Trata-se de uma pesquisa sobre uma das sequelas da Covid-19, a névoa cerebral. Para falar desse tema, o Cidadania convidou a neurocientista Lúcia Viladino Braga, fundadora e presidente da instituição. Lúcia, uma honra tê-la aqui. Prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Lúcia, vocês fizeram uma pesquisa muito importante, que também é mais um alerta indireto para a ocorrência da Covid. Nem sempre as pessoas, mesmo aquelas que tiveram Covid bem leve, escapam dos sintomas. E vocês colecionaram pessoas com sintomas de dificuldade de pensamento, de organização. Fala um pouquinho para a gente do que é a névoa cerebral. Olha, a névoa cerebral é a dificuldade de memorização, de planejamento, de atenção, concentração, e isso dificulta muito a vida cotidiana. O que nos aconteceu, quando chegou a Covid-19, no início de 2020, ninguém sabia o que era. E vieram aquelas questões realmente pulmonares seríssimas, as pessoas indo a óbito. E a Rede Sara tem 9 hospitais de reabilitação, atende a 2 milhões de pacientes por ano. De um momento para o outro, 30% das pessoas que queriam tratamento no Sara queriam para reabilitação da memória. E a gente se assustou, porque quando você fala de qualquer doença, você tem a literatura médica, alguém já publicou, tem um livro sobre. E quando se falou da Covid-19, ninguém sabia o que era. Então, como tratar uma coisa que a gente não sabe? O que isso tem a ver com o pensamento, com o cérebro e como avaliar? Então, a gente sentiu que a gente tinha que criar uma literatura para o planeta, porque, na verdade, a gente não tinha resposta aqui no Brasil, mas ninguém no mundo tinha. Então, nós começamos a fazer esse estudo, nós avaliamos mais de 2.000 pessoas com Covid, com sintomas neuropsicológicos, problemas de memória, planejamento, fluência verbal, dificuldade de encontrar palavra e outra dificuldade de perceber a emoção do outro, de expressar a sua emoção. Então, desse grupo de mais de 2.000 pessoas, a gente selecionou aquelas que não tinham problemas neurológicos sérios anteriores, não tinham quadros depressivos psiquiátricos importantes anteriores, e tivemos essa amostra de 614 pessoas que nós estudamos e concluímos esse estudo que hoje está na Organização Mundial de Saúde. Ou seja, vocês são uma entidade conceituadíssima e tem o foco na reabilitação do aparelho locomotor e nas doenças neurológicas. E, de repente, vocês notaram que, em plena época da Covid, houve um desvio, houve um acúmulo de queixas nessa questão da percepção e do raciocínio cognitivo, né? Exatamente. Então, como vocês faziam um diagnóstico diferencial? Para incorporar, para selecionar essas pessoas, era necessário que, obrigatoriamente, elas tivessem tido Covid, né? Sim, o que aconteceu foi que essas pessoas foram à Rede Sara, procuraram para tratar memória e a gente fez a avaliação neurológica e aí fez a avaliação neuropsicológica. Então, verificamos que, assim, 100% das pessoas que nos procuraram tinham queixa de memória, atenção, concentração. E aí o outro grupo tinha também problemas de linguagem, de achar a palavra não vinha, fluência verbal não vinha, problemas também na área da emoção. Então, aplicamos instrumentos e descobrimos realmente quais eram os problemas e aí estabelecemos uma forma de tratamento. Esses sintomas se manifestavam quanto tempo depois da pessoa ter contraído a Covid? Olha, os primeiros sintomas apareceram aos 2 meses, mas assim, 8 meses, 12 meses os sintomas permanecem. Então, o que aconteceu, por exemplo, lá na fase aguda da Covid, no início, a professora universitária estava dando aula remota, e daí ela afastava 15 dias por causa do Covid. Quando ela voltava para dar aula, ela não se lembrava o conteúdo da aula. Ou ela estava dando aula, de repente não sabia o que estava falando. Então a gente viu que isso afetou muito as pessoas de escolaridade alta, principalmente mulheres, economicamente ativas de escolaridade alta, porque elas sentiam muita falta no seu cotidiano
de um funcionamento cognitivo. Até porque se presume que a pessoa é necessário um certo grau de instrução e de discernimento para que a pessoa possa dizer, não, eu estou precisando de uma ajuda, né? Porque podem ser confundidos. Como é que se faz o diagnóstico diferencial, por exemplo, de quem pode estar tendo um princípio de Alzheimer? São quadros diferentes. Têm características diferentes, e a gente viu esses quadros em pessoas assim. Uma pessoa de 24 anos, de 25 anos, que de repente, por exemplo, numa prova simples de planejamento, como eu te disse assim, desenhe um relógio, faça um círculo, desenhe um relógio marcando 10 para as 2. Aí você pega uma pessoa com pós-doutorado e ela não consegue fazer essa tarefa, porque ela não consegue planejar o relógio. Você tem o 0 aqui, o 6 aqui, ela começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parou aqui. Sabe como é que é? É como se alguém estivesse lendo um livro e ao final do parágrafo não lembrasse mais do que é a primeira frase. Exatamente, isso acontece, que é chamada memória de trabalho. Então, a capacidade de planejar, isso faz falta para muitas pessoas. Recebemos assim médicas que não fizeram a consulta, quando a paciente acabou a queixa, ela não se lembrava a queixa da paciente. Terrível. E aí usava a reserva cognitiva, vou anotar, repita tudo, aí anotou. Depois falou, o que eu faço neste caso? Então você vê o nível de sofrimento das pessoas, e é uma população grande. Sabe? Agora, certamente vocês já tinham um background muito forte, muita experiência, muita casuística em reabilitação cognitiva. Isso. Mas não aplicada exatamente a esse tipo da brain fog, névoa cerebral. Como é que foi? Foi possível transportar todo esse conhecimento para a prática de reabilitação dessas pessoas? Foi, e tem características específicas. Por exemplo, uma coisa muito importante no atendimento das pessoas com a névoa cerebral foi fazer um atendimento em grupo. Porque, de repente, a pessoa se sente muito solitária porque eu estou com esse problema. Quando eu vou para um grupo e eu vejo que eu estou com esse problema, você está com o mesmo problema, eu vou à cozinha pegar uma coisa, quando eu chego lá não sei o que eu fui fazer, eu começo a ler um jornal, não sei onde é que eu estava, eu não sei onde eu botei meu celular, o meu óculos, eu não consigo me planejar, eu esqueço o dia a consulta, eu esqueço um compromisso. Então a gente sentiu que era necessário, a gente fez grupos psicoeducativos, 4 sessões para cada grupo de 2 horas, e agora, esse ano de 24, já a gente publicou um estudo, a gente chamou essas pessoas 24 meses depois da Covid. Quem tinha feito os grupos de reabilitação psicoeducativa e quem não tinha feito. E de todas as variáveis que nós estudamos, o fato de ter feito a reabilitação foi a mais importante. As pessoas aprenderam estratégias compensatórias e isso leva a uma plasticidade neuronal. Então, acha novos caminhos e solucionando e melhorando o cotidiano. E dá um exemplo de estratégia. De estratégias, por exemplo, você faz um checklist todo dia de manhã. Hoje eu preciso fazer isso, a minha lista de tarefas, e eu vou clicando. Eu organizo meu ambiente para não ter coisa me distraindo, para eu poder prestar atenção, né? Isso é fundamental. Eu estabeleço passos, eu estabeleço objetivos, metas alcançáveis. Então, hoje eu quero... E a gente vai anotando isso. E não tem outra forma de disciplina. Né? A gente criar uma disciplina, e aí, bom, eu consigo lidar com o meu cotidiano. Porque um problema muito forte foi o impacto que tinha no cotidiano. Então, se eu sou uma professora, eu tenho que ter essas estratégias. Se eu sou uma nutricionista, se eu sou um motorista, eu tenho que ter outra estratégia. Porque a gente teve homens também. Teve um paciente que eu atendi, que ele era motorista em Brasília, que é uma cidade 1, 2, 3, 4, 5, e ele era um motorista do serviço público, trabalhando na esplanada dos ministérios, e de repente ele estava muito perto, na Asa Sul, ele não sabia chegar até a esplanada, ele esqueceu o trajeto, sendo motorista durante 30 anos, num órgão público ali. Então a gente vai trabalhar a estratégia dele usar
Já envolve aí uma certa tendência à ansiedade, né? Sim, a gente avaliou ansiedade, depressão, também foi comum nesses pacientes. E a gente verificou o que acontece, o que a literatura traz logo na sequência, que o vírus da Covid, ele atacou muito o pulmão, muitas pessoas morreram, mas ele atacou articulações, coração, olho, ouvido e cérebro. No cérebro, a Covid atacou o vírus atacou os astrócitos, que são células que alimentam os neurônios morreram. Então a gente vê que há uma perda e aí a gente tem que criar um caminho alternativo. Porque o neurônio, pelo menos em tese, ele não se regenera. Mas você pode criar outros caminhos. E ativar outros. Outros caminhos. Então é isso que a gente busca com os grupos. Os resultados dos grupos foram sensacionais. A gente teve 208 pessoas que voltaram 2 anos depois e vimos uma recuperação boa em quem fez reabilitação. Agora nós vimos pessoas que não se recuperaram em nada, que ficaram estagnados naquele nível de desempenho. Né? É assustador, é assustador. Eu acho que hoje, agora, né, que a gente está aí em 24, a gente está tendo um monte de casos de Covid, apesar da vacina. Ela não está hospitalizando tanto, ela não está matando, mas ela continua gerando sequelas neuropsicológicas. Isso, e tem um aspecto também paradoxal, porque parece que não... A ocorrência da névoa cerebral, ela não corresponde aos casos, não tem correspondência nos casos mais graves. A pessoa pode ter uma Covid muito leve e ter a névoa cerebral. É verdade, isso foi uma surpresa para a gente, porque avaliamos pessoas que tinham sido intubadas, pessoas que tinham estado no UTI, pessoas que tinham sido hospitalizadas. Nós fizemos uma gradação, pessoas tratadas ambulatorialmente, em casa, enfim, pessoas que foram hospitalizadas, mas não precisaram de UTI e UTI com intubação. E às vezes a pessoa que teve uma gripinha e ficou em casa ficou pior do que aquela que foi intubada, não teve nenhuma relação de dependência. Então é onde o vírus ataca, mais importante do que a gravidade do sintoma pulmonar. Agora, Lúcia, por que mulheres na maioria? Olha, a gente tem homens, né, e tem mulheres. As mulheres foram 75% da amostra. Nossa! O hormônio masculino, ele protege mais. Mas natural, é que nem eu estou dizendo, existem homens que têm o sintoma, mas as mulheres são as mais afetadas. A média etária dessa amostra foi de 47 anos de idade, então mais mulheres dessa faixa. Nas mulheres? Nas mulheres, na amostra como um todo. E depois, nesse segundo estudo publicado agora em 24, a gente voltam 208 pessoas e a gente pode ver que essas pessoas, que a escolaridade alta ajudou na recuperação, que a idade mais jovem ajudou, mas o principal foi a reabilitação. E a gente está oferecendo essa reabilitação gratuita na Rede Sara, como tudo que a gente faz. É um hospital público. Exemplar no tratamento das pessoas. Isso, nós estamos com todo o hospital digitalizado, com muita transparência, muita governança, então é muito claro o que a gente faz na Rede Sara e é muito... Você chega, você já faz o seu... Você pede a consulta no site, ali mesmo já marca. Se é reabilitação pós-Covid, quando você entra no site Rede Sara, né, www.sara.br, já aparece reabilitação pós-Covid, a pessoa clica e já pergunta se você quer fazer em Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, enfim, Belém, Macapá, toda a rede Sara. São Luís também, que é São Luís, cidade. É maravilhoso, fez 30 anos o Sara São Luís, ano passado. Você fez contribuiu para uma elevação do nível do atendimento de saúde fantástico. É muito bom. E aí a gente oferece atendimento. E essa segunda pesquisa das pessoas que fizeram a reabilitação foi muito interessante porque a gente ofereceu os grupos presenciais, mas também remotos, online. Quem queria participava de um grupo, clicava na hora, um grupo síncrono, né, todo mundo junto, mas remoto. E os resultados do FOG
da melhora do fog cerebral, da névoa cerebral, foram iguais no presencial e no tele. Então, se tem uma pessoa que está, por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul ou no Acre, onde a gente ainda não tem rede SARA de hospitais, ela pode pedir a telereabilitação pós-Covid. Isso aumenta a capilaridade do atendimento. O acesso. Hoje é totalmente capilar. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode pedir esse teleatendimento. A gente agenda e os resultados são excelentes. Realmente surpreendeu muito. Foi um resultado que chamou muita atenção. Foi ser tão positivo quanto o presencial. Toda essa experiência foi publicada também na revista Neuro Rehabilitation e foi transferida também para os anais da Organização Mundial de Saúde, né? Certamente órgãos em outros países, hospitais e outras unidades também, utilizando esse conhecimento aqui do Brasil, nós estamos exportando know-how, então. Né? Exportamos muito, isso é muito bom. Uma coisa muito, muito boa na rede SARA é que a gente inverteu. Antes a gente mandava o filho estudar na Europa. Hoje o europeu manda os filhos estudarem aqui, o americano vem fazer residência conosco. Então, por exemplo, eu sou professora da Faculdade de Medicina de Massachusetts, eu recebo alunos residentes de medicina de Massachusetts aqui no Brasil. Temos convênio com a Universidade de Haia, vêm os alunos de Haia ficarem 6 meses, os alunos da Holanda. Então, realmente, o Brasil se tornou um polo em neurociências, exportando conhecimento com suas publicações, sua participação junto à Organização Mundial da Saúde e há vários também grupos de pesquisa e sociedades internacionais na área de neuroreabilitação e neurociência. Então, invertemos. A rede também tem parceria com outras instituições na Europa, nos Estados Unidos. Vocês estão colocando em andamento algum outro tipo de pesquisa, algum outro campo? Nós temos pesquisas em vários campos, assim. Nessa área da neurologia, nós temos na área da criança com lesão cerebral, do adolescente. Então, na criança, a gente tem muito trabalho com a participação da família na recuperação da criança com paralisia cerebral. Nós fomos pioneiros no mundo. Esse modelo também, nós criamos um método SARA de reabilitação da criança com lesão cerebral, que hoje é usado no mundo todo também. Então, eu acho que o Brasil hoje tem um outro patamar no nível de produção do conhecimento científico e divulgação, e métodos de tratamentos baseados em evidência e humanisticamente. Porque esse tratamento olho no olho, ele é fundamental. Não se trata uma pessoa sem empatia, sem carinho, sem escuta. A gente precisa ouvir o outro, né? Até para crescer e aprender. Com todo esse conhecimento que você tem, uma biografia quilométrica, digamos assim, irredutível num programa de televisão, você já pensou em escrever sua biografia? Não pensei em escrever minha biografia ainda, mas fica a sugestão, Paulo, gostei. Assim, de todos esses casos que de tanta gente que você já ajudou, assim, eu queria que você contasse algum daqueles os que mais te sensibilizaram. Tem muitos casos muito bonitos. Hoje, assim, tem crianças que eu acompanhei que hoje estão na faculdade. Então, é muito bom você ver uma criança que chega sem falar, sem andar, e ela se desenvolve, ela se forma, ela cria sua família. Então, isso é muito bonito. Já tive muitos casos, são muitos casos belíssimos, assim, de recuperação e de recuperação mesmo em casos que a gente não imaginava. Por exemplo, o diretor de teatro, Fernando Torres, ele estava muito cheio de remédios e ele ficou numa situação bem complicada, numa cadeira de roda, não falava. E aí ele veio para Brasília, do Rio de Janeiro, e a gente foi tirando isso e ele conseguiu montar uma peça no Teatro do SARA, dirigir uma peça. Quer dizer, então é uma coisa linda você pegar uma pessoa que não está falando e chega e fala e dirige uma peça. Isso ele selecionou profissionais do SARA, o jardineiro, a enfermeira, quem tinha interesse em teatro e montou essa peça do Milor Fernandes. Então foi uma coisa belíssima, assim, os casos são lindos. Uma coisa que eu já pensei é de
escrever sobre os casos, porque eu tratei pessoas como Jorge Amado, sabe, Darcy Ribeiro, então o Herbert Viana do Paralamas, que é uma pessoa também que fez uma recuperação belíssima e está muito bem, e que mostra, o Herbert é muito interessante porque eu tenho segmento de avaliação dele de mais de 20 anos. Então a neurologia antiga dizia assim, os primeiros 6 meses depois da lesão que a pessoa evolui, aí fica estagnado. Eu acho uma maravilha, Herbert hoje está com 60 anos, estar com o cérebro melhor este ano do que estava no passado. Então a gente mostra isso também, que a plasticidade neuronal ela é possível em todas as idades. Eu tenho inclusive artigo na Science publicado mostrando isso. Plasticidade neuronal, construção de novas redes de neurônios no cérebro depois dos 45, 50 anos, 55 anos. Então, essa mudança é muito importante. E também o conhecimento sobre o cérebro, ele está evoluindo de uma outra forma. Parece que a nossa percepção enquanto ser humano começa lá muito nos primeiros meses da gravidez, né? Exatamente. Vem muito da memória do útero e tem pesquisas, inclusive com ressonância funcional, que mostram a ressonância funcional, a gente vê o cérebro funcionando, do adulto, do bebê. Então você entra e eu te dou uma tarefa com um fone de ouvido, uma tela, dentro de uma ressonância, que faz a imagem da anatomia do cérebro, né? Mas do funcionamento do cérebro. Então se eu te dou uma tarefa de cálculo, ativar a área do cálculo, se é de planejamento, a área de planejamento. Então, bebês de 2 meses de vida ouviam a voz da própria mãe dizendo essas palavras e depois ouviam a voz da mãe do outro bebê dizendo a mesma coisa. A percepção não é a mesma, né? Quando ouvia a própria mãe, o cérebro ativava todo. Quando ouvia a mãe do outro, ativava as áreas auditivas só. Então, aos 2 meses, aquele bebê sabia muito bem que era a mãe dele. E a mãe do outro bebê tinha essa reação no filho dela, né? Então, todas as mães tinham essa... Esse trabalho é um trabalho muito bonito também. Então, a gente vê que vem lá do útero. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com as barrigas das gestantes. Lúcia, eu preciso que você faça um apelo às pessoas, chamando de volta para a necessidade da vacina, os cuidados com a Covid, porque, afinal... Nosso tema da conversa principal começou por aí. Isso. E, então, a importância que, já que mesmo uma Covid bem leve, ela pode trazer sintomas como a névoa cerebral meses depois, eu queria que fizesse um apelo às pessoas para que elas se vacinassem e tomassem mais cuidado. Realmente eu acho que esse é um apelo importante, porque muita gente pensa assim, estou vacinado, vou pegar uma gripinha. Eu também não me incomodo de pegar uma gripinha, de espirrar, entende? Acho que ninguém se incomoda com isso, né? Ficar com um pouquinho de coriza. Agora, eu me incomodo com o meu cérebro. Então, eu acho que eu estou colocando em risco o meu cérebro, o meu pensamento, o meu planejamento, o que impacta na minha qualidade de vida. Então, eu acho que ter sempre, a gente continuar tendo esse álcool no carro, na bolsa, na mochila, tocou na superfície, limpa, vai para a academia treinar, passa o álcool, sabe? Vai para uma aglomeração, bota uma máscara, sabe? Eu acho que realmente é muito importante continuar a vacinação. Lúcia, muito obrigado pela sua presença aqui, foi uma honra, mais uma vez. Nossas portas aqui estarão sempre abertas para você. Gostei muito de estar com você, Paulo. Muitíssimo obrigado por estar de volta aqui no TV Senado, estar com vocês de Cidadania. Um grande prazer. Muito obrigada. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Os 200 anos do Senado, a construção de uma nação.
Padre Feijó, o primeiro governante eleito do Brasil. As revoltas das províncias e Duque de Caxias. O processo de libertação dos escravizados. 2 séculos de história do nosso país, você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Sabia que o Brasil teve sua primeira constituinte 200 anos atrás? Ela foi dissolvida pelo imperador Dom Pedro I em meio aos trabalhos. Mas algumas ideias discutidas lá estão presentes até hoje em nossas vidas. Estamos na Praça dos Três Poderes, onde ficam as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Aqui no Brasil, essa divisão foi debatida pela primeira vez na Constituinte de 1823, influenciada pelos ideais iluministas, pela independência americana e pela Revolução Francesa. A ideia era simples: evitar a concentração de poder nas mãos de uma só pessoa. Cada um dos poderes equilibra e fiscaliza a atuação dos outros 2. Hoje, esse é o modelo adotado pelas democracias no mundo todo, com algumas diferenças em cada país. 200 anos do Senado Federal. Embora tenha sido criado pela Constituição de 1824, o Senado só realizou a primeira sessão legislativa 2 anos depois. Nos primeiros anos, as 2 casas do Legislativo, o Senado e a Câmara dos Deputados, funcionaram no mesmo local. Inclusão. Neste sábado, 8h, aqui na TV Senado. Democracia e novas tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. Nestes 200 anos de Senado, o que eu poderia sugerir para melhoria era maior proximidade com a população. É um cargo distante ainda, por 8 anos de mandato, torna o parlamentar, que aqui está, um pouco distante de suas bases, um pouco distante da realidade dos seus municípios. Então, isso é uma sugestão de um jovem senador, de uma só legislatura, que entrou aqui há 5 anos atrás, e que viu lá de fora, e que agora viu lá de fora a ideia que a população tinha a respeito da política, que aqui dentro está mudando muito, está evoluindo. Tenho certeza que com a transparência que o Senado vem dando, com o empenho, o envolvimento e o compromisso que tem com a população brasileira, mostra para a população que, sim, pode ser feito um serviço cada vez melhor. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Pequena cidade do Rio Grande do Norte tem a maior bancada feminina e implanta a primeira Procuradoria Municipal da Mulher. Minas Gerais comprova que rejeitos da barragem de Mariana ainda contaminam alimentos. Candidaturas indígenas vão ter direito à cota do fundo partidário e tempo de TV. O que vai aumentar agora a novidade é a viabilidade. Oi, pessoal. O tempo abriu em Brasília e a gente veio aqui para o maior cartão postal da cidade para contar para você as decisões parlamentares que impactam a sua vida. São leis, projetos de leis e iniciativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas estaduais e municipais. Vem com a gente! O Brasil teve, no ano passado, veja bem, um feminicídio a cada 6 horas. 6 horas. Num país assim, as instituições que combatem a violência de gênero e promovem os direitos das mulheres são mais do que necessárias. As procuradorias das mulheres, que existem em várias casas legislativas do país, cumprem esse papel. No Rio Grande do Norte, um pequeno município que tem a maior bancada feminina do estado, foi também o primeiro a implementar uma Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores. Distante apenas 37 quilômetros da capital, a pequena São José de Mipibu, da região metropolitana de Natal, tem hoje 44 mil moradores, mas uma história de números curiosos e pioneiros. Quer ver só? Com suas 6 parlamentares de um total de 13 vereadores, a Câmara Municipal de São José é a que tem hoje a maior bancada feminina do Rio Grande do Norte. E não é só isso. Daqui saiu também a vereadora com o maior número de mandatos que se tem notícia atualmente no Brasil. 8 no total. Exercendo o cargo desde 1993, Carla Simone é hoje a presidente da Câmara e responsável por mais um feito histórico para a cidade: a implantação da primeira Procuradoria da Mulher em uma Câmara Municipal do Estado, nos moldes do que hoje já existe na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. É um marco para São José do Mipibu, é o primeiro município do Rio Grande do Norte a implantar a Procuradoria da Mulher. Então isso nos deixa muito felizes, né? É uma Câmara composta com o parlamento feminino em 46%, né? E que realmente faz valer a cadeira que nós sentamos, a nossa voz. Um trabalho voltado com 3 pilares muito importantes. Primeiro é coibir todos os tipos de violência contra a mulher. O segundo é a questão do Observatório de Equidade e Gênero, que também é um trabalho que tem que ser implementado no nosso estado para termos informações, termos dados sobre esse panorama das mulheres do nosso estado, e também o incentivo a mais mulheres na política, já que é um ano eleitoral. Nós precisamos sim estar falando de política e dizendo a importância da participação das mulheres na política. São José, infelizmente, tem um grau de violência muito grande contra a mulher. E a Câmara passa a ser mais um canal, né, de apoio a essas mulheres que procuram por nós, né, para que a gente possa não só essa questão da violência, mas valorizar mais a mulher na política, né, que a gente precisa trazer as mulheres para essa luta, né, de nós na política como representantes na comunidade de São José de Mipibu. Para que possa funcionar a contento, servidores da Assembleia Legislativa levaram à Câmara de São José de Mipibu um acordo de colaboração técnica para oferecer aos funcionários treinamentos que ajudem na implantação do serviço. Além de instaurar a ProMulher da Câmara Municipal de São José do Mipibu, estamos aqui para fazer a capacitação da equipe interdisciplinar, né, composta por assistentes sociais, psicólogos, jurídico. Aqui eles já têm um modelo de organização através da Coordenadoria da Mulher. Nós vamos sentar hoje com eles e vamos trocar essas experiências, trazer a nossa experiência, o nosso modelo de implantação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para cá. É uma pauta em defesa de todos
norte-riograndenses, mulheres em especial. Então a gente fica muito feliz em poder contar com esse apoio, com essa troca. É uma porta aberta para a comunidade e é muito importante que elas se sintam acolhidas por todos nós. Os rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana, que ocorreu em 2015, ainda hoje contaminam alimentos na bacia do Rio Doce. É o que comprova um estudo feito em Minas Gerais. E no Acre, a Assembleia Legislativa debate a situação dos servidores públicos de 1994, que são tratados como irregulares, mesmo tendo prestado concurso público. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Na primeira reunião do ano da Comissão Interestadual Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Doce, os deputados receberam documentos que comprovam a contaminação de alimentos produzidos ao longo da bacia pelos rejeitos da barragem de Mariana. Os relatórios técnicos foram feitos pela empresa AECOM, designada pela Justiça Federal. A empresa avaliou a qualidade dos alimentos produzidos a partir de lavouras e criações que utilizam as águas dos rios Gualacho do Norte, Carmo e Doce. Os três foram afetados pelos rejeitos da barragem do Fundão. O relatório comprova que o rompimento causou e ainda provoca a contaminação de vários alimentos por substâncias como bário, chumbo e cobre. Nós aprovamos audiência pública e um debate público na casa. O que pretende a CIP é dar voz àqueles que são os atingidos, numa proposta de reparação integral da vida, da bacia e da justiça que todos procuramos há mais de 8 anos. Um grupo de 300 servidores aprovados em concurso público da educação em 1994 foi removido para a Secretaria de Saúde porque, naquela época, o Acre enfrentava uma epidemia de cólera. Em 2015, depois de uma consulta judicial, o Estado classificou esses servidores como irregulares, deixando fora do grupo de progressão salarial. Segundo o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, esses servidores estão sendo injustiçados. O que nós queremos hoje nessa audiência pública é dizer para as autoridades, principalmente para a PGE, que nós queremos a regularidade do nosso concurso e que nos pague todos os atrasados desses últimos 8 anos, porque o governador Tião Viana, se baseando no ADIM do STF, nos colocou nos 11 mil como irregulares. Nós não somos irregulares, nós somos concursados de 1994, com portaria, com termo de posse pelo governo do Estado do Acre. Se o Estado foi omisso conosco, nós não temos culpa. A batalha pela regularização dos profissionais é reforçado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, que alerta para o risco do grupo se aposentar sem conseguir incorporar nos salários mais de 3 décadas de serviço público. Já faz tempo que a gente vem tentando. E agora, ultimamente, nós fizemos um documento, eu mesmo protocolei na PGE, pedindo a regularização e um esclarecimento sobre por que esse pessoal que fizeram concurso em 94, eles estão no mesmo patamar de quem está irregular. O problema foi debatido em audiência pública proposta pelo deputado Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde da ALEAC, com a participação de representantes da Procuradoria-Geral do Estado e da CESACRE. Para o titular da pasta da Saúde, a regularização dos servidores enfrenta hoje uma barreira judicial. O que hoje nós temos de impedimento, né, de decisão jurídica, tanto do STF, quanto da ADIM, quanto do TJ, é que esses profissionais eles não poderiam ser enquadrados no plano de carreira e remuneração. Dessas decisões é que embasam o posicionamento da questão da progressão de carreira deles. Mas que a equipe jurídica está debruçada sobre esse tema, tentando achar alguma condição que valorize o profissional, visto a necessidade, visto dos enfrentamentos que tivemos nos anos anteriores, a pandemia, etc. E se possível, e se acharmos uma brecha jurídica, a nossa intenção é que nós valorizemos nossos profissionais. Ao fim da audiência, o deputado Adailton Cruz disse estar satisfeito com os encaminhamentos e que vai continuar acompanhando o processo para garantir a reparação de um erro cometido há 30 anos atrás.
O mais importante da nossa audiência é que todos os atores envolvidos tiveram a oportunidade de ouvir os trabalhadores e sentir na pele o que eles passam e também concluir de fato de que o que está ocorrendo com eles é uma injustiça. Eles são servidores concursados e, à época, para salvar a saúde que não tinha profissionais em quantitativo adequado, foram enquadrados e lotados na saúde, inclusive em ações importantes da época, como era a epidemia do cólera. E mesmo tendo sido concursados, por terem sido lotados na saúde, eles estão sendo penalizados, sendo enquadrados como irregulares. A PGE nos ouviu atentamente, a PGE já tem um procedimento interno para resolver esse problema e está colhendo todos os argumentos necessários junto à Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento, para de fato ter essa conclusão. Nós esperamos que até o mês de maio seja concluído e o encaminhamento da casa é de que nós vamos fazer um requerimento conjunto com todos os parlamentares, solicitando ao governo do estado que agilize a regularidade desses servidores e corrija essa injustiça. O hino oficial do Rio Grande do Sul é motivo de polêmica. A letra é considerada racista pela bancada negra da Assembleia Legislativa do Estado. Mas uma PEC aprovada pela Casa manteve a versão inalterada. Veja na reportagem de N. Figueiredo. O hino rio-grandense é o hino oficial do Rio Grande do Sul. A obra original é de 1934, criada por ocasião do centenário da Revolução Farroupilha. Foi oficializada como hino do Estado em 1966. O hino rio-grandense faz parte da cultura do estado. Gaúcho de todas as idades conhecem a letra, que tem duração de 2 minutos e 16 segundos. A letra do hino se tornou motivo de polêmica, quando então vereadores de Porto Alegre e agora deputados entenderam que a letra do hino deveria ser alterada. Desde que assumiram seus mandatos, Bruna Rodrigues, do PCdoB, Laura Cito, do PT, e Matheus Gomes, do PSOL, formaram a bancada negra no Legislativo Estadual e questionam uma das frases do hino: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Eu não canto o hino do Rio Grande do Sul desde os meus 16 anos. Eu fiz um trabalho na escola de História e tinha uma professora que falou aí de todo o processo de contextualização também do hino, mas da luta dos escravizados negros e da luta por liberdade. Eu acho muito bonito o nosso hino, inclusive. Eu acho que esse trecho precisa ser repensado. Liga a uma ideia que contrai 2 conceitos. De que as pessoas escravizadas há uma justificativa para que isso ocorra, e outra que elas, portanto, poderiam não ter virtude. E os povos escravizados, sendo eles negros ou não negros ao longo da história, foram escravizados por vários motivos, né? Por dívidas, por guerra, por serem capturados de guerra, por vários motivos, pela cor da pele, mas em nenhuma dessas sociedades alguém foi escravizado por falta de virtude. Aqui só houve um tipo de escravidão, a escravidão negra. Ele acaba sendo uma forma de desmoralização para a nossa população. Por isso que a gente traz essa reivindicação como parte de um movimento que não ocorre só no nosso estado, nem só no Brasil. Há no mundo inteiro uma luta por reparações históricas, culturais, econômicas e materiais ao povo negro por conta dos crimes ocasionados pela colonização e a escravidão. Temendo uma alteração na letra, deputados protocolaram projetos impedindo a mudança. Uma proposta de emenda à Constituição foi aprovada em 2 turnos, por 38 a 13 votos dos 55 deputados e promulgada em 28 de setembro de 2023. O texto de iniciativa do deputado Rodrigo Lorenzoni e mais 19 colegas protege, além do hino, a bandeira e armas tradicionais como o brasão. Nós temos um estado altamente identificado com a sua história, um povo que tem orgulho de ser gaúcho, que cultiva as suas tradições, e nós não somos contra a evolução da sociedade, mas essa evolução precisa ser baseada e alicerçada na maioria, na vontade da maioria dos gaúchos. Mas a PEC foi aprovada a partir da construção de uma emenda apresentada pelo deputado Guilherme Pazin e que contou com o apoio de mais 35 deputados,
sendo chancelada já no primeiro turno da votação. Então, o novo texto da Constituição Gaúcha, ela visa, então, caso tenha uma necessidade de mudança, uma decisão de mudança dos nossos símbolos, é maioria simples, então, mas é um texto constitucional, é resguardo por lei dos nossos símbolos. Na oportunidade, também foi aprovado outro projeto que tramitava na Assembleia desde o ano de 2021. De autoria do deputado Luiz Marenco, do PDT, o texto, já sancionado pelo Poder Executivo, prevê que os símbolos só podem ser alterados mediante consulta popular por meio da realização de um referendo. Marenco é cantor gaúcho e costuma cantar o hino rio-grandense em sessões, como na posse da 56ª legislatura da Assembleia Gaúcha. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Candidatos indígenas vão ter direito à cota dos fundos eleitorais e à cota de tempo de rádio e TV. A decisão é do TSE e ela equipara as candidaturas de indígenas a candidaturas de negros. É uma forma de incentivar a participação política de grupos sociais subrepresentados nos parlamentos. Um ano depois de ser empossado o maior número de representantes indígenas da história da Câmara dos Deputados, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que os partidos políticos devem destinar um percentual de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, bem como do tempo de rádio e televisão para candidaturas indígenas. A decisão do TSE foi tomada em resposta a uma consulta da deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, que é coordenadora da Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas. Célia Chacriabá diz que a medida vai tornar mais viáveis as candidaturas representativas dos povos tradicionais. Todo esse processo de desigualdade sempre foi o maior desafio para efetivar. Candidaturas indígenas sempre teve, além de aumentar agora com a possibilidade, com a regulamentação do fundo partidário para candidaturas indígenas, tempo de televisão e tempo de rádio, o que vai aumentar agora a novidade é a viabilidade. Para nós foi uma resposta muito positiva, agora é a regulamentação técnica. A deputada Célia Chacriabá disse que é possível estabelecer critérios para evitar fraudes na autodeclaração dos candidatos indígenas. Um dos processos da autodeclaração é que não basta somente se autodeclarar, mas ser reconhecido pelo coletivo. E para essa saída a gente já tem os processos, por exemplo, das cotas universitárias, onde tem um processo também de reconhecimento do coletivo, da comunidade, e tem também um processo de assinatura das lideranças envolventes. A gente sabe que conhecer a nossa história é fundamental para entender quem somos e para não repetir os mesmos erros do passado. Agora você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a história do Brasil de uma forma bem legal. A TV Senado vai exibir a série Brasil Imperial, uma produção da Fundação Sesgran Rio. Os vídeos contam os burburinhos da época do Império, falam das crises políticas, das atitudes autoritárias de Dom Pedro, das revoltas populares. A iniciativa faz parte das comemorações dos 200 anos da criação do Senado. Imperdível. A série Brasil Imperial traz os bastidores da nossa história desde a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 até o retorno de Dom Pedro a Portugal em 1831. Tudo isso com um pouco de humor e muito realismo. Eu gosto daquelas frutas da Bahia. Meu mesmo nome, Rufino? Mangas, Alteza. O que mais a gente trabalhou foi o Dom João VI, porque de fato a gente não queria colocar um personagem tão rico, com uma história tão vasta, num lugar só da caricatura ou que só come o frango. Eu gosto sempre de repetir a frase de Napoleão Bonaparte que disse:
Dom João VI foi o único homem que conseguiu me enganar. E nós tivemos esse desafio de mostrar esse outro Dom João VI que nunca foi visto, assim como parte da história que também nunca foi vista. Dom Pedro foi o principal agente que tirou a coroa de Portugal e decretou o Brasil uma nação. Ele via no Brasil um império de um tamanho continental e tirou o Brasil do status de colônia para sempre. A história é contada por diferentes pontos de vista e reforça o papel das mulheres nas decisões políticas da época. Eu tive a honra e o prazer de ser Leopoldina, a nossa imperatriz do Brasil. A importância dela para a nossa história é gigante, assim. Ela era uma mulher muito à frente do tempo dela, ela sabia sobre política, ela entendia, ela era ativa na política, né? Antigamente as mulheres não tinham muito esse conhecimento e ela, que não era brasileira, né, veio de fora, ela tinha muito esse estudo e esse conhecimento sobre política, sobre tudo que estava acontecendo. E ela, como vocês vão poder ver na série, ela foi realmente muito importante para a decisão da nossa independência do Brasil. Os episódios trazem as negociações, tramas e conspirações políticas e falam de temas importantes da época. A escravidão, crises políticas, revoltas populares e também a primeira Constituição Brasileira, de 1824, que há 200 anos criou a Assembleia Geral Legislativa, formada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Eu estou muito feliz, a Fundação Cisgrã Rio também está muito feliz com essa parceria. Nessa comemoração de 200 anos da criação do Senado Federal. Eu acho muito oportuna a exibição dessa série na TV Senado, nesse ano em que a primeira Constituição brasileira completa 200 anos. Essa Constituição que foi outorgada por Dom Pedro I em 1824 e que na época foi considerada uma Constituição muito avançada. Por favor, assistam essa série que tem muito a dizer, é a nossa história e eu tive um prazer enorme, um orgulho de poder participar. Independência ou morte! Mais facilidade para o cidadão e uma maior transparência para o governo. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro comemora a ampliação do Já-é, um sistema que permite ao usuário do transporte público pagar a passagem pelo celular. A reportagem é da nossa nova parceira, a Rio TV Câmara. O VLT é o segundo modal a adotar o novo sistema de bilhetagem digital do Rio, o Já-é. Antes era usado exclusivamente no BRT, em fase de teste. Isso começou em julho do ano passado. Tanto o Já-é quanto o RioCard vão ser usados em todas as composições. O passageiro pode baixar o aplicativo, entrar no site para criar uma conta. Com isso será possível ver o saldo, o extrato e até fazer a recarga. O saldo não expira. Máquinas de autoatendimento do cartão Já-é estão espalhadas em diferentes estações do VLT. Outra vantagem para os usuários é poder fazer o pagamento da passagem com o celular, usando o QR Code. É super positivo, porque a gente pode precisar usar em outras oportunidades e a gente vai ter disponível, né? É até bom mesmo você controlar esse saldo, esse extrato, você às vezes tem dúvida, né, se você tem um saldo suficiente para pegar a passagem, então é muito mais moderno, muito mais prático você olhar no telefone no dia a dia. A Câmara foi protagonista nesse processo e aprovou o sistema de bilhetagem eletrônica em março de 2021. O Legislativo Carioca vem acompanhando todo o processo de implementação. A aprovação de uma lei com agilidade pelos vereadores nesta data possibilitou a criação do novo sistema de bilhetagem eletrônica, que impacta diariamente a vida dos cidadãos. Foram inúmeras reuniões, né, lá na Secretaria de Transporte para que a gente pudesse hoje estar chegando nesse momento de oferecer um serviço melhor para a população. É bem mais fácil, é bem mais prático, né? Acho que ele vai vir mesmo para facilitar a vida do trabalhador brasileiro. O tema foi amplamente discutido em debates e audiências públicas na Câmara Municipal do Rio. Os vereadores incluíram um artigo que obriga a divulgação dos dados do sistema.
Entre os objetivos, a ampliação do controle e da transparência do sistema e a facilitação do pagamento da tarifa com as novas tecnologias. Por outro lado, para o município, terá dados em tempo real dos passageiros e a novidade vai garantir maior transparência sobre toda a receita do sistema. Olha, essa é sem dúvida uma grande notícia. É a tecnologia a serviço do cidadão. E o Parlamento Brasil vai ficando por aqui. A gente deixa você com alguns dos mais de 3.000 visitantes que vêm ao Congresso Nacional todas as semanas. E lembre-se que qualquer conteúdo da TV Senado está disponível na internet, pela página da TV ou pelo YouTube. Até semana que vem. Tchau! Para mim é um prazer muito grande, em primeiro lugar, estar na capital federal do nosso país, né? E aqui é uma casa do povo, é um lugar onde nós devemos nos sentir à vontade, sentir prazer de estar aqui, de sentir prazer em estar num local onde são tomadas grandes decisões do nosso país. Então, para mim, isso é muito importante, se sentir parte desse local. Então, é por isso que eu acho legal estar aqui nesse momento. A gente faz aquele voto para eles lutarem por nós. E aqui a gente vai cobrar exatamente o que a gente deseja deles como deputado, né? Eu acho importante que eles estão à sua frente para responder sobre você, sobre a população. Ela é muito importante para todos os estados brasileiros e também a nível mundial, né? Sem democracia, nós seríamos escravos de uma política que não tem um rumo certo. A gente ficaria à mercê de um dirigente qualquer. Acho muito importante essa memória de 200 anos do Senado Federal. Esperaria a consolidação cada vez mais da democracia, né, que é um modelo imperfeito, mas que vive de constante aperfeiçoamentos, e espero que a gente cada vez mais melhore a nossa representatividade dos poderes. 200 anos, né, é bastante tempo e é muito importante para a nossa nação. Eu acredito que é uma referência muito grande, né, e isso mostra como é sério, né, o nosso trabalho político aqui no Brasil, e que venha mais 200 anos, com certeza. Quero convidar vocês, dia 25 de março, 200 anos de história do nosso Senado. Nós teremos uma transmissão ao vivo para todo o Brasil. Será um concerto que contará a história do Senado com música. E nada melhor do que música para celebrar uma data tão importante no cenário da democracia brasileira. As enchentes, elas são históricas. No tempo do Império, é uma sequência. A enchente vem do Império. A enchente é histórica. O que um amontoado de pinturas ou frases soltas sobre o passado pode nos fazer? Ajudar a revivê-lo? A entendê-lo? A evitá-lo? De vez em quando, até que dá gosto passear no que resta do Rio Rococó. Do Rio que foi canção e foi anedota. E vemos no espelho do passado a caricatura de um tempo que se foi no traço marcante de J. Carlos. O maior cartunista da imprensa carioca no começo da República. Tinha como grandes temas os políticos, os sambistas, as melindrosas e as enchentes. Ah, as enchentes. E por que existem as enchentes?
agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Em 200 anos, o Brasil passou por várias transformações e hoje é uma grande nação. Junto com essas transformações, tivemos o Senado da República acompanhando e participando ativamente das grandes decisões que faz o Brasil ter esse tamanho, essa extensão territorial e este país com direitos sociais assegurados, com uma Constituição cidadã. São 200 anos de muita construção e precisamos de mais tempo para tornar o Brasil mais justo para todos os brasileiros. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, nós estamos ao vivo nas nossas redes sociais e também na TV Senado para uma conversa sobre o combate à desinformação, sobretudo na internet. Você pode participar do TV Senado Live mandando as suas perguntas pelos nossos perfis no Facebook, Twitter ou YouTube e também pelo portal E-Cidadania. O endereço é senado.leg.br/ecidadania. Olá, o nosso debate hoje aqui no TV Senado Live é sobre o combate à desinformação, sobretudo na internet. Em diversos países existem debates sobre a regulação das redes sociais e aqui no Brasil não é diferente. Mas quais devem ser os limites dessas regras? O tema é polêmico e ganha impulso com a proximidade das eleições municipais aqui no nosso país. Sobre esse e outros aspectos é que nós vamos conversar hoje com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe e autor do PL das Fake News, e com a professora Laura Schertel, professora de Direito da Universidade de Brasília. Também participa desse programa a minha colega Cibele Nunes, que traz a participação dos nossos telespectadores e internautas. Sejam todos bem-vindos. Começo já perguntando ao senador. Senador, estamos em 2024, o senhor apresentou esse projeto ainda em 2020, foi aprovado no Senado em 2020. Nesses 4 anos, agora o projeto se encontra já na Câmara dos Deputados, a internet é dinâmica. Como é que está o estado da arte desse projeto, dessa sua ideia original que foi apresentada nesse momento? É um prazer estar falando com vocês. O projeto continua sendo bem literal numa gaveta da Câmara dos Deputados, porque falta coragem e comprometimento para enfrentar uma pauta que é difícil. É uma pauta que tem resistência das Big Techs e elas jogam um jogo muito pesado. E tem também resistência baseada em desinformação nas redes. Então, os deputados, em algum momento, se sentiram constrangidos e não conseguiram avançar nesse processo todo. É um projeto e é uma legislação absolutamente necessária. O mundo inteiro caminha nesse sentido. E sim, existe um desafio e uma polêmica com relação à regulação de conteúdo, mas o projeto não trata em nenhum momento, em nenhuma linha, de conteúdo, porque ele trata das ferramentas que são utilizadas para a prática de crimes, inclusive da desinformação. Então, acho que quando a gente consegue tirar essa camada de espuma, de debate vazio sobre coisas que o projeto não tem, aí sim a gente consegue dar passos adiante. Conseguimos com uma certa rapidez no Senado, mas infelizmente na Câmara dos Deputados não avançamos e a consequência é que o Judiciário se vê obrigado a interpretar, a preencher lacunas
seja em decisões individuais ou de colegiados ou através de resoluções do TSE. Não é o melhor caminho na democracia. Ok, te chamo já a Cibele, que tem já uma primeira informação importante aí colhida nas redes sociais. Cibele. Olá, Tiago, senador Alessandro, professora Laura. Nós começamos perguntando para as pessoas se elas são contra ou a favor da regulação da internet, né? Fizemos essa enquete nos nossos canais nas redes e a grande maioria respondeu que sim, 77% das pessoas são a favor da regulação da internet. Um número pequeno apenas disseram que não, 23% das pessoas que responderam a nossa enquete. E eu vou emendar com uma pergunta para o senador Alessandro, do Demétrios, do Ceará. Senador, ele pergunta o seguinte: quem decidirá o que é desinformação e como isso será feito? As leis atuais não bastam para o combate? Não, as leis não bastam. Essa também é uma dúvida que acompanha o projeto. Chegam a permitir. O que essa lei, essa proposta, esse projeto? Olha, a publicidade, do impulsionamento sem o devido, a devida identificação, que são essas as ferramentas básicas dos grandes esquemas de crime e de desinformação em redes. São contas falsas, são robôs, rede de robôs, publicidade, impulsionamento, tudo isso não identificado. Então, esse é o foco do projeto. A gente tenta combater isso e trazer as empresas, as plataformas, para um centro de responsabilidade. Nós ainda estamos naquele momento romântico do Marco Civil da Internet, que se imaginava que a internet era neutra e a distribuição se dava organicamente. A gente sabe hoje perfeitamente que não é verdade. Essa distribuição é toda ela direcionada por questões financeiras, ideológicas, enfim, ou de política da própria empresa. Então, não tem perigo. E com relação a definir o que é verdade e o que não é verdade, esse não é o papel que a lei tenta preencher. Hoje, se o Demétrios faz uma postagem no perfil dele e a rede social, na sua sede, entende que aquele conteúdo tem algum problema, ele é derrubado, sem nenhum tipo de defesa, justificativa, argumentação. A lei também corrige isso. Ela garante direitos para o usuário. Um devido processo, vamos chamar assim, um devido processo para essa moderação de conteúdo que as empresas já fazem hoje. E se você chega à seara do crime, aí naturalmente quem define numa democracia o que é e o que não é crime é o judiciário. Não dá para fugir dessa realidade. Ok, senador. Agora eu gostaria de trazer para o debate a professora de Direito Laura Schertel. Nós vimos aí na enquete que 77% dessa amostra que tivemos, são as pessoas que acompanham a TV Senado, acham que deve haver uma regulação. O senador falou que já há bastante tempo se usa a internet, mas a senhora acredita que os próprios usuários agora, com tantas informações que recebem, às vezes até desconfiando de algumas delas, é por isso que eles passam a apoiar algum tipo de regulação, professora? Certamente, Tiago. Primeiro, bom dia a todos, cumprimentar também o senador. É muito interessante essa enquete mostrando que os usuários percebem já essa necessidade da regulação. Imagino porque, como a gente está num ambiente, uma esfera pública digitalizada, todos, de certa forma, enxergam muitas vezes que alguns posts têm um maior alcance, outros não tanto, né? A gente sabe que muitas pessoas, inclusive, sofrem violência mesmo nesse espaço digital, e eu acho que esse é o grande objetivo da regulação, né? Como o senador colocou, esse não é um ambiente livre, né? O fato de não termos nenhuma regulação não traz liberdade para todos. A gente tem a liberdade de alguns, em detrimento da liberdade de outros. Então, é fundamental que a gente tenha um espaço em que todos possam se manifestar livremente. Acho que esse é o grande objetivo de uma regulação de plataformas, como a gente tem chamado já em vários países, como a gente tem a regulação do DSA na Europa, né? O grande objetivo é que todos possam se manifestar livremente. A liberdade de expressão, ela deve, digamos, ser garantida para qualquer pessoa. Eu acho que, para isso, certamente, nós precisamos de uma regulação equilibrada. Acho que esse é fundamental. Ninguém quer um espaço vigiado, monitorado, né? É um espaço em que a gente precisa proteger a liberdade de expressão. E para isso nós precisamos, então, de uma legislação que garanta a transparência do funcionamento das plataformas, a transparência de como se dá essa moderação de conteúdo, uma repartição de responsabilidades. Hoje a gente não tem isso. Todos os atores do ambiente digital, a gente precisa ter clareza quem responde pelo quê, né? Então, acho que esse é o grande objetivo de uma regulação. Ser equilibrada para que a gente proteja a liberdade
ao fim e ao cabo, reparta essas responsabilidades também de uma forma adequada e, acima de tudo, tenha transparência em relação às práticas de moderação de conteúdo. Agora, senador, o senhor é um parlamentar, senador da República. No início do ano, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou 12 resoluções já para as eleições municipais de outubro agora, entre elas algumas dispondo sobre o funcionamento da internet, as campanhas nas redes sociais, a questão da proibição de deepfakes, que são aquelas imagens, áudios, vídeos que são manipulados e uma pessoa acaba aparecendo de maneira muito verossímil, muito parecida realmente com a realidade, mas falando alguma coisa, mas na verdade ela não disse, não falou, aquilo ali é uma montagem. Entretanto, foi o Tribunal Superior Eleitoral que fez isso, o Poder Judiciário. E, como o senhor falou aqui no início do programa, que o projeto das fake news encontra-se em uma gaveta. O senhor acha que há um problema aí de, vamos dizer, competência para legislar nesse assunto? Não, veja, a gente tem uma repetição muito constante no parlamento, na sociedade, de que o judiciário invade atribuições do legislativo. E isso talvez eventualmente aconteça, mas é preciso compreender que o juiz ele é obrigado a decidir. E se não existe legislação, ele vai preencher essa lacuna com interpretação, enfim, com outros parâmetros. É mais ou menos o que acontece nesse caso. Você imagine nós vamos chegar novamente a uma eleição, nesse caso municipal, sem legislação aprovada. E você tem a prática de um crime contra a honra, enfim, alguma coisa nesse sentido, durante a campanha. Como é que vai acontecer? Como é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? O dano, ele é irreparável. Nós teremos, com fé em Deus, teremos muitas mulheres candidatas. Um deepfake pornográfico contra uma candidata dessa tem um efeito fatal. E a reparação desse dano é muito complexa. A informação não chega na mesma velocidade. Então, o TSE tentou preencher algumas lacunas. Eu apresentei informalmente, devo formalizar algumas sugestões específicas com relação ao uso de ferramentas de manipulação de áudio e vídeo, porque acho que dá para dar alguns passos adiante daquilo que o TSE já fez, mas era uma necessidade absoluta. Você já tem documentadamente demonstradas fraudes e utilizações de inteligência artificial com impacto real em eleições. O processo de primárias está em andamento nos Estados Unidos, já teve, em um dos estados, uma incidência muito alta de um áudio falso do atual presidente Joe Biden, com efeitos específicos. Então, a gente não pode permitir que essa realidade se coloque absolutamente intocável para a lei. A decisão do parlamento em não legislar, ela deve ser compreendida sempre no seu total alcance. Não legislar também é um jeito de decidir. Agora, não quero regulamentar isso. Não existe maturidade no plenário da Câmara, por exemplo, para legislar sobre isso. E essa é uma decisão política, tudo bem. Mas quando você não legisla, você vai abrir o espaço para que o judiciário preencha essa lacuna. Porque não existe vácuo. Você tem que ter a decisão no final. Então, acho que os colegas parlamentares têm que sair um pouco dessa zona de conforto, de não decidir e jogar a culpa para o outro lado da praça dos três poderes e começar a assumir a responsabilidade. Olha, eu vou ter que decidir, minha decisão não necessariamente vai ser a melhor, a gente vai ter que, nesse tipo de legislação em particular, fazer seguidas revisões, porque é uma dinâmica de uma intensidade absurda, mas não decidir nos coloca numa situação de reféns, de decisões monocráticas, e que não tem a base que uma legislação tem, né? Não tem a construção plural que uma legislação tem. Lá em 2020, a gente ouviu mais de 70 entidades do meio digital, todas as plataformas, para fazer uma construção. O judiciário não consegue fazer isso, não é papel dele. Então, acho que a gente tem que ter essa maturidade. É preciso regular aquilo que a sociedade demanda. E é uma demanda da sociedade muito urgente ter a regulamentação dos papéis dos atores do ambiente digital. E isso vai ser cada vez mais acelerado e a gente está lidando com empresas que são monopolistas, são gigantes e que precisam dessa regulação. Você acha que as pessoas podem fazer o que quiserem na internet sem consequências? Fizemos também essa pergunta para os nossos internautas na nossa enquete.
e a grande maioria, 78%, disseram que não. Apenas 22% disseram que sim, que as pessoas podem se comportar na internet sem nenhum tipo de consequência. Professora Laura, vou emendar com uma pergunta da Alana, de Santa Catarina. Ela diz o seguinte: ao dizer combate à informação nas redes, estamos afirmando que a desinformação hoje em dia existe só na internet? Isso é verdade? Olha, uma excelente pergunta, Cibele, e de fato a desinformação ela pode existir também fora da internet, né? Mas eu acho que no ambiente da internet, quando a gente fala de plataformas, quando a gente fala da possibilidade de viralizar essa desinformação, e eu acho que é interessante quando a gente pensa nessa pergunta e ainda adiciona o elemento da IA generativa, né, a possibilidade de você criar desinformação numa escala, né, e numa velocidade e com um custo muito reduzido, eu acho que fica claro que o problema não é a desinformação em si, mas é a escala que ela pode tomar, né? É a questão da indústria da desinformação e o alcance que ela pode ter. Eu acho que tudo isso mostra a importância, sim, dessa regulação. Eu acho que isso mostra também o déficit normativo. Eu concordo com o senador nesse ponto. Há um déficit hoje, quando pensamos em pleno século XXI, que nós não temos essa regulação, nós não temos essa repartição de responsabilidades. E quando pensamos, então, no tema das eleições, isso fica ainda mais grave, porque essa indústria da desinformação, ela pode criar um fato político e, eventualmente, inclusive, influenciar nas eleições. Acho que esse é um ponto sensível. Outro ponto muito sensível que nós vivemos no Brasil já, nós vivenciamos isso, é a possibilidade dessa desinformação minar a confiança dos eleitores no próprio sistema eleitoral, na própria democracia, né? Eu acho que, então, isso tudo mostra a importância, sim, da regulação pelo Congresso. É fundamental termos uma regulação geral de plataformas, né? Conforme está sendo discutido na Câmara, eu concordo, nós precisamos enfrentar, o tema é complexo, mas é fundamental. E é claro que os outros atores, o risco de não agir é muito grande. Então, eu concordo também que foi fundamental a atuação do TSE. Nesse contexto, é quase como se chamamos de a tempestade perfeita, né? Quando a gente pensa na possibilidade da IA generativa, na criação dessa desinformação em um contexto eleitoral. Então, é fundamental, sim, acho que a resolução trouxe pontos importantes, como, por exemplo, a biblioteca de anúncios para as plataformas, né? A ideia de que a IA generativa, ela precisa, sim, de rótulos, precisa de uma marca d'água. Então, acredito que a resolução avançou em pontos importantes, mas que certamente isso jamais vai, cobrir a necessidade de regularmos isso de uma forma geral, né, como o senador Alessandro aqui comentou. Ok. Senador Alessandro, há poucos dias a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de um inquérito aberto e levado adiante pela Polícia Federal para investigar aquela situação de uma campanha contra o seu projeto. Uma campanha realizada pelas Big Techs que ali, essa é a tese, utilizaram as próprias plataformas para dizer que o projeto aí traria problemas para a liberdade de expressão, por exemplo, e para outros aspectos. Como o senhor considera esse pedido da Procuradoria-Geral da República, que ainda depende de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é quem preside essa situação? Eu não tive acesso aos fundamentos da decisão. Eles têm autonomia para fazer isso. O nosso sistema é montado desse jeito. Eu tenho, inclusive, trabalhado um pouco na perspectiva de melhoria desse sistema, porque a gente acaba tendo uma concentração excessiva de poderes numa só figura, e isso me parece pouco funcional. A gente viveu isso durante a pandemia, a concentração de poderes na figura do PGR acabou retardando uma série de iniciativas fundamentais. Se nós tivéssemos algum tipo de Câmara recursal, como você tem nas instâncias inferiores, talvez tivesse um funcionamento melhor. Mas é legítimo. O mais importante, e eu acho que todo mundo já compreendeu, é que a internet não é neutra. As empresas que lidam com isso, as Big Techs, elas não têm uma atuação transparente. Eu diria que não tem sequer uma atuação leal. O conteúdo, a forma de atuação, ela acaba sendo sempre acobertada, escamoteada, tem seu conhecimento reduzido por parte da sociedade. E esse também é um aspecto que a gente ataca no projeto, com a exigência de relatórios periódicos, de transparência, para que a gente possa ter um acompanhamento mais próximo. Mas
Acho que é muito um amadurecimento da sociedade. Infelizmente, é um amadurecimento que vai chegando à custa de tragédias. Nós raramente passa uma semana sem ter uma notícia de uma tragédia, de um suicídio, uma tentativa, algum crime grave em consequência, algum fato grave em consequência do descontrole nas redes. E hoje, relatórios já vazados, depoimentos, na sua maior parte fora do Brasil, de ex-funcionários, apontam no sentido de que as empresas têm total conhecimento dessa realidade e dispõem das ferramentas para fazer um controle, uma moderação, mas escolhem não fazer em troca do maior engajamento, do maior ganho financeiro. É grave, tem que ser enfrentado, e eu espero que os parlamentares tenham a capacidade e a coragem de fazer. Professora Laura, temos uma pergunta do Paulo, do Rio de Janeiro, que é a seguinte: qual seria o critério para afirmar a veracidade ou não de uma informação? Opinar seria considerado desinformar? Isso é uma dúvida que todos nós temos, né? Muito complexo. Essa é uma pergunta importante, até para esclarecer que o objetivo dos PLs são vários, né? Mas os projetos de lei e da regulação de plataformas de uma forma geral não é decidir o que é desinformação, o que é mentira e o que é verdade. Ela está muito mais em trazer uma governança democrática das redes, das plataformas e, de uma forma geral, desse espaço público que é de todos nós. Né? E o que é essa governança democrática? É a gente entender como funciona um sistema de divulgação de informações, por que algumas informações viralizam e outras não, certo? Tem uma questão importante que é a questão do conteúdo ilícito. Aquele conteúdo que é ilícito, esse sim, né? Aquilo que as leis já dizem que é ilícito, esse sim deve ter a sua circulação mitigada, né? Deve ter a sua veiculação cessada. Então, a gente está falando muito mais de um ambiente seguro e saudável para todos. Né? Então, não se trata de dizer e de alguém definir o que é mentira ou não. Acho que esse é um ponto importante. O que a gente visa com uma regulação de plataformas é uma governança democrática. Ninguém deve ser dono dessa esfera pública digital que é de todos nós, que é de todos os brasileiros. Né? Nem o Estado, nem as empresas. Por isso que a gente fala de uma governança democrática. Tá certo. Senador, agora eu passo a palavra para o senhor. O senhor, no seu projeto, há alguns pontos que realmente regulam, por exemplo, os aplicativos de mensagem. Né? Então, eu queria fazer uma relação entre isso, as eleições, a campanha eleitoral, a vontade que as pessoas têm de compartilhar informações. É um pouquinho pegando o gancho do que disse a professora. Por exemplo, no projeto que saiu aqui do Senado, existe aí uma limitação ao número de pessoas que pode estar dentro de um grupo, de um aplicativo, por exemplo. Eu queria que o senhor explicasse isso, já emendando uma segunda pergunta para o senhor. O senhor disse que não acredita que não haja tempo ainda de aprovação esse ano das eleições. Tudo bem, tem o princípio da anualidade para aquilo que é eleitoral, mas as redes sociais estão além do contexto eleitoral. E o projeto está com urgência na Câmara. Né? Então, são essas duas perguntas. A primeira, se essas limitações nesses aplicativos, de certa maneira, também não limitam a potencialidade de expressão das pessoas, e se lá na Câmara o projeto está com urgência, ele pode ser pelo menos aprovado para fora do contexto eleitoral. Bom, primeiro a gente tem que distinguir exatamente o que ele está falando. Ele está falando dos serviços de mensageria, né? WhatsApp, Telegram, enfim. Serviços que são construídos, desenhados para uma conversa um a um. E essa conversa, a partir de um determinado momento, passou a ser acobertada por criptografia. Quando você junta a criptografia e a possibilidade de grandes grupos, você tinha, na época, em 2020, quando a gente faz o projeto, um risco muito grande de eu ter uma espécie de plataforma mural, só que acobertada por criptografia e com sigilo. Isso seria absolutamente inaceitável e de danos muito graves para qualquer apuração de crime. A gente fala muito em desinformação, a gente fala no eleitoral, mas a gente está falando de qualquer crime. E a quantidade de crimes, o volume de crimes que se comete em meio digital é imenso. E se eu não tenho ferramentas para a identificação dos autores, eu não consigo nunca proibir. As próprias plataformas fizeram uma revisão e hoje as comunicações em grupo, no caso do WhatsApp, não são mais acobertadas pela criptografia. Então é possível fazer um acompanhamento disso. Eu continuo defendendo que não é aceitável no regime democrático brasileiro que você tenha uma forma de comunicação que seja inviolável a decisões da justiça.
porque ninguém está falando que vai ter um Ministério da Verdade que vai poder ficar fuçando a sua troca de mensagens no seu grupo de família. A gente está falando de decisões judiciais no âmbito de processo, investigações, onde o juiz entende que é necessário afastar aquele sigilo e permite um monitoramento, um acompanhamento ou um resgate daquilo que foi comunicado por esse meio, pela mensageria. É uma luta grande para as empresas, porque, primeiro, elas seguem persistindo na tese de que não tem acesso ao conteúdo trocado entre pessoas, o que parece muito pouco verossímil, considerando que a fonte de renda deles é mineração de dados. Né? Então, a gente teria um caso fantástico de alguém que está fornecendo uma ferramenta que permite um diálogo global, como esse que a gente está tendo aqui agora. A professora poderia estar lá na Alemanha, por exemplo, eu aqui em Sergipe, vocês em Brasília. A gente não está pagando R$1 para fazer isso. E essa empresa tão boazinha, canonizável, estaria fornecendo esse serviço gratuitamente. É claro que não. Nós cedemos uma série de permissões de acesso e eles usam esses dados para diversos fins comerciais. Então, a gente tem que ter essa clareza. Eu não posso ter a ferramenta do crime perfeito. Eu não posso ter uma impossibilidade total de chegar à autoria de crimes. E aí, só dando um passo na pergunta anterior, a professora colocou muito bem, mas emitir opinião não é crime. Mas algumas falas são crime. Eu dou um exemplo muito concreto e contemporâneo. Defender golpe de Estado é crime, não é opinião. A gente tem que ter essa clareza. Talvez uma parte da população não tenha, por desinformação, por falta de um estudo mais aprofundado, mas isso tem que ser básico. Algumas coisas faladas, se eu ofendo aqui a professora, seja na minha rede social, seja numa entrevista ao vivo, é crime, não é opinião. Então, a gente tem que ter essa clareza, essa distinção. Eu acho que a gente está indo bem, ou pelo menos o Senado foi bem, do ponto de vista da distinção daquilo que a legislação pode regular. No Senado, nós não invadimos em nenhum momento a esfera de opinião da pessoa, mas garantimos para as autoridades, mediante o órgão judicial, a potencialidade de identificar e dar cumprimento àquilo que nós temos na Constituição, nosso artigo 5º, parágrafo 4º, que é a liberdade de opinião, mais vedação de anonimato. Ao contrário de outros países, no Brasil você não pode ter sua livre opinião. Certo. Nós temos só apenas mais 2 minutos, então eu gostaria de passar a palavra para a professora Laura, só para ela sintetizar nesse momento como a academia está vendo esse projeto e a perspectiva de aprovação dele. Professor, se pudesse ser em um minutinho e meio, por favor. Excelente. Acho que é fundamental que a gente avance como país nessa regulação das plataformas, para que a gente tenha a liberdade de expressão garantida para todos, né, para todos os brasileiros. Então, eu entendo que o Brasil vai avançar, que a Câmara dos Deputados tem a oportunidade de aprovar, assim como outros países já aprovaram. Se a gente pega, a gente tem uma legislação importante na Europa, uma legislação importante no Reino Unido e em vários outros países do mundo. Então, a gente precisa de maior transparência nessa esfera pública, a gente precisa de uma maior repartição de responsabilidades, mas isso precisa ser feito com muito equilíbrio e com muito cuidado. Lembrando também que esse é um sistema muito mais de corregulação. É o sistema em que o Estado, ele regula, né, visando essa governança democrática das plataformas, esse espaço público digital, mas que é preciso também ter um espaço de autorregulação. Então, acho que esse é um modelo que a gente pode seguir, acho que é um modelo que a Câmara também tem discutido. Eu acredito que o nosso parlamento, o nosso Congresso Nacional, vai chegar, digamos, nessa posição equilibrada para a proteção da liberdade de expressão de todos os brasileiros. Certo. Senador, para concluir, quer dizer, a Câmara deve analisar, depois que analisar, volta para o Senado, é isso mesmo? Sim, certamente teremos alterações e um retorno para o Senado, ao mesmo tempo que a gente tem uma diversidade de projetos regulando segmentos específicos da atividade, como inteligência artificial, como proteção de crianças e adolescentes, tudo isso em conjunto, muito urgente, de alta complexidade, mas que o Congresso precisa enfrentar, aproveitando a experiência da academia, de profissionais como a professora Laura, que tem uma larga experiência, um acumulado muito grande de conhecimento e informações sobre esse tema. O Brasil não pode ficar para trás. Nós perdemos já a chance de ser pioneiros, mas pelo menos precisamos acompanhar aquilo que está sendo feito pelo mundo. Ok, gostaria de agradecer a todos, obrigado pela entrevista que vocês nos concederam, aos nossos telespectadores, internautas, Cibele, muito importante a TV Senado levar esses temas para a nossa população. Essa entrevista já está disponível para você compartilhar no nosso canal no YouTube, no Twitter ou no Facebook. E também, se quiser sugerir algum tema para as nossas entrevistas, é só entrar em contato pelas redes sociais usando a hashtag Senado Live. Muito obrigado e até o próximo programa.
quero convidar vocês, dia 25 de março, 200 anos de história do nosso Senado. Nós teremos uma transmissão ao vivo para todo o Brasil. Será um concerto que contará a história do Senado com música. E nada melhor do que música para celebrar uma data tão importante no cenário da democracia brasileira. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! No começo de março, o governo encaminhou ao Congresso o projeto de lei que define direitos básicos para os motoristas que trabalham com as plataformas de aplicativos de celular. Em fevereiro, começou a valer novamente a portaria que estabelece a negociação entre sindicatos de trabalhadores e patrões para definir as regras do trabalho nos feriados em cada categoria. O Congresso aprovou lei que proíbe a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Neste Agenda Econômica, vamos conversar sobre a reorganização das regras de mercado de trabalho no Brasil. E nosso convidado é o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, por gentileza. Secretário, vamos começar então por esse fim. O governo está reorganizando o mercado de trabalho. O mercado passou por um período aí de uma liberação meio que geral. Vocês estão no processo de reorganização do mercado? Na verdade, nós tivemos dois fenômenos nesse último período, né? Uma reforma administrativa de 2017, né, que trouxe outros componentes para o mercado de trabalho, outras regras para o mercado de trabalho, e nós tivemos algumas atividades econômicas que no último período, principalmente no período da pandemia, né, assumiu um protagonismo muito grande nos serviços. O exemplo é os trabalhadores por aplicativos que nós temos, os trabalhadores por entrega, home office, inteligência artificial. Quer dizer, nós temos um novo mundo do trabalho se organizando a partir de novas tecnologias e nós estamos muito atentos também a esse movimento que acontece aqui no Brasil, mas acontece também em todo o mundo. Secretário, essa regulamentação, ela começou a se falar a partir da Europa, né? As grandes críticas, esse processo lá da uberização que se chamou, né? Se pegou aí a maior plataforma e se chamou como processo de uberização ou precarização das relações de trabalho. Ela chega aqui e já recebendo críticas de um determinado setor, que é o governo está querendo regulamentar como trabalho uma relação que na área de trabalho é comercial. Para o governo, então, está definido o que é uma relação de trabalho? Olha, é muito importante essa questão, porque, na verdade, o que temos aqui é uma relação de trabalho dos motoristas de aplicativo, né, com as empresas que intermediam esse trabalho e um usuário que faz uso desse serviço. Só para entender mais ou menos como é que funciona, né? Nós temos uma plataforma, uma empresa de plataforma, que ela cadastra os trabalhadores, ela faz a intermediação
com quem quer fazer o uso, quem quer fazer a viagem, mas a empresa, ela determina para quem vai dar a viagem, ela determina quanto custa essa viagem, ela determina qual o valor que fica para o trabalhador e ela que define o valor que fica para a empresa. Então, o nosso entendimento é que não tem um vínculo empregatício do tipo CLT, aqui neste modelo de negócio, mas tem uma relação que é intermediada por essa empresa e que ele responde prioritariamente para a empresa. Não existe, por exemplo, um contrato de trabalho, quem pega o usuário, aquele que utiliza da passagem, e o motorista, e sim um contrato de trabalho da plataforma de aplicativos com esse trabalhador. Então, é a partir daí que nós começamos a discutir a regulamentação, tentando preservar no máximo, né, este modelo de negócio, essas características desse negócio. Tanto a autonomia, de um lado, desse trabalhador, que ele define o horário que ele quer trabalhar, quantas horas ele trabalha, para quais empresas, né, ele vai estar trabalhando, ele pode trabalhar, inclusive, para mais de uma empresa. Então, nós preservamos essa característica. No entanto, do lado das empresas, a gente garantiu também que elas colocassem na mesa e ofertassem para os trabalhadores uma série de direitos, né, que eles também reivindicavam há muito tempo. Há muito tempo que eu digo, uma profissão de 10 anos para cá. Sim, eu vou aproveitar então que você já fez aí um elenco de algumas dos direitos, das medidas básicas, e vou pedir o Wagner, que é o nosso diretor de gravação, para colocar aqui na nossa tela exatamente um pouquinho do que é esse mercado autônomo, né, que o governo decidiu chamar de mercado autônomo por aplicativo. Então, são dados do IBGE e que sobre os quais o governo trabalhou, que em 2022 a gente tinha 1,5 milhão de trabalhadores por aplicativo, sendo que 778 mil deles têm esse trabalho do aplicativo como trabalho principal. Quando, na época que surgiu, se dizia, não, isso é um bico, né? No popular, isso é um bico, isso é uma segunda renda. Mas não, mais da metade é trabalho principal e com uma renda média de R$ 2.454 à época. Eu imagino que esse número, quando a gente fechar uma pesquisa de 2000, quando o IBGE fechar a pesquisa de 2023, vai ver que certamente cresceu, né? E aí, desse montante, desse total, 52% no transporte de passageiros, 39,5% como entregadores de comida e produtos, 13,2% prestação de serviço. Então, primeira coisa, a lei, ela cuida só dos trabalhadores, desses 778 mil que são trabalhadores de carros, motoristas, de passageiros. Né? São 778 mil. Nós acreditamos hoje que esse número deve estar chegando perto de 1 milhão, né, de trabalhadores que transportam passageiros, mais conhecido como Uber 99, essas empresas, né, de transporte. Foi dedicado a eles que nós fizemos esse projeto de lei. Era importante explicar também por que e como. Né? O presidente Lula, na campanha, prometeu a regulamentação. Em maio do ano passado, ele criou um grupo de trabalho. Nós tivemos 15 representantes dos trabalhadores, 15 representantes das empresas, 15 representantes do governo, trabalhando uma proposta de motoristas de passageiros. E tivemos o mesmo número também trabalhando uma proposta para a regulamentação de entregadores. Né? No grupo de trabalho do motorista de passageiros, nós conseguimos avançar. 10 meses de debate, as empresas apresentaram propostas, os trabalhadores apresentaram propostas. Foi aí que a gente chegou neste modelo, né? Nesse modelo que a gente tem chamado de um autônomo com direitos. Né? E é um texto de lei que a gente oferta aqui para o Senado, nós ofertamos para o Congresso Nacional, estamos colocando para debate na sociedade um texto que é de comum acordo entre esses representantes dos trabalhadores, representantes da empresa, mediado pelo governo federal. Agora, e os demais trabalhadores? Esses trabalhadores da entrega de comida, por exemplo, que foi até mesmo durante a pandemia, quando a gente viu um crescimento enorme e a gente viu que são pessoas muitos trabalhando com fome, sem nenhuma condição, num trabalho realmente muito precário, né? Então, esses não conseguimos um acordo. E para entender o porquê não conseguimos um acordo aqui, né, é importante dizer onde avançamos no motorista de passageiros, porque aí vai residir um pouco a divergência, né? Nós avançamos, por exemplo,
na integração, na incorporação desses trabalhadores em todo o sistema de previdência social, inclusive a aposentadoria. Avançamos numa remuneração mínima desses trabalhadores e passageiros. Nós conseguimos, inclusive, garantir, a partir daí, que tenha transparência algorítmica. Por exemplo, o motorista hoje, o trabalhador, ele vai saber exatamente quanto ficou para a empresa, quanto ficou com ele, qual o percentual da empresa, qual o percentual para ele. Que era uma grande queixa, eles nunca sabiam qual era o critério de remuneração. Quanto a empresa... E que era um critério diferente. Dependendo do motorista, né? Dependendo do motorista, dependendo do horário, dependendo da demanda, dependendo se tem chuva, se não tem chuva, né? Tinha uma tarifa variável. Agora a empresa vai emitir um relatório mensal, tanto trabalhadores como nós, governos, receberemos esse relatório por CPF, portanto, sabendo exatamente aquilo que foi trabalhado, de que forma foi trabalhado. O trabalhador ainda conquistou, né, o direito, se houver algum expurgo, se houver alguma exclusão, se por algum motivo ele for colocado no final da fila, que acontece, às vezes ele tem um acidente, às vezes o carro quebrou, né, ele sai da plataforma, o ranking dele diminui. Ele vai ter o direito agora a se defender, porque antes não tinha, não tem com quem conversar, né, você conversa com o computador. Então, vai ter uma mediação humana para receber também, né, essas observações que o trabalhador tenha sobre suas condições de trabalho. Essa foi outra conquista também. Essas plataformas, elas terão, então, de ter um escritório, digamos assim, um lugar onde se possa ir lá, um responsável, um CPF por trás do CNPJ? Eu não digo um CPF por trás do CNPJ, assim, um escritório não, porque nós temos tecnologias hoje, né, avançadíssimas que permitem isso. Eu acho que qualquer atendimento ao consumidor nas outras atividades econômicas não tem mais o escritório, né? A gente faz por meio eletrônico, pelo celular. Então, mas esse tipo de serviço vai ter que ter, né, para poder ter um atendimento a esses trabalhadores. Essa é uma grande conquista, né? Eu vou pedir, então, para o Wagner trocar a arte, colocar uma outra que nós fizemos, onde a gente detalha um pouquinho mais, continuando nessa parte dos motoristas, né, por aplicativo, mas eu queria que a gente voltasse, você explicou, depois eu quero que a gente volte naquela questão dos entregadores de comida. Jornada de trabalho de 8 a 12 horas, queria entender isso aí um pouquinho. A jornada é de 8 horas, mas pode chegar a 12, como é que é isso? A jornada estabelecida é de 8 horas, havendo um acordo entre trabalhadores e as empresas, podem chegar a 12 horas. Isso é importante nós colocarmos, né? Muitos trabalhadores hoje trabalham 12, 13, 14, 16, 18, nós temos casos até de 20 horas por dia, consecutivas. E tem gente que trabalha toda noite seguida. Toda noite seguida. E o fazem por quê? Porque não tem a garantia de uma remuneração mínima, né? Quem é motorista de aplicativo sabe, ele vai fazendo a continha lá, né? No dia ele precisa alcançar X valor para poder, no final do mês, 300, 400, 500 reais, para no final do mês pagar as suas contas, porque a remuneração é variável, ele não sabe como vai fazer. Então, vai ser permitido. Essa limitação é importante, eu gostaria de colocar isso, tanto para os trabalhadores também, quanto para os passageiros. Nenhuma categoria, né, que trabalha com pessoas, dirigindo, né, ou com carga, motorista de caminhão, motorista de ônibus e passageiro, tem uma jornada maior do que 11 horas. Este é um estudo antigo que diz respeito à saúde do trabalhador e à segurança do passageiro. Sim, alguém depois de 12 horas dirigindo já não tem mais reflexo, Não né? tem mais reflexo, tem estafa, dá sono, né, e pode ocorrer algum tipo de acidente. O fato de termos uma remuneração de R$ 32,09 por hora, garante um pouco a jornada também. Isso é importante, porque ele tem a garantia agora de uma remuneração mínima, né? Isso não existia, não existe hoje, principalmente em regiões, o Brasil é muito grande, em regiões como o Nordeste e tal, você tem uma tarifa muito diferenciada, né, que é paga para o trabalhador. Agora ele vai ter uma garantia mínima. Deste valor, para chegar nesse valor, nós fizemos um amplo trabalho, tanto com as empresas quanto com os trabalhadores, para poder ter uma remuneração aqui do valor que ele paga do aluguel do celular, o combustível, o pneu que durante um período é depreciado, né, a frota que é depreciada, troca de óleo, enfim, tem uma manutenção do carro que tem que ser feita, que muitas vezes o trabalhador hoje, quando ele recebe aquele valor, ele não tem a noção que o que ele recebe hoje não é líquido.
Né? Então, o que vai ficar de líquido para ele? Se ele está nessa remuneração da hora, está previsto toda essa parte de manutenção, digamos assim, da ferramenta de trabalho dele, né, do bem de produção, o que fica de salário mesmo, o que ele recebe pelo trabalho dele? Olha, neste cálculo de 32, eu acredito que 50%, em torno de 50% a 40%, né, é custo hoje, né? É lógico que isso é um custo que às vezes é durante o ano. Sim. Que não, ele vai mas só ele gastar. Tem que ir poupando, mas ele né? tem que ir poupando para isso. Então, ele tem que se programar para esse tipo de coisa. Uma outra coisa importante que, para poder fazer a inclusão previdenciária, nós tivemos que colocar todo mundo no regime geral da Previdência. Quer dizer, ninguém se aposenta nesse país com um valor menor do que o salário mínimo. Então, a base de cálculo para a aposentadoria aqui teve que ser um valor salário mínimo, que dá, neste caso, R$ 8,00 por hora trabalhada, né? Esse detalhe aí, hora trabalhada, também é um detalhe, mas que passa despercebido. Pois é, eu queria que explicasse, porque se ele trabalhar 1 hora, ele dirige por 1 hora, mas ele fica 1 hora esperando outra corrida, ele não está trabalhando, ou está trabalhando? Não, o que a gente estabeleceu da hora trabalhada é do momento que ele recebe o pedido para poder fazer a viagem até o momento que ele entrega o passageiro, não é o período que ele fica plugado. Né? Houve um debate muito grande se deveria ter uma compensação aqui. Então, houve uma queixa das empresas que não deveria fazê-lo porque ele fica em mais de uma plataforma plugado às vezes, né? E o que a gente definiu para poder ter uma compensação. Hoje, o cálculo é 220 horas semanais para dar o salário mínimo, qualquer trabalhador. Você faz um valor de 220 horas, né, divide pelo salário mínimo para dar um valor. Vai dar R$ 7,00 e acho que 36 centavos. Quando a gente coloca 8, nós estamos trabalhando com 176 horas semanais. Significa que ele tem um plus pela hora que ele fica esperando. Certo. Agora, a legislação, o trabalhador... hoje, dentro da lei, ele tem direito a um descanso semanal remunerado. Esse trabalhador não vai ter, o trabalhador de Uber não tem. Não vai ter. É o conceito do autônomo. Né? Um autônomo que adquiriu alguns direitos, mais férias, 13º, não terá, mas ele terá direito ao seguro em caso de acidente, ele vai ter o direito à aposentadoria, né? À licença maternidade pelo sistema de proteção social. Então, são direitos, uma parte dos direitos, né, que o CLTista teria, estamos trazendo para cá, mas preservando, né, a autonomia deles para não serem caracterizados e não serão aos CLTistas. Tem um ponto aqui que eu achei interessante, que é a questão da representação sindical. Quando se fala em sindicato, assim, é o terror dos neoliberais. O neoliberal acha que não precisa de sindicato, de trabalhador, porque está cheio de sindicato de patrão. Então, eu queria que você explicasse como é que é essa representação sindical. Vai ter o sindicato dos trabalhadores e já tem o sindicato dos patrões? Não, nenhum dos dois. Essa foi uma grande dificuldade, inclusive, na mesa de negociação. Quem viria à mesa para negociar? Então, várias representações de trabalhadores, associações e tal, e as empresas criaram uma associação para poder vir à mesa. Aliás, 2 associações. As empresas criaram 2 associações para vir às mesas. 2 participaram da mesa. Sim, são quantas empresas hoje, que a gente conhece, né? É o que tem, então vamos falar aqui. A gente conhece Uber 99, que são as maiores. Quantas mais tem de transporte de passageiros? De transporte de passageiros, as mais conhecidas, nós temos Garupa, nós temos umas 6. Garupa é moto? Não, tem um de passageiro agora também. De carro? De carro, de automóvel? E chama Garupa? E chama Garupa também. Tá. Né? Nós temos aquele que não intermedia o valor diretamente, permite uma negociação, mas estabelece um limite para a passagem ser negociada. Nós temos vários casos. Se nós pegarmos Brasil, aí o número é muito maior. É muito maior, né? Porque você tem muitas empresas regionais. Vamos fechar um pouquinho essa questão da contribuição da Previdência. Quem vai pagar e quanto? Então, quem vai pagar a Previdência? 8%, né, R$ 8,00. Desses R$ 8,00 por hora, o trabalhador vai pagar 7,5%. Portanto, em cima de R$ 8,00? De R$ 8,00 a hora, por hora. Tá. Ele vai receber 32, mas ele vai pagar em cima de 8. Isso, ele vai pagar 60 centavos por hora. Tá. Né? E a empresa vai contribuir com 20%. Por hora trabalhada, né? Por hora trabalhada. E a empresa também. Portanto, R$ 1,60 a empresa
é o que vai ficar para a empresa. A empresa vai recolher na fonte e pagar no final do mês, né, pelo e-social, a guia da Previdência. Que essa é uma outra questão importante. Muita gente falou, olha, tem já a possibilidade de ir para o MEI. Né? Tem muitos trabalhadores que foram para o MEI. Poucos trabalhadores foram para o MEI, é a verdade. Né? E daqueles que foram para o MEI, que a gente pegou um KNAI próximo do transporte, porque MEI envolve várias atividades, né? 73% é inadimplente. Portanto, não tem direito. É muito difícil para este trabalhador, se nós pegarmos os entregadores, eu vou tocar nele daqui a pouco, ele emitir uma guia todo mês, ir lá e pagar, né, geralmente não acontece. Não dá para fazer isso já tudo hoje informatizado? Tudo no site da Previdência? Faz isso ali tudo no no e-social. Com esse projeto de lei será tudo informatizado, tudo pelo e-social. Na guia que ele pague qualquer outro tributo já vai estar incluso esse. E aqui a empresa que vai pagar. Tá. Né? Ela vai recolher... Ela vai recolher e pagar a guia. Recolhe na fonte e paga, resolvido. Então vai ter, de certa forma, um contrato entre o trabalhador, o motorista e a empresa. E a empresa. E esse contrato, ele é fixo? E se vai existir um contrato lá, ele sabe que ele assinou um contrato? Não, ele já tem um contrato hoje, né? Hoje, qualquer trabalhador que se inscreve numa plataforma... Já é um contrato. Já tem as condições, online ele assina os termos aceitando aquelas condições e assina um contrato. Hoje já existe esse contrato. É que neste contrato vai ser agora incluído essas cláusulas que garantem esses direitos. Sim, diga, por favor, continue. Não, então, e essa foi uma das grandes divergências que aconteceu para poder regulamentar os entregadores. Né, que as empresas não conseguiram chegar numa proposta que garantisse esses direitos, que garantisse a inclusão previdenciária, que garantisse a transparência, inclusive, do trabalho. Tá. Então, as empresas não conseguiram, mas os trabalhadores sabem o que querem? Esses entregadores de alimentos que estão de bicicleta ou de moto? O que eles querem, então? Já que a empresa não sabe no que está disposta a ceder, o que os empregados querem? Então, eu acho também aqui importante a gente esclarecer. O trabalho de motorista por aplicativo é um trabalho que veio dos últimos 10 anos para cá. Cresceu muito durante a pandemia. O trabalho de entrega existe há muitos anos. Não é? Então, regulamentação de motoboy já existe legislação, motofrete já existe legislação, para alguns estados, mototáxi existe uma legislação. Eu estou dizendo isso porque essa categoria tinha um histórico já de organização, tinha um histórico de atividade econômica. Com a pandemia cresceu muito. Mas o da bicicleta não existia, né? Da bicicleta, então, com a pandemia cresceu muito. Com a pandemia cresceu muito, né? Vários trabalhadores vieram nesse modelo mais informal e aí as bicicletas também, né, foram incorporadas nessa entrega, principalmente nos grandes centros. Sim, e principalmente com os aplicativos. Com os aplicativos. Não, basicamente aplicativos. Né? Basicamente aplicativos. Então nós temos os trabalhadores. Qual é a grande reivindicação deles? Uma parte desses trabalhadores são CLTistas e trabalham para operadores e logísticos. Já tem uma história, já tem uma relação. Mantém. Eles não querem que mexam com eles. Das bicicletas? Não. Estou falando dos entregadores de moto. Certo. Né? Tem uma parte que veio que quer também ser autônomo, quer trabalhar para mais de uma plataforma tal. Cabe dentro desse conceito que a gente trabalhou para os motoristas e passageiros. E a bicicleta é um problema muito maior. Né? Por quê? Porque a bicicleta hoje é quem recebe menos, em média menos do que um salário mínimo, né? E é também quem tem o maior risco à saúde, né, em todos os aspectos. Olha, eu regulamentei em São Paulo a lei que estabelecia a ciclovia, sistema cicloviário no município de São Paulo. Foi um projeto de minha autoria, eu era vereador, aprovei, regulamentamos lá. Depois no governo trabalhei como secretário de subprefeitura e governo esta lei, né, e foi aí que começou a entrar, inclusive, os entregadores. Período ali. Se você tem uma pessoa que pedala 8 horas por dia para fazer a entrega, nem atleta de alto rendimento consegue fazer isso. Ok. O que as empresas não querem, secretária? A gente já está aqui se encaminhando um pouco, eu queria tocar em outros assuntos. O que as empresas não cederam? Não cederam a contribuição previdenciária, as empresas não querem participar,
da contribuição previdenciária, as empresas de entregadores. Eles não querem uma alíquota de 20% para eles. Eles acham que não cabe no modelo de negócio, que vai onerar muito. E aqui, só para ter uma ideia, o que a gente está propondo é o mesmo valor. Então, é 0,60 e 1,60. Quando eu digo para as empresas, você pega R$ 2,20 por hora, somando trabalhador e empresa, e divide pela quantidade de entregas que esse trabalhador faz por hora, vira centavos ali, né, que não onera nem quem faz o pedido da comida e não vai onerar nem a empresa. Se as empresas, vocês continuam a negociar então, não é isso? Se as empresas não chegarem a um acordo, o governo vai fazer o quê? Porque esse povo precisa ter algum direito, né? Sim, nós vamos, junto com o Congresso Nacional, debater uma alternativa. A posição do governo, olha, não havendo acordo, apelamos ainda para que voltem à mesa de negociação, para que continue o acordo, mas e não havendo, né, nós temos que dar algum nível de proteção para essa categoria que é a mais precarizada. Vamos fazer um projeto de lei, vamos debater aqui no Congresso, né, o Congresso está muito atento a isso, tem vários projetos de lei, inclusive no Senado e na Câmara, que tratam desse assunto, tem comissão parlamentar, né, frente parlamentar que cuida também do trabalho por aplicativos, tem frente parlamentar do pequeno e médio negócio, de bares e restaurantes que são afetados diretamente, inclusive, por esta política dessas empresas. Porque antes os bares e restaurantes tinham ali o seu contrato direto com o motoboy, né, que fazia a entrega. Hoje, muitos ficaram só nos aplicativos, né, que é o iFood e o Rappi, que são os mais conhecidos, né, pelo menos. Na verdade, o que aconteceu? Hoje, eles estão na mão dessas empresas, porque eles perderam a sua clientela, muito por conta da pandemia também. Bares e restaurantes foi passando o seu cliente para essas plataformas, o marketplace virou dessas plataformas, né? E hoje elas fazem o pedido, a entrega e cobra também a taxa, né, que eles acham que devem cobrar dos bares e restaurantes. Tem um descontentamento aí também, por isso de uma regulamentação que deixe claro, que tem uma segurança jurídica para todos e que deixe claro qual é o valor deste negócio. Nessa mesa de negociação, então, aí entram bares e restaurantes, porque aí já seria uma quarta parte, né? Governo, entregadores, plataformas e quem usa o serviço, que são os restaurantes. Então, no grupo de trabalho, eles não participaram diretamente como membro do grupo de trabalho, mas participaram de uma rodada muito grande de debates, seminários, né? Como a universidade participou, como aqui no Congresso, também houveram audiências públicas tratando desse assunto. Tá. Secretário, dá para a gente fechar, só para a gente fechar, até porque o nosso tempo está estourando, podemos esperar novas legislações que retomem alguns direitos? A gente vai, em algum momento, rediscutir a reforma da Previdência que foi feita, que prejudicou muito as mulheres de todos os níveis, mas principalmente as de salários mais baixos. Está no escopo do governo algo nesse sentido? Olha, está no escopo do governo a gente continuar olhando para essas novas atividades econômicas, então, trabalho plataformizado, os demais trabalhos plataformizados, inteligência artificial é um debate muito intenso hoje aqui no Brasil e no mundo. Nós estamos buscando uma regulamentação, nós estamos aperfeiçoando alguns mecanismos na área rural para que haja uma formalização muito grande do mercado de trabalho, porque tem uma tendência ali junto com Bolsa Família, de uma precarização maior. Eu acho que para este ano, né, nós vamos continuar tendo um debate muito intenso do mundo do trabalho e de uma regulamentação necessária. Secretário Francisco Marceno, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui na TV Senado. E já vamos contratar um próximo programa, né? Acertar um próximo programa que ficou muito assunto pendente. Tá certo. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga com a nossa programação ou escolha o que quer ver no site senado.leg.br/TV ou no canal no youtube.com/TV Senado. Aproveite e se inscreva lá no canal da TV no YouTube e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.
Quando e por que taparam o Rio Carioca? Por que alguém quis um dia se esquecer dele? Por que alguém quer agora se lembrar dele? A Bossa Nova não tapou o Rio Carioca. O final da Copa de 50 no Maraca não tapou o Rio Carioca. O Rio de Janeiro tapou o Rio Carioca. Senadoc. Hoje, 10h30 da noite, aqui na TV Senado. O Senado comemora esse dia 25 seus 200 anos. É uma instituição que é o pilar da democracia brasileira, em que busca efetivamente representar toda a sociedade brasileira, particularmente. O Senado tem história, tem grandes, bravos brasileiros que por aqui passaram, como Juscelino Kubitschek, passou por aqui, com certeza, Duque de Caxias, passou por aqui o Rui Barbosa, que é o nosso patrono. Enfim, o Senado é uma instituição que busca a harmonia entre os poderes no país, de tal forma que, como senador da República, nós temos atuado aqui de forma republicana, na busca efetivamente de fazer boas leis para o povo brasileiro, sobretudo leis que possam favorecer certamente as pessoas que precisam da mão amiga dos poderes constituídos do Brasil. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Os 200 anos do Senado, a construção de uma nação. Padre Feijó, o primeiro governante eleito do Brasil. As revoltas das províncias e Duque de Caxias. O processo de libertação dos escravizados. 2 séculos de história do nosso país, você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado. A violência contra as mulheres é um problema social e também um problema de saúde pública. Uma lei que passou pelo Senado alterou o Código Penal brasileiro e mudou a forma de proteger as mulheres e principalmente de punir os agressores. Lei Maria da Penha. Um marco histórico, né? Olá, meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, criadora de conteúdo e escritora, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege a mulher apenas contra a violência física, existem outros tipos de violência. Tem a sexual, patrimonial, psicológica, moral, são vários tipos de violência. E tudo isso está dentro da lei. Está dentro da lei. E a gente não pode esquecer a luta para essa lei existir, né? Tem um consórcio de ONGs feministas que se uniram para poder fazer um anteprojeto para essa lei hoje existir. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006 e ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha, uma mulher que foi vítima por 6 anos de violência doméstica de seu marido. A lei agora determina a prisão em flagrante e também a prisão preventiva. Ela determina essas punições, mas ela também tem a ideia de prevenção e acolhimento da vítima. Então ela vai determinar também que uma mulher que esteja sofrendo, ela tenha isolamento, né, que o marido saia de casa, não possa ver os filhos. E a partir da lei, a violência doméstica passa a ser considerada violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher, ela tem em todas as classes sociais, ela acontece em todas as classes sociais. A violência doméstica ela está em todas as classes, raças, religiões, mas ela tem uma prevalência. Das 18 milhões de mulheres que sofrem violência, 12 milhões são mulheres negras, pretas e pardas. Toda mulher tem o direito de viver em segurança, de ter o seu valor reconhecido. É um esforço de todo dia, de toda a sociedade. É uma jornada que teve e continua tendo a participação dos senadores. Senado, 200 anos. Olá,
Olá, eu sou Isabela Dutra e esse é o programa Argumento. A Procuradoria da Mulher no Senado acaba de divulgar um estudo com um mapa da violência contra a mulher por estado. É a maior pesquisa do gênero já feita no Brasil. Eu vou conversar sobre isso agora com a Procuradora da Mulher aqui no Senado, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Senadora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Isabela. A gente tem oportunidade, como eu falo, informação é poder. Mesmo um mapa desse, dando um diagnóstico da violência no Brasil, a violência contra a mulher no Brasil por estado, se a gente não der visibilidade à população, ela não vai ter conhecimento, a sociedade não tem o conhecimento de quão grave é a violência contra a mulher no Brasil. O que esse mapa mostrou para a senhora, senadora? Mostrou o mapa no geral. Você sabe que em novembro nós apresentamos um mapa no Brasil como um todo. 30% das mulheres entrevistadas, no mínimo 30% já tinha sofrido violência. Mas o que é mais assustador é que quando vai aprofundando a pesquisa, mostra que ela não sofreu a violência, mas conhece várias pessoas, colegas, amigas que sofrem violência. E também essa pesquisa é importante porque ela mostra que muitas mulheres, quando a gente vai aprofundando a pesquisa, que é o Data Senado e o Observatório da Mulher no Senado, ela termina descobrindo que sofria violência, mas não sabia que era violência. Ela não reconhecia a situação como violência? Como violência, principalmente se a violência não for física, por exemplo. Muitas mulheres acham que um empurrão, uma coisa assim, um murro simples, aquilo que não deixa marca, não seria violência. Como que a mulher pode reconhecer que um relacionamento, violência doméstica, está se tornando realmente violento, está se tornando perigoso? É isso que a gente mostra, que começa com um murro na mesa, com afastar você dos amigos e da família, confiscar seu telefone, olhar seus dados, quer dizer, é um assédio constante sobre isso. Normalmente isso termina em violência física. E o que a mulher pode fazer nesses casos? A mulher não é negociável não prestar queixa, não procurar ajuda. Não é negociável não procurar, porque aquilo ali é o início. Nunca a gente viu alguém que chega ao feminicídio já não ter praticado a violência física. Sabe qual é a importância desse mapa da violência no Brasil? Primeiro, uma pesquisa longeva que começou em 2005, mas no último ano agora a gente fez o Data e o Observatório, o Data Senado e o Observatório entrevistaram 21 mil mulheres nesse país. É bastante. Como um todo, uma investigação com tecnologias avançadas que tiveram oportunidade por telefone, porque mais de 90% das mulheres têm acesso ao telefone. Essa pesquisa jamais seria feita indo na casa, né? Porque dificilmente a mulher que sofre violência ia ter coragem de dizer. O que chama a atenção nessa pesquisa é que a gente tinha dados isolados, tanto no Estado como em alguns setores. Eu citarei aqui. A gente uniu aqui a saúde, o Ministério da Saúde, ao Ministério da Justiça e a Segurança Pública. Aí eu diria aqui o seguinte: só chega a saúde aquela mulher que foi ao pronto-socorro. Aquela que a violência física foi tão grave que ela teve que procurar para suturar ou para sofrer uma fratura. Aí essa não chega à polícia porque a maioria não tem coragem de denunciar. E tem aquelas que os vizinhos chamam porque ela está sendo espancada ou ameaçada, essa não chega na saúde. Essa violência chega à segurança pública. E aquelas que já vão se queixar direto ao Ministério Público. Então, pela primeira vez, foram unidos esses dados, a Justiça liberou e a gente pôde ter. Olha, é tão importante esse mapa com essa pesquisa que a própria ONU Mulher, que vai ter agora de 10 a 13 de março na ONU, as meninas vão representar o Senado, o Data Senado, porque eles acharam de uma importância fundamental.
Senadora, os dados são muito alarmantes? Os dados são assustadores, né? Você vê que, por exemplo, a cada 10 mulheres, no mínimo 3 sofreu violência. Aquela que se diz sofreu violência, e quando une, que elas dizem assim, eu não sofri violência, mas conheço várias que sofreram violência. Isso chega a mais de 60%. Por que será que está aumentando tanto? Olha, a gente tem que se aprofundar nisso, porque a gente sabe que a violência pode ter aumentado muito, mas também hoje a gente sabe que a mulher tem mais coragem de denunciar. Até porque hoje ela já tem conhecimento do que é a violência. Ela já, como a mídia já mostra muito, por isso que eu digo, a informação é poder. Esse mapa é um diagnóstico da violência, e é assim que a gente trata políticas públicas. E o que a gente tem que ter esse olhar diferenciado, porque se hoje todas as mulheres que sofrem violência procurassem os serviços, como Casa da Mulher Brasileira, todos esses, o Brasil não tinha como abraçar todas essas mulheres. Então, isso é algo que nos preocupa e que precisa urgência nisso. Porque a gente sabe que isso tudo passa pela educação. Nós temos um machismo estrutural que o cara se comporta como se a mulher fosse propriedade dele. Então, você vê que a maioria do feminicídio em si é aquele agressor que é da sua casa. Eu me preocupo muito com esse dado porque nós mulheres sofremos violência igual aos homens, a violência em geral, e ainda temos a violência dentro de casa, porque 70% das mulheres pesquisadas, a violência é do homem dentro de casa. Mas aí, senadora, ela pensa assim, ela vai denunciar e depois ela tem que voltar para casa, ela depende do homem. Como que aí ela faz? É por isso que, por exemplo, eu estou com um projeto de lei aí que já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e agora está indo para cá. Colocar emergencialmente as mulheres vítimas de violência no Bolsa Família. Por quê? Eu trabalhei em pronto-socorro, que eu sou médica de formação, e a grande maioria, quando eu queria que ela fosse prestar queixa, ela dizia, mas doutora Zenaide, eu não tenho como voltar para casa. Imagine, se você depende do teto, do alimento, para ela e para os seus filhos. Não é raro a mulher chegar espancada e os filhos também, porque normalmente o filho quer tomar quer proteger a mãe. Eu trabalhei em pronto-socorro, suturava a mãe, muitas vezes suturava o filho. Então, ela não prestava queixa porque ela dependia totalmente dele. Ou seja, ela ia voltar a dormir com o inimigo. Então, o fato de colocá-la dentro do Bolsa Família, emergencialmente, além, porque, por exemplo, nós aprovamos que as medidas protetivas não esperassem de uma ordem judicial. A própria segurança já pode fazer as medidas protetivas, mas elas não são eficazes se essa mulher não tiver um lugar para ficar. O que é que acontece? A gente sabe que a violência tem todos os níveis, mas quase 90% são em mulheres, a violência é maior, mulheres negras e pobres. Muitas vezes elas se submetem à violência porque a família também não tem como acolhê-la, né? A família não tem. Eu vi muito isso, não prestava queixa. Muitas vezes eu queria, você tem que prestar queixa, mas eu vou voltar. Quando chegar que eles sabem, eles ficam possessos, né? Quando descobre que a mulher denunciou. Nossa. Ao mesmo tempo, gente, eu queria dizer às mulheres brasileiras que sofrem violência, não é negociável não denunciar, porque, no mínimo, eles não são mais réus primários. Quando você faz a denúncia, que faz o corpo de delito. E essa questão da gente propiciar emergencialmente o Bolsa Família, que é R$600, não é grande coisa, mas se ela tiver 2 filhos, mais R$300, a própria família, que a maioria das vezes é pobre, mas vai ter como acolhê-la, né? Com alguma ajuda. É uma coisa que chama atenção e que eu digo às mulheres, vamos nos educar, inclusive chama atenção porque sábado, dia 24, completou 92 anos do direito da mulher votar.
Olha. Que foi Celina Guimarães, no Rio Grande do Norte. Então, não faz nem 100 anos que nos permitiram nos educar, votar e ser votado. E não tem outra saída a não ser o empoderamento econômico. Senadora, em relação à faixa etária, o que a pesquisa traz? Olha, é impressionante que, por exemplo, eu cito o meu estado, é umas nuances que tem, porque essa pesquisa é muito profunda, ela viu todos os aspectos, mas a gente sabe que tem que continuar, né? Então, o que é que chama a atenção? Meu estado não é um valor, uma percentagem alta, tão alta de violência contra a mulher, mas chama a atenção que a violência é muito centrada em mulheres bem jovens, entre 14 e 24 anos. Muito novas, né? Muito jovens e que olha, sinceramente, eu acho que se a sociedade não der as mãos, a gente não colocar a Lei Maria da Penha no currículo escolar, mostrando os direitos, porque a criança ela tem o poder de influenciar os pais quando chega em casa. Então a criança vai perceber, vai saber que aquilo ali não é normal e que vai proteger, né? E a educação, gente, vamos colocar nossas crianças, crianças e jovens com educação pública de qualidade, em tempo integral, que com certeza homens e mulheres, tanto os homens vão ter uma educação e saber que não é por aí, e as mulheres também, porque a gente sabe que essa desigualdade social assustadora que tem no nosso país prejudica sempre as mulheres, porque somos mais de 52% da população. Então, não existe política pública que não ou protege ou não protege as mulheres, porque são mais de 50% da população. Então, essa desigualdade social é mais cruel com as mulheres. Vocês vejam que a gente teve uma dificuldade de votar de igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função, na mesma empresa. Gente. Imagina a violência. As mulheres ganhando menos só pelo fato de ser mulher, mesmo exercendo o mesmo papel. Tá certo. Senadora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sempre um prazer conversar com a senhora. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Isabelle. E vocês quem dão a oportunidade, gente. Eu costumo dizer, não adianta a gente aprovar leis se não der visibilidade. Informação é poder. O que assustou também é que a maioria não tem conhecimento real da Lei Maria da Penha. O Distrito Federal é quem mostrou o maior conhecimento. 33% tinha conhecimento da Lei Maria da Penha. Mas os estados do Nordeste, inclusive pouco, apesar de Maria da Penha ser do Ceará, né? Que foi quem criou isso tudo. Maria da Penha sofria agressão e ele atirou nela e ela hoje é paraplégica, né? E é uma mulher que serve de exemplo para todas nós, que apesar da condição, ela resolveu dedicar a vida em defesa da mulher. Nós temos uma lei maravilhosa que é reconhecida no mundo todo, mas que precisa ser mais olhada e que o Estado brasileiro precisa sim botar mais recursos no seu orçamento para a proteção de nossas mulheres. Obrigada, senadora. Obrigada, Isabel. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal do YouTube. Agradeço pela sua companhia e até o próximo argumento. Democracia e novas tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os
Os três poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Constituição da República, artigo 5º, inciso 57. Esse texto pode parecer complicado, mas ele traduz uma ideia simples. A de que todo mundo é inocente até o momento em que seja provada sua culpa, até que exista condenação. Hoje, isso parece tão óbvio, mas nem sempre foi assim. A primeira vez que a presunção da inocência esteve em discussão no Brasil foi há 200 anos, na Constituinte de 1823. O conceito era o mesmo, mas o texto era um pouco diferente. Nenhum brasileiro será preso sem culpa formada. Naquela época, essa era uma ideia nova. O mundo ocidental estava passando por muitas transformações, com o final das monarquias absolutistas e a passagem para o Estado liberal. 200 anos do Senado Federal. Embora tenha sido criado pela Constituição de 1824, o Senado só realizou a primeira sessão legislativa 2 anos depois. Nos primeiros anos, as duas casas do Legislativo, o Senado e a Câmara dos Deputados, funcionaram no mesmo local. Inclusão. Neste sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Em 1958, o Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país, e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior, e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época. Superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola.
Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos e muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária. Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. "200 anos do Senado Federal. Sem dúvida nenhuma, uma organização extremamente importante para a democracia no Brasil. Hoje, os assuntos que tratamos são muito diferentes daqueles assuntos quando foi criado. Hoje nós falamos de inteligência artificial, internet das coisas e outras tecnologias também. Mas é sempre importante lembrar que o Senado Federal tem a sua responsabilidade no equilíbrio dos poderes e esse é o nosso maior desafio. Mas certamente a democracia do Brasil vai vencer." Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Quero convidar vocês, dia 25 de março, 200 anos de história do nosso Senado. Nós teremos uma transmissão ao vivo para todo o Brasil. Será um concerto que contará a história do Senado com música. E nada melhor do que música para celebrar uma data tão importante no cenário da democracia brasileira. O meu avô, dentro do Exército, seguiu a arma de engenharia, ele participou da construção de quartéis e era um arquiteto excepcional. Ele projetou muitos prédios, principalmente o Palácio Monre, que tirou o primeiro lugar de arquitetura na exposição mundial que teve nos Estados Unidos, em St. Louis. Ele foi considerado lá pelos jornais e pelas autoridades lá uma pérola do diadema dos pavilhões estrangeiros lá na exposição. Posteriormente, quando terminou a exposição, o terreno tinha que ser deixado do mesmo jeito em que eles encontraram quando ocuparam. Então, o meu avô desmontou o palácio, transportou esse palácio para o Rio de Janeiro. Diziam que era uma cópia do Palácio Americano. Não era cópia, era o próprio palácio desmontado e trazido para cá. Para a maioria das pessoas, a energia é acessível. Ela simplesmente está lá. Basta apertar um botão e pronto. Ela está tão presente no dia a dia que não pensamos muito em como a energia chega até nós. Até que chegue a conta de luz. Ou que ela falte. Apague
apagão, falha no Sistema Interligado Nacional, afeta a distribuição de energia em 11 estados. Aí então percebemos o quanto a energia é vital às nossas vidas. Durante a pandemia de Covid-19, o acesso à energia elétrica foi essencial para a refrigeração de vacinas, serviço de saúde e comunicação. Mais uma parcela da população brasileira na Amazônia, indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que vivem afastados dos centros urbanos, tiveram que enfrentar a pandemia sem o acesso aos benefícios da energia, tão necessários para a sua sobrevivência. Somos o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, uma organização independente que defende as pessoas e luta por relações justas de acesso a bens e serviços essenciais. Energia e comunidades, iluminando a esperança na Amazônia. Fazemos parte da Rede Energia e Comunidades, um coletivo de organizações que atuam na região da Amazônia Legal, atentas à causa do pleno direito à energia limpa e sustentável para todas as pessoas. O importante é que temos mais um momento para trocar conhecimentos e apresentar propostas sobre acesso à energia. A falta de acesso à energia atinge cerca de 1 milhão de pessoas na Amazônia, segundo um estudo do IEMA, o Instituto de Energia e Meio Ambiente. O Sistema Interligado Nacional, o SIN, é um enorme sistema elétrico que leva energia para a maior parte do país. Mas uma grande parcela da Amazônia não está conectada. Nesses locais, nos sistemas isolados, a população recebe energia que é gerada por usinas, movidas principalmente a óleo diesel, que são caras e muito poluentes. Em muitas comunidades e aldeias, o acesso à energia elétrica tem como fonte geradores movidos a diesel. Na região, chamados de motor de luz. Esses geradores têm um alto custo de geração. São pouco eficientes, barulhentos e muito poluentes. E exigem uma logística complexa para abastecimento do combustível e manutenção frequente. Eles também contribuem para mudanças climáticas. Existem soluções melhores. Como, por exemplo, o projeto Xingu Solar. Desenvolvido pelo Instituto Socioambiental e com a participação ativa dos povos do Xingu. Essa iniciativa mostra que fontes de energia descentralizadas, renováveis e de baixo impacto ambiental, como a fotovoltaica, são opções mais adequadas para atender as comunidades remotas. Em 2020, o governo implantou o programa Mais Luz para a Amazônia. As fontes renováveis e descentralizadas foram incorporadas ao programa para atender as populações da região. Mas a realidade é que o programa Mais Luz para a Amazônia teve poucos avanços. E a previsão é que o atendimento a essas pessoas ainda pode levar até 7 anos. O acesso à energia em regiões remotas possibilitará a refrigeração de alimentos, serviços de saneamento básico, saúde, educação e comunicação, e pode impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local. Para que isso aconteça, é preciso que as políticas públicas de universalização do acesso à energia sejam implementadas o mais rápido possível, com transparência e com a participação ativa das comunidades.
E a gente está aqui em parceria com a Rede Energia e Comunidades, na 10ª edição do Fórum Social Pan-Amazônico, olhando para os direitos dos consumidores das comunidades remotas da Amazônia Legal, que têm os mesmíssimos direitos de quaisquer outros consumidores de todo o resto do Brasil. O IDEC está de olho nisso e está aqui para defender eles. Queremos que todas as pessoas se beneficiem das oportunidades e da qualidade de vida que vem do acesso à energia limpa e sustentável, com qualidade e com preço acessível. Apoie essa luta. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Espanhóis e portugueses partiram para transplantar para as Américas suas línguas, suas culturas, suas instituições, mas não as suas cidades. Se você olha a partir dos aspectos administrativos de como o Estado português quis controlar esse espaço, que depois se chamou Brasil, a gente vai contar uma história completamente diferente. A Cidade no Brasil, neste sábado, 4h, aqui na TV Senado. Deputado Evaristo? Sou eu. Ele me pediu que ele entregasse essa carta. Não a rasgue. O que está escrito aí mudará a história de nosso país. Eu tenho um comunicado importante do imperador aqui em minhas mãos. Usando do direito que a Constituição me concede, nomeio tutor de meus amados filhos, o meu verdadeiro amigo José Bonifácio de Andrada e Silva. Assim sendo, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Então, seremos governados por uma criança? Sim, mas precisamos agir rapidamente. Vamos convocar todos os senadores e deputados que estão no Rio de Janeiro. É urgente dar forma legal para a sucessão. Vamos eleger 3 regentes para governar o país durante a menoridade do imperador. Mas temos que fazer isso já. As medalhas simbolizam e mantêm viva a memória de lugares e momentos importantes para o Senado. São também o meio para se preservar a história e os valores democráticos para as futuras gerações. Esse momento histórico é para nós mais do que uma ocasião de comemoração. É uma oportunidade de reconhecer e enaltecer a relevância das instituições que moldaram e continuam a moldar a nossa nação. Casa da Moeda, que dá fé pública a vários documentos, né? Entrega hoje aqui uma medalha que representa esses 200 anos e que marca a história do Brasil e a história do Senado. O bicentenário do Senado significa uma possibilidade e uma oportunidade. Que possibilidade e que oportunidade? Claro, de comemorar. E comemorar o quê? A nossa trajetória. E aí vem a oportunidade, conhecer a trajetória desses 200 anos do Senado Federal. Um país, para ter cidadania, precisa cultivar a sua história. E a história do Senado, desses 200 anos, se confunde com a história do Brasil.
Agradeço a presença de todos vocês nesse evento que eu tenho certeza que vai ser de um grande sucesso, de uma grande importância e principalmente de uma grande relevância para a nossa comunidade. Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 103 de 2024, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada à conscientização, a conscientizar a população quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down e tem como tema o tema escolhido pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2024. Chega de estereótipos, abaixo capaciticismo. Gostaria de convidar aqui para compor a mesa os seguintes convidados. Excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, que está em deslocamento, assim que chegar ao Senado Federal, se juntará à mesa. Senhor Gabriel Lourenço Camargos, intérprete de Libra e discente de curso de comunicação assistiva, que fará a comunicação entre pessoas e ouvintes com deficiência auditiva durante toda essa sessão. Senhora Priscila Mesquita de Almeida, professora de Educação Física da Prefeitura de Recife, Pernambuco, e primeira professora com síndrome de Down, licenciada a ministrar aulas de Zumba. Senhora Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, advogada, pesquisadora, idealizadora e cofundadora da Rede Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, REDIM. Senhor Renato Sofia Nunes Dias, autodefensor nacional da Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down. Senhora Melina Salles, jornalista, pedagoga, idealizadora do Espaço Pedagogia Inclusiva pelas Artes, PIPA, e mãe de Zilá, uma menina de 8 anos, muito divertida e inteligente. Gostaria de informar que alguns convidados estão usando um cordão de girassol que se tornou lei desde o último dia 17 de julho de 2023. É importante salientar que algumas pessoas, apesar de terem algo visível, podem ainda ter comorbidades. Por exemplo, quem tem síndrome de Down pode ter também epilepsia, autismo ou qualquer outra condição. No momento de emergência, essa informação precisa estar sinalizada no crachá. O verso do cartão tem as informações para ajuda e suporte adequado. Esse aqui é o crachá. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional que será executado pelo Gabriel Scheibe, que veio da cidade de Belo Horizonte para nos brindar com sua voz, acompanhado pelo seu pai, Rafael Scheibe, na guitarra. Tá bom. Vai, tudo bem?
Basta um povo heróico pra o reto bate, e o sol a liberdade rasfute dos brilhos dela papo nesse instante. Seu bem-humor, essa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Entre o seio, a liberdade desafia o nosso medo da própria morte. Ó Pátria amada, cabo, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem teu amor no céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, explode prova impávido do colosso. Tempo do espelho essa grandeza, terra durata, entre outros mil és do Brasil, pátria amada, dos filhos desse salva as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente bem esplêndido, ao som do mar do céu profundo, fulgura, florão da América, iluminamos só um novo mundo. Tuga berra, marcha Rita, teus olhos nos campos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, latrado, salve, salve. Brasil de amor é belo, Giraci, bolo, o árvore que os tempos estelado. E diga bem de louro dessa flâmula, paz, futuro ano passado. Mas séculos da justiça clava forte, verás do filho ter no forte a luta. E teme quem te adora a própria morte, terra adorada, em todos mil és do Brasil, pátria amada. Filho desse sal as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras senadoras, senhores senadores, convidados, todos que nos acompanham pela Rádio Senado, TV Senado e pela internet. Hoje é para mim um dia de muita alegria e emoção. A sessão especial de hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, traz um recado importante a toda a sociedade brasileira. Chega de estereótipo, abaixa o capacitismo. É muito emblemático ver aqui na minha frente tantas pessoas com Down sentadas nessas cadeiras azuis, também ocupando as galerias. Este é um espaço de vocês, é mais um lugar que vocês ocupam por direito e por merecimento. Tivemos em 2021 a fisioterapeuta Luana Rolim tomando posse como a primeira vereadora com síndrome de Down no país. Meu desejo é que haja muitas outras pessoas com Down sendo eleitas nas câmaras municipais, assembleias legislativas e aqui no Congresso Nacional. Para que esta luta se espalhe por todo o Brasil, na voz de quem sente na pele o preconceito, mas também sabe que é capaz de buscar os seus sonhos e ajudar a construir um mundo melhor. Para que isso aconteça, é fundamental que todos estejam conscientes de que é preciso acabar com os estereótipos. Não faz sentido achar que todo mundo que tem Down pensa do mesmo jeito, gosta das mesmas coisas ou tem as mesmas inclinações. Tentar colocá-los no molde único, por mais bem intencionado que a pessoa possa parecer, apenas reduz as possibilidades de inclusão, criando uma barreira invisível. Todo mundo quer ser visto como é, com a sua singularidade, seus talentos e sua forma de se expressar no mundo. Igualmente ruim é quando, sob a aparência de uma proteção ou cuidado, tentam isolar as pessoas com Down, julgando que elas não são capazes de se inserir
em um meio, seja de trabalho ou de interação social. São 2 décadas de intensa convivência com essa causa e desafio qualquer um a me mostrar algo que uma pessoa com Down não seja capaz de fazer. Por uma barreira que julgávamos impossível não sendo quebradas. Mas há uma ainda que resiste, que é a barreira do capacitismo. Eu diria que hoje a maior limitação às pessoas com Down não está no que elas são capazes de fazer. A maior limitação está na cabeça de quem julga, segrega e isola essas pessoas. Aos 19 anos nascia a minha filha Ivy. Todo dia eu me surpreendo e me alegro com tudo que ela conseguiu conquistar em tão pouco tempo. Entre várias outras coisas, a Ivy escreveu um livro e tem uma presença importante nas redes sociais, onde se tornou uma inspiração para milhares de pessoas no Brasil e no mundo, também quebrando essas barreiras. Por isso eu queria me dirigir especialmente às pessoas com síndrome de Down, que estão aqui no plenário do Senado hoje, e a todas que estão nos ouvindo, nos participando, nos vendo, direto ou indiretamente. Por isso eu queria aqui, meu desejo é que vocês sejam inspiradas pelo dia de hoje, que desenvolvam o interesse pela política, que sejam protagonistas de suas vidas, que desenvolvam o gosto pelo debate de ideias e que levem essa mensagem às suas cidades, às suas escolas, às suas empresas, aos espaços de convivências e que a gente possa voltar aqui a cada ano para compartilhar os aprendizados e celebrar as nossas conquistas. Essa é a missão que estamos abraçando hoje e, para isso, trouxemos alguns convidados de muito talento e conhecimento para que essa mensagem reflita a diversidade e a inclusão que queremos ver no Brasil e no mundo. Parabéns pela luta, parabéns pelas conquistas e muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Desejando a gente aqui que a gente possa ter um dia de muito aprendizado e muita celebração. Não só as pessoas que têm síndrome de Down, mas principalmente também seus familiares, seus acompanhantes, seus amigos. Eu quero que hoje aqui a gente possa ter uma reunião, que a gente possa sair daqui com muita coisa positiva, principalmente nos nossos corações. E dizer para vocês que vocês têm que ser o que vocês querem ser. E aqui do Congresso Federal, não é só a minha voz, a voz de todas as senadoras, a voz de todos os senadores. Em nome do presidente, eu quero dizer para vocês que vocês terão sempre o nosso apoio. Podem contar com a nossa luta, que a gente sabe que é difícil. A cada dia tem que pular uma fogueira, cada dia tem que subir um degrau, mas a gente consegue e a gente vem conseguindo. Eu, particularmente, estou há 13 anos nesse Congresso e vocês podem ter certeza, por mais que não possa aparecer tanto, mas a cada ano a gente vai evoluindo. E a cada ano, o que eu tenho visto e tenho acompanhado, existem mais parlamentares aqui nesse Congresso, não só no Senado como na Câmara, que realmente têm o objetivo de nos ajudar nessa luta que lá atrás era quase impossível. Hoje ainda é difícil, mas a gente consegue junto. E vocês podem ter certeza que o senador Romário, o cidadão Romário, o pai Romário, podem contar sempre nessa luta. Eu tenho uma frase que é típica da minha história. Eu gosto de paz, mas também funciono na guerra. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria de fazer aqui um registro, agradecer a presença do senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, do senador Magno Malta, do Espírito Santo. São senadores, desses senadores que eu acabei de dizer, que
tem essa luta como a nossa. Senador, muito obrigado pela presença. Dizer que, para mim, é uma grande honra poder estar ao lado de vocês. Temos aqui o filho do senador Magno Malta. Senador Davi. Davi, muito obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo. Vamos começar com nossos oradores, com nossos convidados. Nesse momento, concedo a palavra ao senhor Gabriel Lourenço Camargos, intérprete de Libras e discente do curso de Comunicação Assistiva. Gabriel, você tem 5 minutos, meu amigo. Bom dia. Vou preferir ler para vocês o que eu quero falar hoje. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Camargos. Tenho apenas 28 anos. Moro na cidade de Florestal, Minas Gerais. Eu tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, Emanuel e Miguel. Sou filho do meio e vim contar para vocês sobre minha vida pessoal e profissional. Minha mãe recebeu a notícia do diagnóstico da T21 quando eu nasci, ainda na mesa de parto. Minha intervenção precoce iniciou com 18 dias. Minha mãe viajava 140 quilômetros de ida e volta da nossa cidade para Belo Horizonte para fazer as sessões de terapia 3 vezes na semana. Estudei em escola comum a minha vida toda. Frequentei a PAI de Florestal. Eu fazia atendimento educacional especializado. Foi lá que eu tive o primeiro contato com surdos. Letícia, Cleidiane, Clemilson e João Marcos. Eles eram meus amigos e eu queria me comunicar com eles. Então, comecei a aprender um pouco sobre a Libras. Comecei um curso básico, fiz também o intermediário com o professor Lucas Ramon, conhecido como Tiquinho, que é surdo. Eu sou apaixonado por música, tradução e interpretação em Libras e tenho o sonho de ser intérprete profissional. Em 2019, iniciei uma graduação em Letras Libras, mas na faculdade que entrei, não encontrava o apoio necessário nem para mim e nem para minha família, o que fez ficar tudo muito difícil. Pedi ajuda para minha terapeuta, voltei a fazer terapia nessa época. Começamos um processo de orientação profissional. Aí eu descobri que eu estava no curso errado, porque eu queria ser intérprete e não professor. Fui pesquisar qual curso que eu precisava fazer. Entrei na internet através do site do Google e me deparei com a faculdade Uníntese. Tomei a minha decisão de ser um novo universitário com a T21 e está me graduando no curso Comunicação Assistiva, Tradução e Interpretação. Me dedico o máximo que eu posso, me esforço bastante. Tenho 2 professoras de apoio, uma de Libras e uma de língua portuguesa. Quero atuar com música e estúdio de televisão na emissora TV Aparecida, porque sou muito católico. Em 2025, irei completar minha graduação para ser oficialmente intérprete de Libras, realizando assim meu sonho. Quero comentar com vocês também sobre a minha vida profissional. Entrei na empresa MRV Engenharia e Participação, foi no ano de 2018. Durante esse período, eu vinha de ônibus sozinho. Andava 140 km por dia
Pegava 2 ônibus e um metrô para ir e 2 ônibus e um metrô para voltar. Fazia isso sozinho, todos os dias. No início, minha mãe foi comigo, me conduzindo para eu aprender o caminho, me treinando, e depois eu fui sozinho. Quando entrei na faculdade, comecei a ficar muito cansado com a rotina de trabalhar e estudar. Ainda ter que ficar 5 horas por dia em transporte público. Decidi, junto com a minha mãe e minha terapeuta Lídia Lopes, que eu queria estudar. Então saí do trabalho. Hoje, graças a Deus, eu trabalho na multinacional CNH Industrial. Ela fica bem mais perto de onde eu moro. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho que viajar sozinho. Entrei no mercado de trabalho, através da parceria com o Instituto Manudal. Vai fazer 1 ano que eu estou lá. E tenho muito para agradecer minha gestora Ana Paula. Vou falar agora no meu dia a dia. Gosto de levantar cedo, tomo banho, arrumo a minha cama, não tenho preguiça nenhuma para isso. Começo o meu dia tomando o meu café. Quando eu estou em casa, organizo a louça do café, ajudo a minha mãe no almoço. Durante a semana, faço exercício físico em casa, por um aplicativo do celular. Já tentei academia, mas não deu muito certo, pela falta de atenção do personal. Frequento a conferência e o grupo de oração. Também faço aulas com Eliana Vasconcelos, minha professora de apoio, nos finais de semana. Posso fazer outras coisas que minha mãe e meu pai pedem. Pagar contas na casa lotérica, comprar o que precisa no supermercado e outras coisas que precisa na casa. Vou à missa também e todas as noites tem 2 coisas que eu não deixo de fazer nunca, que é conversar com a minha namorada Victoria Cunha, de Pato Branco, Paraná, e cuidar das minhas publicações sobre a Libras, que eu amo, e para ter mais engajamento. E agora, depois de todas essas falas, vem o mais importante. Tudo isso só foi possível porque minha família e principalmente minha mãe sempre acreditaram que eu seria capaz. Mas confesso para vocês que nós falamos muito dentro da nossa casa sobre o capacitismo, principalmente depois do livro do Alex Duarte, Capacitista em Desconstrução. Minha mãe sempre fala comigo: Gabriel, você é muito capaz, mas não é melhor do que ninguém e nem é capaz de fazer tudo. Por exemplo, com matemática, você não é bom, mas em Libras você consegue traduzir uma conversa de um surdo com um ouvinte. Enfim, muitas vezes praticamos o capacitismo dentro da nossa própria casa, quando não deixamos a pessoa com deficiência nem tentar fazer as coisas e fazemos tudo por elas. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, vamos começar nas nossas próprias famílias, dizendo: abaixe o capacitismo. É isso aí. Muito obrigado a todos que me ouviram com paciência, e fica aqui o meu Instagram, @GabrielCamargosLibras. Me segue lá, viu, galera? Um beijo para todos. Quero também agradecer
primeiro a Deus e pela oportunidade de compartilhar com todos vocês um pouco da minha rotina. Obrigado ao senador Romário pelo convite. Gabriel, muito obrigado pela sua fala. Parabéns pela sua determinação, pela sua coragem. Parabéns aos seus pais por terem dado a você essa liberdade de ser o que você é hoje. Você, com certeza, é uma dessas grandes pessoas que nós temos com síndrome de Down no nosso país e nos orgulha. Parabéns, beijo no coração e que você seja sempre cada vez mais feliz e que cada vez consiga galgar e conseguir o que você quer. Beijo no coração. Posicionar à frente aqui da mesa, senador Gabriel, para você continuar nos auxiliando aí com o intérprete de Libra. Senador Magno Malta, por favor, pode compor a mesa? Seria uma honra e prazer. Vossa Excelência aqui ao nosso lado. Nossa, uma próxima oradora será a senhora Priscila Mesquita de Almeida, professora de Educação Física na Prefeitura de Recife, Pernambuco, e primeira professora com síndrome de Down licenciada a ministrar aulas de Zumba. Senhora Priscila, seja bem-vinda. A senhora tem 5 a 10 minutos para falar. Bom dia a todos. Sou Priscila Mesquita de Almeida. Tenho 32 anos. Cor parda. Estatura mediana. Cabelos pretos e olhos castanhos. Estou vestida calça preta, blusa azul. Vestida da Federação Brasileira Associações de Síndrome de Down, graduada em Educação Física. Sou professora de Pilates e dança, Zumba, Conte Dance. Eu sou de Recife, Pernambuco, e estou representando a Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down, da qual sou autodefensora da Regional Nordeste. Agradeço o convite feito pelo senador Romário para participar dessa sessão solene sobre a síndrome de Down, bem como a Kel Bonen, presidente da Federação Brasileira Associação de Síndrome de Down. Irei falar sobre o combate ao capacitismo no esporte, pilates e na dança. Capacitismo, termo que significa a discriminação e o preconceito direcionado às pessoas com deficiência. O que podemos fazer para evitar
o capacitismo no esporte. O capacitismo pode ser evitado removendo-se as barreiras atitudinais que são colocadas na trajetória das pessoas com deficiência. Essas barreiras são os comportamentos preconceituosos, que impede o convívio, o acesso a ambientes e a aceitação dessas pessoas na sociedade. Se quisermos combater o capacitismo, então, precisamos operar uma transformação na concepção de deficiência, que está na sua origem. Em outras palavras, as pessoas com deficiência devem ser definidas pelo que são e não pelo que não apresentam, para evitarmos essas concepções de deficiência como algo que falta em alguém. É necessário educar as pessoas para conviverem com as diferenças. Benefícios do esporte para as pessoas com deficiência. O esporte ajuda na inclusão das pessoas com deficiência e no seu desenvolvimento pessoal, pois ele faz o que o indivíduo acredite em si, além de desenvolver a autonomia e a confiança, independentemente do objetivo da prática. Percebe-se que o esporte para pessoas com deficiência proporciona diversos benefícios que vão muito além da questão física, abrangendo também aspectos relacionados ao bem-estar emocional e especial. Em face dessa realidade, por que não acabar com os rótulos? Quem coloca sobre nós pessoas com deficiência, achando que não somos capazes. O capacitismo está associado a um padrão. Isto é a ideia de que existe um padrão de corpo e comportamento e ideais, e de que desvio desse padrão torna uma pessoa menos capaz para as atividades sociais. Sendo professora de educação física, dança e pilates, também sofro com o capacitismo. No trabalho, será que ela é capaz de dar uma aula? Como ela faz para dar uma aula de dança ou pilates tão boa, envolvendo todos os alunos? Os esforços para reflexões a respeito dos desafios enfrentados no dia a dia e nas formas de transformar tais adversidades em ações. Chega de rótulos, abaixo o capacitismo. Viva a diversidade humana! E eu vou deixar a mensagem final para vocês. Nunca desista dos seus sonhos. Que sigam em frente,
porque vocês são capazes de tudo para vencer. Vamos lá pela nossa luta, cultura e arte. Senhora Priscila, muito obrigado pela sua fala. Fico muito feliz em saber que nós temos uma pessoa tão capacitada, tão inteligente, que se tornou uma das primeiras pessoas com Down a ser professora de educação física e professora de zumba e de outras danças. Obrigado pela sua luta, obrigado por tudo que você representa, por essa causa tão nobre que é a nossa. Seja bem-vinda. Beijo no coração. Concedo a palavra agora à senhora Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, advogada, pesquisadora, idealizadora e cofundadora da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, da Rede IN. Antes da fala da senhora Ana Cláudia, eu gostaria de agradecer a presença de algumas autoridades aqui. Embaixador da República do Azerbaijão, senhor Rachad Novruz, representando a Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte, o coordenador-geral de articulação e acompanhamento de parceria, senhor Rodrigo Abreu, diretora do Cordão de Girassol Oficial para a América Latina, a senhora Flávia Calafange, presidente da Federação Nacional das APAES, senhor Jarbas Faldner de Barros, professora Roberta Barreto, secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Favato, representando a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade do Rio de Janeiro, Cássia Figueiredo, subsecretária municipal das Políticas da Mulher da cidade de São João de Meriti, do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Bove, superintendente de projetos para a educação especial da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos vocês pela participação. E agora concedo a palavra à senhora Ana Cláudia. Por favor. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura dos ombros, visto uma blusa estampada de azul e bege e visto uma calça azul. Eu cumprimento todas as pessoas que participam deste evento, na pessoa do senador Romário, a quem parabenizo pela iniciativa. Eu falarei rapidamente sobre capacitismo, o que ele significa, já foi falado aqui pela Renata, pela Priscila, já foi falado também pelo Gabriel, mas vamos, sob um viés jurídico, entender um pouquinho sobre isso. Onde ele ocorre, como ele se sustenta, quais são as suas causas e o que é necessário para que ele seja enfrentado. Bom, capacitismo é um termo que começou a ser abordado em nosso país há menos de uma década e ganhou popularidade justamente por constituir uma ferramenta muito importante para o combate, para o enfrentamento da exclusão social. O capacitismo, ele significa a discriminação por motivo de deficiência, mas ele abrange também o preconceito, que, diferente da discriminação, ele não é materializado. O preconceito é uma compreensão que assumimos em relação a certas pessoas antes de conhecermos essa pessoa, antes de interagirmos com ela. Dessa compreensão pré-definida decorrem os estereótipos, que nós conhecemos como rótulos. Embora essa compreensão seja individual, ela reflete as ideias que circulam na sociedade e na cultura em que vivemos. A proibição de qualquer forma de discriminação encontra-se prevista em vários preceitos da nossa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, na Constituição Federal e está tipificada na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o que significa dizer que ela é considerada crime pela lei. Então, existe uma pena de reclusão, de encarceramento de 1 a 3 anos para quem pratica a discriminação. Se essa discriminação for veiculada, for divulgada nos meios de comunicação, ela é aumentada para 2 a 5 anos.
Ainda assim, a discriminação por motivo de deficiência, ela é praticada todos os dias, nos mais variados espaços e contextos, inclusive o contexto familiar. Temos visto com frequência também o capacitismo recreativo, que é aquele que é praticado contra humoristas, e nesse caso vale a regra da pena aumentada. O capacitismo, ele decorre do entendimento de que pessoas com deficiência, pessoas que têm algum impedimento de natureza física, sensorial, intelectual ou psicossocial, como o caso do autismo, são não iguais, são menos humanas, são incapazes de gerir as próprias vidas, são inferiores ou incompletas quando comparadas a pessoas sem impedimentos. A crença de inferioridade dos corpos com impedimento é parte estrutural da nossa cultura. Além de ser parte estrutural, é também estruturante. Que quer dizer o quê? Porque ela determina as convicções da sociedade e dos poderes públicos a respeito dessas pessoas. Determina também a compreensão que elas próprias têm de si mesmas. Com isso, ela condiciona, o capacitismo, ele condiciona a compreensão, essa compreensão negativa, essa crença limitante, fortalecendo um círculo vicioso sobre a T21, a trissomia do cromossomo 21. A sociedade produz ações e falas que refletem as críticas negativas que tem sobre as pessoas com deficiência, com síndrome de Down especificamente, e essas pessoas acabam sendo limitadas nas suas habilidades e competências. Daí, o ocultamento e a restrição do seu potencial, por sua vez, contribui para a consolidação daquelas crenças limitantes da sociedade. Como a maioria sabe, eu tenho uma filha com síndrome de Down, a Jéssica, com a trissomia do cromossomo 21, que foi a pessoa quem mais me ensinou sobre capacitismo. Apesar de falar aqui como especialista, ter sido convidada para falar como especialista, como advogada, eu vou me permitir citar um exemplo do que aconteceu com ela, por ser muito oportuno, por ilustrar bem o capacitismo. Um fato que marcou a sua vida e marcou a nossa como família foi quando pessoas do próprio movimento, no qual ela atua há mais de 2 décadas, sugeriram que ela, que é fotógrafa, mudasse de área. Porque é uma área muito difícil para ela dominar as técnicas, que talvez as fotos dela não sejam tão boas, não fossem tão boas. Enfim, essa opinião a impactou de tal maneira que Jéssica ficou mais de 3 anos sem conseguir fotografar fora da secretaria. Ela trabalha na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, onde é fotógrafa e é formada e tem um curso superior de fotografia. Ainda assim, ela dizia que não conseguia se ver como fotógrafa. Mãe, eu não consigo. Eu falei, mas você expõe, mas eu não consigo me reconhecer como fotógrafa. Esse é o impacto do capacitismo. Esse exemplo, ele mostra como rótulos geralmente negativos podem condicionar a compreensão que as pessoas com T21, com a trissomia do cromossomo 21, têm sobre si mesmas, prejudicando suas vidas. O combate aos rótulos atribuídos a essas pessoas é necessário, porque eles impedem que as pessoas com T21 sejam reconhecidas em suas habilidades e competências e tenham os seus interesses não atendidos e suas escolhas não respeitadas. E esse combate, para ser efetivo, precisa ser, importa dizer, interseccional. Ou seja, ao combatermos o capacitismo, precisamos combater também outros marcadores da diferença, como gênero, como raça, como classe social, como idade. O enfrentamento ao capacitismo, que consiste, em última análise, em barreiras atitudinais que impedem a plena participação de pessoas com deficiência na sociedade, ele vai contribuir para o fim da opressão experimentada todos os dias pelas pessoas com T21. Ele vai contribuir para a emancipação dessas pessoas em todas as áreas da sua vida. Vai contribuir para o reconhecimento da sua autonomia, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas. Vai contribuir para o respeito aos seus interesses e preferências. Vai contribuir para a ampliação das oportunidades de sua participação política e social.
e vai contribuir para o fortalecimento da representatividade desse grupo em todos os espaços sociais e para a redução gradativa do capacitismo que ainda persiste em existir. Eu e você podemos nos engajar nesse enfrentamento e contribuir para um cenário inclusivo, em que pessoas com T21 certamente conseguirão efetivar os seus projetos de vida e realizar seus sonhos. Basta não silenciar diante das opressões e contestar os estereótipos que são impostos a essas pessoas cotidianamente. Basta elevar as expectativas e afastar as crenças limitantes que temos a respeito das pessoas com T21. Basta assumir, como sugerido por uma ONG italiana chamada Cordal, num vídeo que está viralizando nas redes, assuma que eu posso. Basta assumir que essas pessoas são capazes e têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas têm. Assim, pode ser que consigam ter as suas oportunidades asseguradas, o seu valor reconhecido e a sua dignidade humana respeitada. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ana Cláudia, por essa fala, com essa visão de advogada, pesquisadora e principalmente mãe de uma pessoa com deficiência. Com certeza é uma fala de uma pessoa que tem experiência nessas áreas e nós aqui entendemos que falas como essa são interessantes para que as pessoas possam saber que todos nós estamos ligados nas coisas que acontecem em relação a esse segmento no nosso país. Muito obrigado. Prazer tê-la aqui. Concedo a palavra agora ao senhor Renato Sofia Nunes Dias, autodefensor nacional da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Senhor Renato, bem-vindo. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Vou fazer minha audiodescrição. Sou um jovem branco com cabelos curtos e castanhos, olhos castanhos, nariz e boca pequenos. Visto um terno cinza, uma camisa cinza clara e uma gravata vermelha terrosa. Cumprimento ao senador Romário e todos os componentes da mesa. Para quem não me conhece, eu sou Renato, de 27 anos, e tenho ensino médio completo e trabalho há 4 anos com auxiliar administrativo na empresa Brasil Center, Call Center da Claro. Sou autodefensor da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Somos 131 autodefensores em todo o Brasil. Participo ativamente das atividades da Associação Vitória Down, aonde que os meus amigos fazem parte da Escola Vitória Down. Estudei desde os 2 anos em escola comum e fui alfabetizado aos 7 anos de idade. Durante a minha vida escolar, enfrentei muitos desafios. Professores que não acreditavam em minha capacidade e outros que me apoiaram e me deram forças para eu chegar aqui. Estar no mercado de trabalho foi muito importante. Estou aprendendo muito e recebo o meu salário.
Eu tenho autonomia para os meus gastos pessoais. Além de trabalhar, gosto de ir ao cinema e passear com os meus amigos da Vitória Down. Faço aulas de violão e atividades físicas. Preciso de alguns apoios. Peço ajuda sempre que necessário. Participei da primeira edição da Expedição 21, um programa de imersão para as pessoas com síndrome de Down, com foco no desenvolvimento da autonomia e da tomada de decisão na vida adulta. A Expedição 21 foi criada pelo meu grande amigo, que eu gosto dele. Ele é o Alex Duarte, é o diretor do Cromossomos 21. Fiquei muito feliz de fazer parte da primeira Expedição 21. Fui um dos mais novos expedicionários. A experiência foi incrível. A Expedição 21 teve destaque na mídia. Se tornou um documentário. Foi exibido no Festival de Gramado, aonde que fui em julho, dia 16/7. Está em plataformas de vídeo. Mas a maior importância do programa foi transformação interna dos seus participantes. Muitas mudanças positivas aconteceram na vida de cada um. Posso dizer que o resultado positivo aconteceu, porque ao longo das nossas vidas. Tivemos a família e pessoas que acreditaram e investiram em nosso potencial. Na Expedição 21, fomos tratados como adultos, fomos informados, mas acima de tudo, fomos ouvidos. Tivemos oportunidade de praticar a nossa cidadania. Fomos incentivados a desenvolver as nossas habilidades. Em nenhum momento o foco foi a deficiência. Fomos potencializados no que cada um tem de melhor. Gostaria de deixar essa mensagem para todos vocês. Acreditem em nossas habilidades e no nosso potencial. A deficiência é apenas um dos nossos traços. Precisamos de oportunidades para crescer. Não somos anjos, nem apenas crianças. Somos pessoas com cada um de vocês. As pessoas não são iguais. Temos que garantir o direito e as diferenças e equidade. Agradeço a minha família, para quem veio aqui comigo e que estão na minha casa, que acredita em mim e não mede esforços para ter o meu lugar no mundo. Quero finalizar agradecendo ao senador Romário e também aos meus amigos por votarem em mim com autodefensor da Vitória Down. Pela iniciativa dessa sessão especial e por ter me convidado para dividir com vocês um pouquinho da minha história. Muito obrigado, Alex Duarte, por você estar em minha vida até hoje. Muito obrigado, Renato, por essa fala tão interessante. Muito feliz em saber que nós temos um autodefensor na Federação Brasileira da Associação dos Downs. Você é muito bem-vindo e exatamente isso. Você pode ter certeza que vocês têm o direito de ser o que vocês querem ser e vocês podem ter certeza que aqui, nesse Senado Federal, o que a gente puder fazer para vocês serem totalmente independentes,
essa luta também aqui é nossa. Gostaria de passar a palavra agora. Temos uma oradora aqui no... Por favor. Como é que abre ali? Quem pode abrir ali a fala ali? O nome do seu Roberto é minha mãe, o pai. E tanta botou água, tanta muita água, mangueira, choveu, todo lugar. Obrigado. Didi está escrito aí? Didi está escrito aí o meu? Davi? Davi, quer dar uma palavra? Davi, meus amigos, é o filho do senador Magno Malta. Boxeador. Boxeador. Tem perfil mesmo, forte. Liga aí. Liga para ele, abre lá, por favor. Obrigado a você, amigos do Magno Malta, tá aqui. Aqui, todo mundo que veio, a mesas, ganhadores, do motivo, tá aqui. Eu fui lá, Vitória Espírito Santo, eu fui lá Dal, eu estou feliz aqui Basília, do Magno Malta, tio pai, obrigado vocês, Dal, aqui veio, aqui Basília, eu fui lá Vitória Espírito Santo, fui lá Dal, a meu tio foi, domingo lá, vídeo chamada, zap, tio, obrigado, você, Deus, pátria, família, verdade. Muito bem. Aproveitando a oportunidade, já que o Davi fez essa fala aí maravilhosa, vamos ouvir aqui o nosso senador Magno Malta, um dos grandes defensores, guerreiros também dessa causa. Por favor, amigo, irmão. Senador Romário. Cumprimentando o senador. Tá sem som? Agora tem. Cumprimentando meu amigo Mil Gols. Eu só chamo ele de Mil Gols, porque não é todo dia que todo mundo faz 1000 gols. Quem fez 1000 gols já partiu para a eternidade, que é o atleta do século, Pelé. E ficou Romário aqui entre nós. E segundo ele mesmo, e estreitamos uma amizade quando ele se tornou deputado federal. E eu o encontrei nos corredores com a filhinha dele, aí no colo, muito novinha, quando ele entrou com ela aqui no Congresso Nacional. Romário sempre foi ídolo de todos nós. Romário conseguiu alguma coisa que outros conseguiram também, como atletas brasileiros, foi de ganhar o encanto do mundo. Na verdade, Romário trocava de clube, as pessoas não trocavam dos seus clubes, mas elas torciam para o Romário. Eu sempre torci para Romário, independente de onde ele estivesse jogando. E alguém com uma referência mundial, ministro Toffoli, eu quero saudá-lo também, que também tem na sua família, no seu sangue, um irmão com síndrome de Down. E o que nós podemos falar sobre eles, senador Romário, é que são anjos que Deus colocou na nossa vida. E Vossa Excelência usou uma frase muito forte com relação à sua filha, dizendo: ela mudou minha vida, minha história, meu jeito de ser, meu jeito de falar, de conduzir. E essa é a mais límpida de todas as verdades, com relação a quem tem um privilégio, seja com síndrome de Down, criança autista. Na verdade, nós recebemos de Deus um privilégio de termos anjos do nosso lado. Me refiro a Davi Guilherme, quando ele fala tio, pai, é porque ele está comigo desde novinho. E muito cedo eu perdi meu irmão e ele perdeu o pai. E a mãe também no mesmo mês. E ele, como já vivia comigo, foi muito rápido o processo, que é lento no Brasil, infelizmente, o processo de adoção. Mas ele, eu adotei rapidamente,
já era meu sobrinho, já convivia comigo. E ele tem uma vida de atleta, assim, invejável até. Ele tem um boxe invejável. Ele está muito forte para poder fazer qualquer tipo de disputa e de treino com quem tem um peso maior do que o dele e quem, na verdade, pratica o esporte. É alegre, é músico, canta, e todos nós estamos aqui para celebrar esse dia, senador Romário. O Brasil, enquanto nos vê pelas câmeras da TV Senado e também aquilo que vai para as redes sociais, desse momento significativo em que essa casa, o poder legislativo, o Senado da República, com a presença aqui da Suprema Corte, representada pelo ministro Toffoli, e Vossa Excelência, que se tornou o embaixador dessa causa, movido por uma missão que Deus lhe deu, quando colocou o seu anjo do seu lado. É diferente de falar de outros filhos, porque, na verdade, o que eles trazem de carga, de capacidade, de força, capacidade de aprendizado, capacidade de ensinamento. E o cuidado é uma coisa muito peculiar. Quem tem sabe que eles têm com a gente tem uma gripezinha, está com o corpo mole, cai doente ali, ou não tanto. Eles estão próximos, eles ficam próximos, eles se preocupam, eles ficam ali agarrados numa coisa tão diferenciada que a gente fala, não, Deus mandou, foi Deus que mandou, foi Deus que colocou aqui do meu lado para que eu pudesse ter esse conforto com esse anjo do meu lado. De maneira que eu quero abraçar todas as mães, quero abraçar todos os pais e todos aqueles que militam, todos aqueles que já há anos militam para que momentos como esse pudessem acontecer. Lá atrás não acontecia, mas hoje nós temos ainda muito por fazer e devemos fazer. Não tão somente do ponto de vista da legislação, porque legislação a gente tem demais, mas existem muitas formas de nós podermos fazer crescer e as oportunidades estarem presentes, porque eles são capazes de tudo e de qualquer coisa que qualquer um de nós, quem sabe, tenha uma dificuldade de poder assimilar, isso eles têm de sobra. De maneira que eu beijo a todos, abraço a todos, cumprimentando mais uma vez Romário. Essa não é a primeira, esse não é o segundo encontro que participo juntamente com ele, e agradeço muito pelas alegrias que ele tem produzido para o Brasil. Fez todos nós gritarmos, aplaudirmos, fez todos nós vibrarmos com a Copa do Mundo, com seus gols, e nesse momento, Baixinho, você, mais uma vez, faz um golaço. Eu gostaria que você fosse para a Copa, que vai acontecer, né? Chamada Copa dos Maduros, ou a Copa da Terceira Idade, né? Não, dos Maduros, não, Maduro basta um. É a Copa da Terceira Idade, né? Copa da Terceira Idade. O Brasil, certamente, quem está organizando, eu gostaria de dizer a vocês que o Brasil gostaria de ver Romário lá, não é? Quem não gostaria de ver Romário? Um atleta que não corre, não é? Mas se receber 2 bolas, faz 2 gols. E eu te abraço, agradeço a Deus pela sua amizade e pela causa que você abraçou, a mais nobre de todas elas, porque criança nunca foi nem será futuro do Brasil. Criança é o presente. Ou a gente cuida desse presente aqui, ou não teremos futuro. E esse entendimento de cuidar de tantos anjos especiais, sem dúvida alguma, é um momento espiritual e um momento quase que ímpar na nossa vida, e ele vai deixar de ser ímpar, porque isso vai acontecer, certamente, minha amiga Rosinha, com muita mais frequência, em função daqueles que estão engajados nessa luta. Obrigado, senador Romário. Obrigado, senador Magno Malta, pelas palavras, pelo elogio, e obrigado por ser um desses grandes guerreiros que nós temos no Congresso Nacional, que luta a favor de uma causa tão nobre. Temos aqui também, hoje, a Elaine, que trabalha comigo no meu gabinete há alguns anos, são simplesmente 11 anos,
ela queria dar uma palavra. Por favor, senhorita Elaine. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tenho 38 anos. Eu trabalho muito feliz. Esse emprego maravilhoso para mim. O Deus proteja nós. Eu tenho meu chefe lindo, poderoso, ele é romântico. E eu adoro minhas equipes. Lá, pessoal, meus amigos também. E eu estou feliz. Estamos hoje, a data muito especial, dia 21. Estamos comemorando o Dia Internacional Síndrome Down. Eu estou aqui. Eu vim hoje curtir vocês, muito vocês também, a equipe, o pessoal, o meu chefe. Meu chefe chegou aqui, ele falou assim: Relane, você está intratado, estou trabalhando com você. Eu adorei trabalhar com meu chefe. Ele é lindo, ele é poderoso. E eu tenho a minha família, minha mãe, meu pai, a minha irmã, meu irmão. Eu adoro sair, curtir, dançar, eu adoro comer fora tudo. E eu gosto muito de trabalhar. O pessoal, minhas amigas e senados também. Eu te amo bem lindo pra ele. Chefe, você é meu herói. Você salvou eu aqui. Eu te amo. Obrigado pelas palavras, minha linda. Temos aqui também... Está na mão, senhor presidente, pela ordem ali, ó. Pedindo pela ordem. Senhorita... Quem? Pedindo pela ordem. A Jades, por favor, com a palavra. Isso. Quero sim. Oi, gente, meu nome é Jade. Estou muito feliz de estar aqui. Quero dar um beijo para minha mãe, para meu pai, para o João, para o Rafael. Quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Foi uma experiência muito boa estar aqui com vocês. Estou muito feliz que todo mundo está aqui. Obrigada a todo mundo. Primeiramente, eu gostaria, antes de nós continuarmos aqui com nossos oradores, o senador Nelsinho Trade compareceu aqui, a senadora Ivete da Silveira, que daqui a pouco vai fazer uma fala para a gente, minha amiga querida Rosinha da Defal, obrigado pela presença. E agora eu vou passar a palavra ao nosso ministro Dias Toffoli, do STF, ministro esse que tem na sua casa um irmão, que é o José Eduardo, não pôde vir, mas mandou um abraço para todos, dizer, ministro, que é muita honra, com muita alegria que a gente recebe Vossa Excelência aqui, e eu particularmente sei da sua luta com essa causa, e essa participação de Vossa Excelência hoje aqui nesse evento é mais uma demonstração de que cada vez a gente vai juntando forças para que a gente possa se tornar cada vez maior e lutar por uma causa que é tão importante, tão relevante, não só na nossa vida, como na vida de todo mundo. Por favor, com a palavra. Muito obrigado, querido senador Romário, nosso craque, e que Magno faz esse golaço há 19 anos. Esse grande gol, eu lembro que estive lá na Câmara dos Deputados com o meu irmão Zé Eduardo, na primeira celebração desse Dia Internacional da Síndrome de Down. E para mim é uma alegria estar aqui de novo com essas senadoras e esses senadores, com voz, com fala, pedindo a palavra, e que me desculpem as senadoras e os senadores titulares, mas esse Senado está muito melhor. Esse Senado é o Senado da República Brasileira. Nesses 200 anos é a primeira vez que eu vejo esse Senado tão bonito assim, nunca tinha visto. É uma alegria e vê-los
pedindo a palavra, falando da vida, das experiências, do seu dia a dia e das vivências que todos nós temos. Eu tenho um irmão que tem 54 anos, 2 anos mais novo do que eu, e é professora a doutora Ana Figueiredo, minha mãe, eu me lembro, e eu estava na escola, né, 1º, 2º ano, e a minha mãe indo nas escolas, todas as escolas de Marília, há 50 anos atrás, para tentar matriculá-lo. E a resposta foi não em todas, inclusive nas escolas particulares. Inclusive nas escolas particulares. Não se aceitava que ele fosse alfabetizado na escola pública ou na escola privada. E ele escreveu pela primeira vez o nome dele, senador Romário, aqui no Senado da República. Em outubro de 2009, quando eu era sabatinado na CCJ, o senador Magno Malta estava lá, ele estava acompanhando a sabatina e me mandou um bilhete. O bilhete era o nome dele, Eduardo, e o nome da minha mãe, Sebastiana. A partir daquele momento, eu não tinha dúvida de que eu ia ser aprovado. E que eu ia honrar o Eduardo, Zé Eduardo, no Supremo Tribunal Federal. A capacidade não é capacitismo. Todos nós temos capacidades e deficiências. Todos nós temos deficiência. Eu, por exemplo, gostaria de ser um craque como o Romário. Tentei, não consegui. Tive que fazer direito. Né? E o Romário continua fazendo gols de placa, como esse trabalho fenomenal que ele faz. Eu aprendi muito com o José Eduardo, aprendo até hoje. Ele morava comigo aqui em Brasília, quando o Romário fez a primeira celebração, e muito se avançou. Eu falei de 50 anos atrás, quando as portas se fecharam para a matrícula do Zé Eduardo. A minha mãe, Sebastiana, não conseguiu matriculá-lo. E isso foi uma frustração para ela e para todos nós. Para todos nós, até hoje. O que a gente deveria ter feito para conseguir? E aí é o que nós fazemos aqui no dia a dia, nessa luta para que não seja ninguém tratado como diferente. Todos somos iguais. Parabéns às senadoras e os senadores que eu vejo hoje ocupando, seja aqui a tribuna, escutei o Gabriel, escutei a Priscila, escutei o Renato, escutei as senadoras e senadores aí da bancada falando e ouvindo. Para mim uma alegria muito grande ver esse plenário do Senado da República, nos seus 200 anos, tendo nas suas cadeiras sentadas as melhores senadoras e os melhores senadores da história do Brasil. Parabéns, felicidades. Ministro, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Essa emoção de Vossa Excelência realmente é contagiante. Eu, particularmente, já sei dessa luta na sua vida, não só como ministro, mas como pessoa, da história da sua mãe em relação à defesa do seu irmão já exatamente há 50 anos. O que tem de positivo é que hoje, depois de 50 anos, a gente hoje está aqui reunido, ouvindo pessoas com síndrome de Down que se tornaram o que elas sempre quiseram e sempre sonharam em se tornar. Hoje existe no Brasil, não só para a síndrome de Down, para qualquer tipo de deficiência,
essa luta, também não só no Congresso, como nas assembleias, como nas câmaras de todo o Brasil. O parlamento entendeu que, para que essas pessoas tenham os seus direitos, tenham as suas vontades, tenham os seus desejos, os parlamentares, nós temos por obrigação de ajudá-los. E vocês também, do Judiciário, têm sido peças importantes. Em alguns momentos, como chegam algumas ações lá, eu tenho acompanhado muitas dessas ações em relação a medicamentos que são muito caros, que realmente essas pessoas não têm condição financeira de comprar. Infelizmente, alguns até morrem por esse não poder aquisitivo que essas famílias têm em comprar algumas medicações, mas graças a Deus, a cada dia, vocês do Judiciário, não só no STF, como também no STJ, em alguns TJ dos nossos estados, têm tido esse entendimento e pode ter certeza mesmo que vocês têm salvado muitas vidas. Muito obrigado pela presença. E nós temos aqui agora uma surpresa. Vossa Excelência, por favor. É uma foto do senhor com seu irmão. Exatamente quando ele foi levar o bilhete para mim. Veja ali o ex-senador Demóstenes, que era o presidente da CCJ à época, e eu sendo sabatinado na sala da CCJ. E ele levou o bilhete escrito Eduardo e Sebastiana. Muito bem. Obrigado, ministro. Obrigado pela presença. A senadora Ivete da Silveira, por favor. Senadora, a senhora tem a palavra, por favor. Iniciativa de fazer essa sessão especial. Quero cumprimentar também o senador Magno Malta pelo seu discurso, o ministro Dias Toffoli, que terminou de falar. Temos aí também as nossas senadoras. Meu bom dia a todas. E eu só quero parabenizar o senador Romário pela iniciativa dessa sessão especial, que visa conscientizar a população quanto ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Esse é um tema muito importante para meu mandato, já que propus 3 projetos na temática de pessoas especiais. 2 voltados para as pessoas autistas e 1 para deficientes físicos. Quero dizer aqui, contem sempre comigo, com o meu gabinete, para atender o que as pessoas especiais precisarem. Um bom dia a todos e parabéns às famílias dessas pessoas que eu sei o quanto se dedicam. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado por ser mais uma defensora dessa causa. E pode ter certeza que Vossa Excelência tem uma força muito grande, não só em Santa Catarina, como nesse parlamento. E a sua ajuda, junto com os outros senadores e outros senadores, vamos cada vez nos tornar cada vez mais fortes. Obrigado. Tem aqui a presença de outras pessoas ilustres na casa, João Batista, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Já disse aqui da minha amiga Rosinha da Defal. Narciso Batista, primeiro diretor da Federação Nacional das APAES. Otão Pereira, segundo diretor da Federação Nacional das APAES. Kelly Assunção, coordenadora-geral de Educação da APAES do DF. A senhora Flávia Calafange, diretora regional da América do Sul, aqui do Cordão de Girassol. E agora vou passar a palavra para o senhor. Pedindo pela ordem lá atrás, no meio, senadora pedindo pela ordem. Olha lá o bracinho dela. Pela ordem. Pela ordem. Seu nome? Lorena, por favor, com a palavra. Eu quero você, a você Camirói, eu quero ter a benção ao Mário, e eu quero falar a vocês
E quero muito com vocês, quero com vocês, estou com vocês. Aí eu muito sou bom, aí eu esqueci com vocês, tá bom, com muitos vocês. Aí com minha mãe, tá lá, minha mãe, graças a Deus. Aí com bênção com vocês, terá bênção, que é a minha herói. Muito obrigado, Lorena. Nosso cantor do hino de BH, Gabriel Scheibe. Quer dar uma palavra, Gabriel? Obrigado, Romário. E foi uma honra estar nesse evento. Muito obrigado, Gabriel. Parabéns por ser esse cantor tão fantástico. E parabéns pelo show que você deu aqui. Quem que quer falar? Qual é o nome? Helena, com a palavra, por favor. Eu quero dar bom dia primeiro, né? Eu tô um pouquinho nervosa que eu tô aparecendo na TV. Porque Fica tranquila, Helena. Fica à vontade. Estão me vendo aqui. E eu quero a minha família lá no sul, no Rio Grande do Sul. Eles moram longe daqui, porque meu pai decidiu para a gente morar aqui em Brasília. E o meu irmão, que o nome dele é Otávio, ele trabalha como cozinheiro, e eu sou realmente grata ao trabalho dele, que eu sei que ele está me vendo aqui, e meu sonho se realizou por causa desse trabalho honesto dele, que está me dando desculpa. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado pela sua palavra, senadora. É um trabalho muito honesto que ele está me dando no meu futuro. Amém. Obrigado. Tem mais alguma senadora ou senadora que queira seu nome? Meu nome é Mayra. Mayra, senadora Mayra, com a palavra. Quem é esse senador aí que não se identificou? Qual é o nome? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Eu, mamãe feliz, o papai o céu, o Curitiba, a Margarete, a Maura, o Sul, o Jorginho, o Isabel, isso é uma alegria, o senhor. Eu vou dizer, acompanhe o papai e o tio. Vai ser feliz. Onde Deus ama, e todo mundo aqui, tem que ser mais feliz e ama. Eu te amo muito, o senhor, o acompanhe, o Jesus olhando a margem, o céu, olhando o senhor. Vou fazer o herói, a pai e Predinho, aqui todo mundo. Amém, obrigado. Agora a palavra a senadora Maia. Por favor, senadora, pode falar. Abre o seu coração. Eu fui no hospital no síndrome de Down e eu conheci várias pessoas. Eu conheci as crianças também no síndrome de Down. Eles são lindos e fofinhos. Eles são lindinhos. E tem duas mães aqui, elas são lindas. A morena, a ruiva, elas têm filhos, eles são lindos. E tem a outra também,
Ela tem uma roupa laranja. Ela tem uma filha tão linda, com óculos rosa, tão linda. Eu queria conhecer ela e várias pessoas do Brasil, do mundo. Muito obrigado, Maiara, senadora Maiara. Agora o próximo ali, o senador, qual o nome? Fernando. Qual? Fernando César. Senador Fernando, com a palavra, por favor. Assim, você é meu ídolo. Muito obrigado. A gente tem uma equipe que te joga futebol DAO, lá no Cruzeiro Novo. E a nossa equipe é essa aqui, ó, a nossa equipe. E também sou vascaíno, né? Nós dois, que é vascaíno também. Boa, eu sou América, mas tudo bem. E também, que eu lembro, você fez os 1000 gols. No Vascão. No Vascão. E também eu tenho uma camisa até hoje, uma camisa seu que eu tenho lá em casa, de 100 gols, que eu tenho lá. E que eu lembro que você meteu um gol contra o Palmeiras. Assim, foi nos pênaltis, assim, sabe? E eu gosto muito de vocês. E meu ídolo é o Felipe Maes, Pedrinho e você, que eu gosto muito de vocês. E que o presidente Roberto Dinamite, na época que eu tenho assinado na camisa dele, minha, e meu pai, minha mãe, a minha família, e eu tenho as 2 sobrinhas mais bonitas. E eu gosto muito da sua filhinha, que é Dal também, e no seu filho, Romarinho. Obrigado, meu amigo. Aproveitar a oportunidade de fazer um registro. Hoje a seleção Futsal Down, na Turquia, jogou contra o México e foi a estreia e venceu de 7-3. Uma para todo mundo. A senadora ali agora, pronto. Qual é a senadora com a palavra? Nome, Giovana, senadora Giovana. Bom dia. Bom dia. Eu sou Giovana. Sou Giovana. Sou modelo. Sou modelo. E parabéns a todos. Parabéns a todos. Pelo nosso dia. Bom dia. Um forte abraço a todos. Abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Beijo a todos. Beijo a todos. Muito obrigado. Senador Lucas Barreto, já te atendo, senadora. Lucas Barreto, muito obrigado pela presença. Senadora Jussara Lima também está presente, obrigado, senadora. Do Piauí, Lucas Barreto do Amapá. Próxima oradora, senadora, como se chama? Catarina. Senadora Catarina, com a palavra. Tem 2 amigos meus que tá lá na Turquia, que é o Ian e a Priscilinha, que estão lá competindo. E também eu estou aqui apresentando os DAOs, né, que eu fui uma menina descolada e eu sou famosa no YouTube, é só vocês pesquisarem. E outra, eu tenho vários amigos atletas que estão aqui, que é o Gabriel, a Bia e a Jordana e muitos outros atletismo. E também eu estou aqui para agradecer, né, para todos aqui, né. E vou dizer logo que eu já estou solteira, né? E eu sou da Pai DF. E eu tô com as meninas aqui, que é a Val, a Cacá, que são minhas professoras de teatro. Muito obrigado. É isso, um beijo e vou agradecer muito por vocês aqui
e para um belo professor que também é um ótimo gerente daqui, que é o dono. Muito obrigado. Senadora Jussara Lima. Senadora Jussara Lima. Vossa Excelência tem várias colegas hoje aí sentadas. Que alegria. Senador Samuel com a palavra. Eu sou Samuel, de Dimidal. Eu sou feliz. Tentando fazer falar, é com palavras. A gente com minha grande, com meu amor por você. Temos aqui a senadora sentada ao nosso lado. Qual é o nome dela? Zilá. Senadora Zilá. Vai lá, Zilá. Fala. Ficou com vergonha? Que? Eu falo só baixinho, eu tenho medo. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Alto. Então fala o que você combinou. Desistiu? Tô picando. Tô pensando. Então fala logo. Última chance. Chega, gente, eu não quero falar mais nada. Eu falo só preconceito. Show preconceito. Muito bem. Vamos voltar aos nossos oradores aqui. Só um minuto, depois eu passo para vocês. Girão ali. Aqui nós temos um senador que se chama Eduardo Girão, muito amigo. Parece você, quer falar toda hora. Conceda a palavra à senhora Milena Salles, jornalista, pedagoga, idealizadora do Espaço Pedagogia Inclusiva pelas Artes, PIPA, e mãe de Zilá, uma menina de 11 anos, muito divertida e inteligente, que acabou de dar o seu depoimento agora. Muito obrigado pela presença, senhora Milena. Obrigada, senador. Senador, todo mundo estava contando uma história, eu também tenho uma história pessoal com o senhor. Quando o senhor, não sabia que ia ter a minha filha, Zilá, com síndrome de Down, descobri só depois do nascimento. E eu sou jornalista e fui convidada, o senhor era deputado federal na época. E o senhor tinha feito uma sessão como essa, convidando a repórter Fernanda Honorato para participar. E eu fui fazer essa matéria e tive a oportunidade de ver todas essas pessoas, né, ali de uma forma diferente, de uma forma inclusiva, todo mundo junto, podendo participar, mostrando suas potencialidades. E aquilo me emocionou muito. E depois eu tive a minha filha com síndrome de Down. Pouco tempo depois eu descobri a gestação e praticamente um ano depois nasceu minha filha com síndrome de Down e aquilo me marcou muito, aquele dia. Então eu parabenizo o senhor por esse trabalho que o senhor vem fazendo, que é muito importante, né? Às vezes uma pessoa que passa ali, um jornalista, um servidor, uma pessoa do administrativo e tem a oportunidade de estar aqui, hoje mesmo nessa sessão, não sabe o dia de amanhã, né? Alguém da sua família pode ser uma pessoa que nasça com síndrome de Down. A gente sabe que é aleatório a síndrome de Down, ela não tem uma regra para a pessoa nascer com síndrome de Down. Mas hoje eu quero cumprimentar todas as da mesa aqui. Me sinto honrada de estar nessa mesa com essas pessoas que eu admiro tanto. E vim falar sobre a prática diária no combate ao capacitismo. Então, vou me descrever. Eu sou Melina, eu sou uma mulher de 44 anos, estou com uma blusa de manga comprida laranja, tenho cabelos e olhos castanhos, o cabelo na altura dos ombros, estou usando um óculos de grau com armação vermelha. E é isso, eu me identifico com o senador, porque tal qual o senhor, senador, eu também direcionei a minha vida, depois que a minha filha nasceu, tanto para compreender melhor, né, a trissomia 21, quanto para combater o preconceito. Inclusive, nesse caminho, não só do ativismo, eu direcionei também minha vida profissional para trabalhar no projeto que a gente desenvolve, que é a Pedagogia Inclusiva pelas Artes, na PIPA. Antes de ser jornalista, eu sou formada em artes cênicas também.
e tive a oportunidade de perceber que, por meio da arte, a gente consegue acessar outro tipo de aprendizagem e que a gente também consegue com que as pessoas com deficiência elas possam mostrar a sua expressão no mundo. Venham falar o que elas têm para dizer, o que elas têm para falar, de uma outra forma, que não necessariamente pela parlatória, pelo discurso, mas muitas vezes por uma apresentação artística, por uma performance, por uma música, por uma dança, pelo canto, como o Gabriel aqui mesmo pôde mostrar. E que essa expressão é de todos, inclusive das pessoas com síndrome de Down, das pessoas com deficiência. A minha filha Zilá, que estava com vergonha, ali em cima, tentando falar sobre preconceito, ela tem 11 anos, né? E desde que ela nasceu, eu me envolvi nesse ativismo do direito das pessoas com deficiência. E nesses 11 anos, o que eu posso dizer que eu constatei é que a luta contra o capacitismo ela é um processo assim, diário. Não tem um dia na minha vida, e eu acredito que na vida de todos que estão aqui presentes nessa sessão, que a gente não lute contra o capacitismo. E assim, eu pego muito como exemplo, né, essa luta que já vem há mais tempo consolidada, que é a luta contra o racismo. Eu falo como a luta contra o racismo. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E para a gente é a mesma coisa. Não basta você não ser capacitista. Nós temos que ser anticapacitistas. Nós precisamos da sociedade ao nosso lado nessa luta. Nós precisamos que as pessoas entendam que uma matrícula negada para uma mãe de uma criança com deficiência é ilegal, que isso não é correto, que isso é capacitismo. E nós precisamos ter a sociedade junto conosco nessa batalha. Não é só nós, pais de pessoas com deficiência, só nós, ativistas do direito da pessoa com deficiência, que temos que lutar contra o capacitismo. O capacitismo é uma luta diária e que tem que ser abraçada pela sociedade. Ano passado, eu fui vítima de capacitismo. Não fui eu, na verdade, foi a minha própria filha que foi vítima de capacitismo. A minha filha tem 10 anos e ela vai à escola, ela é alfabetizada, ela sabe ler e escrever, ela faz contas, ela estuda numa turma de ensino regular. E ao ir a um brinquedão desses de shopping, que recebia crianças com 5 anos, desacompanhada dos pais, ela não podia ter o direito dela, enquanto criança, de brincar com as outras crianças sem que a mãe estivesse do lado. Eles partiam da presunção que ela era incapaz de se comportar junto com as outras crianças, sem ter o pai ou a mãe segurando ela ali do lado pela mão. Como a minha filha vai conseguir alcançar os patamares esperados, os que ela pode alcançar, se só de olhar para ela, para entrar num brinquedo, as pessoas já partem do pressuposto que a mãe tem que estar de mão dada do lado. Eles, num brinquedo que aceitam crianças menores até com 5 anos desacompanhada dos pais. A criança de 10 anos, que a mãe fala que tem aptidão para conviver com os pares e ficar por 30 minutos sozinha num brinquedo junto com outras crianças, é impedida de brincar sem o acompanhamento da mãe ali. Será que isso é correto, gente? Será que isso é justo? Será que, como eu, como mãe, me senti? Como a minha filha se sentiu? Naquele momento, ela não percebeu, ela só tinha 10 anos, quem estava ali dialogando por ela era eu. Mas como a gente pôde ver vários relatos, inclusive o relato da Jéssica, que me tocou profundamente, uma pessoa com ampla capacidade, né, formada em fotografia, fazendo sua expressão artística ser questionada sobre o seu trabalho como fotógrafa, já na vida adulta, veja como isso impactou ela. Ela ficou 3 anos sem fotografar. Isso é terrível, isso é de uma maldade, assim, que eu não consigo mensurar. Então, quando eu digo que a luta contra o capacitismo tem que ser de todos, de toda a sociedade, é isso que eu falo, todos têm o direito de estar com todos. Todos os dias também eu vejo relatos de mães esgotadas. Eu sou mãe. Mães que não têm rede de apoio, que não têm apoio psicológico, que não têm suporte financeiro para cuidar dos seus filhos PCDs. As mães que, na sua maioria, são mães solos,
que saem do mercado formal de trabalho para conseguir cuidar dos seus filhos, né, e para dar suporte à criança. Elas entram no mercado informal de trabalho. Então, o capacitismo ele está em todas essas situações do dia a dia. No empregador que manda embora a mãe da criança com deficiência, porque ela precisa de uma redução de carga, ou porque ela tem que apresentar atestado para acompanhar o seu filho. No professor que não acredita na criança com deficiência, porque ela não acredita nas adaptações, não acredita que a pessoa é capaz de aprender. Na família, dentro da própria família, como foi falado aqui, né? Que não percebe, ou às vezes tem uma negação de que aquela pessoa com deficiência, ela precisa de um suporte maior, inclusive de um apoio maior da sua rede de família, da sua rede familiar, né? Do empresário que não dá emprego para a pessoa ter 21. O capacitismo está em tudo isso. E também nas palavras. Uma vez, esse nosso projeto chama Pipa Pedagogia Inclusiva pelas Artes. E uma pessoa muito bem intencionada veio me dar uma sugestão. Por que você não tira esse nome inclusiva? Porque esse nome inclusiva fica parecendo que é só para pessoa com deficiência. Veja só o absurdo que se tornam as coisas. A palavra inclusão, que é de incluir, já está no glossário do capacitismo como exclusivo da pessoa com deficiência. Como que a gente faz para mudar isso? Né? Na hora eu pensei, bom, se o filho de uma pessoa que é neurotípico, né, não quer vir para a pipa porque está escrito inclusivo, porque ele acha que inclusivo é só para pessoas com deficiência, então paciência, aqui a gente não vai precisar dessa pessoa, essa pessoa tem que procurar em outro lugar, porque inclusivo é para todos, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque pensar por que inclusão, o termo inclusão para os capacitistas já virou, de certa forma, segregação. Como é que a gente pode mudar esses conceitos? E ainda mesmo assim, apesar de tanto a gente falar, de tanto a gente repetir, a nossa batalha tem que ser pela informação. Tem que ser pela aplicação da Lei Brasileira da Inclusão, que foi feita aqui no Congresso, pelo direito das mães a uma rede de apoio psicológica e de suporte financeiro, pelo direito dos nossos filhos a terem um atendimento de qualidade na saúde e na educação, pelo direito ao emprego das pessoas com síndrome de Down, pela ocupação dessas pessoas em todos os espaços, como está sendo feito aqui hoje no plenário do Senado. E por uma sociedade, não só as pessoas que vivem no meio das pessoas com deficiência, todos entendam que o capacitismo é crime, da mesma forma que as pessoas entendem que o racismo é crime. Preconceito é crime, não basta ser capacitista, a gente precisa ser anticapacitista. Nós estamos cansados. Hoje, nessa casa aqui, que também é a Casa do Povo, a gente diz não ao capacitismo, pelo suporte às famílias de pessoas com síndrome de Down, não ao capacitismo e pelo direito das crianças à escola inclusiva, no sentido inclusivo real da palavra. Não ao capacitismo, pelo direito à inclusão no mercado de trabalho. Não ao capacitismo e pelo direito que temos garantido na LBI de estar nos espaços públicos com todos, dos nossos filhos brincarem junto com todos, de terem acesso à cultura e de poderem se expressar. Hoje a gente diz isso aqui no Senado, mas isso nós, famílias de pessoas com deficiência, dizemos todos os dias. E o que a gente quer é que toda a sociedade diga isso conosco todos os dias. Que quando a gente veja um caso de capacitismo, como as pessoas fazem na rua, que isso seja filmado, gravado, denunciado. Não por mim, que sou mãe de criança com síndrome de Down, mas por todos da sociedade. Não ao capacitismo. Capacitismo nunca. Chega. Juntos aqui dizemos mais uma vez para que a sociedade entenda de uma vez por todas e fale junto conosco. Não ao capacitismo. Não ao capacitismo. Obrigado, Milena. Você, com essa sua fala, você mostra que existem mulheres guerreiras e que a gente pode sempre esperar atitudes positivas. Parabéns. E mais uma vez, como você já sabe,
Você pode contar aqui com o meu mandato, o Romário como cidadão, o Romário como pai e principalmente com esse Congresso, senadoras, deputados e deputadas, que nós estamos nessa luta. Temos aqui a presença também do senador Eduardo Girão, que como não poderia ser diferente, o senador Jorge Seife já foi citado, cito de novo, obrigado pela presença. Como eu falei que o senador Girão gosta de falar, ele quer falar, então vamos dar a palavra a ele. Senador Girão, por favor, com a palavra. O senador Girão é um dos grandes lutadores que nós temos no Brasil. É um provida. É um senador Provida. que tem no seu mandato uma performance muito direta, muito objetiva. É um cara que luta por causas. E essa causa também faz parte das lutas do senador Girão. Senador Girão, ao seu lado tem outro senador aí que eu não sei o nome. Como é que é o nome desse senador aí? Senador Alexandre, dá uma palavrinha antes do senador Girão, então, aí. Senador Girão, passa a palavra pela ordem do senador Alexandre. Eu sei que ele está querendo falar há muito tempo. E ele foi até aqui, senador Romário, traçado aí um paralelo comigo que eu fico muito honrado. Senador Alexandre. Ô, Romário, você jogou no Flamengo, Brasil, Vasco. Eu sou Alexandre Silva Vidal, tenho 36 anos, nascido em Brasília, nascido em Brasília, moro no Cruzeiro Velho, Distrito Federal. O deputado Romário, você jogou Flamengo, Brasil, Vasco, 1934, e você trabalha no Senado, no Rio de Janeiro, com o seu. Obrigado, senador. Senador Jorge Seife, hoje temos vários senadores e senadores aí da nossa casa. Senador Girão, por favor. Pensam. Muito obrigado. Quero cumprimentar aqui o nosso senador Alexandre, outros que aqui estão, outras também. Uma honra esse plenário lindo, lindo esse plenário. Quem concorda comigo, bate palma. Senador Romário, tinha que ser o senhor, né? Mais uma vez, mais um ano, desde que eu cheguei aqui em 2019, com o trabalho da sua equipe, das associações. O senhor traz muita luz aqui pelas causas que o senhor abraça, e eu tive a bênção de estar em todas as sessões aqui celebradas sobre esse Dia Internacional da Síndrome de Down. E eu fico muito feliz, senador Romário, porque a gente sabe do amor puro, do amor genuíno, do presente de Deus dessas crianças, desses adolescentes, dessas pessoas, desses nossos irmãos e irmãs que vieram ao mundo para nos ensinar. Então, o senhor é motivo assim, de profunda felicidade para mim, e quero lhe dizer que eu gosto sempre de lembrar isso, porque uma das causas que nós três defendemos, aliás, nós quatro, senador Seife também, o senador Magno Malta, Cajuru, que foi uma também está referência. presente. Senador Cajuru, que senador também defende Cajuru, essa causa. Todos nós. Uma das pautas que a gente defende é da vida, desde a concepção. Então, que esse momento sirva de alerta para aquelas pessoas que ainda pensam na interrupção da gestação, né, do aborto, porque essas crianças que nos foi entregues por Deus para nos inspirar o que é amor, a gente já não vê, senador Magno Malta, lá nos Estados Unidos, na Europa, quando a gente caminhava 15, 20 anos atrás em parques, nas ruas, quando a gente via muitas crianças com síndrome de Down com seus pais, hoje a gente não vê mais.
não vê isso é gravíssimo, porque mostra uma eugenia que está acontecendo, porque quando detecta alguma situação, vai lá e interrompe. Então, que Deus te guarde, senador Romário, que o senhor continue inspirando e mostrando a beleza, mostrando a alegria, o amor genuíno desses nossos irmãs e nossos irmãos, para que o Brasil nunca entre nessa linha de interrupção de gravidez por qualquer motivo. Que Deus nos abençoe, muita luz, muita paz. Muito obrigado, senador Girão. Como sempre, perfeito na sua fala. Meus amigos, nós estamos finalizando. O Senado, a partir das 11 horas, terá uma sessão deliberativa. E antes de finalizar, eu quero passar a palavra para a senhora Flávia Calafange, diretora para a América Latina do Cordão Girassol Oficial. Esses cordões aqui que vocês estão usando hoje. Senhora Flávia, com a palavra, por favor. Cadê? Olá, bom dia a todos. Depois de tantos discursos emocionantes, senador, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje. O Cordão de Girassol nasceu em 2016 no aeroporto de Gatwick e hoje está presente em 50 países e o Brasil é o primeiro país que tem uma lei. Então, isso é um orgulho muito grande para todos nós. O senhor muito bem elucidou a dúvida que muitas pessoas têm com relação às pessoas com síndrome de Down utilizarem o cordão. Muitas delas têm comorbidades, então devem apontar que tem alguma condição no verso do cordão, do crachá. Então, agradecemos muito todo o seu empenho e o seu trabalho. Eu sou mãe atípica, tenho uma filha autista de 14 anos e durante muito tempo sofri nos espaços públicos críticas e as pessoas diziam que autista não deveria ir à piscina, não deveria ir à praia. Então, nós estamos tornando o invisível visível e por isso só quero acrescentar que são mais de 1.200 condições hoje em dia. Existem muitas pessoas portadoras pessoas que têm condições raras, doenças raras e doenças que ainda nem têm diagnóstico. Então, essas pessoas estão tendo a vida delas facilitada, porque elas, com cordão de girassol, elas se atrevem a sair de casa, porque é um pedido de ajuda, respeito, empatia. Muito obrigada e vamos ajudar aí a disseminar o cordão e a educar corretamente a população. Esses cordões foram idealizados para serem distribuídos gratuitamente. Todos os estabelecimentos têm que estar treinados para acolher essas pessoas, saber como recebê-las. Muito obrigada. Vou lhe dar o aqui os gabinetes desses senadores que estão aqui, que passaram por aqui. A partir de hoje a gente vai fazer aqui uma corrente positiva, né, senador Magno Malta, para que as pessoas entendam o que significa esse cordão de girassol. Eu quero agradecer aqui o presente que recebi da escritora Charlene Serra, esse livro, é isso? Esses livros, né? Da coleção Incluir, que trata de vários livros, cada um a respeito de um tipo de deficiência. Muito obrigado aqui. Cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação. Para encerrar, gostaria de convidar o Gabriel Scheibe para nos presentear com algumas canções, acompanhado por seu pai no violão. Está encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos pela presença. Sim, pode ser. E aqueles que quiserem tirar uma fotinha comigo, estou à disposição. Eu vou descer. Imagine there's no heaven. Since if you try, no help below us. Above our solid sky, imagine on the
Democracia e Novas Tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. Para que, afinal, nós vamos construir esse palácio? Para participar da Feira de St. Louis e depois remontá-lo no Brasil. A gente sabia que queria um palácio, mas o uso ele foi sendo mudado com o tempo. Ele vai sendo o salão de festas do Rio de Janeiro, da capital federal. Todo evento festivo era realizado no palácio. Os jardins ao redor dele recebem iluminação pública, iluminação elétrica, que não tinha também, só tinha no Paço Imperial. Ele tem essa ideia de ser o ponto de destaque da Avenida Central. Ele ia coroar essa reurbanização da Avenida Central. Aquilo que veio nos redimir desse passado colonial, desse nosso atraso. Agora sim, nós estamos entrando na modernidade. Quero convidar vocês, dia 25 de março, 200 anos de história do nosso Senado. Nós teremos uma transmissão ao vivo para todo o Brasil. Será um concerto que contará a história do Senado com música. E nada melhor do que música para celebrar uma data tão importante no cenário da democracia brasileira. Olá, eu sou a Isabela Dutra e esse é o programa Argumento. O Senado deve analisar e votar um código eleitoral para o país, com mudanças importantes em temas como inelegibilidade e prestação de contas, além de uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Eu vou conversar sobre esse assunto com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que vai ser o relator do código e o autor da PEC. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa. É um prazer, Isabela. Estou à sua disposição. Senador, muito assunto, né? Vamos começar pelas PECs. O senhor vai apresentar 3 PECs. 3 PECs, é o que eu estou planejando fazer agora na próxima semana. Todas as PECs, elas põem fim à reeleição dos cargos executivos, prefeito, governador, presidente da República. E bota um mandato de 5 anos para todos. Então, nesse aspecto, as 3 PECs são idênticas. Fim da reeleição, mandato de 5 anos. Agora, sobre a questão da coincidência ou não das eleições, eu observo que aqui no Senado e na sociedade de uma maneira geral, tem menos convergência. Ou seja, eu entendo que há um consenso de que tem uma conscientização hoje bem maior de que o fim da reeleição e o mandato de 5 anos seria o ideal para o Brasil. Quanto à coincidência das eleições ou não, tem mais divergência. Por isso é que eu estou apresentando uma PEC que põe fim à reeleição, bota mandato de 5 anos e não coincide as eleições. Continua como hoje, as eleições separadas. Há uma delas. E a outra, as outras 2, coincidem as eleições. Então, se for para coincidir as eleições, por que eu coloco 2 e não uma só? É porque numa delas, a coincidência seria em 2030. E, para isso, o mandato de prefeito e vereador de 2028 seria só por 2 anos. Seria um mandato tampão para as eleições coincidirem em 2030. E a outra, em 2028, nós teríamos um mandato de 6 anos. E a coincidência não se daria em 2030. A coincidência só se daria
em 2034. Então, por isso é que são 3 PECs. Todas põem fim à reeleição, bota mandato de 5 anos, sendo que as eleições continuariam sem coincidir como hoje, e as outras 2, a que for aprovada, haverá coincidência das eleições. Ou em 2030, aí como o mandato seria de 5 anos, todas as eleições ocorreriam no Brasil em 2030, 2035, 2040, ou se a coincidência for em 2034, com o mandato estendido de 6 anos, todas as eleições seriam em 2034, 2039, 2044 e assim por diante. O senhor vai apresentar as 3 na Comissão de Constituição e Justiça, mas só vai tramitar uma. O senhor vai escolher qual vai tramitar? Pois é. Eu vou apresentar as 3 para ver como é que as PECs vão evoluir. Aí nós vamos medir a temperatura e ver qual é a que tem mais aceitação. A que tiver, avança e as outras 2 ficam para trás. E qual a sua expectativa de tramitação da PEC aqui no Senado? O senhor acha que ainda esse ano é possível que ela seja votada? Eu quero tanto a PEC quanto o Código, que eu vou apresentar o meu parecer agora terça-feira sobre o Código Eleitoral, que é uma coisa muito importante, Isabela, porque hoje nós temos 7 leis que tratam da legislação eleitoral. 7 leis. O Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, a lei das inelegibilidades, a lei da defesa da mulher na política, são 7 leis que nós estamos consolidando todas num código só. Ou seja, esse código que foi aprovado na Câmara chegou aqui com 898 artigos, quer dizer, praticamente 900 artigos, porque consolida toda a legislação que existe até o momento. Então, se o código for aprovado aqui no Senado, como eu espero, e espero que a gente faça isso agora no primeiro semestre, nós deixaríamos de ter essas 7 leis e teríamos uma só. Então, fica muito mais fácil, muito mais prático, sistematiza, harmoniza, uniformiza, entendeu? E a gente faz várias modificações de forma tal que o código possa ser bem simples, bem claro, né? Bem explícito, que não deixe margem a interpretações, que o juiz possa julgar de um jeito, outro juiz possa julgar do outro. Então a gente procura, da maneira mais fácil do mundo, simplificar para deixar bem claro, bem transparente como é que é a legislação eleitoral. Porque você sabe que a legislação eleitoral dá uma confusão danada, um julga de um jeito, outro julga. Você veja agora, anteontem o Supremo acabou de decidir sobre o preenchimento de vagas, né? Como é que faz esses cálculos? O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que os cálculos seriam feitos de uma maneira e o Supremo disse, não, está errado. Então, entre própria Justiça Eleitoral, eles não se entendem. Então, agora, nessa questão do preenchimento de vagas, a gente estabelece 4 fases de maneira bem explícita, bem clara, que não tem como o juiz interpretar diferente. E a inelegibilidade? Continua sendo 8 anos? Continua. Tem uma mudança aí no... O que é que ocorre? A lei da ficha limpa, que nós já votamos em 2010, que eu sou favorável, sempre defendi, votei a favor, ela diz, a pessoa que se tornar inelegível, ela será inelegível por 8 anos. Só que tem um problema de quando começa a contar esse prazo. Então, vou dar um exemplo aqui, claro que eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é muito elucidativo. A senadora Selma, que foi eleita pelo Mato Grosso em 2018, no final de 2019, ela teve o seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral, porque ela cometeu abuso de poder econômico. Então, em dezembro de 2019, ela tornou-se inelegível. O que é que diz a lei? Ela vai ficar 8 anos inelegível. A lei da ficha limpa diz, a pessoa que ficou inelegível, fica inelegível por 8 anos. Mas quando é que começa a contar? Bom, no caso da Selma, só começa a contar quando terminasse, quando terminaria o mandato dela. E ela estava começando o mandato. Ela foi eleita em 2018, então o mandato dela começou em janeiro de 2019, o mandato dela terminaria em janeiro de 2027. Então, em janeiro de 2027, começaria a contar os 8 anos. Então, como ela exerceu 1 ano, ela ficaria 7 anos inelegível até terminar o mandato e mais 8 anos
após o final do mandato. Então, ela ficaria 8 com 7, 15 anos inelegível. Agora, vamos supor que a mesma ministra Selma, ao invés de ter disputado uma vaga no Senado, ela tivesse disputado uma vaga na Câmara, que são 4 anos, e que ela tivesse praticado o mesmo erro, quer dizer, o abuso de poder econômico. Então, ela passou 1 ano como deputada, no final do ano ela foi cassada. Então, ela esperaria contar o prazo dela, o final do mandato. Então, mais 3 anos, com 8, 11. Ou seja, muita diferença. A mesma irregularidade cometida, a mesma pessoa que cometeu a mesma falha, numa circunstância seriam 15 anos, na outra seriam 11. Isso está errado. O que é que nós fazemos? Acabamos com tudo isso e dizemos, não, quem teve o mandato cassado, foi decretada a sua inelegibilidade por questões eleitorais, o prazo começa a contar em janeiro do ano seguinte. Então, contando janeiro do ano seguinte, quantos anos são? 8 anos depois. Então, todo mundo fica elegível 8 anos depois. Passa 2 eleições fora do pleito. Então, no caso da senadora Selma, começaria a contar no dia 1º de janeiro de 2019. Então, 1º de janeiro de 2027, ela estaria elegível. Ela ficaria fora do pleito de 2022 e de 2026. Que esse é o espírito da lei da ficha limpa, você passar 2 pleitos fora do pleito. Fora do pleito. Senador, prestação de contas também é um item bastante importante que está no seu relatório. Bom, o que é que a gente faz com prestação de contas? A gente mais ou menos imita a Receita Federal. Então, tem gente que ganha tão pouco que não precisa declarar o imposto de renda. Tem gente que ganha pouquinho, que precisa declarar, mas tem um formulário simplificado. E tem gente que ganha muito, que faz uma declaração completa. Então, a gente usa a mesma lógica para a declaração de contas de campanha. Então, tem candidatos, por incrível que pareça, mas tem muitos, que não têm nenhuma despesa de campanha. Eles não recebem ajuda de ninguém e eles não gastam nada. Só a sola do sapato. Sai de casa em casa pedindo voto. Pedindo voto. Então, essas pessoas, hoje, pela legislação, que não movimentaram conta, que não tiveram movimentação financeira, eles têm que prestar conta dentro do formulário de quem gastou, digamos, 10 milhões de reais. Então, não é certo isso. Então, se o código for aprovado, o que é que nós estamos colocando na lei? Que basta uma declaração. Eu não tive movimentação financeira. Ponto. Prestou conta. Não precisa contador, não precisa advogado. Aqueles que gastaram até 25 mil reais, que é um valor muito pequeno, porque tem candidaturas que gastam 50 milhões, né? Então, aquele que gastou até 25 mil reais, ele terá uma maneira, e na lei está determinando como é, uma maneira simplificada de prestação de contas. Então, uma coisa bem simples que qualquer pessoa possa fazer, prestou conta daqueles 25 mil, gastei nisso, gastei naquilo, contratei um carro contratei um carro para locomoção, pronto, acabou. Uma maneira bem simplificada. E quem gastou acima de 25 mil reais, aí tem o formulário padrão, que é o formulário, digamos assim, que a maioria, imensa maioria dos políticos, então, isso não muda, fica como é hoje, tem que prestar conta daquela maneira. Certo. Senador, para a gente encerrar, só explica para a gente como ficariam os mandatos do Legislativo. Também seriam de 5 anos e senador? 5 anos. E para senador? Seriam 5 anos para todo mundo, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República. Senador seria um mandato de 10 anos, porque o senador hoje são 2 legislaturas. Quer dizer, um deputado tem um mandato de 4 anos, ele tem que renovar o mandato de 4 em 4 anos, e o senador são 2 legislaturas, um mandato de 8 anos. Isso é um padrão mais ou menos universal. Então, como nós passamos um mandato de deputado para 5 anos, aí o de senador seria 2 legislaturas, seria de 10. Como nós estamos querendo fazer as eleições tudo num dia só, ou gerais, ou municipais, ou tudo só de uma vez, então nós teríamos eleições no Brasil de 5 em 5 anos, se a gente fizer a coincidência, de vereador a presidente da República. Mantendo o Senado, como é hoje, numa eleição renova 1/3 e na outra eleição renova 2/3. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho.
que o senhor vai ter, né? Vai precisar de muita paciência, muito tempo, né? É Bom verdade, trabalho. porque toda legislação eleitoral é complicada, porque fere interesses, né? Sim. Então, sempre tem aqueles a favor, tem aqueles contra, tem os mais ou menos e aqueles que são ferrenhos, né? Contrário. O que é a minha esperança, a minha expectativa? É que eu vejo ao longo dos anos que eu tenho estado aqui no Congresso, e lá se vão 25 anos, é que está havendo uma conscientização cada vez maior de que há uma necessidade realmente imperiosa do fim da reeleição. Que o advento da reeleição foi uma coisa ruim para a gestão pública no Brasil, não é? As gestões ficam sempre voltadas para as decisões de curto e médio prazo. O prefeito, o gestor, fica sempre querendo fazer obras que possam surtir, né, efeito político de imediato. Sim. E termina perdendo num planejamento mais de curto, médio e de longo prazo. Então, há essa conscientização e eu estou muito esperançoso de que nós poderemos fazer esse grande benefício ao Brasil. E quero frisar aqui que o nosso presidente, Rodrigo Pacheco, tem sido enfático, feito já várias declarações públicas de que ele vai se empenhar com toda a força para pôr fim à reeleição que ele julga um malefício e colocar um mandato de 5 anos para todos, à exceção do caso do Senado. Muito obrigada, senador. Bom trabalho. Disponha sempre. E eu agradeço a você também que nos acompanhou. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo argumento. Eles falam que era o metrô que ia passar ali, né? Então ia ter que tirar o palácio. E no fim, passou do lado, sem demolir, né? Mas entretanto, o tombo, o SFAM naquela época, ele não tinha poder. E não conseguiu evitar que o Palácio Monge fosse demolido. Senadoc, nesta segunda, 9h30 da noite, aqui na TV Senado. A violência contra as mulheres é um problema social e também um problema de saúde pública. Uma lei que passou pelo Senado alterou o Código Penal brasileiro e mudou a forma de proteger as mulheres e principalmente de punir os agressores. Lei Maria da Penha. Um marco histórico, né? Olá, meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, criadora de conteúdo e escritora, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege a mulher apenas contra a violência física, existem outros tipos de violência. Tem a sexual, patrimonial, psicológica, moral, são vários tipos de violência. E tudo isso está dentro da lei. Está dentro da lei. E a gente não pode esquecer a luta para essa lei existir, né? Tem um consórcio de ONGs feministas que se uniram para poder fazer um anteprojeto para essa lei hoje existir. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006 e ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha, uma mulher que foi vítima por 6 anos de violência doméstica do seu marido. A lei agora determina a prisão em flagrante e também a prisão preventiva. Ela determina essas punições, mas ela também tem a ideia de prevenção e acolhimento da vítima. Então ela vai determinar também que uma mulher que esteja sofrendo, ela tenha isolamento, né, que o marido saia de casa, não possa ver os filhos. E a partir da lei, a violência doméstica passa a ser considerada violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher, ela tem em todas as classes sociais, ela acontece em todas as classes sociais. A violência doméstica ela está em todas as classes, raças, religiões, mas ela tem uma prevalência. Das 18 milhões de mulheres que sofrem violência, 12 milhões são mulheres negras, pretas e pardas. Toda mulher tem o direito de viver em segurança, de ter o seu valor reconhecido. É um esforço de todo dia, de toda a sociedade. É uma jornada que teve e continua tendo a participação dos senadores. Senado, 200 anos. Quero convidar vocês, dia 25 de março, 200 anos de história do nosso Senado. Nós teremos uma transmissão ao vivo para todo o Brasil. Será um concerto que contará a história do Senado com música.
nada melhor do que música para celebrar uma data tão importante no cenário da democracia brasileira. Em 1958, o Brasil vive o auge dos anos dourados. Campeão do mundo, indústria aquecida e uma forte geração de empregos. O presidente Juscelino Kubitschek promete 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E a cereja do bolo é a mudança da capital para o interior do país. Mas afinal, quem inventou Brasília? A ideia de transferir a capital para a região central do Brasil é bem antiga. Em 1813, Hipólito José da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, defendia que a família real estaria mais segura contra invasões marítimas no interior do país, e não no Rio de Janeiro. 10 anos depois, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande articulador da independência, sugeriu chamar esta futura cidade de Brasília. A ideia da mudança da capital foi ficando cada vez mais forte, e no final do século XIX, o astrônomo Luiz Ferdinand Cruz chegou até a demarcar o local onde seria construída esta cidade. Mas só em 1956, um presidente da República toparia o desafio. JK sabia que estava mexendo num vespeiro. As elites econômicas não queriam trocar o litoral pelo interior, e as reações começaram a aparecer. A política desenvolvimentista estava dando muito certo. O capital estrangeiro entrava maciçamente, gerando atividades industriais e, é claro, empregos. A construção de Brasília, portanto, era mais uma maneira de aquecer a economia naquele momento. Sem se intimidar, o presidente montou uma equipe respeitável para construir Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa fizeram um projeto ousado e moderno para a época. Superquadras com prédios baixos, muito espaço e muito verde. Além disso, pessoas de diferentes classes econômicas poderiam viver lado a lado e estudar em uma mesma escola. Mas nem tudo saiu como planejado. As condições de trabalho eram precárias, os salários baixos, e muitos trabalhadores que ergueram a cidade, também chamados de candangos, tiveram que voltar para seus estados, pois não havia moradia para todo mundo. Os que ficaram foram para as cidades satélites na periferia, ainda sem nenhuma estrutura habitacional e sanitária. Brasília demorou cerca de 40 meses para ser construída e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Mais do que sede do governo, tornou-se uma cidade com vida própria, com seus problemas e virtudes, e impulsionou o desenvolvimento econômico do centro-oeste brasileiro. Já Juscelino terminaria seu governo com uma forte popularidade, um ótimo índice de crescimento econômico, mas também deixando o país com uma inflação bastante alta. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Todas as ações de um governo interferem diretamente na vida dos cidadãos.
Quando as políticas públicas são eficazes, elas conseguem transformar a sociedade para melhor. Mas será que as pessoas podem interferir na definição dessas políticas, fazendo chegar até os governantes as demandas mais importantes para o país, para os estados e para os municípios? É sobre isso que nós vamos conversar no programa Cidadania. O nosso convidado é o professor Arthur Wittenberg, que é mestre em políticas públicas pelo King's College de Londres. Professor, obrigado pela presença. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. Existe diferença entre uma política pública e uma ação isolada de um governo, uma ação ordinária, uma ação do dia a dia, ou não existe diferença? Ronaldo, muito boa pergunta. Obrigado pelo convite. Em princípio, o governo e a administração pública existem para resolver os problemas públicos no formato de políticas públicas. Então, em tese, qualquer ação, qualquer dispêndio de energia, recursos financeiros e tempo do governo é uma política pública nesse sentido. Agora, existem políticas públicas mais estruturadas, com um processo robusto que passa entre o legislativo e o executivo, e políticas públicas mais comuns e rápidas que dependem apenas do executivo para executá-las. Então, se nós formos levar em consideração o seu raciocínio, pensando no seguinte exemplo, nós temos uma prefeitura que decide criar uma política para aumentar a matriz energética do município e vai fazer várias ações. Mas essa mesma prefeitura, às vezes, tem que trocar a lâmpada do poste que queimou. Aqui nós temos, então, uma política estruturada e uma ação comum. As duas convergindo para a política pública, de forma geral. Porque, veja, se a atividade de trocar a lâmpada, por exemplo, não for feita, a grande política fica comprometida. Então, as ações de implementação e execução da política pública, elas são muito importantes também, mas, lógico, o planejamento e a concepção da política pública de forma estruturada também contribui muito para o êxito e a solução do problema público. Agora, quando um governante vai pensar nessa política estruturada, quando um governo vai pensar nisso, necessariamente no processo de planejamento ele já tem que estabelecer o prazo em que isso vai ser feito. Por exemplo, nós vamos investir nessa área durante quanto tempo? Ou uma política pública pode nascer e ao longo da sua execução esse calendário vai se formando? Ronaldo, excelente pergunta. Isso depende muito da avaliação da política pública. Quando ela é concebida, nem sempre estão claros esses dados. Qual o resultado ou qual o impacto ela deve gerar ao longo do tempo. E depois se verifica se esse planejamento foi ou não alcançado. É o que nós chamamos de avaliação ex ante e a de avaliação ex post. A ex ante é quando a gente concebe a política pública, e é desenhado um impacto esperado, uma transformação daquela realidade ou mitigação do problema público. E, após um determinado período de tempo, é preciso fazer uma verificação se aquele objetivo foi ou não alcançado. E isso é custoso em termos de tempo, de qualificação técnica e de recursos financeiros. Então, nem sempre as políticas públicas passam por essa revisão, o que seria preconizado pela teoria, pelas boas práticas, seria isso, seria fazer a revisão e avaliação. Se ela atingiu o objetivo, ela pode ser interrompida. Agora, se ela não atingiu o objetivo, é preciso verificar por quê. Faltou recurso, faltou conhecimento técnico, o problema, a solução não casou com o problema que era para ser resolvido. Então, isso é muito interessante. As pessoas tendem a imaginar, quando estão pensando de políticas públicas grandes e estruturadas, na administração no âmbito federal. O governo federal é responsável por fazer grandes políticas estruturadas. Nós podemos falar também de políticas públicas bem estruturadas no nível dos municípios, das prefeituras, e elas estão preparadas para isso no Brasil hoje? Ronaldo, certamente as políticas federais ganham uma visibilidade muito grande por conta da cobertura jornalística. Naturalmente, se a política do governo federal cobre o espaço territorial brasileiro, ela naturalmente tem um impacto maior na vida das pessoas. Agora, quer dizer, ela abrange um número maior de pessoas. Agora, os municípios é onde as pessoas moram. As pessoas moram num CEP, numa rua, numa casa. E é lá que as políticas públicas são executadas. E os municípios, embora tenham boas estruturas espalhadas pelo país, principalmente nas capitais, nem sempre é essa a realidade que a gente encontra nos pequenos municípios do interior. Nós temos que lembrar que nós temos mais de 5 mil municípios.
e com realidades regionais, socioeconômicas muito diferentes. E é preciso, por meio de programas como esse, conscientizar não apenas a população, mas também os gestores sobre a importância de conduzir um processo estruturado de elaboração de políticas públicas. O tema do nosso programa é a interferência da sociedade nas políticas públicas. E eu lhe pergunto, a sociedade tem como interferir na execução das políticas públicas, tanto no nível dos municípios quanto do nível da federação? Olha, Ronaldo, a resposta é tem. Não só tem, como interfere positivamente. É um traço da nossa democracia, essa participação da população no processo de elaboração de políticas públicas. Ele é sempre considerado na literatura mundial um ator extremamente importante no processo. Seja como indivíduo, que ele aparece diversas vezes ao longo de determinados temas, mas também quando em grupo. E a capacidade de influenciar varia de acordo com uma diversidade de fatores, como contexto político, arranjos institucionais, se é uma ação isolada de um indivíduo ou de um grupo maior, se esse grupo tem recursos financeiros, se esse grupo tem recursos técnicos. Um exemplo, não especificamente nos municípios, mas agora, quando eu estava vindo para cá, ali em cima tem umas 40 pessoas com uma camiseta para alterar o sistema eleitoral, a contagem de votos, alguma coisa assim. É isso, eles estão aqui para conversar com senadores, com deputados federais e poder interferir nesse processo. Esse é um exemplo prático. Você poderia dar outros? Quais são ferramentas práticas que a sociedade tem para interferir nesse processo de execução das políticas? Ronaldo, tanto o Executivo quanto o Legislativo, desde 1988, eles foram estruturando institucionalmente formas de receber essa participação da sociedade. Então, por exemplo, no Executivo nós temos os conselhos. Você pode ser um representante da sociedade em determinado conselho, de meio ambiente, de alimentação, da infância. Tem diversos conselhos estruturados no Poder Executivo. Mas não só isso, como você também pode participar lá de audiências públicas, de debates temáticos, pode acionar... Que acontecem no Legislativo a todo instante. Sim, é muito mais comum até aqui no Legislativo. Mas no Executivo você tem essas instâncias de participação institucionalizadas. Tem também as informais, que é quando, por exemplo, o cidadão encontra com um prefeito ou um secretário de obras E isso é comum, né? Nas pequenas cidades. Sim. No governo federal, fica um pouco mais distante pela complexidade da máquina. Mas ainda assim é possível um cidadão mandar um e-mail para um ministro, para um secretário, para um diretor. E aquilo chamar atenção para uma realidade que talvez estivesse passando despercebida. No Legislativo, essa prática é um pouco mais comum, porque, como você bem sabe, nós temos aqui as audiências públicas no Senado e na Câmara dos Deputados, o acesso para a participação de debates nas comissões é franqueado de forma razoavelmente simples para a maioria da população, e é muito comum a gente ver aqui diariamente a população se manifestando, fazendo petições, pegando assinaturas. Além disso, eles também podem propor projetos de lei de iniciativa popular, que são nós temos casos bem-sucedidos no Brasil. Então, eu diria que nós temos tanto mecanismos informais de participação como formais. Agora, independentemente do poder, uma coisa que está transformando essa participação popular é justamente o advento do mundo digital. As redes sociais, o próprio e-mail, mas isso está dinamizando bastante a relação entre os decisores das políticas públicas e a sociedade. Mas como especialista no assunto, você diria que o nível de participação no Brasil é um nível satisfatório de participação popular na elaboração e na fiscalização das políticas públicas? Ou nós precisamos melhorar, a nossa sociedade precisa se mobilizar ainda mais? Ronaldo, sempre é positiva a participação da sociedade. Nós precisamos criar formas de facilitar esse acesso. Não é só por um princípio democrático, é porque se mais pessoas puderem informar os decisores sobre determinado problema público e trouxerem a realidade que elas vivem, oferecerem, por exemplo, propostas de solução, isso enriquece o processo de elaboração de políticas públicas. Então, é desejável que a participação aumente, não que ela diminua.
Como uma pessoa que observa essa relação entre a sociedade e o poder público de forma até próxima, né, aqui no Congresso, eu fico me perguntando, será que a sociedade diminui a sua participação porque não entende que os governos fazem políticas estruturadas? Ou é o inverso, os governos não fazem políticas estruturadas porque elas não dão resultado a longo prazo? Nós temos aí um ciclo vicioso, qual que é a sua opinião sobre isso? Temos, com certeza sim. Veja, quanto mais debate ocorre em determinada política pública, mais tempo ela leva para ser consolidada, para ser aprovada, para ser transformada em uma lei, por exemplo. Então, o debate, ao mesmo tempo que ele tem um viés de demorar em oferecer a solução para resolver o problema público, essa demora legitima as partes a participarem do processo. Então, é preciso que a gente entenda o seguinte, trazer a população para o debate é sempre uma prática recomendada no processo de elaboração de políticas públicas. E como é que os governos podem fazer, podem comunicar para a sociedade, podem dialogar com a sociedade para mostrar que uma política pública cumpriu o seu objetivo? Quando é que nós sabemos se uma política pública de fato chegou onde ela se propunha? Ronaldo, geralmente você pode fazer isso por uma observação empírica ou você pode coletar dados para verificar se aquela realidade foi transformada ou não, se a política pública atingiu seus objetivos ou não. E nós temos no Brasil IBGE, nos estados também existem muitos institutos qualificados com esses dados para ver se a realidade foi transformada ou não. Então, eu diria que você tem duas fontes de informação principais. Uma é conversar com a população alvo daquela política pública e a outra é você olhar para os dados consolidados. E nesse sentido, pode ser que uma política se estenda, né? Nós tivemos recentemente no Brasil uma lei, no ano passado, aprovada, que estendeu novamente a política de cotas, que foi implantada, que é uma política pública muito conhecida de todo mundo. Foi implantada por um período de 10 anos, né, as cotas nas universidades, sobretudo a cota da escola pública, né, 50% das vagas, e foi renovada, entre aspas, essa política no ano passado. Esse seria um exemplo de um processo que, embora tenha trazido resultados muito efetivos, eles são inegáveis, precisava de uma continuidade? Olha, possivelmente sim. Quer dizer, a política pública ela se mostrou eficaz para mitigar essa desigualdade social baseada na questão da cor da pele e, por isso, os decisores escolheram, possivelmente analisaram os dados e decidiram estender a validade dessa proposta, se não intensificar, às vezes até acelerar, aprimorá-la em alguns aspectos até. Então, são políticas públicas com continuidade, né? Ela não necessariamente tem que encerrar. Quando que vai encerrar? Qual que é o objetivo? A sociedade que vai pactuar isso com os decisores. Essa política pública especificamente, né, a lei de cotas, é o exemplo de uma política pública que foi desenhada entre executivo e legislativo, porque ela teve que ser aprovada por uma lei, embora a iniciativa tenha sido do Poder Executivo lá atrás. Normalmente, o Executivo e o Legislativo são atores parceiros na execução das políticas públicas. É possível o governante, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da República, implantar uma política eficaz sem a participação do Legislativo? Não, eu não vejo essa possibilidade. Aliás, eu sempre costumo dizer que o Legislativo é o coração das políticas públicas. Porque mesmo que o Executivo vete uma lei, a palavra final cabe ao Legislativo. Então, o papel do parlamentar é crucial, eu diria fundamental, no processo de elaboração de políticas públicas. É absolutamente importante que esse debate ocorra no parlamento, que os membros do Congresso estejam informados, suficientemente informados, sobre aquilo que eles estão debatendo. Seja com uma empresa, seja com a sociedade, ele tem que eu não diria dominar o assunto, mas ele tem que minimamente entender qual o impacto daquela proposição que ele está votando e que vai ser provavelmente transformada em lei. Eu, como jornalista, já cruzei muito o Brasil fazendo reportagens, fui repórter durante muito tempo e já me deparei com aquela situação de ver obras inacabadas. Me lembro em Minas Gerais da Ferrovia do Aço, que foi iniciada e nunca foi concluída, imensos viadutos que estão abandonados na região metropolitana de Belo Horizonte, e isso a gente encontra no país inteiro. Políticas
ou ações de governo que começam a ser executadas e não acabam. É possível nós imaginarmos no Brasil a continuidade de políticas públicas, mesmo com alternância de governos? Ou há uma tendência dos governantes de quererem começar tudo de novo quando assumem a administração? Ronaldo, isso é uma característica, talvez, do mundo todo. Alguns países são exceção, porque conseguem se planejar com um período de tempo maior. Especificamente nas políticas públicas de infraestrutura, elas demandam não só grandes investimentos, como elas geralmente não cumprem o seu papel completo em um ciclo eleitoral. Ou seja, quando uma política pública começa a ser gestacionada no Legislativo ou no Executivo, nem sempre é possível ver ao longo de 4 anos que aquela política pública gerou os resultados esperados. Então, é preciso um olhar especial para esse tema. Eu sei que, atualmente, no Brasil, a parte de ferrovias tem tem tentado melhorar esse dinamismo para poder assegurar a sustentabilidade dessas obras. Então, políticas públicas que demoram a amadurecer e a dar o resultado, elas tendem, muitas vezes, a ser abandonadas pelo prefeito que assumiu um novo mandato, porque ele tem uma outra agenda, ele tem uma outra prioridade. Agora, o respeito com o dinheiro público, ele é fundamental. Então, eu preciso fazer uma avaliação muito minuciosa se é realmente necessário abandonar aquela obra ou aquela iniciativa que muitas vezes está dando certo, ou que tem potencial para dar certo, ela não se sabe ainda. Então, eu sou muito partidário dessa ideia de dar continuidade às políticas públicas iniciadas por qualquer gestão anterior. Uma das formas de evitar essa descontinuidade seria institucionalizar essas políticas e transformá-las em políticas de Estado? Eu dou um exemplo. A gente teve uma discussão nos últimos anos sobre o Bolsa Família, que surgiu nos governos do PT, depois o presidente Bolsonaro manteve com outro nome, agora voltou. E houve uma discussão no Congresso no sentido de colocar na lei o Bolsa Família como uma política de Estado, uma política permanente, uma política que ultrapassasse os governos de ocasião. Esse seria um caminho, a gente ter políticas bem institucionalizadas, inclusive na lei, se for o caso? Essa é uma pergunta mais difícil, Ronaldo, porque existe uma tentação de se positivar esse tipo de iniciativa em lei. Só que, de outro lado, você engessa muito a questão orçamentária. Então, você imagina, um chefe do Poder Executivo, do município, do Estado, ou do Poder Executivo Federal, ele chega para executar as ideias que o elegeram e ele encontra uma margem muito pequena. E no Brasil nós temos, de novo, realidades muito diferentes. Então, existem iniciativas que não estão em lei, mas que estão sendo gestacionadas. Vou te dar 2 exemplos concretos. Uma, hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, tem um projeto justamente para se criar um sistema de gerenciamento de obras oriundas de recursos federais. Então, é um tema atual. E, coincidentemente, um aluno meu, na pós-graduação, fez um trabalho no Estado para melhorar o monitoramento das obras, da execução das obras. E eu acabei de mandar isso para ele, e ele falou assim, olha, essa ideia eu estou tentando implementar aqui no meu estado, obrigado, professor. Então, existem iniciativas mais, eu diria, simples de assegurar a continuidade dessas obras, mas positivá-las na lei ou num decreto sempre é uma alternativa também inviável que tem que ser avaliada pelo legislador. Agora, no ambiente ideal, as políticas públicas nos diferentes níveis deveriam dialogar umas com as outras, nos municípios, nos estados e na União. Isso seria uma maneira mais efetiva de melhorar a vida da sociedade? E isso acontece no Brasil, ou nós tendemos a ter políticas feitas lá no nível do município que não tem qualquer relação com as políticas do Estado e da União? Nós temos os 2 tipos. Um tipo, ele ocorre pela difusão das políticas públicas. Então, imagine, você pode ter uma iniciativa municipal que o Estado gosta daquela iniciativa e tende a acomodar uma ideia parecida para o Estado. Pode ser que tenha uma política pública estadual que o governo federal tente trazê-la para o nível federal. Agora,
Uma característica do sistema brasileiro é a fragmentação executiva. Então, um não necessariamente dialoga com o outro. Não há canais suficientemente institucionalizados para que isso ocorra, para que essa integração das políticas públicas ocorra. Então, eu diria que ocorre tanto a integração quanto essa fragmentação, essas iniciativas isoladas. Quer dizer, você pode aprender sobre aquele problema com outro ente que teve aquele mesmo problema e apresentou uma solução. Pode ser que essa não seja ideal, porque você não tem recurso financeiro, ou porque você não tem os meios técnicos para executar, ou porque sua realidade é um pouco diferente. Então, é preciso adaptar. Isso acontece em nível mundial. O exemplo do SUS com o NHS em inglês, por exemplo, é um caso de difusão de políticas públicas. Que você pega uma política pública que tenta adaptá-la para a realidade da jurisdição, seja município, estado ou país. Você falou do SUS. As duas maiores políticas estruturadas do nosso país são o SUS na saúde e o sistema educacional. Eu digo as duas maiores porque são os dois maiores orçamentos, com exceção do Ministério da Previdência. E essas políticas são executadas, muitas vezes o cidadão não sabe disso, o cidadão que é atendido lá na ponta, no posto de saúde da cidade, ele não sabe que o SUS é um sistema que envolve a União, os estados e o município, tanto com recursos financeiros quanto na gestão. Nós temos os 3 níveis. Na educação, a mesma coisa. O governo federal muitas vezes manda as verbas do Fundo da Educação para os estados executarem, para as prefeituras. Essas duas políticas públicas são exitosas e seriam exemplos do que deveria ser feito também em outras áreas. Esse compartilhamento de recursos e de mão de obra e de gestão e de ferramentas? Com certeza. São exemplos muito bem-sucedidos, sempre estão sendo aprimorados e isso poderia ser estendido para outras áreas, para a cultura, para a segurança. Existem várias áreas no Brasil, áreas temáticas, que carecem dessa integração, de uma coordenação talvez do nível federal, do nível estadual e uma execução no nível municipal. Então, são iniciativas como essa que robustecem a capacidade de gerar resultados. Você imagina, uma política pública grande como a do SUS, ou a política pública de educação, eles geram números que são constantemente verificados e reavaliados, tanto em dotação orçamentária quanto em iniciativas. Porque, veja, essas políticas públicas vamos dizer, de linha de rua, como a gente costuma chamar, elas precisam de ser materializadas no orçamento. Então, a integração é boa, mas ela precisa de ter uma vida, um espelho no orçamento. Essas políticas, né, você falou isso, são muito bem monitoradas pelos entes da federação, estados, municípios e a União. A população tem acesso a isso? Quer dizer, é fácil hoje encontrar essas informações? Ronaldo, não é fácil. Para quem pesquisa, para quem estuda, para quem trabalha na área, é um pouco difícil. Para o cidadão comum, então? Para o cidadão comum é muito mais difícil. Essas informações não são divulgadas, eu diria, em quase nenhum espaço de forma clara. Olha, até porque nenhum governo, seja ele qual for, vai querer dizer, olha, essa política pública que nós estamos fazendo não deu certo. Politicamente, eles não fazem isso. Agora, é possível falar assim, olha, essa política pública não está bem, esses são os números. Quem tem contribuições para nos oferecer? E o que vocês precisam para nos oferecer essas contribuições? Vocês estão capacitados para enxergar os números? Porque os números estão aí. Está tudo informatizado, tudo digitalizado. Agora, é preciso facilitar o acesso da comunidade a esses números. E nisso a imprensa faz um papel muito importante de traduzir esses números, de pesquisar e levar para a sociedade. Diante de tudo que nós falamos aqui, o que é possível dizer para quem nos assiste, para o cidadão comum, sobre a importância do trabalho dele como fiscal e como alguém que acompanha a política pública? Como convencer as pessoas que elas têm que fazer isso e de que vale a pena fazer isso? Ronaldo, essa talvez seja a principal força de transformação da sociedade. É preciso que o cidadão, que grupos de interesse da sociedade construam argumentos. Então, é preciso partir de um diagnóstico da realidade. É preciso identificar o que está acontecendo naquela área, por que aquele assunto é interessante
para determinado grupo e como que é uma proposta razoável de transformação. Agora, veja, quando a gente começa a trabalhar no serviço público e pesquisar, às vezes a gente acha que a melhor política, a política mais meritória, é a que deveria vencer. Raramente é o que acontece, porque existem limitações jurídicas, limitações financeiras, de toda a ordem. Até o sistema internacional delimita as opções de políticas públicas. Então, é sempre preciso aprimorar o debate, usar o diagnóstico, usar as evidências e tentar formular alternativas que sejam viáveis. Muitas vezes a ideia é meritória, mas ela não encontra viabilidade na realidade do Estado ou do país. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. E obrigado você que acompanha a TV Senado e preste atenção, hein? Você pode assistir esse programa e todos os programas da TV Senado pelo nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV e também pelo nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações que você vai rapidamente ter acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Até o próximo Cidadania. Quero convidar vocês, dia 25 de março, 200 anos de história do nosso Senado. Nós teremos uma transmissão ao vivo para todo o Brasil. Será um concerto que contará a história do Senado com música. E nada melhor do que música para celebrar uma data tão importante no cenário da democracia brasileira. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Eles falam que era o metrô que ia passar ali, né? Então ia ter que tirar o palácio. E no fim, passou do lado, sem demolir, né? Mas, entretanto, o tombo, o SFAM naquela época, ele não tinha poder. E não conseguiu evitar que o Palácio Mourem fosse demolido. Senadoc, nesta segunda, 21h30, aqui na TV Senado. Democracia e novas tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. Maestro João Carlos Martins vai reger um concerto em homenagem aos 200 anos do Senado, com transmissão ao vivo pela TV. Participação dos senadores na história da saúde do Brasil é o tema que encerra a série de reportagens especiais sobre o bicentenário do Senado. E líderes colocam a Agenda Verde na pauta de votações de abril. Olá, está começando o Senado Notícias Revista.
Senado vota na segunda quinzena de abril o pacote de projetos da Agenda Verde, assim chamada porque envolve transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas. O calendário de votações das próximas semanas foi discutido em reunião de líderes. A semana que vem será marcada pelas comemorações dos 200 anos do Senado. E na quinta-feira, o Senado recebe a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, que visitará também as cidades de Belém, Itaguaí e São Paulo. Sobre a pauta, a expectativa para a semana que vem é o envio pelo governo de um projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União. Já a PEC, que torna crime a posse de qualquer quantidade de drogas, ainda não há data prevista para votação. Hoje, ela completou a terceira das 5 sessões de discussão. E os projetos que fazem parte da chamada Agenda Verde devem ser votados na segunda quinzena de abril. O senador Marcelo Castro comunicou em plenário que protocolou na Comissão de Constituição e Justiça um parecer sobre o Código Eleitoral, unificando toda a legislação eleitoral e partidária, atualmente dispersa em 7 leis diferentes. É um código que veio da Câmara 898 artigos, faz uma consolidação de 7 leis, que hoje está a legislação eleitoral e partidária dispersa nessas 7 leis, lei dos partidos políticos, lei Código Eleitoral, lei das inelegibilidades, lei do plebiscito, quer dizer, lei das eleições. São várias leis que estão todas sendo consolidadas numa lei só, nesse novo Código Eleitoral. O Senado vai receber em breve o projeto de lei que reforma o ensino médio. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o texto que prevê carga horária de 3.000 horas nos 3 anos de formação dos estudantes. Dessas, 600 horas vão ser de livre escolha, podendo o aluno optar em aprofundar conhecimentos nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. Senadores aprovaram nesta semana em plenário o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a fornecer equipamentos e medicamentos para pacientes com doenças neuromusculares acompanhadas de paralisia motora. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. O projeto aprovado nesta quarta-feira estabelece que pessoas acometidas por doenças neuromusculares com paralisia motora recebam os medicamentos e equipamentos essenciais para a sua sobrevivência do Sistema Único de Saúde. O texto também define que caberá ao Poder Executivo determinar quais doenças neuromusculares devem ter prioridade no atendimento pelo SUS, levando-se em conta o grau de comprometimento do paciente. No conjunto, as doenças raras afetam entre 13 a 15 milhões de brasileiros, porque as doenças raras não são, infelizmente, raras. Já foram identificadas mais de 7.000 doenças com esse perfil, que em 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. 75% delas afetam crianças, 80% têm origem genética, 90% delas não têm cura, mas podem ter um tratamento humanizado. É um indicador de que o futuro da medicina talvez possa ter uma revisão profunda nessa abordagem. Enquanto o tempo dessa medicina personalizada não chega, nossa alternativa, nossa luta é pela visibilidade pública e política dos pacientes, pela conscientização dos profissionais de saúde e pela sensibilização das autoridades e da sociedade, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Muito mais do que um projeto de lei, isso é uma causa que, além de reduzir a dor dos acometidos e da sua família, cumpre um dever de solidariedade que nós temos que aprovar. Há 37 anos eu convivo com minha esposa portadora de esclerose múltipla. E então, senador Espiridião Amin, eu mergulhei nesse mundo. Graças a Deus, para minha esposa, para minha família, nós temos recursos para que ela não passe mais dificuldades do que já é passar
por uma doença humilhante, por uma doença incapacitante. Deus foi justo ao lhe dar um companheiro da sua dimensão. Após aprovação por votação simbólica, o projeto retorna para análise da Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade passou por sessões de discussão no plenário. Senadores favoráveis e contrários à proposta se manifestaram. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esclareceu os principais pontos do texto. A proposta de emenda à Constituição, que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade, chegou esta semana ao plenário, após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. O texto passou pela segunda sessão de discussão em primeiro turno, nesta quarta-feira. O que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, é contribuir para que o Estado criminalize a cor da pele, criminalize a pobreza. Senador Nelsinho, eu não tenho dúvida, o critério que vai ser para você definir quem é traficante ou usuário vai ser o local onde ele está sendo detido, se for bolsão de pobreza, que está sendo vilipendiado em seus direitos, como falta de saneamento básico, saúde pública, iluminação pública, unidade de saúde. Aquele jovem preto naquele local, eu não tenho dúvida, o despacho fundamentado de natureza subjetiva vai ser que ele vai ser traficante. Política se faz de gestos e as leis têm que sinalizar para esses gestos. Eu não sei como eu vou poder dizer para os meus netos, eu tenho 5 netos, que eles não devem usar droga, porque eles vão dizer, mas pai, vocês aprovaram que é legal usar droga. Para eles, 60, o que é a diferença? 60 gramas, 80? Isso para um jovem, isso não tem a menor importância. A importância é a sinalização de que é proibido. O senador Rodrigo Pacheco, primeiro signatário da PEC, esclareceu pontos do texto. É muito importante ter clareza sobre o que essa proposta de emenda à Constituição representa. Eu vi, inclusive, que a proposta, a intenção do Senado seria de prender usuários de droga. Definitivamente, isso não tem o menor laço, na verdade. Muito ao contrário, a proposta de emenda à Constituição faz, inclusive, uma distinção e a obrigação da lei distinguir traficante de usuário, não cabendo pena de prisão privativa de liberdade ao usuário, tal como é hoje no artigo 28 da lei antidrogas. E é muito mais do que uma discussão sobre se maconha faz mal ou se maconha não faz mal. Essa é uma discussão que, a essa altura, é até legítima nós fazemos aqui, mas não é isso que está em discussão. O poder público brasileiro já decidiu que maconha faz mal, tanto que é uma substância entorpecente ilícita listada num rol enorme da Anvisa de substâncias entorpecentes ilícitas, juntamente com outras tantas drogas. A ciência se aproximando da sociedade, levando temas muitas vezes áridos para um debate público. O projeto chama-se Assembleia Cidadã e a pauta em destaque é a edição genética na agricultura. E este é o assunto do programa Em Discussão desta semana. A ciência muitas vezes é hermética, fechada, exclusiva para cientistas e interessados. Mas não precisa ser bem assim. Iniciativa mundial e agora no Brasil traz a experiência da Assembleia Cidadã, onde a sociedade civil se reúne para debater um tema. Em 2023, o assunto foi edição genética. O que é isso? Como funciona? Os impactos no dia a dia do cidadão. Estamos falando de ciência e democracia. Um dos grandes problemas que nós temos é exatamente a difusão da ciência, a importância da pesquisa. Muita gente não tem o conhecimento da profundidade, do tempo, do investimento de uma pesquisa. Discutir com pessoas comuns o tema da edição genética e discutir a possibilidade de debater com pessoas, cidadãos e cidadãs comuns, temas muito complexos e aparentemente absolutamente distantes da vida dessas pessoas. Hoje a gente não pode mais pensar que num agronegócio moderno, daqui para frente, senador,
não tem mais como pensar em desenvolver produtos para o agronegócio ficar competitivo, inclusive porque todos os países vão usar essa tecnologia. E também para a agricultura familiar produzir mais alimentos e auxiliar no combate à fome. A rotulagem é uma maneira de obter participação democrática, porque o consumidor, decidindo se quer ou não quer consumir um produto que resulta de investimentos nessa área, o consumidor estará ajudando o governo a priorizar o investimento de recursos do Plano Safra, a financiar um tipo de cultura ou outro. A ausência da informação impede essa participação democrática e frauda a democracia participativa. O Senado inaugurou nesta semana a exposição Palácio Monroe, um legado de democracia. A exposição faz parte das comemorações dos 200 anos de criação do Senado Federal. A exposição mostra a história do Palácio Monroe e como era o prédio na época. O palácio foi sede do Senado no Rio de Janeiro entre 1925 e 1960. A parte temporária da exposição é uma representação do prédio e foi feita em módulos, como o próprio palácio, criado para representar o Brasil na Exposição Internacional de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Ele seria montado lá e remontado aqui no Brasil, o que acabou acontecendo parcialmente. Só a cúpula e parte da estrutura foram as originais. A arquitetura era tão impressionante que ganhou o prêmio de melhor pavilhão na exposição. Esse aqui é um display para as pessoas poderem ter a oportunidade de, mais uma vez, tirarem uma foto em frente ao Monroe, uma arte a céu aberto. E aqui, como o Monroe foi um prédio com pedaços, eu posso assim dizer, ele foi montado quando ele veio da exposição de St. Louis, aqui a gente quis representar isso. Essa parte da exposição também mostra uma ambientação da época, a Belle Époque, o chão de pedras portuguesas e as vestimentas do casal. Essa parte da exposição é temporária, deve permanecer aqui por 3 meses e fazer parte da visitação oficial ao Senado Federal. Em seguida, será transportada para o Salão Negro do Congresso Nacional, onde vai fazer parte de outras exposições em comemoração aos 200 anos do Senado. A parte permanente da exposição reconstitui em painéis a montagem do Palácio Monroe nos Estados Unidos e a remontagem aqui no Brasil. E ainda a demolição em 1976, que foi bastante polêmica na época. Também faz parte a réplica do plenário do Palácio Monroe, que tem o apelido de Plenarinho e é parte da visitação oficial da casa. Um plenarinho totalmente revitalizado, né? Em breve nós teremos também recursos sonoros, recursos de acessibilidade. Nós trouxemos acervo como notas, né? Uma cédula que tinha o Monroe como estampa, com uma fotografia do Marco Ferrez. Teve todo um estudo de iconografia, todo um cuidado da equipe para trazer o máximo de informações e de referências possíveis. A gente recebeu, né, um novo projeto luminotécnico e também a reforma do piso, que fez uma elevação, proporcionando uma melhor visualização do mobiliário, né, do mesmo formato que era antes. O presidente da Comissão dos 200 anos do Senado lembrou a importância do resgate histórico. Tem uma obra do Leonardo Boff que chama O Sacramento da Vida e a Vida do Sacramento. E sacramento é tudo aquilo que lembra algo ou alguém em vida. Esse plenário do Palácio Monroe é um sacramento de um tempo de democracia ou de um tempo histórico do Brasil. A inauguração foi prestigiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Resgatar a história dessa grande edificação é oferecer à população brasileira uma oportunidade única de reconhecer sua própria trajetória. A exposição que ora abrimos contém um acervo profundamente valioso, resgatado e mantido com o mais absoluto zelo. Nesta segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, a TV Senado vai exibir ao vivo o espetáculo musical 200 anos do Senado, uma jornada histórica rumo ao futuro. O concerto contará com a regência do maestro João Carlos Martins.
O Concerto 200 anos do Senado, uma jornada histórica rumo ao futuro, é um dos eventos mais esperados nas comemorações do bicentenário do Senado Federal. Terá regência e direção musical do maestro João Carlos Martins e obras que representam a diversidade e parte da história do Brasil. É um concerto que abrange o Brasil de norte a sul, leste a oeste e mostra a diversidade do nosso país. Então, essa diversidade estará presente no dia 25 de março. Durante os ensaios, os músicos revelam a obra escolhida para iniciar o espetáculo, a abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Brasileiro que não conhecia o tema do início da Hora do Brasil, e que é com a protofonia do Guarani. Cada detalhe foi pensado e foi decidido em comum acordo entre os solistas, os maestros e a própria orquestra. Fazem parte do roteiro ainda obras de Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Dorival Caymmi, Zequinha de Abreu, Luiz Gonzaga, Tom Jobim, Chico Buarque e Rita Lee. Segundo o maestro, o roteiro foi elaborado durante meses, escolhido a dedo para marcar a história do Senado brasileiro. A direção artística é de Jorge Tacla, um dos grandes nomes da produção de musicais e óperas no Brasil. Sob a regência de João Carlos Martins, estará a Orquestra Baquiana Jovem SESI São Paulo, com participações de solistas convidados. A orquestra é um projeto social e artístico do SESI São Paulo, que dá oportunidade a jovens entre 18 e 27 anos em início de carreira. Músicos dedicados e comprometidos desde muito cedo. O meu pai que me deu um tecladinho de brinquedo, né? Mas depois eu comecei as aulas de piano formalmente com 5 anos. Depois eu comecei com o violino aos 6 anos de idade. Uma coisa que eu gostava bastante desde criança era quando eu sentava no fundo da igreja e via os arcos subindo e descendo, né? E aí foi nascendo, né, essa vontade de trabalhar profissionalmente com música. Na hora que eu vi o som da viola assim tocado, eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero tocar esse instrumento. Ao decorrer dos anos eu fui entendendo mais sobre o instrumento, fui me apaixonando cada vez mais. O tão esperado concerto em homenagem aos 200 anos do Senado Federal vai acontecer aqui, no Auditório Master do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no coração de Brasília. Será na segunda-feira, dia 25 de março, às 8 da noite. O auditório tem capacidade para quase 3.000 pessoas e o palco já está sendo montado para receber a orquestra. A TV Senado transmite o espetáculo ao vivo pelo YouTube e pela TV para todo o Brasil. O concerto também terá transmissão ao vivo da Rádio Senado, do canal Sesc Brasil no YouTube e do canal Sesc TV. Esse será o primeiro concerto da nova formação da orquestra e a expectativa dos músicos é enorme. Expectativa gigante. É um privilégio estar tocando os 200 anos do Senado. Eu estou muito animada, realmente. A gente está muito emocionada de que o dia está chegando e esperamos dar o nosso melhor. O coração tá a mil, batendo nervosismo também, né? Mas vai dar tudo certo. Ao longo da semana, nossa equipe exibiu uma série de reportagens sobre a importância do Senado ao longo da história, em áreas que afetam a vida dos cidadãos. Os vídeos podem ser conferidos no nosso site. Hoje é a vez de falarmos sobre a contribuição do Senado para a saúde dos brasileiros. Desde a sua criação em 1824, o Senado tem sido responsável por debater e aprovar leis relacionadas à saúde, além de exercer o controle e fiscalização sobre a aplicação de recursos destinados a esse setor. A
a história do Senado Federal, das epidemias e da saúde pública no Brasil se entrelaçam muito evidentemente em alguns momentos, em algumas ocorrências, em alguns debates que passaram pelo púlpito do Senado Federal ao longo dos seus 200 anos de história. Nosso Senado Federal tem dado uma contribuição decisiva em favor da saúde pública no Brasil, principalmente nessa questão de doenças endêmicas, doenças epidêmicas, essas doenças transmissíveis. Então foram muitas as ações do Senado durante esses 200 anos que estamos completando agora. Uma das primeiras iniciativas que contou com a participação dos senadores foi a Junta Central de Higiene Pública. Criada em 1850, era responsável pela saúde nos portos, além de fiscalizar hospitais e alimentação pública. Os debates da Junta são muito interessantes para a gente entender ali a participação do Senado, porque havia médicos senadores nesse período, que tanto traziam o que estava acontecendo nos outros debates do Senado para a Junta, quanto levavam o que estava acontecendo da Junta para dentro do Senado. Nós podemos citar o doutor José Martins da Cruz Jobim, que ele foi deputado, depois ele foi senador. Ele estava ali diretamente envolvido em várias associações médicas, como a própria Junta Central de Higiene Pública, a Academia Imperial de Medicina, e ele exercia esse papel intermediário de diálogo entre as funções políticas e as funções científicas, que não se separavam e aconteciam ali dentro do Senado. Na Constituição Federal de 1824, que criou o Senado Federal, não houve regulamentação sobre a saúde. A primeira Constituição brasileira a dispor sobre saúde foi a Constituição Federal de 1934, a primeira do século XX. Essa Constituição trouxe a garantia da saúde associada ao trabalhador. Já na de 1937, houve um avanço com a previsão do direito à saúde da criança. Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, nenhum outro texto constitucional se referiu explicitamente à saúde como integrante do interesse público como base do pacto social. A Constituição de 88 lançou as bases do nosso sistema de saúde pública. Antes nós tínhamos uma saúde que era vinculada ao sistema previdenciário e depois de um fortalecimento do movimento sanitarista, no final dos anos 70, início dos anos 80, com a 7ª Conferência de Saúde em 79, a 8ª em 86, se apresentaram as condições para que a gente tivesse um arcabouço constitucional para fundar o SUS. E o Senado participou disso. A Assembleia Constituinte era composta de deputados e senadores. 2 terços deles foram eleitos em 86, parte deles permaneceu de 82, mas nasceu aí, a participação do Senado na construção do SUS. Passaram pelo Senado uma série de debates que consideraram a existência de um sistema público de saúde como um tipo de instrumento da garantia do exercício da cidadania, da democracia no país. E os debates que passaram por esta casa, pelo Senado, eles culminaram ali na aprovação da Lei 8080 de 1990, que é uma das leis centrais que regulamenta o SUS. Criamos em 1997 a fila única para todo aquele que precisar de transplante, ele tem que entrar numa fila. E o que está atrás não toma o lugar da frente, quer dizer, democratizando, respeitando as pessoas e fazendo com que essa fila única fizesse realmente justiça social. A criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que foram medidas importantes para que a gente aprimore o Sistema Único de Saúde em nosso país. E eu queria destacar, Sérgio, em particular a emenda constitucional que passou a estabelecer um piso mínimo do financiamento da saúde. A gente tem uma ação decisiva do Parlamento ao estabelecer que o Executivo deve executar pelo menos 15% do recurso da Receita Corrente Líquida da União deve ser destinada para o Sistema Único de Saúde. A saúde pública foi e segue sendo uma pauta que merece atenção premente e contínua, uma vez que a presença de doenças, sobretudo em grandes proporções, as epidemias, as pandemias, representa ameaça às referidas estabilidades. E também ressalta a responsabilidade dos poderes governamentais em
em livrar a população dos efeitos funestos das moléstias, quando elas acontecem. Mais recentemente, esses corredores foram testemunhas da história quando a atuação do Senado Federal ganhou grande destaque na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, que investigou a gestão por parte do governo federal da pandemia do coronavírus. O Senado teve uma atuação muito importante ao criar a CPI da pandemia, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que passou a apurar vários casos que foram muito significativos em relação à condução da pandemia e que eu acho que foi decisivo para mudar a forma como o Executivo estava lidando naquele momento com essa questão que ceifou tantas vidas, né? Foram mais de 700 mil mortes ao longo desse período. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais concorda. Para ele, o Executivo foi fiscalizado e teve que agir. Que ele comprasse vacinas, que ele se mobilizasse para garantir equipamentos, máscaras e que ele pudesse cumprir aquilo que era essencial para que se suspendesse, conseguisse superar aquela pandemia. Entre elas, a questão mais importante, que foi a aquisição de vacinas, e para essa aquisição o papel do Senado foi fundamental. Mais recentemente, a dinâmica inclui entre os parlamentares e a saúde. A medida, por exemplo, das emendas parlamentares, seja as emendas individuais, as emendas de bancada, aumentaram muito o protagonismo do parlamento no sentido de indicar e destinar o recurso que é alocado para a questão da saúde a partir do olhar do parlamentar e não só das políticas públicas que são tradicionalmente executadas pelo Executivo. Tradicionalmente, há alguns anos atrás, se falava muito que o parlamento ia a reboque do Executivo. Isso é uma coisa que tem mudado de forma significativa nos últimos anos. As contribuições do Senado para a saúde no Brasil podem ser revisitadas no acervo guardado pela instituição. Esse acervo, ele disponibiliza obras raras, ele disponibiliza livros diversos que nos ajudam a compreender a dinâmica de funcionamento social da sociedade brasileira como o que ela é. Uma rede, algo que acontece em rede, mas uma rede onde diferentes sujeitos sociais estão intrinsecamente interagindo em diferentes formatos com a gestão da saúde pública e com a saúde pública sendo considerada como um lugar onde podemos observar transformações, conflitos, negociações, mas especialmente onde podemos fazer um tipo de medição dos pontos nos quais nós já avançamos, nos pontos dos quais nós precisamos ainda avançar. E se não existisse o Senado? E se o Senado não tivesse tomado todas essas medidas que eu citei, algumas dentre milhares de medidas que o Senado tomou nesses 200 anos? É evidente que nós não teríamos o nível de saúde que nós temos hoje no Brasil. Então, aproveitar aqui esse momento que o Senado está completando 200 anos para parabenizar todos aqueles senadores que tiveram a clareza, a inteligência, não é? E a decisão de fazer leis tão importantes para garantir a saúde que o brasileiro tem hoje. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau! Democracia e Novas Tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição.
Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada ao lançamento da Agenda Legislativa da Indústria de 2024. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional em atendimento ao requerimento do Congresso Nacional número 3 de 2024, de autoria do senhor deputado e vice-presidente, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Pereira, e do senador Messias de Jesus. Compõem a mesa dessa sessão solene, juntamente com esta presidência, o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhor primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, deputado federal Marcos Pereira, senhor senador Messias de Jesus, requerente desta sessão, senhor Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, senhor Paulo Afonso Ferreira, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional da Indústria. Convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro.
Neste momento, convido a todos para assistir ao vídeo institucional preparado pela CNI. Quando você imagina o futuro, como você se vê? Você já pensou o que precisa ser feito hoje para que ele seja melhor amanhã? Como as novas gerações vão escrever sua própria história? É preciso preparar jovens e profissionais para as mudanças do mundo, com ambientes que possibilitam o crescimento e estimulam a inovação. A indústria vê o presente com esse olhar no futuro, com mais produtividade, com mais competitividade, com mais empregos. Assim, atua na educação básica e profissional com metodologias inovadoras. Investe na segurança e saúde de profissionais e de seus ambientes de produção. Onde muitos veem apenas máquinas, a indústria olha para novos empregos, geração de renda e uma economia mais forte. Acredita que pesquisa é mais que investimento. E sabe que precisa de profissionais capacitados para que as mudanças e descobertas aconteçam. Defende a inovação e possibilita que recursos sejam melhor utilizados e revoluções saiam do papel, tanto no setor público quanto no privado. É assim que CNI, SESI e SENAI trabalham para a indústria brasileira, para que ela seja mais competitiva, inovadora, global e sustentável. Porque o fazer agora é colocar nas suas mãos hoje o futuro que você deseja amanhã. Convido o senhor Ricardo Alban, presidente da CNI, para realizar a entrega da edição da Agenda Legislativa da Indústria em 2024 a todos os que compõem a presente mesa. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, primeiro vice-presidente do Congresso Nacional e da mesa diretora da Câmara dos Deputados, requerente desta sessão, deputado Marcos Pereira, requerente também desta sessão, senador Messias de Jesus, que muito me honra pela sua amizade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, senhor Ricardo Alban, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional da Indústria, senhor Paulo Afonso Ferreira, senhores e senhoras embaixadores, encarregados de negócios e demais membros do corpo diplomático da Índia, do Irã, de Israel, de Portugal, do Uruguai, senhoras e senhores presidentes das federações das indústrias, das unidades da federação, senhores deputados, senhores senadores, senhoras e senhores. A indústria desempenha papel fundamental no esforço para a geração de emprego e renda em nosso país. E a Agenda Nacional da Indústria, documento formulado
anualmente pela Confederação Nacional da Indústria, constitui sim instrumento de grande importância para qualificar o diálogo entre a indústria e o Parlamento. O caráter democrático de sua elaboração, a partir de um debate amplo e transparente com as entidades que representam o setor, faz com que ela seja um reflexo fiel dos anseios da indústria brasileira. E sabemos que essa não é uma agenda exclusiva dos industriais, é uma agenda do Brasil, é uma agenda do desenvolvimento nacional. As demandas do setor e da sociedade estão estreitamente entrelaçadas. Todos queremos prosperidade e riqueza, todos queremos pleno emprego, com respeito ao meio ambiente. Neste contexto, entre as proposições elencadas como prioritárias pela CNI para este ano, vejo que várias compõem a chamada Pauta Verde, prova do compromisso da indústria brasileira com a modernidade. Isso é muito importante no momento em que o setor e o Brasil têm que encarar o desafio da neoindustrialização. Modernidade significa eficiência de mãos dadas com sustentabilidade. Em 2022, o Brasil se comprometeu, como signatário do Acordo de Paris, a chegar a 2030 emitindo 50% menos de carbono que em 2005. Para que consigamos cumprir esta meta, é indispensável que a modernização do nosso parque industrial leve em conta a necessidade de descarbonização da cadeia produtiva e de redução da emissão de poluentes. A observância dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, neste sentido, tem sido intensamente debatida pelo Parlamento. Exemplo disso é o estudo que está sendo elaborado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégico da Câmara dos Deputados, SEDES. Nele são discutidos os desafios brasileiros nas políticas para a reindustrialização no contexto da transição energética e da descarbonização. Todo o esforço deste Parlamento e do setor industrial voltado para modernizar nosso parque industrial sobre novas bases será vão se não houver um ambiente institucional favorável a isso. A Agenda Nacional da Indústria, ao elencar as prioridades legislativas, muito contribui para que se estabeleça a necessária sinergia entre o setor e o poder legislativo em prol do desenvolvimento nacional. Senhoras e senhores, no ano passado, o Congresso Nacional deu um passo histórico ao conseguir aprovar a reforma tributária. Após décadas de discussão da matéria, essa era uma das demandas incluídas na agenda da CNI do ano passado. Este ano, vamos nos debruçar sobre propostas para a regulamentação da reforma, de modo a promover definitivamente a modernização do nosso sistema tributário e eliminar, assim, um dos maiores entraves para a prosperidade nacional. Outros obstáculos são os gargalos na infraestrutura, especialmente nos setores de transportes e de energia. Esses fatores impactam os custos e o preço final, comprometendo a competitividade dos nossos produtos no exterior. O Parlamento estará atento para a necessidade de assegurarmos ao setor uma infraestrutura compatível com a ampliação do nosso parque industrial e com a dinamização da economia. Ao elaborar a sua agenda legislativa, a CNI muito contribui para estreitar o diálogo com o Congresso Nacional. De minha parte, presidente Albán, como presidente da Câmara dos Deputados, reitero o compromisso de levar em consideração os projetos elencados pela indústria nacional
ao estabelecer, junto com os líderes dessa casa, as prioridades do setor. Quero agradecer o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, e todos aqueles que contribuem para que o setor industrial e o Poder Legislativo estejam cada vez mais afinados no esforço para que o Brasil se torne a nação próspera, moderna e socialmente justa que todos desejamos. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Muito bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, cumprimentar o primeiro vice-presidente do Congresso Nacional e requerente dessa sessão, o deputado federal Marcos Pereira, cumprimentar também o requerente da sessão, o senador Messias de Jesus, presidente da CNI, Ricardo Alban, e o presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI, Paulo Afonso Ferreira. Senhoras deputados, senhores deputados, senadoras, senadores, uma palavra breve, mas saudar aqui a importância desta sessão e parabenizar a CNI pela agenda legislativa da indústria e cumprimentar o Parlamento. A nova Indústria Brasil, ali disse a CNI, indústria inovadora, indústria exportadora, indústria sustentável, indústria competitiva. Então, a indústria inovadora, o Congresso Nacional, a Câmara, Arthur Lira, aprovou o TR para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, nós vamos impulsionar a inovação. TR é 4% ao ano, é menos que a inflação. Então, está bem equacionada a questão do crédito para a inovação. BNDES, Embrapi, FINEP, Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, estimulando a inovação. Uma indústria competitiva. E está aqui na Câmara dos Deputados, quero cumprimentar o deputado Márcio Ronaiser, porque é o relator da matéria, a proposta de depreciação superacelerada. Nós precisamos renovar o parque industrial que está envelhecido, trocar as máquinas, equipamentos para ganhar competitividade. Eu compro uma máquina, eu levo 10, 15 anos para depreciar. Por esse projeto, vai ser depreciado em 2 anos. Então, eu reduzo o imposto de renda da pessoa jurídica, reduzo a contribuição social sobre lucro líquido, estimulando a renovar máquinas e equipamentos, e vou ao encontro de 2 desafios: aumentar investimento no Brasil e aumentar produtividade. Então, o projeto de depreciação acelerada está aqui na Câmara Federal. Aliás, quero cumprimentá-lo, Arthur Lira, e a Câmara pela agilidade. Eu fui deputado federal, o Legislativo tem dado respostas rápidas à agenda brasileira. Um outro projeto de competitividade é o MOVER, Mobilidade Verde, e que também veio em encontro da sustentabilidade. São 3,5 bilhões em 5 anos para estimular descarbonização nas várias rotas tecnológicas, elétrico, híbrido, etanol, flex, SAF, hidrogênio de baixo carbono, biogás, biodiesel, enfim, descarbonizar. O Brasil vai ser o campeão aí dos híbridos e isso motivou 107 bilhões de investimentos anunciados para a indústria automotiva, que tem uma cadeia longa, ela representa 20% da indústria brasileira. Queria destacar também, está aqui na Câmara, o projeto de lei do LCD, Letra de Crédito de Desenvolvimento. Existe o LCA,
letra de crédito para agricultura, LCI, letra de crédito imobiliário. Então, nós teremos a letra de crédito do desenvolvimento para a indústria. Isso torna o crédito 1%, 1,5% mais barato, porque você reduz imposto de renda para pessoa física e para pessoa jurídica e vai captar no mercado. Você capta no mercado. Então, é um bom projeto de lei que está aqui na Câmara Federal. E uma indústria exportadora, estimular a exportação. Aí, saudar aí o acordo comercial Mercosul-Singapura, os trabalhos para o acordo Mercosul-União Europeia e EFTA, a entrada da Bolívia também no Mercosul, ajudando nos acordos comerciais para a competitividade. E, finalmente, a desburocratização. Nós estamos desburocratizando tudo. Exportação de frango para a Europa e Reino Unido. União Europeia e Reino Unido. Era papel, R$ 166 por guia, agora é tudo digital, não paga mais nada, nada, nada. Mas quero, finalmente, cumprimentar pela reforma tributária. Ela vai fazer diferença. Essa é uma reforma que não foi fácil de aprovar, não é fácil você compatibilizar vários interesses. Política é arte e ciência ao encontro do bem comum, do bem coletivo, você conseguir harmonizar, mas ela vai impulsionar a economia, ela traz eficiência econômica, ela deve em 15 anos aumentar 12% o PIB brasileiro, porque ela desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação, ela acaba com a acumulatividade. Mas, ao encerrar, Arthur Lira, senadores, deputados, me permitam encerrar lembrando aqui uma passagem como deputado federal. Eu fui deputado federal constituinte, 87 a 90, vejo vários colegas aqui, e depois fui 90, 94. Uma sexta-feira, aquela sessão fraquinha, né, de poucas pessoas, eu estou sentado ali na quinta fileira, tinha quase ninguém no plenário, sexta tarde, e 2 deputados federais vêm à tribuna. Estou falando em 1994, lançamento do Plano Real, o RV. Os 2 entram em debate e do debate partem para as vias de fato. E eles eram fortes, altos, né, grandes, partiram para a luta corporal, me vi no dever de apartar. Não vou deixar, tinha quase ninguém, nós éramos 2, 3 deputados. Então, eu corri para apartar. Só que os 2 muito grandes, eu entrei meio com a perna, assim, meio forte e tal, para apartar, e o Alexandre Garcia mantinha uma câmera escondida ali em cima, e domingo passava no Fantástico os flagrantes do plenário da Câmara. Bom, peguei o avião à noite, fui embora para São Paulo, segunda-feira fui pôr gasolina no carro, abastecer o carro, o frentista em Pindamonhangaba falou: doutor, o senhor é bom de briga, hein? Aí eu falei: como assim, bom de briga? Não, eu vi, o senhor enfrentou 2, era pernada para todo lado. Fui apartar briga no plenário, fiquei com fama de briguento. Olha aí como é que é a vida parlamentar, né? Bom trabalho, parabéns. Bom, presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor vice-presidente do Congresso Nacional, deputado Marcos Pereira. Presidente Arthur Lira, saúdo Vossa Excelência, em seu nome todos os deputados e deputadas aqui presentes, em nome do senador Messias, saúdo todos os senadores e senadoras aqui presentes, senhor vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin, Ricardo Alban, meu amigo. Me lembro que no ano passado, quando presidi essa sessão solene da apresentação da Agenda Legislativa da Indústria, o saudava e você estava ali sentado junto com seus colegas presidentes de Federação de Estados. E agora, presidente da Confederação Nacional. Receba
um abraço fraterno. E Paulo Afonso também, meu grande amigo, eu quero dizer que é muita honra para mim subscrever juntamente com o senador Messias o requerimento para a realização desta sessão, que foi especialmente convocada para apresentar ao Congresso e à sociedade a 29ª edição da Agenda Legislativa da Indústria de 2024. Representa esta agenda matérias prioritárias para a indústria a serem debatidas neste ano. O compromisso com a indústria brasileira é marca do nosso partido, assim como da nossa trajetória individual. Vocês sabem que eu sou um apaixonado pelo tema há muitos anos. A indústria é o setor que moldou o estado de São Paulo e fez dele o que é hoje. Estado onde criei raízes e que tenho a honra de representar neste parlamento. O desejo de contribuir para a revitalização da indústria em São Paulo e em todo o país me levou a assumir o cargo de ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços entre 2016 e 2018. Também me conduziu aqui no Congresso Nacional a participar de diversas frentes parlamentares voltadas à promoção de diferentes setores da indústria de transformação, como a de máquinas e equipamentos, indústria têxtil, elétrica e eletrônicos. E essas duas últimas frentes, aliás, eu tive a satisfação de presidir na legislatura passada. Seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo, estamos sempre coordenando esforços em favor da indústria, em diálogo com os representantes do empresariado e com as autoridades públicas. Esse trabalho dá frutos. Graças a ele, por exemplo, um projeto de que fui um dos autores foi transformado com êxito na Lei 13.969 de 2019, que dispõe sobre a política industrial para o setor de tecnologia da informação e comunicação e para o setor de semicondutores. E é para continuar colhendo vitórias em favor da indústria brasileira que eu venho, com tanto interesse, receber essa nova edição da agenda legislativa preparada pela CNI. Alguém que, como eu, conhece o poder do diálogo com a sociedade civil e da coordenação de esforços dentro do parlamento, certamente não subestimará a importância de uma sessão como esta. Eu não tenho dúvidas de que os senhores e as senhoras aqui presentes partilham da mesma consciência, porque todos nós vimos e continuamos a ver os seus resultados. Muita gente no Brasil não acreditava, como o presidente Arthur Lira mencionou no seu pronunciamento, que a reforma tributária substancial pudesse ser aprovada. Mas vocês acreditaram, assim como nós também acreditamos. E está aí. Aquilo que no passado era apenas um item na agenda da indústria, agora é uma emenda constitucional promulgada após a devida aprovação em 2 turnos em ambas as casas do Congresso Nacional. Se mesmo neste tema tão delicado foi possível costurar um acordo que permite ao Brasil avançar, não é surpresa que muitas outras propostas que no passado compuseram a agenda legislativa da indústria concretizam-se em leis. No que depender de mim, presidente Albán, isso vai se repetir muitas vezes mais. Devemos aprimorar a infraestrutura e logística para diminuir burocracias, de forma a garantir que as nossas empresas tenham acesso eficiente aos mercados domésticos e internacionais. Com isso, temas como a modernização do setor elétrico, a instituição da Política Nacional de Economia Circular, a instituição do Sistema Brasileiro de Crédito Oficial à Exportação, são relevantes e estratégicos para o ano de 2024. Além disso, verifiquei, inclusive, que entre as 134 proposições priorizadas pela indústria, consta o PLP 143 de 2019, de minha autoria,
que trata de vedação de limitação da execução orçamentária do INPI, matéria extremamente importante e relevante para preservar o orçamento do Instituto, uma vez que hoje milhares de pedidos de registro de patentes estão atrasados no país, demorando muitos anos para serem liberados. Aproveitando a oportunidade da presença dos meus nobres pares, pontuo que esse projeto já foi encaminhado ao Senado Federal para revisão, portanto, já foi aprovado aqui na Câmara e aguardamos agora a apreciação pelo Senado Federal. Eu disse no ano passado, Alban, que a agenda da indústria é a agenda do Brasil. Permaneço convicto disso. Os principais fatores que afetam a competitividade do setor industrial também são cruciais para o bem-estar da sociedade brasileira como um todo. A melhoria da educação e da infraestrutura, a desburocratização, a garantia de segurança jurídica, tudo isso é meta não só da indústria, mas do Brasil. Digo ainda mais, no que toca à transição para uma economia de baixo carbono e, consequentemente, atenuação das mudanças climáticas, estamos diante de um objetivo que afeta toda a humanidade. Trabalhar pela indústria, então, traz benefícios reflexos e difusos para todos, que se tornam aos muito significativos efeitos diretos, geração de emprego e a produção de bens de mais alto valor agregado. Eu vejo isso no meu estado de São Paulo, o mais industrializado do país, e percebo que é desejável para todo o nosso território. Daí vem meu comprometimento incondicional com a causa da indústria. Contem comigo e quero que a economia nacional seja forte em todos os setores, para que cada brasileiro tenha as mais amplas possibilidades de desenvolvimento e realização. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor senador Messias de Jesus, requerente desta sessão. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal, querido amigo Arthur Lira, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhor primeiro vice-presidente do Congresso Nacional e requerente desta sessão, deputado federal Marcos Pereira, também presidente do nosso Partido Republicanos, senhor presidente da Confederação Nacional da Indústria, senhor Ricardo Alban, senhor presidente da Confederação Nacional do Conselho de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional da Indústria, senhor Paulo Afonso, e diletos amigos e amigas que compõem essa plenária, peço vênia para cumprimentar a todos em nome da presidente da Federação da Indústria do meu estado de Roraima, senhora Isabel Itikawa, que aqui se encontra prestigiando com uma comitiva do nosso estado. Senhor presidente, honrou-me sobremaneira o convite do presidente Marcos Pereira para assinar em conjunto com ele o requerimento para a realização desta sessão solene. Cumprimento todos os senadores, senadoras, os deputados federais, as deputadas e aos que acompanham pelos meios de comunicação desta casa. É com grande satisfação que me dirijo a todos nesta sessão solene, dedicada ao momento da Agenda Legislativa da Indústria 2024. Este evento marca um momento crucial para o nosso país, pois reflete não apenas o compromisso contínuo com o desenvolvimento econômico, mas também a busca por um futuro mais próspero e sustentável para todos os brasileiros. Infelizmente, desde a década de 90, o processo de desindustrialização do nosso país tem minado
a competitividade do Brasil no cenário mundial. A participação da indústria no PIB, que já foi de mais de 1/3 de toda a riqueza produzida, hoje se resume a pouco mais de 10% desse valor. Sensível a esta necessidade, o Congresso Nacional, através da recente aprovação da política Nova Indústria Brasil, deu um passo significativo em direção à valorização e fortalecimento do setor industrial nacional. É uma decisão que não apenas reconhece a importância da indústria para a nossa economia, mas também demonstra um comprometimento genuíno com a reindustrialização do país. A recente aprovação da reforma tributária e os debates em torno da pauta verde refletem a necessidade urgente de políticas não apenas que estimulem o crescimento econômico, mas também abordem questões cruciais como a sustentabilidade e a equidade social. Senhor presidente, represento no Senado Federal um estado jovem, relativamente pequeno, pertencente à região norte do país, cuja economia carece de desenvolvimento. Ainda assim, Roraima vem experimentando o maior crescimento demográfico em todas as unidades da federação. E necessitamos de uma economia capaz de acompanhar tal aceleração. Nossos esforços têm sido recompensados. Sob a gestão do atual governador Antônio Denário, Roraima alcançou em 2021 o terceiro maior crescimento do PIB do país, atingindo 8,4%. Esse sucesso não é isolado. A economia roraimense tem crescido consistentemente, em ritmo superior à média da região norte e do restante do país. E, embora ainda dependamos fortemente do setor primário, é notável o avanço da indústria em nosso estado. Em 2021, o crescimento do setor industrial foi de 6,4%, contribuindo para a redução das taxas de desemprego. Um levantamento da Federação das Indústrias de Roraima, baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, revelou que o crescimento da indústria está diretamente relacionado à diminuição do desemprego, registrando o menor índice da série histórica, com apenas 5,1% no segundo trimestre de 2023. Esses indicadores evidenciam a necessidade urgente de qualificar mais de 6 mil trabalhadores em ocupações industriais até 2025, para suprir a crescente demanda por mão de obra qualificada em Roraima. Estamos empenhados em garantir que esse crescimento seja inclusivo e sustentável, beneficiando toda a nossa população. Nesse sentido, é fundamental que continuemos a trabalhar em conjunto, governo, parlamento e setor privado, para criar um ambiente propício aos investimentos, à inovação e ao desenvolvimento social. Precisamos garantir não apenas o acesso ao crédito para a indústria, mas também políticas que promovam a educação e a formação profissional, garantindo que todos os brasileiros tenham a oportunidade de prosperar neste novo cenário econômico. Defender a indústria nacional é defender empregos, avanços, desenvolvimento social e tecnológico. Contem sempre comigo como defensor do nosso avanço. Muito obrigado. Viva a indústria brasileira! Concedo a palavra ao senhor Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria. E, doutor Ricardo, antes da sua fala, eu queria convidar o presidente Marcos Pereira a ocupar a presidência. Eu quero me despedir de todos, tenho um compromisso de outro evento agora às 11h50, mas a Câmara, como Casa do Povo, está sempre aberta às demandas da indústria brasileira. Muito obrigado pela presença de todos.
Concedo a palavra ao senhor Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, amigo vice-presidente Marcos Pereira, um amigo de longas datas, desde a época do nosso MIDIC, graças a Deus ressuscitado. Mas antes de começar a cumprimentar todos os amigos, eu queria manifestar, mas com muita alegria, em nome de todos os industriais, em nome da Confederação Nacional da Indústria, a presença de todos vocês, das senhoras e dos senhores. Nos deixa muito felizes em ver essa participação, essa representação do nosso Congresso, das nossas associações empresariais, das nossas federações, dos nossos empresários, onde nesse momento a indústria é algo que está posta na mesa e nós vamos procurar servir o melhor prato possível para esse país. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Muito obrigado. Mesmo com a ausência do nosso querido amigo presidente Arthur Lira, quero registrar e agradecer as palavras de carinho para conosco e para a indústria e certamente vamos estar juntos construindo pontes e construindo soluções, não apenas para a indústria, para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Afinal, a indústria que é o nosso norte, a indústria que é a nossa razão, ela é transversal. Ela conecta diretamente, desde com o agronegócio, com a mineração, conecta com o comércio, conecta com o serviço e conecta com os serviços financeiros. Então, nós fazemos parte de um todo e é convergindo que nós vamos encontrar as melhores soluções. E isso nós vamos seguir incansavelmente. Cumprimento o nosso vice-presidente, que não poderíamos ter melhor pessoa tão competente, tão afável e vice-presidente comandando esse renascimento do MIDIC. Ministro, conte sempre conosco. Nós vamos fazer desse novo MIDIC um novo momento para a industrialização desse país, como o senhor vem bem conduzindo. Obrigado por tanto carinho, tanta atenção e tanto foco na nossa indústria. Agradecer também ao nosso primeiro vice-presidente, o deputado Marcos Pereira, que está conosco, que tem dito as palavras aqui de tanta atenção e tanto comprometimento com a indústria. Nunca tivemos dúvida disso, até por toda a sua história. Vamos estar juntos, deputado, para podermos caminhar. Agradecer também ao senador Messias de Jesus, proponente também dessa reunião da Agenda Legislativa, e em nome dele cumprimentar todos os senadores presentes e também todos os deputados aqui presentes, Congresso Nacional. Obrigado pela deferência, senador Messias. Cumprimentar nosso querido amigo Paulo Afonso, que sempre se dedicou à COAL como um grande instrumento de interseção, de interlocução com o Congresso Nacional e pelo trabalho realizado. Aqui, em nome de todos os presidentes de federações, que para poder não ser extenso, eu quero cumprimentar em nome da nossa querida e diretora financeira, presidente da Federação do Espírito Santo, Cristina Samorim. Em nome de Cristina, eu cumprimento a todos. Cumprimentar também o nosso vice-presidente da CNA, aqui representando o João Martins, José Mário, que, assim como eu falei no início, José Mário, nós nos complementamos. Jamais a indústria pensa em ser alguma competidora do agronegócio, de qualquer outro setor. Nós somos, sim, transversais, complementares e vamos fazer de tudo para que o agro, a mineração e a nossa própria manufatura cada vez mais agregue valor, agregue emprego, agregue renda e agregue desenvolvimento social. Obrigado pela presença da CNA. Cumprimentar nossos conselheiros eméritos Armando Monteiro e o Robson Andrade, que aqui nos prestigiam e sempre nos enriquece dos conselhos e das experiências acumuladas ao longo dos anos anteriores. Também, por fim, nosso Roberto Muniz, ex-senador da Casa, e que também tem nos ajudado bastante nessa interseção junto com o Congresso Nacional, sendo nosso diretor de Relações Institucionais. Enfim, as associações de classe aqui representadas em grande peso, obrigado, meus amigos, os membros do Fórum Nacional das Indústrias, os embaixadores e as demais autoridades, e as amigas e os amigos da nossa indústria. Tenho certeza que eu já encurtei bastante aqui o discurso para não ser enfadonho. Apenas gostaria de dizer, lançar a agenda da indústria neste plenário é muito significativo, pois aqui ocorrem importantes debates e, democraticamente, são tomadas decisões que definem os rumos do país. Nesta casa, os setores organizados da sociedade são ouvidos e estabelecem com os parlamentares um diálogo transparente
em torno de sugestões para termos uma nação mais rica e inclusiva. Nas últimas décadas, o Brasil vem enfrentando um processo precoce de desindustrialização, muito mais acima do ritmo do que acontece com o resto do mundo. Mesmo assim, a indústria tem uma participação de 25% do produto interno bruto do país, a indústria manufatureira é um pouco menos. O setor também é responsável por 37,9% da arrecadação dos tributos federais e por 66,8% dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento, crucial para qualquer desenvolvimento econômico. Felizmente, vivemos um momento em que se busca reverter a queda da atividade industrial, tornando as empresas brasileiras mais inovadoras, eficientes, sustentáveis e integradas ao mercado internacional. Momento singular que nós enfrentamos e que nós podemos aproveitar. O processo de neoindustrialização é uma oportunidade ímpar para o Brasil redefinir sua trajetória econômica e social. Precisamos também de um povo satisfeito e de um mercado consumidor interno. Para que isso se torne realidade, é indispensável a adoção de políticas públicas que fortaleçam o setor industrial. Nesse contexto, devemos reconhecer a relevância do Congresso Nacional para termos empresas mais inovadoras, sustentáveis e inseridas no mercado global. Nas últimas legislaturas, a Câmara dos Deputados e o Senado têm aprovado leis que contribuem para a retomada do desenvolvimento sustentável do setor industrial e da economia como um todo. Entre as muitas ações nessa direção, destaca-se a aprovação da reforma tributária, tão comentada aqui hoje nessa oportunidade. A mudança estrutural mais importante para estimular o crescimento consistente da economia. A unificação dos impostos federais e estaduais, que incidem sobre o consumo, tornará o sistema tributário brasileiro mais eficiente e transparente e reduzirá os custos de apuração e conformidade dos tributos. Também acabará com a cumulatividade e aperfeiçoará o sistema de aproveitamento de créditos tributários com reflexos positivos na produtividade e na competitividade das empresas. A promulgação da reforma tributária é um exemplo da importância de os poderes constituídos trabalharem de forma unida, colocando o interesse nacional e o anseio das sociedades à frente das diferenças políticas. É o que eu sempre digo, nós precisamos exercer no extremo limite da nossa competência, no extremo limite da nossa capacidade, a convergência. Valorizarmos e agregarmos o que converge, o que é positivo, para que assim possamos ser mais fáceis em gerar pontes, em poder construirmos futuro e, a partir daí, começarmos a nos debruçar sobre as divergências. Mas vamos potencializar o que converge, vamos potencializar o que agrega, vamos potencializar o que soma. Esse é o grande desafio nosso na indústria, na economia e na política como um todo. Em 2023, o Congresso Nacional aprovou ainda outras medidas importantes de melhoria do ambiente de negócio. Entre elas estão o novo marco legal de garantias, a integração do itinerário da educação profissional aos programas de aprendizagem e ao ensino superior, o acordo para a facilitação do comércio e protocolo de contratações públicas do Mercosul, os incentivos do imposto de renda da pessoa jurídica e para reinvestimentos nas regiões Norte e Nordeste. Nós temos um país plural, também economicamente, o Estatuto Nacional da Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias e a criação de debêntures de infraestruturas. Senhoras e senhores, a agenda legislativa da indústria que apresentamos hoje é o nosso sentimento para continuarmos avançando na direção certa. Mais do que manifestação de um setor empresarial, a publicação aponta o caminho para o Brasil voltar a crescer de forma vigorosa e sustentada dentro da nossa visão, a qual certamente merecerá complementariedade e discussões e novas ideias. Na agenda, mostramos a posição da indústria sobre 134 posições em tramitação no Congresso Nacional, que tem grande impacto para o desenvolvimento do setor produtivo e da economia. O documento foi elaborado a partir de um amplo processo de consulta às bases empresariais e do diálogo transparente com representantes das indústrias. 27 federações estaduais, 120 associações setoriais e 11 sindicatos nacionais colaboraram para esse documento chegar à sua forma final. Entre as proposições essenciais, selecionamos 17 para compor a pauta mínima,
pois são as que têm maior impacto e melhores chances de deliberação nesse Parlamento. Dessas, 15 têm o nosso apoio, pois favorecem o desenvolvimento da indústria da economia brasileira. São elas, apenas por tópicos: modernização do setor elétrico, licenciamento ambiental, regulamentação do mercado brasileiro de redução de emissões e incentivo ao mercado voluntário de créditos de carbono, tributação da distribuição do lucro e dividendos, depreciação acelerada para máquinas e equipamentos, e aqui, como já foi ressaltado não só pelo nosso vice-presidente, como tantos outros, é importante que nesta semana, talvez amanhã, possa ser apreciada esse projeto de lei sobre a depreciação acelerada de máquinas, onde todos sabem o quanto que nós temos de vida útil já avançada dos nossos equipamentos industriais. Fator importante para motivar a neoindustrialização, para motivar a nossa indústria de bem de capital e criar um ciclo virtuoso. Então, desejamos, aqui representado pelo Congresso, o nosso amigo deputado Pereira, que possamos apreciar essa semana e aprovar, obviamente, o projeto sobre a depreciação acelerada, tão importante para o nosso segmento. E para os demais, já que somos transversais. Instituição do Sistema Brasileiro de Crédito Oficial à Exportação, Estatuto do Aprendiz, instituição da Política Nacional de Economia Circular, Programa Mobilidade Verde e Inovação, Programa Mover. Aproveitamos também que, dentro desse contexto do Programa Mover, possamos ter a oportunidade que vai ser apresentado um projeto de lei, logo em breve, substitui a medida provisória, que junto a ele possa ser adensado o projeto que fala da letra de crédito de desenvolvimento, LCD, para que possamos, nesse movimento, em conjunto, criar as melhores condições de ambientais e de econômicas para que possamos somar a uma série de processos que estão sendo feitos para o desenvolvimento da indústria. E diga-se de passagem aqui, elogiar a proatividade do nosso BNDES, que está ligado intrinsecamente ao MEDIC. A atuação do presidente Mercadante merece o nosso reconhecimento pelo apoio que tem dado a esse processo de neoindustrialização. Então, que possamos, deputado Pereira, juntar, assim que chegar esse projeto de lei do Mover, ao projeto da LCD, para que é um projeto muito simples, apenas 10 bilhões de reais, enquanto a LCI e a LCA somam algumas centenas de bilhões de reais, para que possamos dar o pontapé inicial numa estrutura de financiamento para o desenvolvimento industrial. Essa é a nossa reivindicação nesse momento mais pontual. Teremos também a instituição do Programa de Aceleração da Transição Energética, reutilização dos recursos recuperados do PRONAMP para a cobertura de novos empréstimos, atualização das regras para contratações de obras e serviços de engenharia. Eu tenho plena convicção, nós brasileiros, a sociedade brasileira, não só por toda a sua transversalidade, toda a sua verticalização no processo produtivo, nós temos que dar condições de recuperar a indústria pesada nacional. Esse é um patrimônio do Brasil, esse é um patrimônio da sociedade brasileira. A transversalidade e a verticalização que existe na construção pesada pode criar uma onda de desenvolvimento muito forte para esse país. Precisamos resgatar. Nós hoje temos dificuldade em desenvolver até mesmo as obras do PAC por falta de condições técnicas e financeiras, técnicas no sentido de recursos físicos e recursos humanos, para que nós possamos dar esse pontapé forte e firme para recuperar a nossa construção pesada. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque jamais estaríamos falando aqui em corroborar com qualquer tipo de ruído do passado. O que nós não podemos penalizar são CNPJs. CNPJs são patrimônios da nossa sociedade. E como indústria, nós temos que recuperar essa indústria tão importante, tão de capacidade de geração de emprego, de geração de riqueza e sinergia com todo o desenvolvimento econômico. Então, a atualização para contratações de obras e serviços de engenharia é fundamental. Marco legal do hidrogênio verde de baixa emissão de carbono, a sua transversalidade, a oportunidade do mundo é inquestionável. Regulamentação do limbo previdenciário, a própria criação da letra de crédito de desenvolvimento, no qual pedimos para adensar ao projeto Mover. Além disso, defendemos o aprimoramento de 2 proposições legislativas na pauta mínima. Uma delas é o projeto de lei que define normas e diretrizes para o uso da inteligência artificial. É algo como um amigo nosso deputado diz, quanto mais eu procuro entender sobre inteligência artificial, menos eu compreendo, porque é algo disruptivo, é algo novo que nós temos que enfrentar com muita parcimônia, muito equilíbrio. A regulamentação dessa tecnologia revolucionária é fundamental para a neoindustrialização e para ampliar a inserção internacional da economia brasileira. Precisamos, no entanto, de uma legislação baseada em análise de risco
que não imponha limites severos ao desenvolvimento e ao uso de aplicações baseadas em inteligência artificial, em consonância com a abordagem predominante nos debates legislativos que estão ocorrendo nos países líderes nessa tecnologia. Por que não aprendermos e observarmos o que está sendo feito para termos a total sintonia com a evolução do que o mundo, numa nova realidade global, está nos demandando? É igualmente importante a manutenção da desoneração sobre a folha das indústrias. Esse é um projeto que eu tenho certeza que a Câmara está debruçada, nós temos conversado, eu acho que nós temos vários caminhos para ter, e aí vai uma sugestão, deputado Pereira, de que poderíamos também pensar em hipóteses, por que não, nesse schedule que se fala de reonerar gradativamente, também levarmos em conta produtos e serviços que são tradables e que não são tradables. Os produtos e serviços que são tradables, eles concorrem com o mercado internacional e não tem um custo Brasil, então deveríamos ter um equilíbrio melhor nessa possível ou nessa necessária reoneração. Aqueles não tradables, eles competem internamente, podemos ter um schedule diferenciado, para que a gente possa minimamente mitigar esse conflito e não influenciar de uma forma tão abrupta a competitividade da indústria nacional hoje. Cabe registrar que foram mantidas a MP 1202, disposição para o registro, sobre a restrição do uso de créditos tributários decorrentes das decisões judiciais para agravamento de tributos. Essa determinação gera insegurança jurídica e prejudica as atividades produtivas. Eu acho que nós podemos ser criativos aqui também. Nós temos um critério que só é permitido usar 30% do prejuízo fiscal acumulado. Podemos usar coisas semelhantes para que possamos usar algum tipo de compensação e, dessa forma, permita a previsibilidade das empresas que estão em planejamento, em investimento, que, afinal de contas, é um investimento que vai propiciar todo esse escalonamento do desenvolvimento econômico. Senhoras e senhores, a agenda legislativa da indústria reafirma a disposição do setor para o diálogo e reafirmamos mesmo, para mim, quem conhece a nossa história, sabe que a gente dá prioridade número 1 ao diálogo, mas ao diálogo convergente, ao diálogo construtivo, à crítica construtiva. E o que nós queremos muito é discutir, sentar e encontrar as convergências. E o nosso compromisso de contribuir para termos um país mais forte e competitivo, que ofereça melhores oportunidades de trabalho e de renda para a população. Aproveito essa sessão solene para agradecer aos parlamentares que, atentos às demandas do setor produtivo, têm atuado pela aprovação de medidas que diminuem o custo Brasil e promovem a neoindustrialização e o desenvolvimento econômico e social. O trabalho das senhoras e dos senhores é imprescindível para o Congresso Nacional continuar dando respostas adequadas aos problemas do país e para a construção de um futuro mais promissor para todos os brasileiros. Contem sempre, 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 sempre com a colaboração da nossa CNE. Nós, sozinhos, não faremos o que o Brasil precisa, mas com o Congresso Nacional, com os setores produtivos e com a sociedade, podemos muito. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Paulo Afonso Ferreira, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional da Indústria. Registro a presença do deputado Zé Rocha, coordenador da Frente Parlamentar Mista da Indústria. Minha palavra aqui hoje é só de gratidão. Eu quero saudar ao nosso presidente da mesa, nosso deputado Marcos Pereira, meu amigo de muito tempo, que, aliás, Marcos, a grande revelação de teve foi quando da sua passagem pela Ministério da Indústria, Comércio e viu, presidente? E ele foi uma surpresa muito positiva, né? Quero saudar também o senhor, nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, uma pessoa que tem um trânsito tão positivo no meio produtivo. A gente tem caminhado junto, né, Alban? Tem sempre trabalhado junto nesse processo de Brasil Indústria, né, que eu acho que é fundamental para todos nós. Quero saudar também o nosso representante aqui do Senado, o senador Messias de Jesus, e agradeço muito pela dedicação, pelo trabalho que está sempre junto conosco dentro da CNI. Meu presidente Alban,
Eu agradeço muito a confiança que você tem depositado em toda a nossa equipe, né? E quero agradecer muito todos os parlamentares, agradecer a equipe da CNI, que tem feito um trabalho extraordinário. Nós somos uma equipe bastante significativa e que tem dado essa integração conosco dentro dessa participação dentro do Congresso Nacional. Agradecer muito às federações de indústria, com todas as suas equipes, agradecer às associações setoriais. E uma coisa fundamental, Alban, que eu acho que nós temos que trabalhar cada vez mais. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Congresso Nacional. Tenho o privilégio de ter aí trabalhado há 10 anos na CAL, que é o Conselho da Área Legislativa da CNI, e a gente tem a convivência com tantos parlamentares. E às vezes existe algum equívoco. Tem muita gente que trabalha muito pensando no país. Eu acho que isso é fundamental. Então eu quero aqui hoje dizer dessa visão de país que nós estamos tendo, um momento que nós precisamos de aglutinar as virtudes do país. Nós temos muitas virtudes. O conflito, nós temos que largar para lá. Chega de conflito. Acho que nós temos que pegar todas as forças e trabalhar junto. Esse é o papel que nós precisamos de fazer. E nós, dentro da CNI, estamos caminhando junto. A agenda legislativa, o Alban fez um retrato bem detalhado daquilo que representa o trabalho de toda essa equipe, da base da indústria brasileira. Eu acho que representa aqui esse desejo e essa contribuição que nós estamos dando ao país, dando a participação junto com o Congresso Nacional para analisar todas as proposições que estão em andamento. Então, me permita pedir que Deus abençoe a todos nós na condução dessa missão que o país precisa de ter, e vamos juntos trabalhando, e a CNI, como disse o Alban, ela está junto com todos vocês, com todos os parlamentares. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Cumprida a finalidade desta sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todas as personalidades que nos honraram com as suas presenças, vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, senador Messias, Ricardo Alban e a todos os demais que aqui estiveram presentes. Declaro encerrada a presente sessão. Democracia e Novas Tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. Acordei de um sonho estranho. Que a gente montou o grupo especificamente pensando nessa era de ouro da rádio. A partir do momento que a gente escolheu essas músicas, a gente criou um arranjo específico para cada uma delas. Então todos esses arranjos são inéditos. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Em 200 anos, o Brasil passou por várias transformações e hoje é uma grande nação.
Junto com essas transformações, tivemos o Senado da República acompanhando e participando ativamente das grandes decisões que faz o Brasil ter esse tamanho, essa extensão territorial e este país com direitos sociais assegurados, com uma Constituição cidadã. São 200 anos de muita construção e precisamos de mais tempo para tornar o Brasil mais justo para todos os brasileiros. A violência contra as mulheres é um problema social e também um problema de saúde pública. Uma lei que passou pelo Senado alterou o Código Penal brasileiro e mudou a forma de proteger as mulheres e, principalmente, de punir os agressores. Lei Maria da Penha. Um marco histórico, né? Olá, meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, criadora de conteúdo e escritora, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege a mulher apenas contra a violência física, existem outros tipos de violência. É sexual, patrimonial, psicológica, moral, são vários tipos de violência. E tudo isso está dentro da lei. Está dentro da lei. E a gente não pode esquecer a luta para essa lei existir, né? Tem um consórcio de ONGs feministas que se uniram para poder fazer um anteprojeto para essa lei hoje existir. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006 e ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha, uma mulher que foi vítima por 6 anos de violência doméstica de seu marido. A lei agora determina a prisão em flagrante e também a prisão preventiva. Ela determina essas punições, mas ela também tem a ideia de prevenção e acolhimento da vítima. Então ela vai determinar também que uma mulher que esteja sofrendo, ela tenha isolamento, né, que o marido saia de casa, não possa ver os filhos. E a partir da lei, a violência doméstica passa a ser considerada violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher, ela tem em todas as classes sociais, ela acontece em todas as classes sociais. A violência doméstica ela está em todas as classes, raças, religiões, mas ela tem uma prevalência. Das 18 milhões de mulheres que sofrem violência, 12 milhões são mulheres negras, pretas e pardas. Toda mulher tem o direito de viver em segurança, de ter o seu valor reconhecido. É um esforço de todo dia, de toda a sociedade. É uma jornada que teve e continua tendo a participação dos senadores. Senado, 200 anos. Havendo o número regimental, declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 19 de março de 2024. Antes de iniciarmos, gostaria de convidar as senhoras e os senhores senadores, membros da comissão, a apresentarem sugestões de temas para a política pública ser avaliada em 2024, nos termos do artigo 96b do Regimento Interno do Senado Federal. As sugestões poderão ser apresentadas à Secretaria de Comissão, à Secretaria da Comissão por meio de requerimento. A presente reunião destina-se à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à Comissão.
Item 1 da pauta. Esse item foi retirado a pedido do relator senador Cid Gomes. Item 2. Projeto de lei número 5814 de 2023, terminativo. Institui a rota turística do Exaimel, do estado de Santa Catarina. Enxaimel. Desculpe. Institui a rota turística do Enxaimel, no estado de Santa Catarina. Autoria senador Jorge Sever, relatoria senador Ivete da Silveira. Relatório pela aprovação, observações. Após a deliberação terminativa da CDR, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Concedo a palavra à nobre senadora Ivete da Silveira para a leitura do seu relatório. Bom dia, senhores senadores. Senhor presidente, peço permissão para ir diretamente ao relatório. Análise. Nos termos do disposto do inciso 6º do artigo 104-A do Regimento Interno do Senado Federal, compete a este colegiado manifestar-se a respeito de proposições que tratem, entre outros temas, de assuntos referentes ao turismo, tema afeto ao projeto de lei em análise. Ainda segundo a mesma norma, conforme estabelecido no inciso 1º dos artigos 49 e 91, foi confiada à CDR a competência para decidir terminativamente sobre o projeto, razão pela qual lhe cumpre apreciar seu mérito. Ademais, em virtude do caráter exclusivo do exame da matéria, compete subsidiariamente a este colegiado, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se também acerca dos aspectos constitucionais, jurídicos, em especial no que diz respeito à técnica legislativa e regimentais da proposição. Quanto à constitucionalidade formal do projeto, consideram-se atendidos os aspectos relacionados à competência legislativa da União. Artigo 24, 9º da Constituição Federal, as atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48, caput, a Constituição Federal e a legitimidade da iniciativa parlamentar, nesse caso, ampla e não reservada. Artigo 61, caput da Câmara de Constituição Federal, bem como no meio adequado para a veiculação da matéria. Do ponto de vista material, o projeto está em harmonia com os preceitos da Carta Magna, particularmente com o disposto no artigo 180, que estabelece o dever de União, Estados, Distrito Federal e municípios de promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Assim, em todos os aspectos, verifica-se a constitucionalidade da iniciativa. Não se observam na proposição falhas de natureza regimental. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, inclusive no que concerne à técnica legislativa, tendo em vista que o texto do projeto se encontra de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. No que concerne ao mérito
da proposição, parece-nos plenamente justificada a instituição da rota turística do enxaimel no município de Pomerode, em Santa Catarina. A paisagem de Pomerode é o retrato vivo da cultura dos imigrantes europeus que se estabeleceram em Santa Catarina a partir do século XIX. Dentre tantas, destaca-se a cultura alemã, materializada no caso da arquitetura, na utilização das estruturas de enxaimel, tendo como pano de fundo a natureza brasileira. Elas são o traço distintivo da paisagem cultural da imigração no estado catarinense. Desde sua fundação, Pomerode preserva os traços culturais herdados dos colonizadores vindos, em sua maioria, da Pomerânia, região situada no norte da Alemanha. Ao caminhar pelas ruas da cidade, ainda é comum ouvir o alemão e o pomerano. Na verdade, há mais falantes da língua pomerana em Santa Catarina do que na própria Europa. Conhecida como a cidade mais alemã do Brasil, Pomerode abriga o maior conjunto de edificações com estrutura de enxaimel fora da Europa. A cidade possui 11 imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, além do conjunto rural de Texto Alto, bem como outras 221 edificações protegidas nas esferas municipal e estadual. O município também recebeu da Organização das Nações Unidas o selo Melhores Vilas Turísticas do Mundo, que reconhece zonas rurais onde o turismo gera oportunidades de maneira sustentável, preservando tanto o meio ambiente quanto as tradições locais. A rota turística do enxaimel, a seu turno, é um percurso de aproximadamente 16 quilômetros, ao longo do qual cerca de 50 casas com estrutura de enxaimel compõem o cenário chancelado pelo IPHAN como paisagem cultural brasileira. Trazido ao Brasil pelos imigrantes alemães, o enxaimel é uma técnica construtiva utilizada principalmente nas regiões do Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sem pregos nem parafusos, peças de madeira são encaixadas de modo a formar uma estrutura autônoma de madeira posteriormente preenchida com materiais de vedação, como adobe, taipa, tijolo, pedra ou mesmo madeira, formando painéis. Na região, a madeira da estrutura é normalmente deixada exposta e não rebocada para contrastar com a vedação. No Brasil, a técnica sofreu simplificações e adaptações que conferem características singulares à arquitetura local. Ademais, o reconhecimento desse roteiro propiciará um melhor aproveitamento do conjunto preservado, tanto em relação ao fortalecimento da cultura regional, quanto ao desenvolvimento da prática do turismo na cidade. Por tais razões, consideramos pertinente e meritória a iniciativa ora proposta e somos, no mérito, favorável à instituição da Rota Turística de Enxaimel, no município de Pomerode, em Santa Catarina. Voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 5.814, de 2023. Esse é o relatório, senhor presidente.
Pois não, agradecendo aí o nobre senador Ivete da Silveira, coloco em discussão o relatório. Com a palavra o nobre senador Jorge Seife. Senhor presidente, muito bom dia para o senhor, senhoras e senhores senadores e aqueles que nos acompanham por todas as plataformas do Senado. Senhor presidente, as pessoas normalmente me perguntam, Seife, para que se cria rota turística e para que isso passa pelo Senado Federal? Por que nós precisamos de um projeto para essa aprovação? E eu explico, senhor presidente, que é algo simples e ao mesmo tempo necessário. Por quê? Quando nós criamos uma rota turística, essa rota passa a fazer parte do portfólio dos destinos turísticos, tanto da Embratur quanto do Ministério do Turismo, para que aquelas promoções internacionais ou aqueles turistas que buscam nas páginas oficiais do Turismo do Brasil encontrem na região de Santa Catarina mais essa rota, né, para conhecer, para saber os interesses, os atrativos, localização, pontos turísticos, hospedagens, etc, etc. Então, é muito importante, eu quero agradecer à senadora Ivete da Silveira, catarinense como eu, por ter aceito a relatoria e pelo relatório de aprovação. E eu vou aqui dar um resumo, senhor presidente. A Rota do Enxamel é um percurso de 16 quilômetros que passa por 50 casas com arquitetura enxamel, estilo alemão característico pelos tijolinhos de argila e pelas vigas de madeira que formam padrões geométricos. Essa técnica, senhor presidente, foi trazida pelos imigrantes alemães que colonizaram a região no fim do século XIX e hoje, presidente, é tombada como patrimônio paisagístico pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas a Rota do Enxamel vai além da arquitetura, senador Ivete. As casas guardam jardins floridos, árvores frutíferas e animais com bois e ovelhas, compondo um cenário bucólico com morros e córregos que encantam visitantes do Brasil e do mundo. Em 21, a Rota do Enxamel, presidente, foi reconhecida pela ONU como uma das melhores vilas turísticas do mundo. E agora, com a certificação da Green Destinations, Pomerode se torna como um destino referência também em turismo sustentável. No dia 6 de março, último, presidente, durante a ITB, que é uma feira de turismo lá na Alemanha, em Berlim, a Rota do Enxamel recebeu a certificação de gestão sustentável da Green Destinations, uma organização global sem fins lucrativos. E essa premiação reconhece ainda mais o valor cultural e turístico dessa rota, consolidando-a como um destino único e especial no cenário mundial. A conquista da Rota do Enxamel é motivo de orgulho para Santa Catarina e para todo o Brasil, presidente. Essa premiação é fruto de trabalho árduo e dedicado de muitas pessoas, desde os primeiros colonizadores alemães até os atuais moradores de Pomerode, que se dedicam à preservação da cultura e da história da região. Eu, como autor do PL 5814 de 23, que cria a Rota Turística do Enxamel, me sinto muito honrado, presidente, em ter contribuído para o reconhecimento desse importante patrimônio. E a partir de agora, a partir da aprovação nessa comissão e da relatoria favorável da senadora Ivete, a Rota do Enxamel estará ainda mais preparada para receber visitantes de todo o mundo, oferecendo uma experiência única de turismo cultural e sustentável. E eu convido, senhor presidente, a todos que estão nos assistindo a conhecer a Rota do Enxamel e se encantarem com a beleza e a história desse lugar maravilhoso e mágico. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, senador Jorge Seife. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Gostaria. Pois não, senadora Ivete da Silveira. Só acrescentar. Com a palavra, a nobre senadora Ivete da Silveira. Muito obrigada, senhor presidente. Eu estive sábado em Pomerode, porque nessa época a cidade é toda enfeitada também seguindo as tradições germânicas, com coelhinhos, ovos de Páscoa. Eles têm uma árvore com os ovos que eles mesmos fazem, pintam e penduram nas árvores, todo colado com acho que mais de 20 mil ovos. E tem lá o maior ovo de Páscoa do mundo.
Eu tenho até foto aqui, se a pessoa não quiser acreditar. A cidade... Bote no grupo dos senadores, por favor. Bota no grupo dos senadores lá no WhatsApp. Tá. Vou colocar assim. Mas para dizer que foi assim um prazer muito grande para mim ser a relatora desse projeto. Porque a Santa Catarina merece, Pomerode merece. É uma cidade com não chega a 25 mil habitantes, 24.262, se não me falha a memória, e é um encanto, Todo mundo fala em Gramado, Canela, no Rio Grande do Sul, que eu também acho espetacular, mas aquilo só ficou conhecido depois de muito, o Ministério do Turismo e os prefeitos e governadores fizeram o que o senador Jorge Feito está fazendo agora, para a gente poder projetar também uma vila lindíssima, uma cidade lindíssima. Era isso. Já estou com vontade de visitar Pomerode. Por favor, é bem-vindo lá, senhor. E a rota do Enxaimel. Então, não havendo mais quem queira discutir, a matéria declara encerrada a discussão e a submeto à votação. Como é um projeto terminativo, a votação será nominal. Então, peço aí à mesa que abra o painel para haver a votação. Presidente, senhor presidente, enquanto o processo de votação nominal pelo quórum aqui presente ainda vai ter que demorar mais um pouco, era possível, eu tenho o item 4 da pauta, um requerimento de minha autoria para uma audiência pública. Como eu acho que deve ser uma matéria relativamente simples, eu queria ver se era possível fazer alguma coisa nesse sentido ou não. Tudo bem. Senador Beto Faro, Vossa Excelência, então, quer ler o seu requerimento e é evidente que a gente teria que deixar a votação para depois que encerrada aqui essa votação nominal. Mas, sem dúvida nenhuma. Então, vamos ao item 4 da pauta, enquanto se processa a votação aqui da matéria que está em votação. Requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, número 4, de 2024. Requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública, com o objetivo de debater, 1. A concepção e implementação do programa Nova Indústria Brasil. 2. As perspectivas de desconcentração regional do processo de industrialização no Brasil, mediante o fortalecimento do programa na região norte. 3. As missões do NIB com maiores potencialidades na região norte e as necessidades de readequação das instituições e instrumentos de fomento à atividade econômica daquela região. Autoria, senador Beto Faro. Conceda a palavra ao novo senador para a defesa do seu requerimento. Senhor presidente, demais senadores, senadoras, o governo federal lança esse programa UNIB, que é Nova Indústria Brasil, um programa extremamente importante. Ministério da Indústria e Comércio, BNDES, várias instituições. E já, inclusive, conversei com o BNDES a necessidade da gente poder, no Senado, estar acompanhando, monitorando toda a implantação desse novo projeto no Brasil, que é fundamental para a geração de emprego, renda. E
a minha solicitação deste requerimento também tem o sentido de ver como desconcentra, inclusive, isso, levando esses benefícios à indústria, a todo o trabalho, à região como a região norte, que tem sido uma região que, ao longo do tempo, tem sido penalizada nesse sentido. Então, aqui é uma audiência pública, como essa casa e essa comissão tem feito ao longo do tempo, que tem um tema importante, trazido as autoridades aqui para debater junto com os senadores, acompanhar, trazer dirigentes da região, como o Sudão, trazer dirigentes do Banco da Amazônia, lá da região, que são órgãos importantes e fundamentais para o desenvolvimento daquela região, assim como os órgãos aqui nacional, BNDES e Ministério. Então, é esse o requerimento, solicito que os pares pudessem aprovar essa audiência e quanto mais rápido, dentro da agenda aí da comissão, a gente pudesse fazer essa audiência pública. Não tenha dúvida, nobre senador Beto Faro, é um requerimento da mais alta importância, um tema atual muito importante. O Brasil vem se desindustrializando nos últimos anos e nós precisamos dar ênfase a esse aspecto da nossa reindustrialização, e é evidente que o que Vossa Excelência está propondo, a audiência pública, para ver as possibilidades de desconcentração das indústrias no Brasil, que elas possam ser regionalizadas, vem bem de acordo com o tema aqui da nossa Comissão de Desenvolvimento Regional, para que a gente possa ter um desenvolvimento harmonioso nas demais regiões do país e não concentrada só no sudeste e sul do país. Louvável a iniciativa de Vossa Excelência. Nós vamos deixar aqui completar a votação. Completando a votação, a gente submete à votação o requerimento de Vossa Excelência. Chegando aqui o senador Rogério Marinho, que irá votar favoravelmente e concluir a votação. Pronto. Completada a votação, já deu quórum, então peço à secretária da mesa que abra o painel para computar o resultado. Sim, 8. Ótimo. Resultado, 8 votos sim, nenhum não e nenhuma abstenção. O quórum de 9, porque o presidente dá quórum, mas não vota. Então, vou submeter à discussão. Só o resultado aprovado. Sim, o resultado, então, é que foi aprovado. E a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Parabenizar aí o senador Jorge Seife e a senadora Ivete da Silveira, que aprovam essa lei importante aí para o glorioso estado de Santa Catarina. Senhor presidente, pela ordem, eu só queria registrar que eu subscrevo os requerimentos 3 e 5 de 2024, por gentileza. Pois não. Então, o requerimento do senador Beto Faro eu irei colocar em votação simbólica. As senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Aprovado.
Só fazer uma sugestão, depois, claro que a mesa da comissão vai avaliar, mas do dia 16 de abril, a possibilidade de fazer essa audiência no dia 16 de abril. Perfeitamente, senador Beto Faro. Pode ser essa data aí, que essa data a assessoria que me comunica que está disponível e nós podemos fazer essa importante audiência pública nesta data. O item 4 da pauta. Requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, número 4, de 2024. Não, esse a gente acabou de aprovar. Aí o 3... Senador Flávio Bolsonaro. Requerimento, item 3 da pauta. Requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, número 3, de 2024. Senador... De autoria do senador Flávio Bolsonaro, ele está ausente, mas subscrito pelo nobre senador Jorge Seife. Requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional do Turismo, número 3 de 2024, requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a medida provisória número 1202 de 2023, revoga os benefícios fiscais de que trata o artigo 4º da Lei número 14.148, 23 de maio de 2021, e os artigos 7º o artigo 10º da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011, desonera parcialmente a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, revoga a alíquota reduzida da contribuição previdenciária aplicável a determinados municípios e limita a compensação dos créditos decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, em especial sobre o tema afeto à extinção do PERSE, Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos. O PERSE vem se mostrando totalmente exitoso com a sobrevivência do segmento de eventos e do turismo nacional frente aos irreparáveis danos causados pelo surto pandêmico da Covid-19. Autoria, senador Flávio Bolsonaro, subscrito pelo nobre senador Jorge Seife. Conceda a palavra ao nobre senador Jorge Seife para a defesa do seu requerimento. Senhor presidente, é importante que nós ouçamos as pessoas que são afetadas pelo PERSE em caso de extinção. Nós temos feito várias reuniões, tanto no plenário do Senado Federal, muito prestigiada por sinal, fizemos também uma reunião na Câmara com os plenários lotados, ali numa das salas de reunião, e essas pessoas querem ser ouvidas, querem explicar. Quando foi criado o PERSE lá atrás, que foi uma união do Executivo com o Legislativo, foi justamente que o setor que primeiro foi afetado pela Covid foi o setor de eventos e turismo e foi o último a ser liberado justamente por conta da questão de distanciamento social. E se nós, nesse momento, não apoiarmos esse setor, eles não tiveram ainda tempo suficiente para se recuperarem dos prejuízos financeiros de praticamente 2 anos fechados. Então, quero defender aqui essa audiência pública e eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa, inclusive no sentido de sensibilizar mais senadores, que nós já temos aqui amplo apoio de vários senadores e senadoras, e eu tenho certeza que essas pessoas sendo ouvidas, nós ficaremos definitivamente convencidos de que o PERSE não é uma benesse, sim uma necessidade para fortalecer e não deixar que milhares de empregos, milhões de empregos no Brasil sejam extintos caso o PERSE seja descontinuado. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, nobre senador Jorge Seife. Submeto o requerimento do senador Jorge Seife à votação simbólica. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. O requerimento foi aprovado. Vamos ao item 5 e último da pauta. Também requerimento de autoria do nobre senador Flávio Bolsonaro, subscrito pelo nobre senador Jorge Seife. Requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, número 5 de 2024. Requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 98,
inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, que a audiência pública, objeto do requerimento número 3 da CDR, seja incluída a entidade da Federação Brasileira de Hotelaria e Alimentação da pessoa do seu presidente, o senhor Alexandre Sampaio, e seja incluído o nome do senhor José Roberto Tadros como presidente da CNC, Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Autoria, senador Flávio Bolsonaro, Jorge Seife, subscrito. Observações, requerimento em aditamento ao item 3 da pauta. Concedo a palavra ao nobre senador Jorge Seife para a defesa do seu requerimento. Senhor presidente, como é importante que nós ouçamos as pessoas que movimentam o turismo e eventos no Brasil, então esse requerimento, na verdade, é um anexo do item anterior, que o senhor já aprovou, justamente para que ouçamos as pessoas, né? O senhor Alexandre Sampaio e o senhor José Roberto Tadros, porque são pessoas que apoiam o turismo e sabem o que esse setor sofreu e qual a necessidade. Eles têm ampla defesa, argumentos para que convença o Senado Federal a apoiá-los na manutenção do PERSE no Brasil. Muito obrigado. Submeto à votação simbólica o requerimento de autoria do nobre senador Jorge Seife. Os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. O requerimento está aprovado. Antes de finalizarmos nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata das reuniões anteriores. A senhora e os senhores senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário Oficial do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Acho que o preconceito etário depende muito da postura do pai, da mãe, do avô, da avó, dos mais velhos, dando o exemplo de como tratam as pessoas das diferentes gerações. A escola também deve ter um papel nisso, né? De modo que também os professores podem tentar, né, fazer com que esse preconceito seja prevenido, evitado, né, desde cedo no contato com as crianças. Não é uma tarefa fácil, porque a gente sabe que esses processos de diluição de preconceitos, que só podem ser conseguidos via educação, demoram também gerações. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Democracia e novas tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição.
As medalhas simbolizam e mantêm viva a memória de lugares e momentos importantes para o Senado. São também o meio para se preservar a história e os valores democráticos para as futuras gerações. Esse momento histórico é para nós mais do que uma ocasião de comemoração. É uma oportunidade de reconhecer e enaltecer a relevância das instituições que moldaram e continuam a moldar a nossa nação. Casa da Moeda, que dá fé pública a vários documentos, né? Entrega hoje aqui uma medalha que representa esses 200 anos e que marca a história do Brasil e a história do Senado. O bicentenário do Senado significa uma possibilidade e uma oportunidade. Que possibilidade e que oportunidade? Claro, de comemorar. E comemorar o quê? A nossa trajetória. E aí vem a oportunidade, conhecer a trajetória desses 200 anos do Senado Federal. Um país, para ter cidadania, precisa cultivar a sua história. E a história do Senado, desses 200 anos, se confunde com a história do Brasil. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Havendo o número regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados da segunda Sessão Legislativa Ordinária, 57ª Legislatura. A reunião de hoje é destinada à instalação da comissão e à eleição do presidente e vice-presidente. Diretrizes. De acordo com o parágrafo único do artigo 5º do ato conjunto do presidente do Senado Federal e do presidente da Câmara dos Deputados de 2019, as funções de presidente e vice-presidente da comissão devem ser exercidas alternadamente por representante do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Na atual legislatura, a presidência da comissão ficará sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados e a vice-presidência e a relatoria ficarão sob a responsabilidade do Senado. Repito, na atual sessão legislativa, a presidência da comissão ficará sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados. A vice-presidência e a relatoria ficarão sob a responsabilidade do Senado Federal. Comunico que até o momento, pelo menos a informação que eu recebi, eu estou presidindo porque eu sou o mais jovem. O mais jovem abre a sessão em momentos como esse. E por que mais jovem? Sexta-feira, dia 15, eu fiz 7/4, então eu devo ser o mais jovem aqui dentro. Não deve ter nem assessor mais jovem que eu. Então, eu, do longo dos meus 74 anos,
fui indicado pela assessoria para que eu abrisse a sessão e assim já o fiz. Mas, enfim, eu vou ler como está aqui comigo. Comunico que até o momento o acordo de lideranças para a eleição da mesa, tendo sido indicados para presidente deputado Túlio Gadelha e para vice-presidente senador Paulo Paim. Eu fui tantas vezes vice aqui, mas presidente eu acho que nunca foi, viu? Mas eu gosto disso, eu gosto de ficar no segundo time e colaborar com todos. Tudo isso é de acordo. Quando me perguntam, eu digo não, eu estou junto, contem comigo, mas faço questão de ficar mais próximo àqueles que podem com mais agilidade viajar o país e fora do país, né? Pela importância dessa comissão. Eu não vou colocar nada em votação enquanto não houver quórum para votar. Eu estou apenas ganhando tempo aqui só. A parte aqui da leitura, posso ler de novo depois, consulto o plenário, se podemos fazer a eleição da mesa por aclamação, eu vou fazer a leitura no momento adequado, que der quórum. E, enquanto isso, eu já aproveito para fazer a fala dessa presidência. Enfim, já vou ganhando tempo, depois nós vamos diretamente para os encaminhamentos de eleição, quando der quórum. Quando não der quórum, nós podemos ir falando sobre essa importante comissão para todo o povo brasileiro e também para, a nível de direitos humanos, como eu chamo políticas humanitárias, e direitos humanos não têm fronteira. Podemos falar de qualquer tema aqui do que tange às políticas humanitárias. Hoje realizaremos aqui, chega a deputada Carol, já citei a Reginete, agora a Carol. Eu estou só abrindo os trabalhos enquanto esperamos o quórum para iniciar o processo de votação e, claro, com a presença do candidato à presidência. Hoje realizaremos a eleição e a instalação da mesa da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados, CEMIR, do Congresso Nacional. Segundo o levantamento do Comitê Nacional para Refugiados, CONAG, e da Acnur, agência da ONU, em 2023, o Brasil apresentava 65.811 pessoas reconhecidas como refugiados, 66 mil pessoas. No mesmo ano, a nacionalidade que mais solicitou o reconhecimento da condição de refugiado foi a Venezuela, 2.227 pedidos. Os cubanos vêm em segundo lugar, 1.014 pedidos. Roraima é o estado brasileiro que mais recebeu esses pedidos, 1.973, seguido de São Paulo, 1.454. A Agência de Organizações das Nações Unidas para Refugiados, ONU, informa que para apoiar mais de 130,8 milhões de pessoas forçadas a se deslocar em 133 países, ao longo de 2024, a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, destaca a necessidade de arrecadar 10,6 bilhões de dólares. A agência ressalta que os conflitos, perseguições, guerras, crises climáticas e grave e generalizada crise de direitos humanos são um dos principais motivos que fazem com que alguém se veja sem alternativa, além de deixar a terra natal para salvar a própria vida e a de sua família. A Acnur ressalta que, ao longo desse novo ano, a previsão é de que o número de pessoas forçadas a se deslocar supere os 130 milhões em todo o mundo, número 3 vezes maior que o de uma década atrás. É para proteger e apoiar essas pessoas que a Acnur publicou o Apelo Global 2024, documento apresentado aos Estados-membros da ONU durante a Conferência de Compromissos da Acnur em Genebra,
entre 13 e 15 de dezembro passados. O relatório define as necessidades para este ano e as ações planejadas. O apelo global 2024 destaca a urgência de arrecadar um total de 10,6 bilhões de dólares, o equivalente a 50,2 bilhões de reais, para apoiar aproximadamente 130,8 milhões de pessoas refugiadas em 133 países ao redor do mundo. Esses números representam não apenas previsões estatísticas, mas histórias humanas de vidas que dependem da solidariedade internacional para reconstruir e retomar as suas vidas. A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados, CEMIR, tem como competência acompanhar, monitorar e fiscalizar de modo contínuo as questões afetadas aos movimentos migratórios nas fronteiras do Brasil e aos direitos dos refugiados, em especial sobre políticas públicas de controle migratório, especial de políticas públicas de controle migratório, as causas e os efeitos do fluxo migratório internacional, defesa do direito dos refugiados, outros assuntos correlatos, na qual iremos empenhar esforços necessários para a efetivação dessas relevantes políticas. Essa é a introdução que falo como presidente eventual, apenas situando como está o debate e a vida, né, em relação à instalação da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Como já ganhei tempo, li toda a introdução, nós estamos esperando aí no quórum para efeito de podermos analisar e botar em votação o que essa nossa reunião de hoje propõe. Eu vou abrir a palavra às deputadas presentes. Eu já fiz a minha fala, agora é mais que natural, né? Por favor, passo a palavra com muito orgulho, muita satisfação. Essa que foi minha suplente, que agora ela não é mais suplente. Agora ela é deputada federal e está fazendo um excelente trabalho na Câmara dos Deputados. Me permita que eu diga, foi fundamental o teu relatório para que a gente aprovasse um projeto que eu fui relator aqui, o Randolfo foi o autor, que é 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra, feriado nacional. Uma luta que viemos travando há mais de 30 anos. Você teve que chegar para nós aprovar. Isso é bom. Parabéns a você aí, Reginete Bispo, para quem eu passo a palavra nesse momento, e depois eu passo a Carol, que vai fazer também uma fala para nós outros, vai nos brindar com uma fala aqui. Boa tarde, presidente, meu companheiro e amigo senador Paulo Paim, gaúcho. Inicio lhe parabenizando pelos 74 anos. Já parabenizei em Porto Alegre, na presença do presidente Lula, mas reafirmo aqui esses cumprimentos, dada a importância que o senhor tem para o nosso estado, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Quiçá nós chegar aos 74 anos com essa força, coragem, determinação que o senhor tem demonstrado aqui nessa casa, mas também enquanto cidadão do nosso estado, cidadão do Brasil e do mundo. E parabenizar pela presidência da comissão, desse trabalho, essa comissão que ela é fundamental, haja visto os próprios resultados, os próprios comentários que o senhor fez, né? E as crises, né, que se apresentam no mundo, né? As guerras, as intolerâncias, as emergências climáticas, cada vez mais têm colocado populações em deslocamento, né? Solicitando refúgio,
alguns simplesmente migrando, e essa comissão tem um papel importante, deputada Carol da Tora, no sentido não só de acolher, que o Brasil tem uma história de acolhimento, né? Como a gente diz, as fronteiras abertas para os imigrantes e refugiados, mas também da gente poder contribuir para que haja políticas públicas efetivas de acolhimento dessa população, né? Nós tivemos os ucranianos, já tivemos os afegãos, né, do continente africano, vários, né? Eu acompanhei muito de perto, acompanho ainda a migração senegalesa, do Caribe, o Haiti, né, que ainda vive uma situação grave, uma situação política grave, mas também uma situação de emergência climática que tem forçado o deslocamento da maioria daquela população. E agora, mais recentemente, presidente, eu não poderia deixar aqui de fazer referência à faixa de Gaza, a população palestina, que não está tendo nem o direito de migrar, de solicitar refúgio, porque hoje está lá com as fronteiras bloqueadas, fechadas, sem poder fazer esse deslocamento. E penso que essa comissão tem que ter um olhar especial para aquela população que, segundo a ONU falou hoje, né, que lá se comete um crime de guerra, porque a população está impedida de receber alimentos. Então, a fome se tornou uma arma de guerra. Então, lamentavelmente, em pleno século XXI, a gente tem que fazer referência a esse tipo de coisa que acontece sob o olhar, né, das autoridades, sob o nosso olhar, sem que a gente efetivamente possa fazer nada. Eu não poderia deixar de aqui louvar a posição que o Brasil, que o presidente Lula adotou em relação à determinação de proteger e o pedido de cessar fogo, né? Hoje eu vi que o presidente norte-americano Joe Biden também se manifestou pedindo para que Israel não invada Rafah, e justamente para evitar mais mortes de crianças, mulheres, idosos que têm a maior dificuldade, que são sempre as vítimas preferenciais nesses conflitos, porque são as que têm maior dificuldade de deslocamento. E são mais de 30 mil mortos a maioria absoluta de mulheres, crianças e idosos, né? Então, é uma honra poder estar aqui nessa comissão e a gente poder estar pautando temas tão importantes para o Brasil, mas para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. E o Brasil, a gente espera que o Brasil continue com as fronteiras abertas para acolher quem precisa de uma casa, que precisa de um lugar seguro, e que nós possamos oferecer políticas públicas que atendam à necessidade do ponto de vista da saúde, da moradia, da educação para esta população. Parabéns, senador, pela sua presidência. Janete Bispo, chegou o nosso presidente, viu? Ele calculou assim, quando a Janete terminar de falar, eu chego. Eu vou passar a palavra agora com muito orgulho também, a Carol da Tora, esta jovem que chegou aqui arrasando, eu digo, ocupando o espaço legítimo das mulheres, uma mulher negra, uma mulher que muito querida e que no seu estado tudo indica que será eleita prefeita da capital, né? Da capital, Curitiba, né? Então, tudo indica. Só que não é campanha antecipada, não. É eu que estou falando, não é você. Mas, Carol, o tempo é teu. Muito obrigada, senador. O nosso querido candidato à presidência, o Túlio, já está conosco, então vamos dar uma salva de palmas para ele. E depois da sua votação, a sua fala, botamos em votação. Muito obrigada, senador. Eu que agradeço o acolhimento que eu tive por parte dessa comissão quando cheguei. Eu estou indo para o meu segundo ano de mandato aqui como deputada e
já trabalhava há algum tempo o tema da migração, mas fui muito bem recepcionada pelo senador, que tem sido um professor para mim. Então, é uma honra estar numa comissão que o senhor preside. Também uma honra estar com o futuro presidente dessa comissão, que é o Túlio, que também teve essa mesma abertura e acolhimento quando cheguei aqui, com o desejo de continuar trabalhando esse tema. E fui honrada com a vice-presidência dessa comissão. E foi uma oportunidade muito importante para mim. Busquei fazer o melhor trabalho possível e essa luta que a gente tem ainda de consolidar a política de imigração no nosso país. Eu venho de um dos estados que mais tem recebido migrantes nesse último período, e se evidencia a necessidade de efetivação dessa política. A deputada Reginete já trouxe muito bem que a gente está vivendo as emergências climáticas, que muitas pessoas têm migrado em decorrência das emergências climáticas, mas não só, guerras e tantos conflitos que a nossa sociedade vem vivendo como um todo. E isso impõe essa realidade, que é uma realidade humana. Aquilo que a gente sempre diz, migrar é um direito, migrar é um direito humano, somos todos migrantes. Aqui no Brasil, tirando a população indígena, as comunidades indígenas, todos nós viemos de outros lugares. Então, essa realidade que migrar é um direito e o desafio de vencer, por exemplo, a xenofobia para poder consolidar uma política de imigração. No meu estado, o que a gente percebe também é a necessidade de avançar nas políticas educacionais integradas com a migração, ou seja, as políticas de integração também. Porque temos uma cidade como Foz do Iguaçu, por exemplo, no meu estado, que é uma cidade de tríplice fronteira. Então, uma cidade que faz fronteira com Argentina e Paraguai, recebe estudantes da Argentina e do Paraguai. E, nesse momento, a gente tem sequer a oferta da língua espanhola como obrigatória nas escolas. Então, a necessidade desse avanço. A necessidade também de termos profissionais qualificados para receber estudantes migrantes. Então, a gente já recebeu relatos, por exemplo, de estudantes haitianos, de imigrantes haitianos que chegam com seus filhos e seus filhos são tidos como pessoas que não têm conhecimento porque não falam o idioma, e nós não temos a condição de promover a integração desse estudante que é migrante por barreiras que são muito fáceis de ser superadas. Barreiras que, se a gente consolidar, se a gente integrar a política de imigração com as políticas educacionais e com as políticas de integração, a gente consegue dar um melhor acolhimento para essas pessoas. O desafio também de vencer a violência que é imposta pelo racismo, especialmente a migração negra, sofre muito mais violência, porque é essa soma da xenofobia com o racismo. Então, que a gente possa avançar nesse sentido, nesse próximo ano, e já parabenizo o nosso futuro presidente dessa comissão. Campanha antecipada já. Companheiro Túlio. Muito obrigada. Valeu. Brilhante, Carol D'Artório. Presidente, me permita que assim eu diga, presidente Túlio, porque já fui presidente, eu já fiz todos os preâmbulos, eu vou entrar direto no tema, o objetivo desta nossa reunião de hoje, e passo a presidência para o presidente eleito em seguida, ok? Comunico que há acordo de liderança para que a eleição da mesa, tendo sido indicado para o cargo de presidente, deputado Túlio Gadelha. Eu já expliquei que a Câmara pertence esse ano à presidência. Para o cargo de vice-presidente, já disse pela segunda, terceira, quarta vez, vai ser o senador Paulo Paim, indicado aqui pelo Senado. Enfim, consulto o plenário se podemos fazer a eleição da mesa por aclamação. Os senhores parlamentares que concordam com as indicações por aclamação, permaneçam como se encontram. Aprovados. Passo de imediato a presidência ao nosso Túlio Gadelha, eleito por unanimidade, por aclamação.
Primeiramente, gostaria de agradecer a todas e todos os parlamentares aqui presentes. A gente vê o compromisso dos deputados e deputadas com a pauta. O senador Paulo Paim é uma referência para todos nós, de homem público, de figura que defende os direitos humanos, os imigrantes, refugiados, as pessoas marginalizadas desse país. E a gente se inspira, senador, e não só se inspira, mas como também trabalha muito olhando tudo que você deixou de legado, não só para essa comissão, mas para tantas comissões do Senado e comissões mistas desse Congresso. Fico muito feliz de ver a fala da companheira Carol D'Artora, que está aqui conosco, que também é uma guerreira e conhece bem a situação dos migrantes e refugiados do estado do Paraná. Agradeço ao povo do Paraná a eleição de Carol aqui conosco, né? A presença dela, a força dela aqui no Congresso é muito importante, e também os desafios que ela vai enfrentar agora na capital de Curitiba. Sem dúvida, precisa de um leque de alianças, de apoio do Congresso, e pode contar com a gente, Carol. Estou muito feliz também com o movimento que tens feito na cidade de Curitiba. A deputada Reginete Bispo também, pela fala, parabenizo. Essa é uma comissão, Reginete, que a gente tem sempre construído entendimentos. A gente tem deixado de lado, muitas vezes, o extremismo, as diferenças, para a gente poder cuidar das pessoas que chegam no nosso país e buscam acolhimento. Já tivemos em várias oportunidades com os afegãos em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, tivemos em Pacaraima, né, onde os venezuelanos entram diariamente por lá para conhecer e se aprofundar sobre a situação daquelas pessoas que chegam às centenas diariamente no nosso país, e que o Exército tem ajudado bastante a acolher essas pessoas, mas também tentando trazer mais humanidade para o Exército, que muitas vezes não tinha expertise, né? E graças às entidades, a OIM, as diversas entidades que cuidam de imigrantes e refugiados, da Acnur, por exemplo, a gente tem conseguido minimizar as crises de migrações que afetam também o nosso país. Mas essa comissão só não cuida de quem... não cuida apenas daquelas pessoas que entram no nosso país. É uma comissão que cuida dos brasileiros que estão fora. E existem grandes comunidades de brasileiros fora do Brasil. No Japão, por exemplo, em Hamamatsu, conhecemos a situação dos brasileiros que estão lá. E, por incrível que pareça, senador Paim, conheci muitos brasileiros que estão há 10, 15, 20 anos no Japão e não falam japonês. Então, tem uma dificuldade absurda de se inserir no mercado de trabalho, de constituir família, e terminam que eles ficam em núcleos ali entre brasileiros, convivendo naquelas espécies de bolhas, sem conseguir se relacionar culturalmente com aquele país. Então, essa comissão ela vai muito além de discutir com profundidade legislações para o Brasil, mas vai também no sentido de construir relações diplomáticas com outros países para que nós pudéssemos, para que nós possamos, na verdade, trazer e acolher os brasileiros naqueles países que eles decidiram morar. Por isso, quero dizer, senador Paim, que fui relator no ano passado, entregamos o relatório em tempo dessa comissão. Vamos levar pessoalmente ao Itamaraty, ao Ministério da Justiça, esse relatório. A gente tem muita coisa para avançar no acolhimento, principalmente na criação de conselhos em cada estado, onde as pessoas possam participar, não só a sociedade civil, mas o poder público, principalmente também, com suas secretarias, seus representantes, para discutir a situação dos migrantes e refugiados que estão naquela cidade, naquele estado e no Brasil. Então, precisamos fortalecer esses conselhos, que eles ajudam a pensar políticas públicas locais. Não adianta a gente decidir uma regra que valha para todo o país se a gente tem diversas realidades no nosso Brasil, nas cidades, e diversos povos, de diversas etnias. Então, eu queria, primeiramente, designar aqui como primeiro ato dessa presidência a senadora Mara Gabrilli como nossa relatora, que tem feito um excelente trabalho também como presidente ano passado, ouvindo migrantes e refugiados, ouvindo brasileiros, e nos ajudando a consolidar um relatório. E, senador, fico muito feliz de poder contar com esse núcleo aqui, por mais que essa seja uma pauta que muitas vezes as pessoas olham e falam, poxa, essa pauta não tem voto, as pessoas que são imigrantes e refugiados não votam, mas essa pauta é uma pauta necessária para o Brasil. A gente sabe o papel que cumpre cada parlamentar aqui quando traz uma ideia, quando fala de uma crise, quando a gente busca encontrar soluções
porque nosso país, historicamente, sempre foi um país que acolheu muito bem as pessoas. E a gente precisa que não só os brasileiros continuem acolhendo bem, mas também o poder público consiga acolher e consiga receber essas pessoas que decidem viver, constituir família, trabalhar aqui no Brasil. Agradeço a todas e todos. Essa é uma luta que temos que travar, senador, constantemente aqui na casa. E, sem dúvida, diante das situações que vivemos no mundo de guerras, de emergência climática com vulcões, furacões, terremotos, maremotos, o fluxo migratório no mundo todo se acentua. E, por isso, o trabalho dessa comissão precisa também, proporcionalmente, se acentuar e se aprofundar para a gente poder dar condição de vida para todas essas pessoas. Muito obrigado a todas e todos. Muito bem. Dessa forma, cumprindo a formalidade, antes de encerrarmos nossos trabalhos, submeto a deliberação do plenário a dispensa de leitura e aprovação das atas da 9ª reunião de 2023 e da presente reunião. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Nada mais havendo a tratar, agradeço. Antes de mais nada, queria... Perfeito. Antes de concluir, conversava aqui com o nosso vice-presidente, que é um vice atuante, que lembrou que a gente vai precisar fazer uma próxima reunião para poder construir junto esse plano de trabalho. Então, já na próxima reunião da comissão, a gente deve sentar e discutir o plano de trabalho, as prioridades, sem dúvida abrangendo cada estado que está aqui presente hoje nessa reunião, mas também olhando de uma maneira mais ampla para a situação dos migrantes e refugiados no Brasil. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todas e todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Gostaria de convidar os deputados parlamentares presentes para a gente fazer um registro aqui, né? Pode ser? Carol, todos... Eu já estou instalado. Boa, está aqui, né? Qual o papel do Senado diante das novas tecnologias e das redes sociais? Como lidar com o grande fluxo de informações? Há necessidade de regulamentação? O senador Alessandro Vieira e a professora da Universidade de Brasília, Laura Schertel Mendes, respondem essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Quero convidar vocês, dia 25 de março, 200 anos de história do nosso Senado. Nós teremos uma transmissão ao vivo para todo o Brasil. Será um concerto que contará a história do Senado com música. E nada melhor do que música para celebrar uma data tão importante no cenário da democracia brasileira. O Senado representa o símbolo da democracia. Aqui que tudo acontece, né? Em parceria com a Câmara, é claro, mas foi aqui que nós aprovamos o fim da escravidão. É aqui que passam as políticas públicas, aqui que a gente avançou no campo da saúde, é aqui que eu tive orgulho de ter sido constituinte. Saúde, educação, habitação, segurança, qualidade de vida, políticas do salário mínimo. Foram décadas e décadas de muito trabalho na busca de melhorar a qualidade de vida da nossa gente. A democracia, a liberdade, a justiça
passam por essas portas estarem sempre abertas e ouvindo o povo e toda a nossa gente. Eles falam que era o metrô que ia passar ali, né? Então ia ter que tirar o palácio. E no fim, passou do lado, sem demolir, né? Mas, entretanto, o tombo, o SFAM naquela época, ele não tinha poder. E não conseguiu evitar que o Palácio Mourem fosse demolido. Senadoc, nesta segunda, 21h30, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Democracia e novas tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. Sabia que o Brasil tem 63 universidades federais? Mas isso nem sempre foi assim. Há 200 anos não havia nenhuma universidade no Brasil inteiro. O país, que tinha acabado de se tornar independente, sabia da importância de criar essas instituições para o seu desenvolvimento. A Constituinte de 1823 discutia a necessidade do Estado construir e manter esses centros de formação. Até então, o país tinha somente as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Salvador. Mas a primeira universidade brasileira surgiu somente quase 100 anos depois, já na República. Hoje o Brasil tem universidades federais em todos os estados e no DF. Isso além das estaduais, municipais e particulares. Nos 200 anos do Senado, elas são protagonistas. Programação especial de documentários. Toda sexta, a partir das 21h30. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade! A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. Reunião da Comissão de Defesa da Democracia da segunda legislatura da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, dia 20 de março de 2024. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da primeira reunião realizada em 6 de março de 2024. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal.
quero aqui também deixar aqui um expediente. Nós recebemos documento pelo site da Comissão de Defesa da Democracia, intitulado Caminhos para a Universalização da Educação Cidadã, a formação para a cidadania como uma política pública nacional. O documento Caminhos para a Universalização destaca a sua relevância para a Comissão de Defesa da Democracia e oferece diretrizes práticas para centralizar e atualizar a educação cidadã como pilar do fortalecimento democrático do Brasil. O documento é endossado por 22 organizações do campo da educação cidadã. O documento consolida recomendações co-construídas por uma coalizão de mais de 60 atores da sociedade civil com foco no tema. As 4 propostas estruturantes visam o fomento à cultura democrática através da educação para a cidadania, centralizando a necessidade de uma ação nacional, intersetorial, estratégica e interorganizacional para o avanço da educação cidadã no Brasil. O documento está disponibilizado no site da Comissão de Defesa da Democracia. Nós vamos aqui para o item 3 da pauta. Eu quero só informar que o item 2 da pauta, cujo relator é o senador Magno Malta, que é o projeto de lei número 745 de 2022, o senador pediu para fazer a retirada de pauta, né? Naturalmente ainda por não conclusão do relatório. Então, a gente retira de pauta o item 2 e já seguimos aqui para o item 3 da pauta. Projeto de lei número 4088 de 2023, não terminativo, que altera o artigo 26 da lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir a educação política e direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica. O projeto vem da Câmara dos Deputados e aqui no Senado tem a relatoria da senadora Tereza Leitão e é um relatório pela aprovação. A matéria será apreciada pela Comissão de Educação e Cultura e a matéria constou da pauta da reunião do dia 6 de março de 2024. Em 6 de março de 2024 foi retirado de pauta a pedido da relatora. Concedo a palavra à senadora Tereza Leitão para a leitura do seu relatório. Muito obrigada, senhora presidenta. Peço para ir direto à análise. Muita coisa do conteúdo já foi dito na sua apresentação do projeto. É o projeto número 4088 deste ano. Não foram apresentadas emendas. Nos termos do artigo 104-D do Regimento Interno do Senado Federal, cabe a esta comissão opinar sobre temas correlatos ao fortalecimento da democracia e do Estado de Direito. Neste sentido, é regimental a análise do PL número 4088 de 2023, visto que o objetivo é incluir a educação política e os direitos da cidadania, ambos relacionados à democracia e ao Estado de Direito, como componente curricular obrigatório da educação básica. Em relação ao mérito, o PL 4088 trata de questão relevante para a educação no âmbito da sociedade brasileira. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 205, reproduzido parcialmente no artigo 2º da LDB, que a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Além disso, o artigo 35, inciso 2 da LDB, prevê que o ensino médio terá como uma das finalidades a preparação básica para a cidadania do educando. Assim, espera-se que o estudante adquira o conhecimento necessário a que possa, quando oportuno, adequadamente exercer sua cidadania. Para que, de fato, se alcance esse fim, a proposição prevê a educação política e os direitos da cidadania como um componente curricular obrigatório no âmbito do estudo da realidade social e política, já previsto no artigo 26, parágrafo 1º da LDB. A educação política promove a formação de cidadãos e cidadãs que se reconhecem como tais e sabem se posicionar em meio à sociedade, seja nas eleições, quando eleitores ou candidatos, seja nas reivindicações de seus direitos e no cumprimento de seus deveres, seja ainda na contribuição para a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária. Diante do tamanho mérito
o Supremo Tribunal Federal, na sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental número 460, julgado em 29 de junho de 2020, com relatoria do ministro Luiz Fux, reconheceu a importância de uma gestão democrática do ensino e da renovação de ideais e perspectivas como elementos caros à democracia política em concretização de uma educação democrática. O que propõe o PL 4088 segue no mesmo sentido, contribuindo para que tenhamos um ensino que valorize o pluralismo de ideias e que não se deixe levar por perspectivas sectárias e hegemônicas, valorizando-se desde a educação básica o conceito de exercer a cidadania em um Estado democrático de direito. Diante de tamanho mérito, o reexame da matéria, sem aprofundarmos os aspectos atinentes ao mérito educacional e atinente à organização curricular nos sistemas de ensino, dimensão a ser tratada com maior acurácia na Comissão de Educação e Cultura, inclinamos-nos pela aprovação nesta Comissão de Direitos de Defesa da Democracia. Considerando que a LDB já prevê no seu artigo 26, artigo 1º, parágrafo 1º, que o conhecimento da realidade social e política, especialmente no Brasil, deve estar abrangido obrigatoriamente pelos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, entendemos ser oportuno afirmá-los. Esse comando será concretizado, ao nosso sentir, se viabilizando de forma harmônica e articulada as diretrizes da legislação educacional correspondente, tendo, a nosso ver, caráter transversal. Vale ressaltar que conteúdos relacionados à cidadania e seus conexos, como tal qual educação política e direito da cidadania, como proposto em matéria legislativa em tela, devem estar contemplados no contexto escolar, explicitamente nos temas educação e direitos humanos, vida familiar e social, respectivamente, no rol dos temas contemporâneos. Asseveramos que os conteúdos devem ser incorporados pelas redes de ensino e pelas escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, aos currículos e às propostas pedagógicas, sempre primando pela abordagem transversal e integradora, juntamente com os componentes curriculares da formação geral, o que garante ao estudante o seu desenvolvimento pleno e a sua formação integral. Conteúdos educativos centrais para o fortalecimento da nossa democracia devem repercutir na formação também dos profissionais da educação e na necessária produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino, de forma a se tornarem mais efetivos nos sistemas de ensino. Em nossa avaliação, a proposição reafirma comando já abrangido pela atual legislação, sendo que a presente análise se cinge apenas à competência estrita desta Comissão de Defesa da Cidadania, no que toca a temas e estratégias atinentes ao fortalecimento da democracia e do Estado de Direito. A realidade social e política é dimensão multidisciplinar e transversal, razão pela qual não se encerra, no nosso sentir, em um único componente curricular de caráter obrigatório. Avaliamos, ademais, que as questões formativas devem se pautar pelo respeito à autonomia e à competência de organização curricular dos sistemas e estabelecimentos de ensino, considerada sempre a integração e a transversalidade na abordagem dos temas de forma alinhada à LDB, diretrizes curriculares e aos currículos referenciais da rede de ensino, dimensões não alcançadas por essa comissão e que certamente serão mais bem aprofundadas na Comissão de Educação, onde a matéria terá exame terminativo. Em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei 4088 como nosso voto, senhora presidenta. Então, presidenta, a gente precisa ver a quem compete aprovar componentes curriculares, não é a esta comissão. Como conteúdo, como perspectiva, nós estamos orientando que essa comissão aprove o projeto de lei, né? Aprove tal qual ele está, e a Comissão de Educação, onde ele será terminativo, se posicione se isso será uma disciplina específica do currículo ou se isso será trabalhado por determinado rol de disciplinas de maneira multidisciplinar e transversal. Acho que não há nenhum prejuízo
para o projeto ser aprovado aqui com essa conotação expressa no relatório e na análise. Muito obrigada. Muito bem, senadora. Muito obrigada. Eu concedo, pergunto se há algum parlamentar que queira discutir. Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Em votação o relatório apresentado. Os senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Educação e Cultura. Agora nós vamos voltar para o item 1, que nós, na última reunião, tivemos um problema de ordem técnica no sistema de votação, porque é uma votação nominal, que é o projeto de lei número 6103/2023, que é de nossa autoria, de relatoria do senador Alessandro Vieira. O relatório já foi lido na última reunião pelo senador Contarato, não é isso? Mas a gente ficou inviabilizado de abrir a votação por conta do sistema que estava impedido. Em função disso, eu retomo a votação do projeto. A discussão já foi encerrada. Tá, inclusive já foi encerrada e seguiremos, então, a imediata votação da matéria. Abro, então, o painel para votação da matéria de forma nominal. A senhora fala que quem vota com o relator vota sim. Quem vota com o relator vota sim. Quem vota contra o relator vota não. Aberto, então, o painel de votação. Vou suspender, saber se a senadora Tereza tem alguma fala a fazer. Apenas uma fala, senadora, de parabenização, né? Eu acho que, mais do que uma homenagem ao querido jornalista Vladimir Herzog, já que a data faz referência, né, ao dia do seu assassinato nas dependências do DOI-CODE de São Paulo, é o que a própria data nos diz, né? O que a própria ementa nos diz. Fica instituído o Dia Nacional de Defesa da Democracia, a ser celebrado anualmente em todo o país no dia 25 de outubro. Quero tão somente dar os parabéns à Vossa Excelência, né, pelo projeto e, evidentemente, dizer e pedir que todos nós votemos sim. Muito bem, senadora. Eu quero aproveitar e fazer aqui uma colocação. Só, na verdade, pedir aos colegas parlamentares, informar aos colegas que o painel está aberto, né, para a votação que é nominal. E também informar aos colegas que nós temos vários projetos de lei, nós temos pelo menos 20 matérias distribuídas e aguardando aí aos senadores e às senadoras a apresentação dos seus relatórios para que nós possamos, de fato, possamos, então, seguir com as nossas reuniões ordinárias, né? E cumprimentar a senadora Tereza Leitão sobre exatamente o Dia Nacional da Defesa da Democracia, né? Você lembra muito bem, o Vladimir Herzog é uma referência, não é? Não apenas para o jornalismo, como ele foi um grande jornalista, mas uma referência de um período que a gente não mais pode repetir na história do Brasil, que é o período da ditadura militar no Brasil, né? Que nós vivemos tempos tenebrosos de censura, de tortura, e o Vladimir Herzog foi torturado até a morte, né? Numa situação brutal e cruel. E ele, que foi uma pessoa de resistência em defesa da democracia brasileira, inclusive um de seus filhos é uma das pessoas que tem levado adiante essa luta, não é? De respeito à sua memória, mas de, sobretudo, em defesa da democracia. Ele que foi assassinado brutalmente aí pelo regime militar no Brasil, né, durante a ditadura que se iniciou em 64 e foi até 79, né? E lembrando que esta Comissão de Defesa da Democracia, ela nasce exatamente com esse objetivo. Nós tivemos agora, mais recentemente, o 8 de janeiro, aonde houve claramente uma tentativa
de se implantar um golpe de Estado no Brasil. Graças a Deus, as instituições brasileiras fortalecidas impediram, não é, junto com todo um sentimento popular, que isso fosse concretizado. E dentre as várias ações que nós tivemos, tem como resultante do 8 de janeiro também a implantação desta comissão que foi criada, não é, e apresentada pelo atual presidente desta casa, o presidente Rodrigo Pacheco, né? E a aprovação desse projeto hoje, no meu entendimento, ela é muito importante. Aliás, essa já é uma data comemorada no Brasil, mas do ponto de vista formal, ela ainda não existe. Então, essa formalização é muito importante para que nós possamos estar fazendo debate e discussão, até de novos marcos regulatórios, no que se refere ao fortalecimento da democracia brasileira, né? Eu vou fazer aqui uma breve suspensão apenas de fala, por conta de termos poucos parlamentares, aguardando aí a votação, a plenitude da votação, o quórum suficiente para que a gente possa suspender e finalizar a votação.
Alcançado o quórum, está encerrada a votação. Vamos esperar fechar. 4 favoráveis, 1 contra. Está aprovado o relatório. A matéria seguirá, o projeto, a matéria seguirá, será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Pronto, agora é só encerrar a reunião. Temos mais nada. Ok? Portanto, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrada esta presente reunião. Os 200 anos do Senado, a construção de uma nação. Padre Feijó, o primeiro governante eleito do Brasil. As revoltas das províncias e Duque de Caxias. O processo de libertação dos escravizados. 2 séculos de história do nosso país, você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Sou muito grato a esta casa que me recebeu, que me deu a oportunidade de ajudar meu estado, de ajudar minha região amazônica. Vejo cada dia que passa os avanços que essa casa tem. Hoje eu presido a Comissão de Segurança Pública, aonde eu posso desempenhar meu trabalho com todas as condições que o Senado me dá. Então eu quero aqui de coração agradecer e parabenizar o Senado Federal pelos serviços prestados ao povo brasileiro. Democracia e Novas Tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. Estamos na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, recebendo a visita do Comitê de Parlamentares Europeus pertencente à Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, a delegação de parlamentares membros da representação brasileira do Parlamento do Mercosul, aqui representados pelo vice-presidente e deputado Arlindo Chinaglia, e também pelo membro senador Luiz Carlos Reis. Eu sou o senador Nelsinho Trade, chefe da delegação brasileira de representação no Palasul. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião, solicitada pelos excelentíssimos embaixadores da Suíça e da Noruega aqui presentes, embaixador Pietro e embaixador Og, que tem por objetivo aprofundar o debate sobre temas de interesse recíproco, em especial as perspectivas das relações do Acordo Mercosul-EFTA. Gostaria aqui de fazer a apresentação da delegação oficial que veio nos visitar. Da Suíça, deputado Thomas Aesch, chefe da delegação parlamentar da EFTA e da delegação da Suíça.
Senador Carlo, membro da delegação da Suíça. Deputado Benedikt Wirth, membro da delegação da Suíça. Stand up. Deputado Hans-Peter Portmann, membro da delegação da Suíça. Da Islândia, deputada Ingeborg Isaksen. Deputada Katrin Liechtenstein. Deputado Manfred Kaufmann. Deputado Daniel Seger. Noruega, deputada Lund. Deputado Hussaini. Observadores da Comissão Consultiva. Nós temos aqui a senhora Mongensen. Está aí? Não. Sivertsen. A mesa já está composta. Aqui ao meu lado, o deputado Thomas Aesch, chefe da delegação parlamentar da EFTA e da delegação da Suíça. O embaixador da Noruega no Brasil, Odd Ruud. O embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazeri. E o embaixador representando a chancelaria brasileira, embaixador Philippe. Além do embaixador Bruno Bat, que é o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Itamaraty. Cumprimento também aqui os deputados presentes que chefiam as delegações dos seus respectivos países. Da Islândia, a senhora Isaksen, de Liechtenstein, o senhor Kaufmann, e da Noruega, a senhora Lund. Sejam todos muito bem-vindos ao Congresso Nacional Brasileiro. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Concedo de pronto a palavra ao deputado Thomas Aesch, chefe da delegação parlamentar da EFTA e da delegação da Suíça. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para sua apresentação, prorrogáveis pelo igual tempo para a conclusão. Com a palavra, o deputado Thomas. Thank you very much, Mr. Senator, President of Parasul. It's a great honor. Senador, é uma grande honra para toda nossa delegação da EFTA estar aqui em Brasília. Meu nome é Thomas Aesch, membro da delegação suíça, e também estou acompanhado por uma delegação grande, e obrigadas a todos os membros da delegação. Não vou repetir os nomes aqui, mas muito obrigado por essa acolhida. Eu me desviei um pouco do meu script. Muitas delegações aqui dos estados da EFTA visitaram Brasília nos últimos anos. Eu estava aqui vi aqui em 2017, e hoje o ministro de Finanças, Karen Keller-Souto, também é parte da nossa delegação. Estamos tentando começar essas negociações que começaram em 2017. No ano passado, eu voltei aqui com uma delegação de alto nível, Martin Candina, o chefe do Conselho Internacional. Também tentamos fazer avançar o acordo EFTA-Mercosul. E no contexto dos Estados-membros, vemos um apoio forte e de parte de todos os membros da EFTA para que esse acordo saia entre Mercosul e EFTA. O papel do nosso comitê, por um lado, é ser consultivos. Durante essa visita à delegação, nós primeiro passamos na Argentina e agora no Brasil, mas também
queremos que um acordo seja assinado para que haja essa ratificação parlamentar. Na Suíça também temos o potencial de um referendo para esse acordo. É preciso, desde o início, já estarmos bem acordados sobre isso. Nossa visita começou em Buenos Aires, na capital da Argentina. Também do lado da Argentina, nós sentimos muito apoio e compromisso para esse acordo de livre comércio com a EFTA. E nossa primeira impressão aqui na Embaixada da Noruega, também confirmado pelo lado brasileiro, é que há grande apoio para esse acordo de livre comércio. Se olharmos se virmos o potencial que temos, no momento temos 7,5 bilhão de euros em comércio entre as nossas regiões, mas queremos aumentar ainda mais esse volume entre a EFTA e os países do Mercosul. Um link que temos, a EFTA nos últimos meses, em conversas com outros países, também são um bom exemplo, senhor senador. É o caso da Índia. A EFTA, os membros da EFTA são mais flexíveis do que a União Europeia e conseguimos concluir e assinar um acordo de livre comércio com a Índia, que agora é um parceiro com quem podemos negociar de maneira fácil, e agora estamos passando pelo processo de ratificação nos nossos parlamentos. Os membros da EFTA são flexíveis, membros com quem se pode negociar com flexibilidade. Aqui à minha esquerda está um dos principais negociadores, e também temos outra equipe que chegará em algumas equipes que irão sanar alguns pontos que ainda estão abertos. Não temos ainda todos os detalhes da negociação. Então, à minha esquerda aqui está o perito sobre o assunto, mas temos muito apoio no parlamento e em todos os partidos. E assim que um acordo for assinado, traremos esse acordo para os nossos parlamentos. Com isso, senador, gostaria de parar por aqui. Não tenho certeza se o senhor gostaria de passar a palavra para os outros chefes das nossas delegações, a senhora deputada Heidi Lunden, deputada Ingeborg Olaf Isaksson e o senhor Kaufmann. Esses seriam os próximos 3 chefes de delegação, se o senhor permitir. Well, thank you so much, and thank you so much for the warm welcome. Obrigada pela acolhida. G20 talks. I think that's send a very strong signal over the good relations we've had between our countries over several years. Que temos entre nossos países desde 1982. Nós sempre tomamos café brasileiro na Noruega. Temos ótimas relações desta vez. Nós agradecemos. É uma experiência que nos traz humildade viajar por um país tão grande como o Brasil. Eu vi formas que são... Eu vi estados... Eu vi vilarejos maiores do que muitas cidades que nós representamos. Temos alguns desafios similares, também temos competências que podem ser implementadas e fortalecer um ao outro, como uma nação que produz energia. Queremos continuar produzindo gás. Essa é uma indústria forte no nosso país e precisamos transicionar para as energias
e as renováveis. E, por um lado, temos esse dilema do crescimento, por um lado, e da proteção ambiental, por outro. E também temos visto que esse é um problema aqui no Brasil, mas não vemos uma contradição entre a economia verde e o crescimento. A tradição adequada criará oportunidades para todos e também empregos, reduzirá a pobreza e a desigualdade, que eu sei que é um ponto forte para essa administração. Então, temos muito em comum, muitas competências. Em termos da situação geopolítica, precisamos criar um mundo baseado no Estado de Direito, e não é apenas uma questão de países ricos contra países pobres, mas também como países e empresas também nos beneficiaríamos de um mundo com base no Estado de Direito. Criaria oportunidades para todos e seria uma ferramenta para o crescimento. Quando pensamos no acordo Mercosul-EFTA, o que ouvimos agora para fazer é que estamos avançando de forma rápida. Em 2019 nós já tivemos um acordo, tivemos alguns problemas, mas que são fáceis de resolver para que possamos continuar avançando. Eu sei também nós tivemos boas conversas na Argentina, mas acho que o Brasil é um membro-chave na região, também para criar mais um centro de poder neste mundo. Se pudéssemos começar as conversas na Argentina, mas quando assinarmos o acordo, deveria ser aqui no Brasil. Deputada Isaacsen, com a palavra. Obrigado, é um prazer estar aqui. Gostaria de começar agradecendo o Senhor pela acolhida. Nós estamos aqui para apoiar as negociações e acreditamos que um acordo entre as nossas nações seria de benefício mútuo. Estamos comprometidos a trabalhar para que o resultado seja bem-sucedido. Nosso mercado está aberto a bens do Mercosul. E seria um mercado importante para a Islândia. A Islândia exporta peixe, tecnologia para o processamento de peixes, e isso poderia fornecer também meios de colaborar com o Mercosul. Também temos energia renovável e também aqui no Brasil a energia renovável é muito alta, e isso vai nos dar uma oportunidade de fortalecer ainda mais os laços entre nossos países. Quero mencionar o cobre e outros, a utilização e armazenagem deste e outros. Também há uma cooperação entre a Islândia e a Índia, e temos esse produto que captura o CO2 e o armazena, e em 2 anos torna-o petrificado. Tivemos uma interrupção na Islândia que tem ocorrido há alguns dias, e é a 4ª vez em 5 meses. Temos erupções vulcânicas e temos conhecimento também nesse setor, e poderíamos colaborar no nosso acordo de livre comércio. Também estamos ansiosos para concluir esse acordo e negociar as questões que ainda estão em aberto. Obrigada. Com a palavra, o representante do Liechtenstein, deputado Kaufmann. Posteriormente, o deputado Arlindo Quinaglia, que é o vice-presidente do Parlasul, vai falar em nome do Parlamento Brasileiro.
Thank you very much for the warm welcome. Obrigado pela acolhida. Nosso país tem apenas 40 mil habitantes, é um principado. A economia de Liechtenstein é diversificada e tem rico valor com base no desenvolvimento e na pesquisa. Temos alta tecnologia, indústrias e também serviços financeiros. A EFTA, nós vemos, queremos fornecer serviços para países do Mercosul. A partir de Liechtenstein, Liechtenstein seria um parceiro interessante e queremos apoiar o EFTA 100%. Agradecemos a participação dos parlamentares que aqui nos visitam. Vamos passar a palavra ao vice-presidente do Parlamento do Mercosul, deputado Arlindo Quinaglia. Pois não, presidente. Ao cumprimentá-lo, quero também parabenizá-lo por mais esse seminário que diz respeito à EFTA. Quero também dar as boas-vindas ao chefe de delegação, aos embaixadores e, é claro, a toda a comitiva. Agora, eu quero, de forma breve, como está sendo, espero que de forma útil, primeiro que nós temos aqui no Mercosul, atualmente, duas tentativas que caminham até certo ponto de maneira paralela, mas não independente. Avalio que, se a gente mirar aquilo que a França diz com referência ao acordo União Europeia-Mercosul, é uma certa constante de que cada governo ele tenha que atender às suas demandas internas. Sem ter todos os elementos, eu avalio que, sob determinados aspectos, o acordo entre EFTA e Mercosul talvez tenha, eu diria, uma possibilidade de se antecipar, inclusive, a esse acordo União Europeia-Mercosul. Ainda que, estando longe do noticiário, como comparativamente, porque esteve muito presente, principalmente quando o Brasil e Espanha estavam, respectivamente, chefiando as regiões, e é rotativo, mas ali não aconteceu, mas foi retomado e me parece que, apesar de ausente do noticiário, está indo relativamente bem. Finalizando, existe uma percepção de todos nós que é um benefício mútuo. E aí quero voltar à França. A França fez muitas exigências no plano de meio ambiente que gerou um protesto dos seus produtores agrícolas, porque eles não conseguem cumprir aquilo que a França quer exigir no acordo. E aí eu quero registrar que é preciso ter, eu diria, um reconhecimento mútuo das circunstâncias. Então, por exemplo, no Brasil hoje já houve uma redução de 30% a 40% do desmatamento ilegal da Amazônia. Está se combatendo o garimpo ilegal, mas o fato é que o Brasil ele é exportador de, digamos, matérias-primas e é um esforço tanto para a transição energética quanto para combater o efeito estufa que se cumpra, por exemplo, os acordos de Paris. Então, é evidente que nessa comunidade global nós queremos trocar as influências positivas. Nós somos defensores do meio ambiente, não é? Mas nós também queremos desenvolver a indústria nacional, termos desenvolvimento tecnológico, e aí entra a questão de patentes, aí entra vários temas que me parece, daqui para frente, para ter agilidade na evolução do acordo, tem que começar a trocar documentos,
porque se ficar só entre as nossas palavras é bom, mas não é suficiente. Então, muito boa-vinda a todos vocês. Agradecemos a fala do nosso vice-presidente do Parlamento do Mercosul, deputado Arlindo Chinaglia. De pronto, passo a palavra ao senador Luiz Carlos Reins, do Rio Grande do Sul. O trisavô veio da Alemanha em 1853 para o Brasil. Ok. Bom dia, senador Luiz Carlos Reins. Meu trisavô Heinrich Gottfried Heinz veio da Alemanha em 1853 para o Rio Grande do Sul. É importante esse acordo, parabenizar o senador Nelsinho, os demais deputados Chinaglia, os demais parlamentares, e cumprimentar ao chefe da delegação Thomas Ash, Odd Magne, embaixador da Noruega, e o Lázari, que deve ser italiano. Como? Suíça, mas o sobrenome é italiano. Ok. Tem muitos italianos aqui no Brasil também. Apenas uma colocação. O Brasil, produtores brasileiros, hoje utilizam, com relação à área do nosso território, apenas 30% com agricultura, pecuária e produção. 66% é preservado. Se pegarmos as florestas primárias do mundo, seguramente nenhum país de vocês tem essa preservação como nós temos aqui. A despeito da floresta amazônica, nós temos hoje praticamente 500 milhões de hectares, 500 milhões de hectares preservados. Isso é uma reserva que tem que ser remunerada. Eu vi a deputada falando que participa do Fundo Amazônia. É uma miséria, muito pouco recurso. Imagine a França, que nos critica, Chinaglia, se tivesse que preservar 60% do seu território. Nós votamos uma lei aqui na Câmara, eu era deputado Chinaglia, em 2012. As áreas de reserva legal na França, na Amazônia, é 80%. 80%. Estou vendo agora, na Europa, os produtores não querem 4%. Na Amazônia, nós preservamos para abrir 80%. E nós não queremos devastar a Amazônia, mas a Amazônia é um patrimônio do Brasil. E como patrimônio brasileiro tem que ser remunerado. Eu quero ver os Estados Unidos, a China, o Japão, qualquer país da Europa, se tivesse hoje que abrir mão de parte do seu território. Os americanos exploram praticamente 70% a 80% do seu território. Nós só exploramos 30% com a agricultura. Então isso é importante vocês conhecerem. A nossa agricultura é sustentável. Um outro dado importante que eu gostaria de deixar para vocês, não consigo abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo, com relação aos subsídios. E hoje tem protestos na Europa em cima dos subsídios que os produtores estão colocando. Deixa eu conseguir abrir. Eu tenho dados aqui. Só um minutinho, por favor. Esse dado é importante para vocês entenderem. Se pegarmos hoje os subsídios
que os produtores americanos recebem, os agricultores americanos, deixa eu buscar aqui, estou chegando, recebem hoje de subsídios 26% do valor da sua produção. A União Europeia, 24% da sua produção. A China, 17% da sua produção. No Brasil, não chega a 4%. Isso quer dizer, nós não temos subsídios como os europeus, os asiáticos ou os americanos têm. E a nossa agricultura é sustentável. Nós temos um sistema de plantio direto que preserva o solo. Nasceu com pequenos agricultores de origem alemã que começaram no Paraná um sistema de plantio direto que hoje é utilizado no mundo inteiro. Nós começamos nos anos 70 a usar etanol como combustível de cana-de-açúcar. Hoje nós temos também, além do etanol, o biodiesel. Se explora muito a questão de combustíveis que não são fósseis, são renováveis. Então, isso é importante e vejo, Thomas, da necessidade de nós nos aproximarmos. Nós temos muito a cooperar. O Brasil, sem os subsídios que os demais países têm, hoje é o maior exportador de soja, e não na floresta amazônica, milho, nós produzimos açúcar, algodão, fumo, frango é o maior exportador mundial, bovinos é o maior exportador mundial. Esse é o ponto. Eu quero me aliar aos agricultores europeus, nos protestos que estão fazendo na França, na Alemanha, com relação ao chamado aquecimento global. Tenho as minhas ideias e seria um ponto importante para nós debatermos. A colega parlamentar falou em cima do nível zero. Eu não vejo o mundo falar hoje dos combustíveis fósseis. Não sei por que a mídia não fala. Fala de um boi, de uma vaca, que está poluindo a humanidade. Bilhões de automóveis com combustíveis fósseis, ninguém fala. Das grandes cidades que poluem, ninguém fala. Das grandes indústrias que poluem, ninguém fala. Dos aviões, dos navios, dos caminhões, ninguém fala. Fala outro, desculpe as senhoras, de um arroto de um boi, de um peido de uma vaca ou das fezes de um animal. E já vi agora na Europa, estão querendo abater, parece que é na Irlanda, 200 mil cabeças de bovinos. Já tem um acordo para bater. Isso é preocupante. E também com relação a fertilizantes nitrogenados, em cima do acordo 2030. Isso nos preocupa, prejudicando a humanidade de se alimentar. Eu sou engenheiro agrônomo formado em 1973, 50 anos de atividade. O Brasil, há 50 anos, importava alimentos. Com a revolução que nós fizemos de agricultura sustentável, hoje é um dos maiores produtores de alimentos e um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E temos chance, sem destruir a Amazônia e fazendo agricultura sustentável, de produzirmos alimento para sustentar o mundo. Usamos 30% do nosso território, 240 milhões de hectares. Temos mais 100 para usar, sem mexer na floresta amazônica. A produtividade tem crescido graças à eficiência dos nossos produtores. Eu tive a honra de receber aqui Norman Borlaug, Prêmio Nobel da Paz, que esteve no Brasil nos anos 70 e profetizou que não se plantaria nada nas terras pobres do Cerrado brasileiro. Hoje o Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, é uma fábula o que nós temos aqui. Então, agricultura sustentável e preste atenção, sem os subsídios
que vocês da Europa têm, que os americanos têm e que os asiáticos têm. Muito obrigado. Com a palavra, pediu para fazer uma colocação nessa fala a deputada da Noruega, deputada Lund. Thank you, Senator Trud. Obrigada, senador. Obrigada por facilitar essa discussão. Acho que alguns das preocupações do deputado Chinalha e o senador que veio após a ele, nessa discussão, eu vou tentar responder. Não somos negociadores, somos membros do parlamento, estamos aqui para apoiar o processo para o acordo Mercosul-EFTA. Uma preocupação, os processos paralelos da negociação no Mercosul e a União Europeia são processos, e da EFTA, são processos paralelos que deu origem a alguns mal-entendidos de que são o mesmo acordo, mas são acordos separados. Não somos parte da União Europeia. O acordo com a EFTA é diferente. Tivemos conversas produtivas com vários países do Mercosul e EFTA e conseguimos acordar em certas questões para que possamos avançar com o nosso acordo. Acredito também, nós estamos muito impressionados com os resultados do governo para reduzir o desflorestamento nos últimos anos e vemos resultados concretos e estamos muito impressionados com a economia brasileira. Em termos da França, eu gosto do vinho francês que cai muito bem com a carne brasileira. Em termos de acordos, nós queremos ter discussões frutíferas em questões sobre as quais tivemos desacordos, mas que são resolvíveis. Em relação à França, espero que isso não atrapalhe os acordos com os outros países da EFTA e, principalmente, que não interfira no acordo com o Brasil. São dois acordos separados, estamos mais perto de encontrar um caminho comum para avançar. Agora nós somos a EFTA e a EFTA e seus países acredito que conseguiremos resolver. Agradecemos a deputada Lund. Quero registrar que também comungo com as ideias que aqui foram apresentadas. Vocês não iam se deslocar de tão longe para vir aqui ao Brasil, para ir à Argentina como foram, se não fosse realmente o interesse do EFTA de avançar e de promover o que a gente puder fazer para, naquilo que nos compete, demonstrar aos nossos governos que esse acordo precisa sair do papel e entrar na prática para beneficiar não só o Grupo EFTA, como também o Grupo do Mercosul. Vou passar a palavra ao deputado Celso Russomano. Antes de passar a palavra aos embaixadores que aqui se encontram, eu pergunto aos parlamentares que fazem parte das delegações do EFTA, que quem gostaria de fazer uso da palavra num curto tempo de 3 minutos, que a menina vai estar passando aí para anotar o tempo de 3 minutos, a menina vai estar passando aí para anotar o nome para a gente fazer uma ordem de inscrição. Com a palavra, deputado Celso Russomano. Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar a todos os parlamentares da EFTA que nos visitam e que trazem boas notícias para que esse acordo definitivamente seja implementado. Segundo estimativas do Ministério da Economia, o acordo Mercosul-EFTA representa um incremento no PIB brasileiro de cerca de 5,2 bilhões de dólares ao longo dos próximos 15 anos. Estima-se um aumento de 5,9 bilhões e 6,7 bilhões de dólares nas exportações e nas importações totais brasileiras, respectivamente, totalizando um aumento de 12,6 bilhões
na corrente comercial brasileira. Espera-se um incremento substancial de investimentos no Brasil na ordem de 5,2 bilhões de dólares no mesmo período. Isso significa que para a gente, presidente, senhoras e senhores parlamentares do Mercosul e da EFTA, que isso vai trazer dividendos a nossos povos, tanto do lado da EFTA quanto do lado do Mercosul, gerando empregos e aumentando as exportações, melhorando a qualidade de vida dos nossos povos. Por isso tenho, ao longo desses últimos anos, defendido que esse acordo seja o mais breve possível implementado. Os parlamentares da EFTA podem contar com o parlamentar Celso Russomano, atualmente vice-presidente da delegação do Parlamento Brasileiro no Mercosul. E este acordo, quanto mais rápido for implementado, melhor será para as nossas vidas e os nossos povos. Muito obrigado, presidente. Deputado Hans Peter, com a palavra. Obrigado. Eu gostaria de confirmar o que nossa colega da Noruega falou. São dois países, são vários países aqui. Eu sou da Suíça. Meu país poderia colaborar muito com o Brasil e nossos povos, por exemplo, no meu país, nós temos mais de 3 milhões em moedas estrangeiras que poderiam ser investidas no seu país. Temos novas tecnologias, novas técnicas de energias renováveis e, por isso, esse acordo de livre comércio entre Mercosul e nós poderia ser, a EFTA poderia abrir uma porta para outras áreas. E eu quero encorajar que vocês falem com seu presidente, o presidente Lula e todos os partidos, que seria uma vantagem para seu para o seu povo. Vamos usar essa porta aberta agora e vamos tentar concluir este acordo. Tivemos dificuldade com a União Europeia. Nós não somos membros da União Europeia e nós queremos fazer este acordo como parceiros no mesmo nível, e seria um orgulho para nós termos esse acordo, essa parceria com os senhores. Agradecemos o deputado Hans Peter. Com a palavra, Benedict. Como já foi dito, só quero reforçar um ponto. Vamos olhar para as nossas dificuldades em comum, a questão da prosperidade, emprego, bem-estar social, e tenho certeza que também a EFTA pode trazer um impacto positivo com nossa tecnologia, nossos bens industriais. Podemos também trazer uma boa produção para a sua economia, e vice-versa também. Vocês têm produtos e serviços bem interessantes, produtos agrícolas, e vemos que ambos os lados têm interesse na agricultura. Se pudéssemos focar nos nossos interesses comuns, queremos que a EFTA e o Mercosul foquem nos dois lados, e acredito que vamos finalizar esse acordo entre o Mercosul e a EFTA. Agradecemos ao parlamentar Benedict. Passo a palavra ao senador da Suíça, senador Carlos, que fala espanhol.
the floor on English. Thank you, Mr. President. Mas eu vou falar em inglês. Vou dizer que nossa relação entre Mercosul e a EFTA não apenas questões de comércio que nós podemos resolver em um acordo. Tenho certeza que também podemos, esse interesse é de ambos os lados, também podemos aumentar o bem-estar social em nossas duas regiões. Acredito também que um acordo de comércio é uma razão ao mesmo tempo, uma confirmação de que temos valores partilhados como a democracia, diálogo, porque nossos 4 países estão numa posição de dialogar. Não queremos ser autoritários, queremos dialogar e, por isso, nós queremos que a democracia seja praticada e queremos partilhar, porque é importante no seu país defender, porque isso é uma luta que na América do Sul e também na Europa, defender a democracia, o multilateralismo, o livre comércio. E queremos que esses acordos saiam do papel. Agradecemos o senador Carlos. Vamos ouvir agora o embaixador Pietro Lazzari, da Suíça, no Brasil. Muito obrigado, senador Nelsinho Tradi, deputados, senadores. É uma honra e um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de realmente cumprimentar a delegação. O papel dos parlamentos e dos deputados e deputadas é muito importante em acompanhar as negociações antes, durante e depois, porque uma vez concluído um acordo tem que ser aprovado, né? Estamos num momento muito positivo das nossas relações bilaterais com o Brasil, também com a região, mas podemos fazer muito mais. Ontem eu mencionei o feito que a Suíça tem aqui 600 empresas, criando 70 mil empregos de qualidade, e um acordo com o Mercosul pode aumentar os investimentos, a presença econômica nossa, mas também de vocês na Europa, e também 2 coisas muito importantes: a eficiência e a competitividade. Porque no grupo EFTA, se nós olhamos algumas estatísticas, a Suíça é o país mais inovador do mundo. Primeiro, e a Suíça é o país também que tem o índice de IDH, né, de desenvolvimento humano mais elevado. A Noruega é número 2, mas talvez o próximo ano será número 1, vamos ver. Então, aqui e também a Islândia e o Liechtenstein estão em níveis muito altos. Então, é um acordo entre parceiros que tem grande qualidade. O senador mencionou a qualidade do agro, a capacidade do Brasil de cuidar dos seus recursos naturais. Então, esse potencial é enorme. Queremos um acordo, esse acordo que tem que ser bom. Eu falei com nossos negociadores há 2 dias, e agora estou olhando o embaixador Felipe Fox. Esses temas podemos achar soluções de maneira construtiva e com benefício para os 2 blocos. Termino com uma última observação. O meu nome, sim, é italiano, mas suíço-italiano. A gente come e tem a roupa como os italianos, mas o pensamento político é suíço, né? Obrigado. Agradecemos a manifestação do embaixador Pietro Lazzari. Agora o embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magni Ruud. Obrigado, senadores e deputados. Obrigado por receber a delegação da EFTA. Esta reunião é muito importante para entender melhor o contexto em que estamos agora negociando. Agora, nos aguardamos com expectativa as negociações para finalizar o acordo entre a EFTA e o Mercosul, que
vai ocorrer em Argentina em abril. Obrigado também para a Noruega. O Brasil é um país muito importante para esse é o terceiro lugar, a área mais importante para investimentos noruegueses. Depois, Estados Unidos e Europeia. Brasil para a Noruega é um país muito importante para bacalhau, que o deputado falou, e também uma boa cooperação do Fundo Amazônia. 15 anos em cooperação do Fundo Amazônia. Obrigado também para o nosso anfitrião, Senhor Trad, para organizar essa reunião. Obrigado. Agradecemos o embaixador Odd. Vamos ouvir agora, representando a Chancelaria Brasileira, Ministério das Relações Exteriores, embaixador Philip Fox Drummond Gog. Muito obrigado, senador Trade. Muito obrigado pela organização desse evento. A deputado Schnallia, deputado Russomano, senador Heinze e nossos convidados. Esse tipo de evento, para nós que estamos diretamente envolvidos nessas negociações, é essencial para essa troca de impressões com o Parlamento, tanto aqui, no nosso caso, do Parlamento Brasileiro, quanto também no Parlamento Mercosul. Nós temos participado de alguns eventos por lá. E uma troca, como foi falado, uma troca antes de terminarmos o acordo, de modo que a gente possa receber esses insumos de vocês e fazer eventuais ajustes, se necessários, nas negociações. Então, o evento para nós, muito proveitoso por isso. Do ponto de vista econômico, este ano tem sido muito intenso em termos de negociações econômicas em geral aqui no Brasil. Nós estamos na presidência do G20, vocês estão participando de eventos do G20, e também temos tido muita ação em termos de negociações comerciais. Sobre essa negociação, sobre essa frente EFTA, propriamente dita, trata-se de uma frente que foi definida pelo Mercosul como uma frente prioritária. Então, nós temos diversas frentes ativas, mas EFTA tem um lugar especial, um lugar de destaque em termos do que nós pretendemos fazer no curto prazo. Não se trata, como também foi falado aqui mais cedo, somente de um acordo de acesso a mercados. Ele é muito mais do que isso. É um acordo de integração econômica, atração de investimentos. Então, tem que ser visto de uma maneira mais ampla. E é dessa maneira que o governo brasileiro e os países do Mercosul estão vendo essa negociação. Como é que nós estamos em termos de pendências e perspectivas para o acordo? As negociações elas estão sendo retomadas agora em abril. Haverá uma reunião na semana de 15 de abril em Buenos Aires. Essa reunião é em Buenos Aires porque no Mercosul nós temos um modelo de discussão em que, para cada frente, um país do Mercosul assume a liderança. Então, no caso de EFTA, isso desde vários anos tem sido a Argentina. Então, as reuniões, quando são nos países do Mercosul, são feitas lá. Então, nós estamos retomando essas discussões que estavam mais lentas nos últimos anos, desde 2019, e o essencial do nosso ponto de vista e crucial para que nós consigamos avançar rapidamente, que é a nossa expectativa, é que nós tenhamos sobre a mesa todas as questões que temos que negociar, de modo que a gente possa começar a trocar essas concessões finais.
né? Então, nós já sabemos que temos algumas pendências desde 2019 em acesso a mercados, em propriedade intelectual e em outros pontos. Há algumas, como houve um intervalo de tempo um pouco maior, então, algumas questões novas têm que ser resolvidas. Por exemplo, questão de compras governamentais, alguns ajustes que temos que fazer. Tem um ponto que eu peço, inclusive, a ajuda de vocês, que nós precisamos receber com a maior brevidade possível, de modo que nós possamos examinar o texto. São questões de desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Isso já foi anunciado para nós pelos nossos contrapartes negociadores de EFTA há algum tempo, que haveria algum tipo de preocupação, algum tipo de discussão sobre esse assunto. Mas nós não vimos ainda um texto, algum tipo de questão um pouco mais específica. Então, isso é algo que nós estamos solicitando aos negociadores de EFTA, e se vocês puderem nos ajudar, seria excelente, para que nós possamos receber rápido, tenhamos todos os elementos sobre a mesa, e aí possamos concluir essa fase de final de negociação o mais rapidamente possível. Do ponto de vista do governo brasileiro, estamos muito otimistas e cremos que em breve podemos ter um resultado satisfatório. Muito obrigado. Agradecemos as manifestações do embaixador Filipe. Rapidamente, presidente. Uma parte ao deputado Russomano. Só para responder ao embaixador Pietro, que também sou descendente de italiano, que penso como brasileiro e como integrante do Mercosul, que somos a favor dessa negociação e que isso aconteça o mais rápido possível. Da mesma forma como nós, convocados e convidados que fomos para ir a Bruxelas, no Parlamento Europeu, para poder discutir essa questão do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, eu, o deputado Celso, o deputado Arlindo, nós entendemos que seria prudente e necessário organizarmos uma missão ao grupo EFTA para a gente poder também, em loco, vivenciar esse sentimento de avanço desse acordo que está pré-encaminhado. Palavra o embaixador Pietro. Sim, senador, muito obrigado. Já falamos, né, em outra fase sobre a oportunidade de ter essas visitas do parlamento, então a nossa embaixada e também os colegas da Noruega ficam à disposição para apoiar essa missão. Depois falaremos com nossas capitais. Muito obrigado, senador. Já entrando no final da nossa manhã de trabalho, pergunto se algum parlamentar gostaria de fazer mais alguma consideração. Deputado Celso. Presidente, assim como nós tivemos uma reunião aqui com o Parlamento Europeu, e eu fiz o convite para que fôssemos fazer em loco uma visita à Amazônia, da qual Vossa Excelência faz parte da delegação amazônica, para que conhecessem em loco e tivessem, de fato, noção e julgamento de consciência a respeito do que fazemos lá. A minha família, por parte de mãe, é uma família oriunda da Amazônia. E lá nós temos 20 milhões de ribeirinhos que precisam viver na Amazônia, que vivem do cultivo na Amazônia. Então, muitas vezes, quando se diz que não está se preservando a Amazônia, não é bem assim que funciona, porque essas pessoas precisam sobreviver. Então, importante, sem dúvida nenhuma, acharmos caminhos para que esses ribeirinhos, que muitas vezes não têm acesso nem à comunicação, não têm acesso à telefonia, não têm acesso à internet, possam, de fato, ter outras formas de produção para evitar possíveis pequenos desmatamentos. Isso faz parte da vida do ser humano
E eu acredito que uma visita à Amazônia, né, acompanhada da delegação brasileira do Mercosul, poderia dar noções à delegação da EFTA do que acontece de fato lá. Obrigado, presidente. Agradecemos as palavras do deputado Celso Russomano. Algum parlamentar mais quer fazer alguma consideração? Nada mais havendo a tratar, cumprindo o objetivo que essa reunião se dispôs, declaro encerrada a presente reunião, sem antes, porém, deixar de saudar, em nome do chefe da delegação do EFTA, deputado Thomas Aesch, e que esse simbolismo possa ser dado a todos vocês que vieram dos seus países até o Brasil, uma lembrança que o deputado Arlindo, o deputado Celso e o senador Nelsinho e o senador Renzi preparamos para que vocês possam levar uma recordação aqui de Brasília, do nosso país. If I may also add a last few phrases. First of all, I have to say we were in Belém last May. Que em maio do ano passado nós fomos ao Amazonas, fomos à floresta e vimos como o Brasil faz um grande esforço para proteger a floresta e as pessoas que vivem lá em congruência com a natureza e sem prejudicar a floresta. Entendemos que o Brasil está se esforçando muito. Também, senador, eu gostaria de agradecer o senhor por essa reunião. Ficamos muito impressionados e queremos dar as boas-vindas ao senhor, às capitais de todos os nossos países. Se o senhor vier e nos visitar os Estados-membros da EFTA, ficaríamos muito felizes de ouvir, principalmente um dos principais negociadores, que há uma solução e que há tanto otimismo. Também trouxemos um pequeno presente, o relógios suíços, são algo que nós fazemos bem e trouxemos para vocês como uma pequena lembrança de agradecimento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, convidando os parlamentares para se juntar aqui à frente, junto com os parlamentares brasileiros e os embaixadores, para a gente fazer a foto oficial. Chegou a senadora Tereza Cristina, foi ministra da Agricultura do governo anterior, uma das responsáveis por desenhar esse acordo, assim como o acordo de livre comércio com a União Europeia. É importante a presença dela na foto, que vai valer bastante. Quando e por que taparam o Rio Carioca? Por que alguém quis um dia se esquecer dele? Por que alguém quer agora se lembrar dele? A Bossa Nova não tapou o Rio Carioca. O final da Copa de 50 no Maraca não tapou o Rio Carioca. O Rio de Janeiro tapou o Rio Carioca. Senadoc. Hoje, 10h30 da noite, aqui na TV Senado. Quero convidar vocês, dia 25 de março, 200 anos de história do nosso Senado. Nós teremos uma transmissão ao vivo para todo o Brasil. Será um concerto que contará a história do Senado com música.
nada melhor do que música para celebrar uma data tão importante no cenário da democracia brasileira. É importante lembrar um pouco da história desse Senado. Nós tivemos aqui nomes incríveis, como o de Rui Barbosa, que de 1890 até 1921 foi senador. Hoje nós temos uma estátua, uma escultura de Rui Barbosa lá no plenário do Senado. Eu cito Rui, mas poderia citar dezenas de outros grandes nomes que foram membros do Senado da República. Então, ser senador é suceder esses grandes nomes. Isso implica em grande responsabilidade de pensar os problemas do nosso país, de rever as decisões da Câmara e participar de uma casa onde o cabelo branco predomina, a experiência predomina e sempre teve um papel importantíssimo na vida nacional. Viva os 200 anos do Senado Federal. Democracia e novas tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. Sabia que o Brasil teve sua primeira constituinte 200 anos atrás? Ela foi dissolvida pelo imperador Dom Pedro I em meio aos trabalhos. Mas algumas ideias discutidas lá estão presentes até hoje em nossas vidas. Estamos na Praça dos Três Poderes, onde ficam as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Aqui no Brasil, essa divisão foi debatida pela primeira vez na Constituinte de 1823, influenciada pelos ideais iluministas, pela independência americana e pela Revolução Francesa. A ideia era simples: evitar a concentração de poder nas mãos de uma só pessoa. Cada um dos poderes equilibra e fiscaliza a atuação dos outros dois. Hoje, esse é o modelo adotado pelas democracias no mundo todo, com algumas diferenças em cada país. Eles falam que era o metrô que ia passar ali, né? Então ia ter que tirar o palácio. E no fim, passou do lado, sem demolir, né? Mas entretanto, o tombo, o SFAM naquela época, ele não tinha poder e não conseguiu evitar que o Palácio Monge fosse demolido. Senadoc, nesta segunda, 9h30 da noite, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No início do ano, uma fala da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, causou bastante comoção. Ela chamava a atenção da imprensa para a calamidade pública que as enchentes provocam nas comunidades do Rio de Janeiro, expulsando famílias de seus lares e até matando pessoas. E usou o termo racismo ambiental
para caracterizar o problema. Uns se revoltaram com a expressão, outros não entenderam o conceito. Mas, afinal, o que é racismo ambiental e como combatê-lo? Este é o tema desta edição do Cidadania e para falar sobre o assunto eu converso agora com Paik Santarém. Ele é antropólogo e urbanista. Obrigado, Paik, por participar aqui do Cidadania. Eu vou te fazer a pergunta mais óbvia de todas, até porque é um conceito que ele já tem mais de 40 anos, mas a maioria da população brasileira pelo menos não conhece. O que é racismo ambiental? O racismo ambiental, primeiro, olá a todos e todas, né? E obrigado pelo convite. O racismo ambiental, ele é um termo que vai abordar, o que vai tentar explicar um fenômeno de tratamento desigual, que desprivilegia e que prejudica populações negras, indígenas, né, diferentes povos, por meio de afetações ao seu ambiente. O racismo ambiental é basicamente isso, né? Quando a população negra, a população indígena ou outras, a população cigana, né, vão estar de alguma forma prejudicados frente a diferentes fenômenos naturais, frente a diferentes situações que acontecem no mundo, né, em função, né, da sua identidade, da sua origem étnica, da forma como a sociedade trata esses diferentes povos, né, com diferenciação racial. Dando exemplos, né, o racismo ambiental ele acontece, melhor, a chuva acontece para todo mundo, correto? A chuva acontece para boa parte da população. Quando a chuva ataca casas, edifícios, né, e algumas dessas casas rompem frente a essa chuva, ou quando uma enchente de uma chuva ataca determinados bairros de maioria da população negra, nós estamos vendo aí uma diferenciação racial, uma diferenciação ambiental, né, que acontece por meio da raça, por meio dos espaços onde a população negra está habitando, né? Então, isso aí a gente pode dizer que temos uma situação de racismo ambiental, né? Nós vamos ter enchentes a partir de grandes chuvas previstas já com 3 meses de antecedência e toda virada de ano, né, entre dezembro e março ali, nós teremos enchentes no Brasil. Se não há um tratamento adequado para que a população que está próxima às áreas onde vai ter deslizamento, onde é possível que essa enchente prejudique as famílias, se não há um tratamento adequado para a prevenção disso, nós estamos falando de racismo ambiental. Porque se há uma enchente nas áreas nobres das cidades, você vê rapidamente esforços dos governos, esforços da sociedade como um todo, inclusive, em sanar isso e em evitar que aconteça novamente. E essas áreas ditas nobres, elas até já têm uma infraestrutura adequada para lidar com as intempéries, né? Que não é o que acontece com as regiões onde as comunidades mais pobres, onde estão principalmente os negros e pardos, estão vivendo. Eu estou falando assim, de como a coisa se manifesta mais imediatamente, né? Se vai chover todo ano e tem região que alaga e região que não alaga, o esforço na região que alaga é normalmente concentrado nas áreas nobres, no que nós chamamos de territórios brancos, onde está a maioria da população branca na cidade. Nos territórios negros, onde a maioria da população é negra, não há esse esforço. Então, isso é racismo ambiental. É simplesmente uma escolha de agenda governamental. Mas nós podemos ir um pouco para além, né? E voltar um pouco. Nós podemos ver o seguinte... a construção das cidades, ela foi feita com alocação, com deslocamento e com realocação de diferentes populações nas cidades. Então, nós pegamos o caso de cidades planejadas ou de cidades que passaram por reformas urbanas. Nessas cidades, a infraestrutura, a área onde havia população branca, de maioria branca, foi a região onde teve maior investimento de infraestrutura. Ou pegando essas reformas que nós tivemos de 100 anos atrás para cá, a população pobre, periférica, negra, normalmente é retirada dos centros das cidades e jogada para as zonas periféricas, onde não tem saneamento, onde não tem mínimo de trato, né, de esgoto da água, onde você não tem sistema de fiação razoável, né, de energia, de fiação elétrica. Então, a promoção de uma cidade onde uma parte da população vai estar em uma área que tem infraestrutura e outra parte da população estará em uma área que não tem infraestrutura, e normalmente essa parte da população na área sem infraestrutura é a parte negra da cidade, isso também é racismo ambiental. Outra forma de racismo ambiental, ela acontece no ataque sofrido por populações quilombolas, indígenas, camponesas, quando elas têm seus territórios atacados, seja
pelos venenos, seja pelo ataque agrícola que elas possam sofrer, seja pela própria especulação fundiária ou pelo desmatamento, e, enfim, uma série de outras violências que estão acontecendo no campo, né, com populações quilombolas e aldeias indígenas que estão presentes no campo. Isso também é racismo ambiental. É uma forma de você ordenar o território rural, ordenar o território rural brasileiro de forma a prejudicar o desenvolvimento e prejudicar a vida e a qualidade de vida de algumas populações no campo. Então, às vezes, a construção de uma hidrelétrica que pode... bem, há um debate sobre isso, mas a construção de uma hidrelétrica pode trazer desenvolvimento, pode trazer melhoria para uma boa parte da população do país. Porém, a escolha de onde colocar essa hidrelétrica, a escolha de onde colocar uma ferrovia, a escolha de onde colocar uma rodovia, a escolha de onde colocar uma grande obra urbana, uma grande plantação, não está levando em conta saberes, formas de trato do campo, formas de trato da vida comunitária e da vida pública, né, e do território de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, comunidades rurais camponesas. Quando a construção de um empreendimento ou de uma obra desconsidera, intencional ou não intencionalmente, desconsidera essas outras comunidades, esses outros povos, nós estamos falando também de racismo ambiental. E a gente pode ainda ir mais atrás ainda, né? Claro que o conceito ele nasceu na década de 80, ele não nasceu em 1500, quando a gente pode falar que a gente pode entender que está dentro de uma ideia de racismo ambiental, né? O ataque colonialista, né? O ataque colonialista e neocolonialista sobre os diferentes povos do continente africano e do continente americano, né? Os povos originários do continente americano, né? Claro que chamar tudo isso de racismo ambiental pode dar até um problema no termo, assim, né? Porque se o termo explica tudo, ele não explica nada, né? Mas entender que todos os ataques do racismo ou do colonialismo, que são ferramentas históricas de dominação, de opressão dos povos, eles acontecem também com essa dimensão ambiental, é uma chave importante para a gente entender como combater e como modificar isso. Você me deu aí o gancho. Vamos pegar, então, os dois casos que a gente sabe que acontecem mais no Brasil. O da zona urbana e o da zona rural. Vamos tratar assim, né? Como combater, né? O que pode ser feito? Primeiro, pelo poder público. E depois pela sociedade também, que é responsável, que pode atuar nesse sentido. No que diz respeito ao poder público, primeiro de tudo, se trata de investimento e de um tipo de investimento com um tipo de compromisso. No próximo ano, não haverá nenhuma morte por fruto de chuva e deslizamento no Brasil. Esse tipo de compromisso tem que ser assumido. Não haverá nenhuma morte, não haverá nenhuma perda de bem por deslizamento no Brasil. Se isso é um compromisso prioritário, é possível que se reduzam ou que mesmo que se extingam esse fenômeno, que é um fenômeno horrível, né, pelo qual nós passamos todos os anos, né, às vezes preocupados com os nossos familiares, parentes que estão em regiões, né, de serra e etc. Né, quem tem parentes, quem convive com população pobre, preta e periférica, sempre vai ter esse medo quando tem alguma situação dessa. Então, primeiro de tudo, é esse compromisso. Mas além, nós estamos agora com um surto de dengue em todo o país. Há um compromisso, de fato, em evitar que a dengue se alastre exatamente, especialmente nas regiões periféricas, né? O compromisso prioritário vai ser esse. Então, primeiro, nós temos essa dimensão de compromisso e investimento. É uma agenda pública direcionada ao combate à desigualdade ambiental, né? O termo surgiu como racismo ambiental, mas ganhou o mundo como justiça ambiental, né? Justiça ambiental é uma ampliação do termo racismo ambiental, podemos dizer assim. Mas então, assim, a reflexão a ação primeira é o investimento direcionado com muita verba para evitar que essas desigualdades ambientais sejam fatais. Esse é o primeiro ponto. E aí verbas, programas, nós temos que fazer isso. Mas aí nós temos um segundo problema, né? uma segunda questão. As comunidades, elas construíram formas de vida, elas construíram formas de sociabilidade. E são formas de sociabilidade que passaram por muitos recortes, por muitas violências, mas que têm traços ancestrais. Tem traços de sociabilidade negra, de sociabilidade das cosmovisões, da forma da população negra, da forma da população indígena ver o mundo, que nós não devemos romantizar, mas nós também não devemos ignorar. Nós temos que entender que a população negra tem mecanismos de organização e de vivência ambiental. E esses mecanismos têm que ser empoderados, porque esses mecanismos garantiram a nossa vida.
Garantiram que, numa época em que a medicina, a arquitetura e o urbanismo, a educação brasileira estavam organizadas num projeto eugenista, que era de retirar a população negra da vida brasileira, né, de extinguir a população negra, essa população negra, a população indígena, que também passou pelo seu processo de tentativa de genocídio, passa também ainda, essa população inventou mecanismos de sobrevivência. E esses mecanismos de sobrevivência, esses mecanismos comunitários, que são ancestrais ou são reconstituídos, eles têm que ser valorizados na construção de uma política pública. Então, uma sociedade que trata a população negra, trata a população periférica, trata a população pobre, marginalizada, de forma estigmatizada, ou seja, não compreende, não tenta entender suas práticas, a sociedade que faz isso também está cometendo racismo ambiental. Então, a sociedade precisa também, junto com o governo, compreender, mas mais que isso, fortalecer os mecanismos comunitários, mecanismos coletivos da população negra. Dar protagonismo. Dar protagonismo, exatamente. Eu estou tentando explicar o que é esse dar protagonismo, porque há uma ideia de dar protagonismo que é mentirosa, que é um pouco assistencialista, paternalista, né? Eu estou falando que todas as comunidades têm seus problemas e, em alguma dimensão, não é totalmente equivocado dizer que há algum pequeno nível em que a própria comunidade tem que assumir uma responsabilidade pela degradação ambiental do seu ambiente. Mas esse nível é muito pequeno frente a toda a estrutura que constrói essa degradação, essa violência ambiental. Esse pequeno nível de responsabilidade, ele vai servir para outra coisa. Ele vai servir para ser o lastro de onde vem o empoderamento, de onde vem a possibilidade de que essa população direcione o caminho para a transformação do seu ambiente, para a transformação de como aquela comunidade, como aquele espaço vai receber saneamento, vai receber os equipamentos e aparatos urbanos, né? E aí nós temos um processo de construção de sociabilidade pública, um processo de construção de forma de gestão do espaço com protagonismo negro, indígena, periférico, da população branca pobre, que também existe, está ali presente, e está submetida ao racismo ambiental, porque é uma população branca que vive em áreas de maioria negra, então vai sofrer com o racismo junto. A sua percepção, a gente já tem algum bom exemplo nesse sentido, ou o desafio está lançado? Eu acho difícil falar de bons exemplos no que diz respeito a uma forma de política de governança do ponto de vista amplo, né? Tem essa política recente sobre... Melhor dizendo, nós temos recentemente as redes, por exemplo, as redes da Maré do Rio de Janeiro, que a própria população organizada fez todo um controle e todo um cuidado sobre os processos de violência policial e letalidade policial tem feito, né, que acontece ali, de cuidado, controle e de denúncia. Nós temos exemplos, agora no período amplo do coronavírus, né, dessa tragédia absurda pela qual o país passou, uma tragédia que foi acentuada por racismo ambiental, né, por uma dimensão racial, assim, né, de destrato com populações pobres, pretas e periféricas. Nós temos muitos exemplos de comunidades que se organizaram e que fizeram elas próprias a gestão de sua saúde, né? Ou seja, a saúde não está conseguindo chegar no bairro e uma pessoa esteve com coronavírus, né? A própria população, a própria comunidade do bairro se organizando para levar alimento à porta da casa dela, para cuidar da saúde dela, para manter minimamente ali o trato e evitar o contágio de outras pessoas. Então nós estamos recheados de exemplos desses, de comunidades que se organizaram para fazer esse processo de trânsito, de trâmite, de melhoria ambiental das suas regiões. Agora, assim, mecanismos de gestão e de governança que conseguiram dar conta disso, eu acho que é difícil colocar assim, porque todos eles foram muito transitórios. Talvez uma política pública, eu acho que a política pública que está mais próxima da ideia de uma justiça ambiental em sua concepção, e formulação e implementação é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, pela sua estrutura de conselhos, pela sua estrutura descentralizada, pela sua estrutura forjada por meio de unidades básicas e financiamento federal, é um sistema amplo que, mesmo com toda a degradação que sofreu nas últimas décadas, assim, né, desde que foi implementado, ele consegue minimamente dar protagonismo às comunidades, ele consegue
fornecer recursos públicos para o trato da população e consegue ter espaço de disputa e de questão pública acerca da execução da saúde, da execução dessa política, assim, né? Então, eu diria que o melhor exemplo que a gente tem não está em um local específico, está em uma ampla política que estrutura um serviço todo no país, que é o serviço de saúde, né, que é um serviço essencial, e que tem espaço para participação e protagonismo da população pobre, preta, periférica, por meio dos conselhos e por meio dos espaços regionais. Pai, que a gente está falando aqui sobre racismo ambiental e eu me lembro de algumas falas que eu já li, algumas entrevistas, que mostram que a gente vive num momento de degradação ambiental que está atingindo o mundo inteiro. Mas atinge de maneira ainda mais severa os países mais periféricos, né? Países da África, países daqui da América Latina, Caribe. Fala um pouquinho desse conceito de racismo ambiental, voltando a ampliar, como a falta de preocupação com o meio ambiente afeta primeiro os países onde tem também a maioria da população preta, indígena, parda. Eu acho que assim, é bom você tocar nesse tema global. Racismo ambiental não é um conceito sozinho, né? Racismo ambiental é, na verdade, um desmembramento, uma forma didática de explicar uma coisa muito ampla, que é o racismo, o colonialismo, que estruturam ele, né? Não vai ser somente ambiental, vai ser ambiental, educacional, vai estar presente na saúde, vai estar presente nos diferentes aparatos, mecanismos e estruturas sociais do nosso mundo, do nosso globo, né? Então, o racismo, né, ou o colonialismo, né, o colonialismo, sendo o racismo uma ferramenta dessa estrutura colonialista, ele tem um papel, nos últimos séculos ali, crucial na determinação de boa parte das relações do globo, do mundo, né? É um processo de extração de riquezas, né, e de desorganização social, né, no continente africano e no continente americano, né, especialmente na América do Sul, violentíssimo, que resulta em uma série de chagas, né, do que a gente chama até de colonialismo interno, né, retomando o conceito do Frantz Fanon. Enfim. Então, os países que estão no sul global, eles, de alguma forma, eles vão estar mais suscetíveis às mudanças climáticas e à transformação climática, ainda que tenham mais vegetação, ainda tenham mais formas naturais, né, ou mecanismos mecanismos ambientais de resistência, né? Isso é por quê? Isso é a formação e a estrutura de produção, a estrutura urbana, a estrutura de escoamento dessa produção destes países está vinculada não necessariamente, né, ou melhor, está vinculada principalmente ao bem-estar de outros povos. Não está necessariamente vinculado ao bem-estar dos seus povos. Dentro dos nossos países, o bem-estar das elites dos nossos países estão, sim, a produção está estruturada para o bem-estar delas. Então, pequenas mudanças ambientais aqui causam impactos muito mais severos do que em outras localidades, em outros países, que pelos seus próprios processos, pela sua luta de classe interna, pelos seus mecanismos também de luta e desenvolvimento, constituíram, junto ao colonialismo, né, constituíram algum tipo de estrutura urbana, de estrutura para suportar, né, mudanças um tanto maior. Mais do que isso, os investimentos ou a forma como esses recentes processos de expropriação, esses recentes processos como eu posso dizer, de diálogo internacional, né? Vou falar nesse termo para não usar um termo pior, mas recentes processos de diálogo, de acordos econômicos internacionais que desfavorecem, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de proteção, os povos dos países do Sul, eles também nos tornam mais vulneráveis às mudanças climáticas. Então, há tecnologias de como reagir a tempestades, a deslizamentos, no nosso caso, não terremotos, né? Mas outros países, né, próximos enfrentam terremotos, né? Há terremotos, tecnologias de como lidar com o calor extremo ou com o frio extremo, que não são implementadas aqui, ou que são implementadas de forma muito restrita. Então, quando a gente está falando do racismo ambiental, nós estamos falando que fenômenos ambientais severos
pela forma como estão estruturados os nossos países, pela forma como está estruturado o nosso diálogo no globo, vão interferir e vão chegar diretamente a pessoas que estão em situações extremamente vulnerabilizadas. Então, parece um papo de maluco, né? Então, quando a ministra Aniele tocou no tema, parece um papo de maluco, mas quem está chamando ela de maluca simplesmente está desinformado. O que nós estamos tentando, assim, né, o que esse conceito tenta abordar, e o que em toda uma análise, na verdade, nós temos um século de análise muito profunda, né, das relações raciais no país e da forma como ela se manifesta. O que esses conceitos estão profundamente, com ampla competência, explicando é que as nossas relações coloniais, as relações que passam pelo processo da escravidão, que passam pelo processo do neocolonialismo, que passam pelo processo, né, do imperialismo, das novas formas de exploração econômica, de domínio econômico, vão ter impacto internacional na forma como nós reagimos e na forma como nós sofremos com as mudanças ambientais, e os nossos mecanismos internos de diferenciação social, eles também vão tornar uma parte da nossa população ainda mais vulnerável. Então, é uma sobreposição de mecanismos que esse conceito de racismo ambiental consegue resumir, né? E que bom que a ministra colocou esse assunto em pauta, né? Que chama a atenção, a sociedade tem a oportunidade de aprender mais e de até ajudar no combate também. Claro, e assim, eu acho que o fato do tema ter entrado em pauta é um passo importante, mas ele ainda está muito distante de uma política focada, né, uma ampla política estrutural focada na resolução de problemas ambientais que nós temos nas nossas cidades, no campo, etc. Né? Há uma dimensão disso que é conflituosa, há uma dimensão disso que está vinculada a conflitos, de fato, por interesses da especulação fundiária, por interesses da especulação imobiliária, por interesses de expansão agrícola, né? Há uma parte disso que é conflituosa, é um conflito que a sociedade vai, de alguma forma, ter que resolver. E há uma outra dimensão disso, que é fruto de um projeto, né? E aí a gente tem que saber em que medida o Estado brasileiro ainda está vinculado e comprometido com esse projeto, mas é um projeto que a gente pode delinear ele em determinado período da história brasileira, um projeto de prejudicar sistematicamente a população negra e a população indígena no Brasil, para que ela não tivesse poder, para que o Brasil fosse embranquecido. É um projeto de eugenia, né? Isso há cerca de 100 anos, mais ou menos, historicamente, isso era um fato. Há 100 anos ele foi escrito, né? Há 100 anos esse projeto estava escrito, bem delineado, né? De 170 anos é um processo dele se consolidar. E esse processo de eugenia, ele é a forma mais acabada dessa compreensão do racismo no Brasil, de que a população negra não pode ter protagonismo sobre seus territórios, sobre seus espaços, sobre sua vida. Mas há outros mecanismos também, outras perspectivas não declaradamente eugenistas, que também estão compreendendo isso, de que se a população negra tiver controle do seu território periférico, etc., se a população negra tiver protagonismo sobre a forma de organizar seu território, ela não vai conseguir e ela vai se levar ao caos, vai se levar à morte, vai se levar à autodegradação, né? Então, eu acho que, tentando voltar ali ao começo do ponto, né, da importância da ministra Aniele ter colocado o tema em questão, eu acho que é relevante ela colocar para a gente chegar no segundo passo, ou no passo definitivo, que é o da construção de uma ampla política de gestão do espaço urbano, de gestão do espaço rural, onde haja protagonismo da população pobre, preta e periférica, que é a população que está sendo diretamente, eu falo pobre, preta e periférica, mas a preta é a população negra, né? Pretos e pardos no Brasil, né? Só uma expressão, o PPP, que a gente usa muito. Mas a população negra no Brasil que tem protagonismo sobre o seu território e assim consiga constituir espaços de justiça ambiental e enfrentar o racismo ambiental. Talvez, como você falou do modelo do SUS, eu fiquei pensando um conselho dentro, por exemplo, de ministérios importantes que ajudem nessa gestão, algo assim? Eu acho que nós precisamos de mecanismos públicos, precisamos de mecanismos coletivos, comunitários, de gestão do bem público, de gestão da cidade, de gestão da nossa população, de gestão dos nossos bens que a gente está construindo e produzindo, né? Eu acho que o SUS, voltando ao tema do SUS, eu acho que ele é muito relevante porque ele com uma série de problemas e críticas que ele tem, né? Mesmo em sua concepção original. Ele consegue congregar esse problema da nossa sociedade, que é de financiamento público, participação social, realização de um serviço
e conhecimento técnico, conhecimento acumulado sobre um assunto, né, que esteja em constante debate, né, porque as normativas do SUS conseguem também atualizar debates de saúde, etc. Então, e ação imediata, resolução imediata, né? Então, talvez um tipo de política de cidade, de políticas de temas urbanos, né, que possa ter, que tenha esse alcance, que tenha esse interesse, é um tipo de modelo que vale a pena a gente seguir, né? O mundo todo estuda o SUS, né? Então, eu estou tentando retirar a ideia de que o combate ao racismo se dá somente, em parte ela se dá, na política focada na população negra. É fundamental nós termos políticas focadas na população negra. Mas a população negra tem que dirigir políticas universais também. O SUS é uma política universal que tem parte de sua direção pela população negra. A população negra tem que dirigir políticas universais, políticas que estruturem o conjunto da sociedade. Então, uma política contra o racismo ambiental que estruture o conjunto das políticas ambientais no país, eu acho que é um caminho mais profícuo do que a ideia de um programa de combate ao racismo ambiental focado nas regiões X, Y, Z, que é importante. Mas é um programa que não tem um caráter estrutural, como tem esse Sistema Único de Saúde, outros sistemas únicos. Sistema Único de Assistência Social também, né, que é relevantíssimo. Paik Santarém, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, você, eu agradeço. Eu acho que uma última coisa, não sei se me cabe um tempo ainda, claro, é ressaltar que a solução do racismo ambiental, né, ela passa por uma solução geral das relações raciais no Brasil. Então, eu acho que o principal é a gente tentar entender esse tema no seu aspecto global, no seu aspecto de respeito a uma série de outras questões, né? Há é um tema muito amplo, né? Que, claro, a gente abordando aqui rapidamente, a gente consegue tatear o assunto, mas é um tema muito amplo que precisa de políticas, de ações muito focadas para tocar nele, sem esquecer a sua complexidade. A gente vai aprofundar em outras oportunidades. Muito obrigado, viu? Falou. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar na nossa página na internet, senado.leg.br/TV e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. Qual o papel do Senado diante das novas tecnologias e das redes sociais? Como lidar com o grande fluxo de informações? Há necessidade de regulamentação? O senador Alessandro Vieira e a professora da Universidade de Brasília, Laura Schertel Mendes, respondem essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Democracia e novas tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá! As tragédias ambientais são cada vez mais frequentes e intensas em todo o mundo. No Brasil, no ano passado, muitas chuvas e enchentes no sul e sudeste e secas severas no nordeste e na região da Amazônia, conhecida pela abundância de água, mortes e bilhões de reais de prejuízos pelo país. O Brasil registrou o maior número de desastres naturais dos últimos 3 anos. Prevenir, diminuir os efeitos traumáticos às pessoas, ao meio ambiente. É possível? O Senado reuniu especialistas para debater o assunto. Em 2023, o Brasil teve o inverno mais quente dos últimos 62 anos. No hemisfério norte, um verão com temperaturas jamais registradas. E a previsão do tempo não é boa. Os eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais comuns. Uma realidade que preocupa. 2023 já garantiu um lugar de destaque, lamentavelmente, nos registros da evolução do clima no nosso planeta. Não passamos um mês deste ano sem que se anunciasse algum tipo de evento climático extremo. No Brasil não foi diferente. Em todos os quadrantes do globo, a ocorrência desses fenômenos vem desafiando a capacidade de resposta do Estado e da sociedade, tanto na prevenção de desastres como na mitigação dos seus danos. Não há a menor dúvida, como já aqui muito bem mencionado, os eventos extremos estão se tornando recordes em todo o mundo, e todo tipo de evento extremo, como esses, tempestades severas, contínuas, ressacas também estão mais fortes. Ano passado, o cenário foi de contrastes. Chuvas demais em algumas regiões, em outras, seca e escassez de água para uso humano, animal e agricultura. No Amazonas faltou água, com a seca nos rios. Santa Catarina, Paraná, litoral de São Paulo, as chuvas castigaram duramente dezenas de cidades com perdas de vidas. O Rio Grande do Sul, por sua vez, foi duplamente penalizado. Primeiro, uma seca aguda, em seguida, ciclone e enchente, especialmente no Vale do Taquari. E assim foi ao longo do ano, sem excluir o meu estado, que fica na região sul, Santa Catarina. Em contraste, a região amazônica está passando agora por uma seca sem precedentes. E por que essas catástrofes ocorrem? El Niño, Laninha, por que esses eventos têm aumentado nos últimos anos? Afinal, o que está acontecendo com o planeta? Com a palavra, os especialistas. O ciclo de crescimento da temperatura no Atlântico Norte eleva as correntes e quando chega em cima da Amazônia ele força a corrente de ar para baixo, evitando a formação de nuvens, evitando as chuvas, isso causa secas. Some-se a isso a corrente do El Niño, que quando o El Niño aumenta a sua força no Pacífico, ele evita que aquela corrente que vem por cima dos Andes, evita que as frentes frias do sul avancem. E em evitando que as frentes frias do sul avancem, faz com que a frente fria passe muito devagar sobre a região sul, causando extrema chuva na nossa região. E se vocês lembram ainda um pouquinho das aulas de física, a combinação de efeitos nem sempre é aditiva, ela pode ser exponencial. E é o que aconteceu nesse momento. Nós tínhamos um aquecimento no Pacífico, bem naquela linha próxima, ao outro lado, lá longe do Brasil, que gera essa seca na Amazônia e gera muita umidade no Rio Grande do Sul, com um aquecimento no Atlântico que não é El Niño. O aquecimento do Atlântico é mudanças climáticas. Parte do que nós estamos vendo na Amazônia, é lógico, é a seca relacionada com o El Niño, com o Atlântico tropical quente, o Atlântico Norte,
mas também tem a ver muito com o desmatamento, que aumenta as inundações na época da chuva e aumenta a seca na época da seca. Isso vale para todos os biomas brasileiros. Desde 2020, este número ele aumentou significativamente, e aí eu vou até aqui colocar números para reflexão. De 2016 até agora, nós registramos mais de 10 mil, cerca de 11 mil ocorrências de desastres em 822 municípios, daqueles 1.038 que o CEMADEM monitora rotineiramente. Certamente as ocorrências são maiores, porque não entra nessa nossa base de dados as ocorrências registradas em municípios que não integram esta lista. Falamos há pouco que as tragédias ambientais têm causado bilhões de reais de prejuízos e milhares de mortes pelo país. Mas isso não é de hoje. Nos últimos 10 anos, quase todas as cidades do país sofreram os efeitos de algum desastre natural, ou seja, 93% do total de 5.570 municípios brasileiros, o que afetou a vida de mais de 4 milhões de pessoas pelo país. E um detalhe, nesses cálculos não entram os eventos climáticos mais recentes, 2023 e começo deste ano. A seca e a chuva são os desastres que mais causam problemas aos municípios brasileiros. A seca é a grande vilã do nosso país. Isso eu estou falando em questões de prejuízos econômicos. A seca desses 586 bilhões em prejuízo nos 10 últimos anos, ela foi responsável por 325 bilhões. E as chuvas por 159 bilhões. 2.200 pessoas foram mortas pelos desastres naturais no todo o Brasil. Vimos aí décadas de prejuízos e ocorrências cada vez mais frequentes. Como o país mapeia os eventos climáticos? O que dizem os órgãos que cuidam do clima? O INMET conta hoje com cerca de 750 estações meteorológicas espalhadas por todo o país. São estações completas que medem não só a chuva, mas temperatura, radiação, vento e outros parâmetros que podem auxiliar de diversas formas a meteorologia e o estudo de desastres naturais no país. E entrando, então, mais especificamente na parte dos avisos meteorológicos de tempo severo, os avisos seguem critérios para a emissão de níveis desde o amarelo, que seria um perigo potencial, até o mais severo. Todos esses avisos são comunicados imediatamente à Defesa Civil Nacional, que é a primeira grande usuária dessas informações. Hoje monitoramos 1.038 municípios do território brasileiro que são impactados por desastres deflagrados por extremos de chuvas. No outro extremo, monitoramos os 5.570 municípios do território brasileiro que também são impactados pela falta de chuvas, que culminam em secas, em escassez de águas, que têm impactos também bastante significativos para a agricultura, para as bacias hidrográficas que geram energia elétrica. Nas nossas previsões, no nosso monitoramento do impacto de riscos de seca, já alertávamos para os impactos do El Niño, principalmente nas secas, com o problema das secas na região norte, da região nordeste. Claro que quando o El Niño impacta com chuva em excesso, como no Rio Grande do Sul, aconteceu agora no último mês de setembro, é mais difícil prever com tanta antecedência. Serviços de meteorologia, centros de monitoramento e alertas para desastres naturais. Mas o país continua sofrendo com as tragédias relacionadas ao clima. Então, onde estão os gargalos? O assunto não é novo. Esses desafios não são novidade para ninguém. Aqui mesmo, nesta casa, em 1997, mais precisamente em agosto, eu apresentei um requerimento que criou a Comissão Parlamentar Externa para avaliar e levantar medidas preventivas cabíveis para proteger as populações e as economias das regiões que estão sujeitas ao fenômeno atmosférico El Niño. Dentre os membros daquela comissão constava o nome da então senadora Marina Silva, hoje ministra do Meio Ambiente. No relatório desta comissão, de 97, proferido em outubro daquele ano,
O relator, senador Valdec Ornelas, da Bahia, concluiu, aspas, as ocorrências da natureza do El Niño demandam providências de cunho definitivo. Neste âmbito, ressaltam as proposições legislativas que estabelecem as condições para a montagem de um sistema de defesa civil importante para episódios como o El Niño, isso é de 97, mas igualmente indispensável para outros tipos de calamidade. Com o relatório do senador Valdec Ornelas, da Bahia, surgiu um documento realmente completo sobre o tema. Ele explicava claramente as razões científicas do fenômeno, explicava o fenômeno em toda a sua dimensão, apresentava uma série de propostas a longo prazo para tratar de um tema como o El Niño e também apresentava uma série de indicações de urgência para cuidar desse problema tão delicado. E, naquele momento, não estávamos ainda com a situação tão grave do aquecimento global. O gargalo do Brasil é a questão da prevenção. No Brasil não se fala em prevenção. O Brasil primeiro deixa acontecer para depois remediar. Ou seja, a doença tomou conta e depois a gente gasta um grande número, e principalmente de recursos financeiros, para tentar minimizar os efeitos danosos causados pelos desastres naturais. Nós utilizamos redes de rastreamento em todo o Brasil. O triste é que essas redes são, hoje, incapazes de dar uma resposta de curto prazo. Estrutura deficiente e lá na ponta, os municípios no aperto por causa dos desastres ambientais. Prevenir sairia mais barato, dizem os especialistas. Nós não temos nenhum registro de quanto que foram gastos de prevenção e que a União disponibilizou de prevenção para os municípios brasileiros. Nós não temos esse registro. Então, por exemplo, em 2011, a ONU fez um relatório em que, nas ações de prevenção, a cada $1, você economizava $7 nas ações de recuperação. Esse trabalho, essa preparação, me parece que ainda são uma espécie de lacuna no país. Nós ainda não temos no Brasil, eu trabalho com esse tema também no Brasil, nós não temos uma cultura de prevenção, né? Nós não somos como os japoneses. Aqui no Brasil já foi falado, o pessoal não gosta de falar de risco, o pessoal não gosta de falar de coisas que podem dar errado, mas a gente precisa fazer isso. Você economiza muito mais. Vamos dizer assim, as autoridades elas precisam levar em conta isso, que com um investimento em prevenção, em preparação, em resposta, etc., você economiza e muito. Faltam recursos para a recuperação e para a prevenção. Os municípios reclamam por assistência. E o que diz o governo? A maior rubrica do PAC, 610 bilhões, é exatamente nesta área, com ações emergenciais, coordenadas nos ministérios, como antecipação do Bolsa Família e do BPC, construção de hospitais de campanha, fornecimento de kits de saúde, liberação de créditos emergenciais para reconstrução de fábricas, atendimento à agricultura, estabelecimentos comerciais, desobstrução de rodovias, deslocamento de equipamentos de resgate e atendimento humanitário. Do que estamos fazendo, então? Nós já estamos investindo, foram investidos, começou no mandato do agora senador, antigo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, 200 milhões investidos em supercomputação. E agora a ministra Luciana está tentando liberar o recurso o mais rápido possível para a compra desse supercomputador que mantém o INPE na vanguarda da previsão numérica do tempo nacional. Estamos desenvolvendo a previsão subsazonal para ajudar a meteorologia, a agricultura. Estamos desenvolvendo a previsão de curtíssimo prazo. Previsão de curtíssimo prazo significa previsão de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. É previsão, não é monitoramento. E junto com isso estamos transformando o CPTEC, elevando ele à condição de centro ambiental, não só mais centro meteorológico. E estamos trabalhando agora para o incremento de mais 200 municípios a partir dos recursos que estão
sendo viabilizados pelo PAC para ampliação da rede de monitoramento ambiental e com o incremento que passará a ser, né, nos próximos anos, para a ordem de 1.900 municípios a serem monitorados pelo CEMADEM, estaremos, então, cobrindo cerca de 70% da população, né, que vive nesses 1.942 municípios. Nós vamos implementar uma tecnologia que já é utilizada nos países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, que é a tecnologia Cell Broadcast, da qual nós, as defesas civis, informarão a população que antecede aquele desastre para tomarem as suas iniciativas, para que elas não se envolvam naquele desastre. Então, essa é uma iniciativa do governo federal, né, do nosso ministério, juntamente com o Ministério das Comunicações. Aprender a conviver com os fenômenos climáticos extremos. E o país precisa se preparar melhor. Há que se tomar consciência da necessidade de aprender a conviver com calamidades e precaver-se para, na sua ocorrência, minimizar efeitos materiais e sociais. Todos os anos a gente acompanha exatamente as mesmas coisas. Isso vai se tornar cada vez mais sério à medida que aumenta os problemas com as mudanças climáticas, e esses eventos vão se tornar cada vez mais comuns, cada vez mais severos. É urgente que nós façamos alguma coisa e que tem que ser feito do ponto de vista de gerenciamento de riscos. Precisamos desenhar um sistema inteligente onde tenha mais monitoramento em regiões de maior risco. E nós, graças aos instrumentos do INPE e do CEMADEM, sabemos sim onde são essas regiões de mais risco. E precisamos, de novo, apoio dessa casa para expandir essa rede. O Congresso, como pode ajudar? Como tem ajudado? No final do ano, em novembro, o país ganhou lei que amplia os instrumentos de prevenção de desastres e recuperação de áreas atingidas. E ainda em análise no Senado, o projeto de lei que garante seguro-desemprego aos afetados por catástrofes naturais ou desastres ambientais. E também no Senado, o projeto que trata do gerenciamento de riscos e ações de contingências contra desastres naturais em nível federal, estadual e municipal. Esse projeto já está no sistema para que exista um gerenciamento de riscos, ou seja, o enfoque de gerenciamento de riscos no Brasil, conectando o que nós já temos em termos de infraestrutura, de normas e de leis que trabalham em termos de federal, estadual e municipal, de forma que a gente tenha um tratamento mais rigoroso para riscos. Porque a gente tem que pensar nisso aí do ponto de vista, né, seria ideal que todas as cidades tivessem, como bem falou aqui, 4 planos de contingência, vamos pensar assim. Primeiro, prevenção. Segundo, preparação. Terceiro, resposta. Quarto, recuperação. Se a gente olhar no Brasil, quais municípios que têm esses planos? Nenhum, praticamente. Isso é algo que nós, a partir aqui do Congresso Nacional, podemos cooperar, né, dentro daquilo que for em termos de legislação. Mas o principal é a conscientização. Conscientizar as pessoas de que tem que se preparar e que, principalmente, vivemos uma emergência climática. Aprimorar a legislação, mas também a atenção voltada às pessoas. Educar a população para o antes e o depois das ocorrências. Eu acredito que se nós pudermos, de uma certa maneira, influenciar as prefeituras através do próprio parlamento, adotarem essa tática de preparação da população, nós estaremos avançando muito. Se nós trabalharmos uma cultura de prevenção, nós teremos a possibilidade de reduzir bastante o impacto desses desastres e estaremos até fazendo economia. Portanto, esses 2 caminhos, a prevenção e o investimento na prevenção, me parecem algo que é importante ressaltar no Brasil, uma vez que a nossa cultura nunca foi uma cultura muito amigável para esse tipo de atividade. O fato é que nós, enquanto legisladores, temos que pensar, por exemplo, em educar a nossa sociedade e também ajudar os nossos prefeitos a, por exemplo, dragar os rios,
Porque, por exemplo, em Santa Catarina, muitas das enchentes e das catástrofes que ocorrem e que afetam a população catarinense são por conta das cheias dos rios, que estão muitas vezes com sofás, com carro, com lixo. Aqui no Senado, no Congresso, a gente tem que fazer a nossa parte, de poder ajudar o Brasil a preservar as vidas dos brasileiros através de medidas pragmáticas. Não adianta só a discussão, existem medidas pragmáticas que têm que ser feitas e, para isso, vai precisar da colaboração de todos, tanto na parte de mitigação dos riscos climáticos, vamos dizer assim, né, quanto dos eventos extremos de meteorologia que afetam a vida de todo mundo, aproveitando as vulnerabilidades que nós já temos no sistema. Então, a gente tem que reduzir as vulnerabilidades e esse trabalho vai ser feito. E eu espero que a gente, a partir de agora, com tantas coisas que aconteceram, que a gente realmente encare isso com seriedade. Pois é, foi dito e repetido, catástrofes ambientais, um problema recorrente e sem prazo para terminar. E lidar com essa realidade exige união de esforços. Para a gente enfrentar essa emergência climática, que ninguém tem mais dúvida que ela está ocorrendo, nós temos que ter uma integração de esforços. E principalmente na atividade de inteligência. Hoje, sabemos que a tecnologia nos permite maior confiabilidade nas previsões climáticas e, com isso, podemos ter melhor tempo de resposta às ações que minorem as consequências às populações e às economias. Tenho certeza de que o esforço compartilhado de pensar sobre esses problemas é uma parte indissociável da evolução de nossa capacidade de ação coletiva em resposta a eles. Pensando juntos, pensamos melhor e assim nos preparamos para agir de forma mais coordenada, eficiente e rápida. E o outro aspecto que foi colocado aqui por várias pessoas foi a questão da prevenção. O brasileiro não gosta de prevenção. Quando a gente fala em prevenção, é algo complicado. Então, os dois recados que eu coloco aqui, senadora Min. A integração do conhecimento, para que haja o alerta antecipado, e a prevenção, trabalhada em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal. A minha intenção é de destacar 2 pontos que me parecem importantes para nós avançarmos no Brasil. O primeiro deles já foi mencionado aqui e é urgente também, que é o fortalecimento das defesas civis do Brasil. A defesa civil precisa estar mais bem estruturada. E o segundo deles é a preparação da população. Se tivesse uma grande chuva lá no meio do oceano, nós não estaríamos aqui nessa sala. Nós estamos nessa sala porque os desastres afetaram as pessoas. Por isso, nós temos que desenvolver, ao mesmo tempo que evitamos desmatamento, ao mesmo tempo que monitoramos as mudanças climáticas com o melhor que tiver da nossa tecnologia. Precisamos estar preparados e preparadas para essas mudanças, para não perdermos mais vida. Nós não vamos conseguir reduzir os efeitos ou mitigar mudanças climáticas trabalhando só em um país ou só com uma organização. A gente precisa de um planeta inteiro. Somos todos nós, do ponto de vista da União, estados, municípios, os ministérios, organizações, as pessoas, todos precisamos trabalhar juntos para reduzir esses efeitos, mitigar esses riscos. Todos pela mesma causa, tecnologia e recurso financeiro no combate aos desastres naturais. Os municípios agradecem, o meio ambiente e as pessoas importam. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Anos do Senado Federal. Embora tenha sido criado pela Constituição de 1824, o Senado só realizou a primeira sessão legislativa 2 anos depois. Nos primeiros anos, as 2 casas do Legislativo, o Senado e a Câmara dos Deputados, funcionaram no mesmo local.
Inclusão. Neste sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Nos 200 anos do Senado, elas são protagonistas. Programação especial de documentários. Toda sexta, a partir das 9h30 da noite. O Senado, com toda a prestação de serviço à sociedade brasileira, mas aqui é a casa da conciliação, mas a casa dos entendimentos, mas também a casa onde se discute e procura as soluções para o Brasil. A casa onde temos nomes como aqui a história desse país, de Rui Barbosa, também Tancredo Neves e tantos homens e mulheres que já passaram e que constroem a democracia. Então, como mato-grossense, eu aqui no segundo mandato, fico feliz de poder participar representando o povo mato-grossense desses 200 anos de história. E que história, né? Uma história da construção da democracia, da redemocratização do nosso país e principalmente da construção de um Brasil melhor e que tenha mais oportunidade para todos. Democracia e novas tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Constituição da República, artigo 5º, inciso 57. Esse texto pode parecer complicado, mas ele traduz uma ideia simples. A de que todo mundo é inocente até o momento em que seja provada sua culpa, até que exista condenação. Hoje, isso parece tão óbvio, mas nem sempre foi assim. A primeira vez que a presunção da inocência esteve em discussão no Brasil foi há 200 anos, na Constituinte de 1823. O conceito era o mesmo, mas o texto era um pouco diferente. Nenhum brasileiro será preso sem culpa formada. Naquela época, essa era uma ideia nova. O mundo ocidental estava passando por muitas transformações, com o final das monarquias absolutistas e a passagem para o Estado liberal. Bueno, a mí me interesaba mucho como un discurso, como un voltear hacia la cocina y ver qué es lo que sucedía dentro de ella. Eu não estou a escrever romance, estou a contar histórias. Não estou a escrever nem na minha língua nacional, estou a fazer aquilo que me apetece. Eu resolvi contar a história dessa tocaia com a estrutura... Leituras, todo sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade! A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados.
O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Quem caminha nas grandes cidades brasileiras tem a impressão de que aumentou significativamente a quantidade de pessoas que vivem nas ruas. No programa Cidadania de hoje, nós vamos mostrar que essa não é uma percepção errada, é um fato. Nos últimos 10 anos, a população em situação de rua aumentou mais de 11 vezes. Quem vai nos ajudar a compreender este fenômeno é André Luiz Freitas Dias, que é coordenador do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de falarmos dos números, eu queria lhe fazer uma pergunta inicial básica. Como é que se calcula, como é que se mede esse número de pessoas que vivem nas ruas? Vocês que trabalham com esse tema, que realizam pesquisas, que tipo de indicador, que tipo de instrumento usam para saber exatamente o número dessas pessoas que vivem na rua? Olá, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Essa pergunta é uma pergunta fundamental e muito bem feita. E é preciso, né, que as pessoas compreendam que as prefeituras de todos, né, os municípios brasileiros realizam mensalmente uma série de atividades, principalmente ligadas às suas secretarias de assistência e desenvolvimento ou Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, uma série de atividades para encontrar as pessoas em situação de rua, né, nos seus territórios. Sabe, essas atividades, elas possibilitam não somente a visualização, né, dessas pessoas para uma melhor elaboração, implantação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, como também garante aos municípios o repasse de recursos do governo federal. Desde 2012, nós temos no Brasil, né, nós tivemos no Brasil a inclusão da população em situação de rua no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, uma extraordinária, né, base de dados, um instrumento de cidadania e de garantia de direitos, principalmente de acesso a políticas públicas sociais no nosso país. Então, o CAD Único é uma grande referência, uma grande conquista, né, da população brasileira e uma grande referência para todas as pessoas que têm, né, interesse em compreender melhor e contribuir para a garantia de direitos da população em situação de rua no país. Esses dados, né, no observatório nós cruzamos uma série de dados, né, dados tanto de fontes oficiais e públicas como do CAD Único, como alguns dados também primários realizados por pesquisas que nós desenvolvemos, mas no caso desse último levantamento que nós fizemos, a nossa grande referência foi o CAD Único e os números que são alimentados pelas prefeituras de todos os municípios do nosso país. Nós fazemos o acompanhamento mensal das 5.571 né, prefeituras, 5.571 municípios, né, brasileiros no nosso país. Eu quero então mostrar os números, você acabou de citar, né, André, essa última pesquisa de vocês. Então nós temos que em 2013 havia 22.922 pessoas em situação de rua e em 2023 esse número saltou para 261.653 pessoas em situação de rua. Como eu disse na abertura do programa, esse número aumentou mais de 11 vezes. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Esse aumento da população que vive nas ruas, que é perceptível, é visível, né, em todo o país, em todas as grandes cidades, ele tem alguma relação com a pandemia da Covid-19? Porque
Essa é a impressão que muitas pessoas têm. Depois da pandemia, aumentou o número de moradores de rua. Tem relação ou não tem? Ou não apenas essa relação? Muito boa pergunta, Ronaldo. Só para atualizar o telespectador e trazer aqui para vocês em exclusividade um número muito atualizado. Agora, no último mês de fevereiro de 2024, foram registradas no Brasil 271.641 pessoas em situação de rua no CAD único. Então, você muito bem mostrou, o avanço, o crescimento desses números de registro de 2013 a 2023. Agora, em 2024, esse número ele já cresceu para 271.641 pessoas em situação de rua. E a tendência, Ronaldo, é que esse crescimento ele continue, principalmente porque nós estamos falando, primeiro, de um fenômeno que tem uma relação direta com violências estruturais no nosso país, e aqui eu cito especificamente uma violência histórica, que é a violência do racismo estrutural, que tantas marcas deixou e continua deixando na população negra brasileira. Eu digo isso, Ronaldo, porque após a abolição da escravidão em 1888, como muito bem nos dizia Abdias do Nascimento, a população negra brasileira, parte significativa dessa população, simplesmente foi despejada nas ruas da cidade sem políticas públicas estruturantes. Eu digo isso porque, não por uma coincidência, a cada 10 pessoas em situação de rua no nosso país, 7 são negras. Nós temos uma porcentagem ainda maior, por exemplo, no estado de Minas Gerais, onde 80% da população em situação de rua é negra, Mato Grosso, onde 81% da população em situação de rua é negra, e nós temos, por exemplo, a Bahia, onde 93% da população em situação de rua é negra, e veja bem, Salvador, a sua capital, 95% da população em situação de rua é negra. Então, nós estamos falando de um fenômeno que tem uma relação direta com uma violência histórica, estrutural no nosso país, mas também associada a outras violências estruturais que até o presente momento, Ronaldo, muito pouco foi feito no sentido de enfrentá-las ou no sentido de garantir os direitos da população em situação de rua no nosso país. E aqui, especificamente, eu falo da moradia, do trabalho e renda e da educação. Nós não tivemos e nós não temos políticas públicas estruturantes de moradia, nós não tivemos e não temos políticas públicas ainda de trabalho e renda e de educação para a população em situação de rua no nosso país. Enquanto não houver investimentos nessas políticas estruturais, Ronaldo, o crescimento, infelizmente, o crescimento da população em situação de rua no país, ele continuará. Obviamente, esse fenômeno ele foi agravado com a pandemia, onde diversas pessoas e famílias perderam a sua moradia e perderam o seu emprego. Mas esse processo ele é histórico e essa violência estrutural, ela infelizmente nos acompanha já há bastante tempo. Muitas pessoas, e até o poder público em algumas cidades, acham que vão resolver esse problema recolhendo as pessoas na rua e colocando em abrigos. É comum a gente ver as pessoas andando com a gente pelas cidades dizendo: por que não coloca em abrigo? Por que não tira daqui? Isso é uma solução? Quer dizer, é possível uma prefeitura sair recolhendo a população em situação de rua e levando para abrigos? Em alguns casos isso é necessário. Isso seria uma política eficaz ou não? Eu queria saber a sua opinião. Bem, essa não somente, Ronaldo, ela não é uma solução, como configura-se uma gravíssima violação de direitos. É muito interessante que a população em situação de rua, historicamente, ela tem sido estigmatizada, ela tem sido silenciada, invisibilizada,
criminalizada, encarcerada e também morta, né, nas grandes cidades e nas médias cidades do nosso país aí. Esse processo que hoje, né, percebe-se em algumas cidades de encarceramento, de internações, por exemplo, involuntárias, né, de pessoas em situação de rua, é uma medida que, assim, já em diversos países já se comprovou ineficaz, sabe? E aqui eu acho que é importante destacar para as pessoas que a principal causa que leva as pessoas à situação de rua no país, né, em primeiro lugar, em todos os estudos, em todas as pesquisas realizadas no país, nós temos que a principal causa, né, que leva as pessoas à situação de rua no país são os conflitos familiares e os conflitos comunitários. O segundo fator que leva as pessoas à situação de rua no país, Ronaldo, é a perda de moradia ou a precarização de moradia. O terceiro fator é justamente a perda ou a precarização de trabalho, né, de geração de trabalho e renda. E somente em quarto lugar nós temos, né, no caso, essa relação da população em situação de rua com o uso de substâncias, o uso prejudicial de álcool e outras drogas. Então, é interessante falarmos disso, porque, além dessas violências estruturais que eu mencionei, né, há pouco, é importantíssimo que as pessoas compreendam que esses três fatores, que eu mencionei, eles são os principais fatores que levam as pessoas à situação de rua no nosso país. Conflitos familiares e intracomunitários, perda de moradia ou precarização das moradias e perda ou precarização do trabalho e da geração de trabalho e renda. Então, o uso prejudicial de álcool e outras drogas, Ronaldo, é o quarto fator. Agora, uma vez as pessoas nas ruas, elas acabam se tornando, digamos, né, elas acabam ficando à revelia, muitas vezes, né, do tráfico de drogas, elas acabam ficando à revelia, né, de condições, outras condições de violências, né, e tem a sua sobrevivência dificultada. Então, essas medidas que você mencionou, elas não somente não são uma solução, como elas também configuram-se como uma gravíssima violação de direitos. Então, nós temos dois perfis diferentes dessa população de rua. As pessoas... tem se falado muito no Brasil, né, nos noticiários, sobre a Cracolândia em São Paulo. Existem outras Cracolândias também em outras grandes cidades. É diferente, não é? Eu queria que você explicasse. Você já começou a falar sobre isso, mas nós temos ali um perfil diferente de morador de rua, se comparado com aquele outro em que a gente vê famílias inteiras, crianças, pai, mãe, vivendo em barracos, nos canteiros e nas praças. São duas situações bem diferentes. Seria isso, André? Ronaldo, você tem razão. São situações diferentes, mas... obviamente que, em algum momento, como eu mencionei, elas acabam se aproximando justamente por conta da falha do Estado ou dos governos, justamente de promover direitos ou garantir direitos fundamentais a essas pessoas. Sabe, Ronaldo? Existem pesquisas que apontam que a cada dia, né, a cada mês e a cada dia que as pessoas ficam em situação de rua, elas são expostas a uma série de condições, né, justamente que impossibilitam a sua sobrevivência. Sabe, muitas vezes essas pessoas, elas são levadas a uma condição, sabe, de uso prejudicial de álcool e outras drogas, sabe, ou ao estabelecimento de um determinado relacionamento, né, justamente com toda essa comercialização e todo esse processo complexo estabelecido nas cidades,
justamente para garantir a sua permanência e a sua sobrevivência ali nos locais. Isso nós temos acompanhado de perto, né, não somente na cidade de São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, em Brasília, Belo Horizonte, tantas outras capitais e pequenas e médias cidades no país. E a gente tem visto, de fato, sabe, como que a população em situação de rua ela acaba se tornando uma população alvo, sabe, uma população mais vulnerabilizada, inclusive para o tráfico de drogas, sabe? Então, como se não bastasse a falta de políticas públicas estruturantes, como se não faltasse, né, a oferta dessas políticas públicas que lhes são garantidas conforme previsto na nossa Constituição de 1988, além disso, essas pessoas ainda ficam submetidas ao tráfico e a uma série de condições, digamos assim, né, de enfrentamento do crime ali na cidade. Ô André, parte da sociedade tem a visão de que o aumento da população em situação de rua representa também um aumento da violência. Nós não podemos negar que uma parte da sociedade pensa assim. E eu queria saber de você, a violência aumenta com o aumento da população de rua ou não há nenhuma relação? Essa é uma excelente pergunta, Ronaldo. Nós temos conversado bastante pelo Observatório com polícias militares em todos os estados brasileiros, justamente tentando analisar esses dados da segurança pública. E mais uma vez, é muito interessante observarmos, sabe, como que a população em situação de rua, essa população vulnerabilizada no nosso país, como que normalmente, quando ela se envolve em alguma condição, algum delito, é um delito muito pequeno, sabe? E o que a gente diz, isso inclusive em diálogo também com os ministérios públicos, tanto federal quanto estaduais, e as defensorias públicas da União e dos estados também, é muito interessante compreender, sabe, Ronaldo, que essa população que fica à revelia dessas condições também de violência e de criminalidade nas cidades, elas muitas vezes cometem pequenos delitos para sobrevivência ali naquelas cidades. Por exemplo, elas são muitas vezes presas, elas são detidas por pequenos delitos, a maioria, esmagadora maioria desses delitos sem prejuízo e sem ameaça à vida de outras pessoas. Essas pessoas elas são presas e depois elas saem e acabam novamente submetidas a essas condições e voltam para a prisão, caracterizando o que o Ministério Público, muitas vezes, Ronaldo, tem chamado de uma porta giratória constante, sabe, nesse processo. Então, a pessoa está em situação de rua, comete um determinado delito, ela vai para o sistema penitenciário, aí como o delito ele é de pouquíssima, né, ameaça à vida humana, essa pessoa ela acaba voltando para as ruas da cidade, mas mais uma vez, sem políticas públicas estruturantes, ela não tem como sobreviver, e esse processo ele acaba envolvendo ali um ciclo realmente muito perigoso, que mais uma vez, Ronaldo, eu acho que é importante destacar isso, esse ciclo de violências, a maior vítima desse ciclo de violências é a própria população em situação de rua, sabe? Então, apesar das pessoas terem essa percepção, né, da população em situação de rua enquanto uma condição de ameaça, eu garanto, né, para você, a partir das pesquisas e das evidências científicas que nós temos colhido, que as principais vítimas e as principais, né, as pessoas que principalmente sofrem com essas violências são as próprias pessoas em situação de rua. As pessoas que vivem nas ruas, elas são vítimas de preconceito. E é difícil impedir que isso aconteça, né? A parte da sociedade tem muito preconceito. Como é possível, em função desse preconceito, reinserir essas pessoas, por exemplo, no mercado de trabalho? Isso é difícil? É possível?
É possível desde que uma política pública estruturante, articulada com uma política de moradia, de saúde, assistência social e também, né, de educação, ela seja contemplada. Eu digo isso por dois fatores aqui fundamentais. O primeiro é que, em vários momentos, Ronaldo, as pessoas em situação de rua, elas procuram emprego, né? E aqui é interessante que 87% da população em situação de rua no nosso país se encontra, né, numa faixa etária que a gente chama de idade laboral. 87% da população em situação de rua, né, se encontra numa faixa etária de 18 a 59 anos de idade, sabe? Então, são pessoas aptas e são pessoas dispostas ao trabalho, que realizam uma série de trabalhos para a sua sobrevivência. Mas, veja bem, muitas vezes essas pessoas procuram, né, e participam de entrevistas de emprego, e quando elas colocam na entrevista de emprego que não tem moradia fixa ou que moram, né, e frequentam um abrigo ou frequentam uma determinada república, essas pessoas, muitas vezes, elas são preteridas, sabe, nesses processos seletivos de trabalho. Uma segunda coisa que é muito importante de destacar, mais uma vez, falando da violência estrutural, é que a cada 10 pessoas em situação de rua no nosso país, 5 encontram-se, né, com grau de instrução fundamental incompleto, né, e aproximadamente 11% da população em situação de rua no nosso país ainda se encontra em condição de analfabetismo. Então, nós estamos falando de uma população que muitas vezes, né, as empresas, muitas vezes, né, abre-se ofertas e vagas de trabalho, mas essas vagas e ofertas de trabalho, elas muitas vezes não são preenchidas por essa população, né, por uma questão de formação, né, por uma questão de escolaridade dessas pessoas, ou muitas vezes por uma outra violência estrutural, que é a falta de moradia. Então, em vários países, né, que enfrentaram essa violência contra pessoas em situação de rua, né, e procuraram garantir os seus direitos fundamentais, as políticas públicas estruturantes foram pensadas sempre articulando moradia, trabalho e renda, educação, obviamente com o suporte, né, da saúde e da assistência social. Diversos países do mundo têm caminhado para essa saída, para essa solução, Ronaldo. Ô, André, você falou em educação e eu queria abordar, para finalizar a nossa conversa, o tema da infância. Nós temos muitas crianças vivendo nessa situação e qual é o prejuízo para o país, para o desenvolvimento das futuras gerações? Qual é o impacto da presença de tantas crianças vivendo nas ruas? Você havia me perguntado anteriormente a respeito da pandemia, né, e eu te respondi dizendo, né, que o fenômeno da população em situação de rua ele não teve origem na pandemia, né, trata-se aí de um fenômeno marcado por violências estruturais, mas que, obviamente, na pandemia esse processo todo ele foi agravado. Eu entendo, Ronaldo, e a gente tem acompanhado isso de perto, talvez o principal agravamento do fenômeno da população em situação de rua no país foi o aumento considerável de crianças, adolescentes e também de idosos em situação de rua nesses últimos tempos, né? Nós percebemos um crescimento e uma chegada muito significativa de famílias inteiras, né, de crianças, adolescentes, mulheres, né, homens e pessoas idosas, né, nessa situação de rua. E, de fato, você tem razão, nós estamos comprometendo gerações e mais gerações, né, ao permitir que isso ocorra ou ao permitir que isso continue ocorrendo nas nossas cidades. E, mais uma vez, sem políticas públicas estruturantes, Ronaldo, dificilmente o crescimento da população em situação de rua ele será
diminuído ou ele será atenuado, sabe? Então, é de fundamental importância que seja oferecido e que seja garantido a essas famílias, às crianças, adolescentes, aos seus pais e às suas mães, condições, né, políticas públicas estruturantes, né, para a garantia dos seus direitos. E, para finalizar, Ronaldo, não adianta, como nós temos visto em diversas cidades, não adianta separar as crianças, os adolescentes de suas famílias, porque no final das contas, né, é toda a família que sofre a violência, né, e muitas vezes pensando ou com um discurso, né, do melhor interesse da criança e do adolescente, nós percebemos diversas outras violências sendo implantadas e reproduzidas nas cidades com a separação também compulsória, né, de crianças e adolescentes de suas famílias. As crianças e adolescentes, elas precisam ser cuidadas e precisam de um plano de atenção, né, junto com as suas famílias, junto com as mulheres, junto com as suas mães e junto com os seus pais também. André, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Ronaldo. Um abraço. Eu conversei com o André Luiz Freitas Dias, que é coordenador do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. Essa entrevista e todos os nossos programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal e tenha acesso a todo o conteúdo da TV Senado. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Quero convidar vocês, dia 25 de março, 200 anos de história do nosso Senado. Nós teremos uma transmissão ao vivo para todo o Brasil. Será um concerto que contará a história do Senado com música. E nada melhor do que música para celebrar uma data tão importante no cenário da democracia brasileira. Eles falam que era o metrô que ia passar ali, né? Então ia ter que tirar o palácio. E no fim, passou do lado, sem demolir, né? Mas, entretanto, o Tombo, o SFAM naquela época, ele não tinha poder. E não conseguiu evitar que o Palácio Morre fosse demolido. Senadoc, nesta segunda, 21h30, aqui na TV Senado. Democracia e novas tecnologias. Um seminário internacional promovido pelo Senado. Dias 25, 26 e 27 de março. Transmissão em 3 idiomas pelo canal da TV Senado no YouTube. Acesse o QR Code e faça sua inscrição. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%.
Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Maestro João Carlos Martins vai reger um concerto em homenagem aos 200 anos do Senado, com transmissão ao vivo pela TV. Participação dos senadores na história da saúde do Brasil é o tema que encerra a série de reportagens especiais sobre o bicentenário do Senado. E líderes colocam a Agenda Verde na pauta de votações de abril. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. O Senado vota na segunda quinzena de abril o pacote de projetos da Agenda Verde, assim chamada porque envolve transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas. O calendário de votações das próximas semanas foi discutido em reunião de líderes. A semana que vem será marcada pelas comemorações dos 200 anos do Senado. E na quinta-feira, o Senado recebe a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, que visitará também as cidades de Belém, Itaguaí e São Paulo. Sobre a pauta, a expectativa para a semana que vem é o envio pelo governo de um projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União. Já a PEC, que torna crime a posse de qualquer quantidade de drogas, ainda não há data prevista para votação. Hoje, ela completou a terceira das 5 sessões de discussão. E os projetos que fazem parte da chamada Agenda Verde devem ser votados na segunda quinzena de abril. O senador Marcelo Castro comunicou em plenário que protocolou na Comissão de Constituição e Justiça um parecer sobre o Código Eleitoral, unificando toda a legislação eleitoral e partidária, atualmente dispersa em 7 leis diferentes. É um código que veio da Câmara 898 artigos, faz uma consolidação de 7 leis, que hoje está a legislação eleitoral e partidária dispersa nessas 7 leis, lei dos partidos políticos, lei Código Eleitoral, lei das inelegibilidades, lei do plebiscito, quer dizer, lei das eleições. São várias leis que estão todas sendo consolidadas numa lei só, nesse novo Código Eleitoral. O Senado vai receber em breve o projeto de lei que reforma o ensino médio. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o texto que prevê carga horária de 3.000 horas nos 3 anos de formação dos estudantes. Dessas, 600 horas vão ser de livre escolha, podendo o aluno optar em aprofundar conhecimentos nas áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. Senadores aprovaram nesta semana em plenário o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a fornecer equipamentos e medicamentos para pacientes com doenças neuromusculares acompanhadas de paralisia motora. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. O projeto aprovado nesta quarta-feira estabelece que pessoas acometidas por doenças neuromusculares com paralisia motora recebam os medicamentos e equipamentos essenciais para a sua sobrevivência do Sistema Único de Saúde. O texto também define que caberá ao Poder Executivo determinar quais doenças neuromusculares devem ter prioridade no atendimento pelo SUS, levando-se em conta o grau de comprometimento do paciente. No conjunto, as doenças raras afetam entre 13 a 15 milhões de brasileiros, porque as doenças raras não são, infelizmente, raras. Já foram identificadas mais de 7.000 doenças com esse perfil, que em 30% dos pacientes morrem antes dos 5 anos de idade. 75% delas afetam crianças, 80% têm origem genética, 90% delas não têm cura, mas podem ter um tratamento humanizado. É um indicador de que o futuro da medicina talvez possa ter uma revisão profunda nessa abordagem,
Enquanto o tempo dessa medicina personalizada não chega, nossa alternativa, nossa luta é pela visibilidade pública e política dos pacientes, pela conscientização dos profissionais de saúde e pela sensibilização das autoridades e da sociedade, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Muito mais do que um projeto de lei, isso é uma causa que, além de reduzir a dor dos acometidos e da sua família, cumpre um dever de solidariedade que nós temos que aprovar. Há 37 anos eu convivo com minha esposa portadora de esclerose múltipla. E então, senador Espiridião Amin, eu mergulhei nesse mundo. Graças a Deus, para minha esposa, para minha família, nós temos recursos para que ela não passe mais dificuldades do que já é passar por uma doença humilhante, por uma doença incapacitante. Deus foi justo ao lhe dar um companheiro da sua dimensão. Após aprovação por votação simbólica, o projeto retorna para análise da Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade passou por sessões de discussão no plenário. Senadores favoráveis e contrários à proposta se manifestaram. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esclareceu os principais pontos do texto. A proposta de emenda à Constituição, que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade, chegou esta semana ao plenário, após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. O texto passou pela segunda sessão de discussão em primeiro turno, nesta quarta-feira. O que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, é contribuir para que o Estado criminalize a cor da pele, criminalize a pobreza. Senador Nelsinho, eu não tenho dúvida, o critério que vai ser para você definir quem é traficante ou usuário vai ser o local onde ele está sendo detido, se for bolsão de pobreza, que está sendo vilipendiado em seus direitos, como falta de saneamento básico, saúde pública, iluminação pública, unidade de saúde. Aquele jovem preto naquele local, eu não tenho dúvida, o despacho fundamentado de natureza subjetiva vai ser que ele vai ser traficante. Política se faz de gestos. E as leis têm que sinalizar para esses gestos. Eu não sei como eu vou poder dizer para os meus netos, eu tenho 5 netos, que eles não devem usar droga, porque eles vão dizer, mas pai, vocês aprovaram que é legal usar droga. Para eles, 60, o que é a diferença? 60 gramas, 80? Isso para um jovem, isso não tem a menor importância. A importância é a sinalização de que é proibido. O senador Rodrigo Pacheco, primeiro signatário da PEC, esclareceu pontos do texto. É muito importante ter clareza sobre o que essa proposta de emenda à Constituição representa. Eu vi, inclusive, que a proposta, a intenção do Senado seria de prender usuários de droga. Definitivamente, isso não tem o menor laço, na verdade. Muito ao contrário, a proposta de emenda à Constituição faz, inclusive, uma distinção e a obrigação da lei distinguir traficante de usuário, não cabendo pena de prisão privativa de liberdade ao usuário, tal como é hoje no artigo 28 da lei antidrogas. E é muito mais do que uma discussão sobre se maconha faz mal ou se maconha não faz mal. Essa é uma discussão que, a essa altura, é até legítimo nós fazemos aqui, mas não é isso que está em discussão. O poder público brasileiro já decidiu que maconha faz mal, tanto que é uma substância entorpecente ilícita listada num rol enorme da Anvisa de substâncias entorpecentes ilícitas, juntamente com outras tantas drogas. A ciência se aproximando da sociedade, levando temas muitas vezes áridos para um debate público. O projeto chama-se Assembleia Cidadã e a pauta em destaque é a edição genética na agricultura. E este é o assunto do programa Em Discussão desta semana.
A ciência muitas vezes é hermética, fechada, exclusiva para cientistas e interessados. Mas não precisa ser bem assim. Iniciativa mundial e agora no Brasil traz a experiência da Assembleia Cidadã, onde a sociedade civil se reúne para debater um tema. Em 2023, o assunto foi edição genética. O que é isso? Como funciona? Os impactos no dia a dia do cidadão. Estamos falando de ciência e democracia. Um dos grandes problemas que nós temos é exatamente a difusão da ciência, a importância da pesquisa. Muita gente não tem o conhecimento da profundidade, do tempo, do investimento de uma pesquisa. Discutir com pessoas comuns o tema da edição genética e discutir a possibilidade de debater com pessoas, cidadãos e cidadãs comuns, temas muito complexos e aparentemente absolutamente distantes da vida dessas pessoas. Hoje a gente não pode mais pensar que num agronegócio moderno, daqui para frente, senador, não tem mais como pensar em desenvolver produtos para o agronegócio ficar competitivo, inclusive porque todos os países vão usar essa tecnologia. E também para a agricultura familiar produzir mais alimentos e auxiliar no combate à fome. A rotulagem é uma maneira de obter participação democrática, porque o consumidor decidindo se quer ou não quer consumir um produto que resulta de investimentos nessa área, o consumidor estará ajudando o governo a priorizar o investimento de recursos do Plano Safra, a financiar um tipo de cultura ou outro. A ausência da informação impede essa participação democrática e frauda a democracia participativa. O Senado inaugurou nesta semana a exposição Palácio Monroe, um legado de democracia. A exposição faz parte das comemorações dos 200 anos de criação do Senado Federal. A exposição mostra a história do Palácio Monroe e como era o prédio na época. O palácio foi sede do Senado no Rio de Janeiro entre 1925 e 1960. A parte temporária da exposição é uma representação do prédio e foi feita em módulos, como o próprio palácio, criado para representar o Brasil na Exposição Internacional de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Ele seria montado lá e remontado aqui no Brasil, o que acabou acontecendo parcialmente. Só a cúpula e parte da estrutura foram as originais. A arquitetura era tão impressionante que ganhou o prêmio de melhor pavilhão na exposição. Esse aqui é um display para as pessoas poderem ter a oportunidade de, mais uma vez, tirarem uma foto em frente ao Monroe, uma arte a céu aberto. E aqui, como o Monroe foi um prédio com pedaços, eu posso assim dizer, ele foi montado quando ele veio da exposição de St. Louis, aqui a gente quis representar isso. Essa parte da exposição também mostra uma ambientação da época, a Belle Époque, o chão de pedras portuguesas e as vestimentas do casal. Essa parte da exposição é temporária, deve permanecer aqui por 3 meses e fazer parte da visitação oficial ao Senado Federal. Em seguida, será transportada para o Salão Negro do Congresso Nacional, onde vai fazer parte de outras exposições em comemoração aos 200 anos do Senado. A parte permanente da exposição reconstitui em painéis a montagem do Palácio Monroe nos Estados Unidos e a remontagem aqui no Brasil. E ainda a demolição em 1976, que foi bastante polêmica na época. Também faz parte a réplica do plenário do Palácio Monroe, que tem o apelido de Plenarinho e é parte da visitação oficial da casa. Um plenarinho totalmente revitalizado, né? Em breve nós teremos também recursos sonoros, recursos de acessibilidade. Nós trouxemos acervo como notas, né? Uma cédula que tinha o Monroe como estampa, com uma fotografia do Marco Ferrez. Teve todo um estudo de iconografia, todo um cuidado da equipe para trazer o máximo de informações e de referências possíveis. A gente recebeu, né, um novo projeto luminotécnico e também a reforma do piso, que fez uma elevação, proporcionando uma melhor visualização do mobiliário, né, do mesmo formato que era antes. O presidente da Comissão dos 200 anos do Senado lembrou a importância do registro
resgate histórico. Tem uma obra do Leonardo Boff que chama O Sacramento da Vida e a Vida do Sacramento. E sacramento é tudo aquilo que lembra algo ou alguém em vida. Esse plenário do Palácio Monroe é um sacramento de um tempo de democracia ou de um tempo histórico do Brasil. A inauguração foi prestigiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Resgatar a história dessa grande edificação é oferecer à população brasileira uma oportunidade única de reconhecer sua própria trajetória. A exposição que ora abrimos contém um acervo profundamente valioso, resgatado e mantido com o mais absoluto zelo. Nesta segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, a TV Senado vai exibir ao vivo o espetáculo musical 200 anos do Senado, uma jornada histórica rumo ao futuro. O concerto contará com a regência do maestro João Carlos Martins. O concerto 200 anos do Senado, uma jornada histórica rumo ao futuro, é um dos eventos mais esperados nas comemorações do bicentenário do Senado Federal. Terá regência e direção musical do maestro João Carlos Martins e obras que representam a diversidade e parte da história do Brasil. É um concerto que abrange o Brasil de norte a sul, leste a oeste e mostra a diversidade do nosso país. Então, essa diversidade estará presente no dia 25 de março. Durante os ensaios, os músicos revelam a obra escolhida para iniciar o espetáculo, a abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Brasileiro que não conhecia o tema do início da Hora do Brasil, e que é com a protofonia do Guarani. Cada detalhe foi pensado e foi decidido em comum acordo entre os solistas, os maestros e a própria orquestra. Fazem parte do roteiro ainda obras de Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Dorival Caymmi, Zequinha de Abreu, Luiz Gonzaga, Tom Jobim, Chico Buarque e Rita Lee. Segundo o maestro, o roteiro foi elaborado durante meses, escolhido a dedo para marcar a história do Senado brasileiro. A direção artística é de Jorge Tacla, um dos grandes nomes da produção de musicais e óperas no Brasil. Sob a regência de João Carlos Martins, estará a Orquestra Baquiana Jovem SESI São Paulo, com participações de solistas convidados. A orquestra é um projeto social e artístico do SESI São Paulo, que dá oportunidade a jovens entre 18 e 27 anos em início de carreira. Músicos dedicados e comprometidos desde muito cedo. O meu pai que me deu um tecladinho de brinquedo, né? Mas depois eu comecei as aulas de piano formalmente com 5 anos. Depois eu comecei com o violino aos 6 anos de idade. Uma coisa que eu gostava bastante desde criança era quando eu sentava no fundo da igreja e via os arcos subindo e descendo, né? E aí foi nascendo, né, essa vontade de trabalhar profissionalmente com música. Na hora que eu vi o som da viola assim tocado, eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero tocar esse instrumento. Ao decorrer dos anos eu fui entendendo mais sobre o instrumento, fui me apaixonando cada vez mais. O tão esperado concerto em homenagem aos 200 anos do Senado Federal vai acontecer aqui, no Auditório Master do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no coração de Brasília. Será na segunda-feira, dia 25 de março, às 8 da noite. O auditório tem capacidade para quase 3.000 pessoas e o palco já está sendo montado para receber a orquestra. A TV Senado transmite o espetáculo ao vivo pelo YouTube e pela TV para todo o Brasil. O concerto também terá transmissão ao vivo da Rádio Senado, do canal Sesc Brasil no YouTube e do canal Sesc TV. Esse será o primeiro concerto da nova formação da orquestra e a expectativa dos músicos é enorme. Expectativa gigante,
É um privilégio estar tocando os 200 anos do Senado. Eu estou muito animada, realmente. A gente está muito emocionada de que o dia está chegando e esperamos dar o nosso melhor. O coração tá a mil, batendo nervosismo também, né? Mas vai dar tudo certo. Ao longo da semana, nossa equipe exibiu uma série de reportagens sobre a importância do Senado ao longo da história, em áreas que afetam a vida dos cidadãos. Os vídeos podem ser conferidos no nosso site. Hoje é a vez de falarmos sobre a contribuição do Senado para a saúde dos brasileiros. Desde a sua criação em 1824, o Senado tem sido responsável por debater e aprovar leis relacionadas à saúde, além de exercer o controle e fiscalização sobre a aplicação de recursos destinados a esse setor. A história do Senado Federal, das epidemias e da saúde pública no Brasil se entrelaçam muito evidentemente em alguns momentos, em algumas ocorrências, em alguns debates que passaram pelo púlpito do Senado Federal ao longo dos seus 200 anos de história. Nosso Senado Federal tem dado uma contribuição decisiva em favor da saúde pública no Brasil, principalmente nessa questão de doenças endêmicas, doenças epidêmicas, essas doenças transmissíveis. Então foram muitas as ações do Senado durante esses 200 anos que estamos completando agora. Uma das primeiras iniciativas que contou com a participação de senadores foi a Junta Central de Higiene Pública. Criada em 1850, era responsável pela saúde nos portos, além de fiscalizar hospitais e alimentação pública. Os debates da Junta são muito interessantes para a gente entender ali a participação do Senado, porque havia médicos senadores nesse período, que tanto traziam o que estava acontecendo nos outros debates do Senado para a Junta, quanto levavam o que estava acontecendo da Junta para dentro do Senado. Nós podemos citar o doutor José Martins da Cruz Jobim, que ele foi deputado, depois ele foi senador. Ele estava ali diretamente envolvido em várias associações médicas, como a própria Junta Central de Higiene Pública, a Academia Imperial de Medicina, e ele exercia esse papel intermediário de diálogo entre as funções políticas e as funções científicas que não se separavam e aconteciam ali dentro do Senado. Na Constituição Federal de 1824, que criou o Senado Federal, não houve regulamentação sobre a saúde. A primeira Constituição brasileira a dispor sobre saúde foi a Constituição Federal de 1934, a primeira do século XX. Essa Constituição trouxe a garantia da saúde associada ao trabalhador. Já na de 1937, houve um avanço com a previsão do direito à saúde da criança. Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, nenhum outro texto constitucional se referiu explicitamente à saúde como integrante do interesse público como base do pacto social. A Constituição de 88 lançou as bases do nosso sistema de saúde pública. Antes nós tínhamos uma saúde que era vinculada ao sistema previdenciário e depois de um fortalecimento do movimento sanitarista, no final dos anos 70, início dos anos 80, com a 7ª Conferência de Saúde em 79, a 8ª em 86, se apresentaram as condições para que a gente tivesse um arcabouço constitucional para fundar o SUS. E o Senado participou disso. A Assembleia Constituinte era composta de deputados e senadores. 2 terços deles foram eleitos em 86, parte deles permaneceu de 82, mas nasceu aí, a participação do Senado na construção do SUS. Passaram pelo Senado uma série de debates que consideraram a existência de um sistema público de saúde como um tipo de instrumento da garantia do exercício da cidadania, da democracia no país. E os debates que passaram por esta casa, pelo Senado, eles culminaram ali na aprovação da Lei 8080 de 1990, que é uma das leis centrais que regulamenta o SUS. Criamos em 1997 a fila única para todo aquele que precisar de transplante, ele tem que entrar numa fila.
e o que está atrás não toma o lugar da frente, quer dizer, democratizando, respeitando as pessoas e fazendo com que essa fila única fizesse realmente justiça social. A criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que foram medidas importantes para que a gente aprimore o Sistema Único de Saúde em nosso país. E eu queria destacar, Sérgio, em particular a emenda constitucional que passou a estabelecer um piso mínimo do financiamento da saúde. A gente tem uma ação decisiva do Parlamento ao estabelecer que o Executivo deve executar pelo menos 15% do recurso, né, da Receita Corrente Líquida da União, deve ser destinada para o Sistema Único de Saúde. A saúde pública foi e segue sendo uma pauta que merece atenção premente e contínua, uma vez que a presença de doenças, sobretudo em grandes proporções, as epidemias, as pandemias, representa ameaça às referidas estabilidades. E também ressalta a responsabilidade dos poderes governamentais em livrar a população dos efeitos funestos das moléstias, quando elas acontecem. Mais recentemente, esses corredores foram testemunhas da história quando a atuação do Senado Federal ganhou grande destaque na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, que investigou a gestão por parte do governo federal da pandemia do coronavírus. O Senado teve uma atuação muito importante ao criar a CPI da pandemia, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que passou a apurar vários casos que foram muito significativos em relação à condução da pandemia e que eu acho que foi decisivo para mudar a forma como o Executivo estava lidando naquele momento com essa questão que ceifou tantas vidas, né? Foram mais de 700 mil mortes ao longo desse período. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais concorda. Para ele, o Executivo foi fiscalizado e teve que agir. Que ele comprasse vacinas, que ele se mobilizasse para garantir equipamentos, máscaras e que ele pudesse cumprir aquilo que era essencial para que se suspendesse, conseguisse superar aquela pandemia. Entre elas, a questão mais importante, que foi a aquisição de vacinas, e para essa aquisição o papel do Senado foi fundamental. Mais recentemente, a dinâmica da execução orçamentária tem fortalecido o vínculo entre os parlamentares e a saúde. A medida, por exemplo, das emendas parlamentares, seja as emendas individuais, as emendas de bancada, aumentaram muito o protagonismo do parlamento no sentido de indicar e destinar o recurso que é alocado para a questão da saúde a partir do olhar do parlamentar e não só das políticas públicas que são tradicionalmente executadas pelo Executivo. Tradicionalmente,